O programa a seguir é livre para todos os públicos. Uma agressão inédita em debates eleitorais repercutiu em todo o país. Um candidato deu uma cadeirada no seu adversário durante um debate para a prefeitura da maior cidade do país, São Paulo. Quais as consequências penais e eleitorais dessa violência? Direito penal e direito eleitoral são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com Rafael Paiva, advogado criminalista. Rafael Paiva, bem-vindo ao Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Olá, eu que agradeço pelo convite e estou aqui à disposição para ajudar a elucidar as questões sobre esse evento extremamente chato, né, extremamente negativo nas eleições de São Paulo. É um evento, um episódio que atenta contra a própria democracia, como muitos já falaram, né? Mas vamos falar um pouco sobre o contexto do que aconteceu, né? Primeiramente, um candidato foi ofendido verbalmente por várias vezes, inclusive em debates anteriores, até que chegou ao momento em que veio esse crime, né, essa cadeirada em outro adversário diante das câmeras, uma situação que jamais se viu em debates eleitorais no Brasil. Eu queria que você dissesse para a gente primeiro, dentro desse contexto, houve crime da parte dos dois candidatos que se ofenderam, que se agrediram? Houve crime apenas daquele que deu a cadeirada? Que crimes são esses? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto penal dessa situação esdrúxula. Exatamente, uma situação lamentável. Bom, vamos por partes. Por parte do candidato que arremessou a cadeira, eu entendo que existe um crime de lesão corporal dolosa. Que dolosa? Quando há a vontade de produzir o resultado, atingir a integridade física de uma outra pessoa. Então, a cadeirada, ela resultou em uma lesão corporal. Então, nós temos um crime que é um crime de menor potencial ofensivo, previsto no artigo 129 do nosso Código Penal, que é o crime de lesão corporal dolosa leve. Talvez, se eventualmente trouxer algum tipo de consequência mais grave para o candidato atingido, e isso nós só vamos saber daqui a 30 dias, poderíamos suscitar aqui uma lesão corporal dolosa grave. Mas a grande tendência, pelo que eu vi, o candidato já está recuperado, já está atuando, já até participou de um outro debate, a tendência é que a gente fique mesmo na lesão corporal dolosa leve, certo? É importante a gente esclarecer que tem muita gente dizendo na internet, alguns juristas, de que se trata de uma tentativa de homicídio. Eu realmente acho que é muito forçação de barra ir por esse caminho da tentativa de homicídio. Não me parece que teria sido essa a intenção do candidato agressor. Então, eu fico mesmo com a ideia da lesão corporal dolosa leve. Mas e se a cadeira pega no olho e a pessoa fica cega? Bom, aí nós vamos trabalhar com o que aconteceu de fato. Seria uma lesão corporal dolosa gravíssima. E se em razão da lesão a pessoa viesse a morrer? Poderia acontecer. Cadeirada na cabeça, por exemplo. Aí nós falaríamos de uma lesão corporal dolosa seguida de morte. Mas veja que nesse primeiro momento a gente vai se preocupar com qual era a intenção do agente, qual era a intenção do candidato agressor. E olhando pelo contexto, não me parece que aquilo foi uma tentativa de homicídio. Foi realmente uma conduta praticada para lesionar, para machucar o outro candidato. Então, por parte do agressor, nós temos esse crime. Agora, por parte do candidato que foi agredido, nós temos que analisar com mais detalhes, tá certo? Por quê? Teoricamente, poderia haver ali um crime contra a honra.
Qual deles? Calúnia, injúria, difamação. Por que eu não acho que deva ir por esse caminho? No direito penal, a gente tem um instituto chamado de retorção imediata. Tá? O que é a retorção imediata? É justamente essa troca de farpas, né? Então, um ofende o outro de forma consecutiva, sucessiva. Então, nesse caso, um crime abarca o outro. O que não existe, e também já vi pessoas falando, defendendo essa tese, que é um grande absurdo, é que houve, por parte do candidato agressor, uma chamada legítima defesa da honra. Isso não existe, mas a própria STF já proibiu, inclusive, essa tese em tribunais do júri, então nós não vamos falar em defesa da honra aqui. Você não defende a honra batendo, você defende a honra ofendendo também, não o contrário. Essa era uma pergunta justamente que eu ia trazer para você. Não pode ser equiparado, você falou de um instituto chamado retorção, né, que é justamente essa reação que o candidato teve contra ofensas que vinham sendo proferidas a ele, inclusive ofensas graves, né? O candidato que foi agredido, ele usou um termo chamado jack, que é um termo usado em presídios para qualificar aqueles detentos que foram acusados de estupro. Nesse caso, então, não se pode falar em legítima defesa na agressão com a cadeirada? Não existe legítima defesa da honra. Certo? O que pode haver é a retorção imediata, mas a retorção ela tem que ser proporcional. Então, imagine, se alguém me ofende, eu posso ofender ela de volta. Tudo bem, não tem problema. Aí sim, eu estarei beneficiado por essa legítima defesa da honra, por essa retorção imediata. Mas eu não posso, no momento que eu recebo uma ofensa, eu não posso agredir a pessoa que me ofendeu. Isso não está protegido pela legítima defesa, porque está faltando um critério fundamental para a legítima defesa, que é a proporcionalidade. Então, se alguém me ofende, eu ofendo de volta. Se alguém me bate, eu bato de volta. Porque já pensou, do contrário, a gente poderia admitir um escalonamento da violência. Então, se alguém me ofende, eu vou lá e bato nessa pessoa. Ela pode me dar um tiro. Então, assim, a gente vai escalonando a violência e o Código Penal não permite isso, não tem essa previsão. Então, por isso que eu entendo que, nesse caso em particular, o candidato agressor não poderá ser beneficiado com este Instituto do Direito Penal. Agora, o candidato que agrediu com a cadeirada, nós tivemos ali duas agressões, a agressão verbal e a agressão física. O candidato que agrediu com a cadeirada, ele depois em entrevistas, em manifestações públicas, ele alegou que agiu por emoção, que não se arrepende, mas principalmente alegando como uma reação humana às ofensas recebidas. O fato de ter agido sob forte emoção, na situação em que que aconteceu o fato, e pela gravidade das ofensas, isso poderia, eventualmente, num processo criminal, atenuar uma pena ou mesmo livrá-lo de uma condenação? Com certeza, o Instituto do Domínio de Violenta Emoção, ele pode ser aplicado nesse caso, mas ele não extingue o crime. Tá? Ele tem uma função de atenuar a pena. Então, diz o Código Penal o quê? Quando alguém agindo sobre violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima, que é o que me parece que realmente aconteceu nesse debate, ele pode ter a pena diminuída de 1/6 a 1/3. Veja que o crime ele continua existindo e a pena também, mas ela é consideravelmente diminuída, podendo chegar até 1/3 de diminuição dessa pena pelo agente ter agido sob domínio de violenta emoção. Aí sim, nós temos um crime contra o candidato agredido, aquele que proferiu as ofensas anteriormente à agressão física. Cabe esse tipo de ação? No caso, ele tem o direito a processar o candidato que o ofendeu verbalmente com essa notícia de crime que foi de calúnia e difamação, mesmo depois de ter agredido ele, porque ele respondeu com uma agressão física.
Sim. Olha, a nossa Constituição garante a todos o direito de petição e o direito de ação. Então, sem sombra de dúvidas, esse candidato tem o direito de se socorrer ao judiciário para processar o outro candidato pelas ofensas proferidas. Como eu disse, há uma grande probabilidade de haver aqui a aplicação do Instituto da Retroação Imediata, porque as ofensas, eu assisti o debate, as ofensas foram mútuas. Então, um ofendeu o outro, um lançou ofensas graves ao outro, então um chamou de bandidinho, ligado ao crime organizado, outro falou dessa expressão Jack, que é estuprador. Então, a gente teve aqui ofensas mútuas. Então, eu entendo, como advogado, finalista, atuante, que existe uma grande possibilidade dessa queixa-crime não ter sucesso no futuro. Mas é claro que o candidato que se sentiu ofendido, ele pode se socorrer no judiciário dessa situação. E vai caber ao candidato a sua defesa, lembrando que para esse tipo de ação, crimes contra a honra, nós estamos falando realmente de case aqui, mas eu explico, tá? De um crime de ação penal privada, ou seja, a pessoa que foi vítima, ela tem que contratar um advogado e tem que ingressar com uma ação chamada de queixa-crime. Então, nesse caso, foi justamente o que se sentiu ofendido fez, e essa queixa teve um prazo de 6 meses para ser proposta. Por isso que foi rapidamente proposta e distribuída no Judiciário Paulista. Agora, quando a gente trata de questões como aconteceu, né, durante esse debate, que a queixa-crime é por calúnia e difamação, o motivo da agressão foi em resposta a ofensas, entra aí, a gente começa a entrar num campo também da liberdade de expressão, né, de uma pessoa poder, num ambiente público, dirigir, qualificar um candidato como o que aconteceu durante esse debate para a Prefeitura de São Paulo. A liberdade de expressão, e aí especialmente esse direito, né, à honra, à vida privada, eles são mais restritos quando uma pessoa se torna um agente público, especialmente na seara política, né, já que estão ali todos expostos a críticas, e as críticas, muitas vezes, o que é bem comum, especialmente nos debates, são muito ácidas. E apelidos, qualificações que tentam diminuir o adversário são comuns dentro desses debates políticos. A regra é diferente, a lei entende de uma forma diferente esse instituto, direito à honra, direito à imagem, direito à vida privada, quando se entra na esfera política, especialmente, né, na esfera pública e política? Muito boa pergunta. Esse tema da liberdade de expressão, ele vem sendo e creio que será o grande tema jurídico dos próximos anos aqui no Brasil. Existem grandes debates sobre qual que são os limites da liberdade de expressão. Então, esse tema ele tem muito a ver com o nosso atual cenário jurídico no Brasil. O que eu entendo é que a lei penal não traz nenhuma exceção para eventos de candidatura política. Então, a lei que se aplica é a mesma lei que se aplica a qualquer cidadão brasileiro em outras situações. A questão, e aí a gente tem que pontuar, é que o judiciário, através do que a gente chama de jurisprudência, ou seja, das decisões que são proferidas todos os dias pelo judiciário, essa jurisprudência, ela vem entendendo que críticas ácidas não configuram crime contra a honra. Só que o candidato, ele tem que saber qual é o limite da crítica e da ofensa. Então, se você faz uma crítica a uma pessoa, por mais grave que ela seja, ela não configura um crime contra a honra. E o próprio judiciário entende que esses candidatos, por estarem se expondo num pleito eleitoral tão gigantesco como que é a cadeira de prefeito de São Paulo, ou de prefeita de São Paulo, eles estão sujeitos a críticas muito mais contundentes do que uma pessoa que não está nesse pleito. Agora, existe um limite, obviamente, e o que eu venho observado nessas eleições, não só por parte do candidato A, do candidato B ou do candidato C, é que existe uma troca de ofensas mútuas praticamente entre todos os candidatos. Então, qualificativos que são negativos
eles são crimes contra a honra. Agora, o detalhe é que, quando eu acuso algum candidato de praticar um crime, eu tenho um crime de calúnia, certo? Só que o crime de calúnia só vai existir se eu souber que esse fato é inverídico e eu, mesmo assim, eu falo essa calúnia, eu profiro essa calúnia com o único objetivo de atingir a pessoa. O que eu vejo também, de forma secundária, nessas ofensas, é que todas elas têm algum amparo de investigação, de notícia, de processos anteriores. Então, nenhuma dessas acusações, a não ser com uma, né, tem uma acusação ali de um dos candidatos que até hoje não teve nenhum tipo de prova, né, não tem processo, não tem nada. Mas todas as demais, o que eu vejo que, em geral, são palavras fortes, mas que tem algum amparo, ou um processo que já existiu, ou em notícia de jornal e tudo mais. E, nesse caso, a pessoa ofendida vai ter mais dificuldade de ganhar essa ação, tá? Não significa que não vai ganhar, mas com certeza vai encontrar esse obstáculo, que são fatos que têm repercutido, são fatos que têm base para serem proferidos. Tá legal? Agora vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. O que a gente vê também é que existe hoje nas campanhas políticas um grande apelo para essa questão das ofensas. Detalhe importante para a gente finalizar esse tema é que eu disse que quando há amparo de base para a calúnia é permitido, tá? Até um certo ponto é permitido. Agora, isso não se aplica para a injúria. Então, quando um candidato fala de forma genérica, você é bandidinho, ou você é usuário de cocaína, isso seria uma injúria. E a injúria não importa se é verdadeira ou não, ela é um crime contra a honra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas para a audiência entender. Se eu falo para uma pessoa, você é gorda, e ela é gorda mesmo, não importa, por mais que seja verdade, aquela ofensa, aquela qualificação negativa que eu dei a ela, na verdade, ela caracteriza o crime de injúria da mesma forma. O que não acontece com a calúnia, por exemplo. Se o fato, porque a calúnia é um fato criminoso, se o fato criminoso que eu imputo a uma outra pessoa for verdadeiro ou tiver base, eu não tenho a calúnia. Não sei se ficou claro, mas essas são as diferenças entre esses crimes contra a honra. Eu acho que isso esclareceu bem, sim. Agora, ainda segurando um pouco esse mesmo aspecto dessa liberdade de expressão e dessas qualificações, eu vou voltar um pouco em 2018. Né? Durante as eleições de 2018, dois termos foram muito utilizados para caracterizar um candidato ou até um grupo político, e falava muito em fascismo e até em nazismo. Nesse caso, você não tem essas características que você trouxe para a gente, de um fato que possa realmente embasar essa crítica, mas não houve também, pelo que eu apurei, nenhum processo que tenha resultado em condenação por um candidato A ou B qualificar o outro como nazista. Esse caso tem algum crime do ponto de vista penal ou fica dentro dessa a liberdade que os candidatos têm de qualificar o outro durante o debate político? Muito bem. Essas ofensas mais abertas, mais genéricas, né? Então, você é fascista, você é nazista, você é genocida, você veja que nenhuma delas tem um fato específico, né? Então, você é fascista porque você faz isso, isso, aquilo. Ou você é nazista porque você faz isso, isso, aquilo. Quando não tem um fato, é só um qualificativo negativo, e claramente é um qualificativo negativo, ninguém diz que o outro é fascista, nazista ou genocida com intuito positivo. As pessoas normalmente usam esses termos de forma negativa, porque negativos são, no final das contas, eu entendo que há aí a prática do crime de injúria. Tá? Porque a injúria, lembra, é a utilização de um qualificativo negativo. Agora, se eu disser, olha, o candidato A, ele é fascista porque ele defende isso, isso, aquilo. Eu posso ter aqui a imputação de um fato negativo, né? E aí esse fato negativo pode vir a caracterizar, por exemplo, uma difamação. Por quê? Ser fascista não é bem visto na nossa sociedade. Então, eu vou dar um exemplo
também bem amplo para as pessoas entenderem. Se um vizinho diz, olha, a minha vizinha, ela faz programa toda sexta-feira, ela é uma garota de programa, tá? Fazer programa, ser garota de programa é crime? Não é crime, é permitido. Mas é uma conduta desonrosa em nossa sociedade? Como é que a nossa sociedade interpreta fazer programa? Como uma conduta negativa, depreciativa. Então, veja que como a imputação de um fato que é um fato desonroso para aquela pessoa, estaria diante do crime de difamação. Agora, se o ofensor diz, olha, a fulana é garota de programa, ele não está narrando um fato, ele não está dando um fato negativo, ele está dando um qualificativo. Então, aí eu entendo que haveria a prática do crime de injúria. E aí tanto faz também se é verdade ou não. Mesmo que eventualmente seja verdade, é um fato depreciativo que é explorado pela pessoa com o único intuito de causar para ele um abalo na sua honra perante a sociedade. Rafael, agora sim, do ponto de vista eleitoral, né, quais as consequências possíveis dessa troca de ofensas, dessa injúria, dessa cadeirada, né, que foi aquilo que ninguém imaginava ver em um debate eleitoral no Brasil? Isso pode resultar na cassação de um dos candidatos, desde a questão das ofensas até as ofensas verbais, e especialmente a injúria real que aconteceu, que foi essa agressão física contra um candidato. A lei eleitoral não traz nenhuma previsão de cassação de mandato, de chapa, por esses motivos, seja por ofensa, seja por agressão de candidatos, não há nenhuma previsão nesse sentido na lei eleitoral. Então, aplicando um princípio muito comum do direito, que é o princípio da legalidade, eu entendo que não existe nenhum motivo jurídico para a cassação de nenhuma das candidaturas, nem do candidato que ofendeu e nem do candidato que agrediu. O que pode acontecer é o próprio candidato voluntariamente retirar a sua candidatura ou até o próprio partido retirar aquela candidatura. Fora isso, não vejo nenhum sucesso em nenhuma ação na Justiça Eleitoral para a cassação de mandato. Haja vista que o fato aconteceu, todo mundo presencia todos os dias, as imagens estão aí, mas é algo que ainda depende de uma investigação, depende de um processo. Se no futuro esses processos resultarem em condenações e essas condenações transitarem em julgado, aí sim, esses candidatos terão a ficha suja, que nós falamos, não é? E aí ele estaria impedido pela lei da ficha limpa de participar de próximos pleitos eleitorais, das próximas eleições. Poderia resultar, por exemplo, numa eventual vitória de um candidato que cometeu uma agressão durante debates eleitorais e o processo correndo chega à ação, isso poderia chegar a uma cassação do mandato? De jeito nenhum. Não pode causar a cassação do mandato, porque a lei da ficha limpa ela vai abranger apenas novas candidaturas. Então, vamos supor que um desses candidatos se eleja, ele vai cumprir o mandato dele normalmente, mesmo que no meio desse mandato ele tenha várias condenações, a não ser que seja uma condenação por crime de responsabilidade perante a Câmara de Vereadores. É um outro procedimento e é com relação aos atos dele como prefeito. Então, o mandato dele envolve essas atitudes. Agora, se vier a ser condenado no meio do mandato, ele não poderia se candidatar, por exemplo, a uma reeleição, porque essa candidatura sujaria o nome dele na próxima campanha e estaria barrado pela lei da ficha limpa. Rafael, a gente está falando aqui de eleições, democracia e tudo isso tem a ver com cidadania. Daí eu pergunto para você, nas suas palavras, o que é cidadania? Olha, cidadania, ela pode ser muitas coisas. Eu lembro que no meu ensino médio, cidadania era tipo uma aula de cidadania, né? Era você realmente ser uma boa pessoa, você colocar o lixo no lixo, atravessar na faixa de pedestres. E aí, isso foi o que eu aprendi na escola. Mas a gente foi crescendo, a gente foi estudando, se aprimorando. E hoje eu entendo que cidadania é o exercício de um poder político. Então, cidadão
para qualquer termo jurídico, é um indivíduo que possui direitos políticos, ou seja, ele pode escolher os seus representantes, ele pode escolher quem vai atuar em seu nome em algum nível da administração pública, seja ela municipal, estadual, federal, no legislativo ou no executivo. Então, a cidadania é o exercício de um poder, um indivíduo chamado de cidadão. E o cidadão nada mais é que um indivíduo que tem direitos políticos, ou seja, tem título de eleitor e tem poder de dar a sua opinião, o seu voto na escolha das pessoas que vão representar toda a sociedade em um mandato temporário. Bom, Rafael, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado e até a próxima. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes. A lei determina ao Estado, a família e a sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. O Pantanal é a maior área úmida do mundo. Tem aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados e dividido em 3 países. A maior parte no Brasil, mas a gente também tem Pantanal na Bolívia e no Paraguai, que eles chamam de Chaco. O Pantanal é reconhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera, dentre vários outros títulos, né? E o mesmo que a África é para os mamíferos, o Pantanal é para os pássaros, para as aves, porque recebemos turistas do mundo inteiro, os chamados bird watchers, né, ou observadores de aves, para ver as belezas naturais. Uma outra característica ímpar do Pantanal é que possui a maior densidade de onças pintadas do planeta, né? Especificamente no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região do Porto Jofre, mas também na Estação Ecológica de Itaiamã. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. a partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
Bom dia, terça-feira, 1º de outubro, o Senado Notícias está no ar. Restrições para plataformas de apostas online, as bets, devem ser discutidas no Congresso Nacional após as eleições municipais. O governo anunciou nesta segunda-feira que cerca de 600 sites serão banidos do Brasil em função de irregularidades. Mais de 22 milhões de pessoas, ou 13% dos brasileiros acima de 16 anos, participaram de apostas esportivas online, as bets, nos últimos 30 dias. E 58% dos apostadores estão com dívidas em atraso há mais de 90 dias, segundo pesquisa do Instituto Data Senado. Os números são tão alarmantes que o governo anunciou medidas nesta segunda-feira para conter as bets. Cerca de 600 sites de apostas online serão banidos do Brasil e bloqueados pela Anatel por irregularidades com a legislação atual. A fiscalização será intensificada, com o monitoramento das apostas por CPF e a limitação das formas de pagamento. O uso de cartões de crédito e do Bolsa Família poderá ser proibido. Só em agosto deste ano, 5 milhões de beneficiários do programa gastaram 3 bilhões em apostas. Senadores também querem aumentar as restrições para os jogos. Quando você pega grandes jogadores de futebol, artistas de televisão, fazendo propaganda quase que 24 horas no ar, né, isso tem um impacto muito grande. Então, tem vários projetos já tramitando aqui, no sentido de inibir ou proibir até propagandas, né, diminuir realmente, né, esse incentivo público que está sendo feito a todo momento aí, para a gente poder realmente amenizar, né, essas questões que estão sendo passado para toda a população, desde a criança, do jovem, do adolescente, até as pessoas aposentadas também. O senador Omar Aziz entrou com uma ação na Procuradoria-Geral da República pedindo a suspensão do funcionamento das bets. Eu espero que a PGR possa ser ágil, porque nesse momento milhões de brasileiros estão jogando na internet e perdendo dinheiro, o dinheiro que muitas vezes é para comprar o remédio, é o aposentado que deixa de comprar o seu remédio, deixa de comprar comida para poder testar a sorte. O senador Alessandro Vieira apresentou um projeto de lei para limitar ou até proibir as apostas feitas por idosos, pessoas inscritas em dívida ativa ou no CadÚnico. Já o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, é autor de projeto que proíbe a publicidade, o patrocínio e a promoção de apostas de cota fixa e jogos online. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que deve pautar projetos com restrições às bets depois das eleições municipais. Entre os entrevistados do Data Senado que realizaram apostas esportivas, 62% são do sexo masculino. As mulheres representam 38%. A maioria dos apostadores, 56%, tem entre 16 e 39 anos. 40% têm um ensino médio completo. Outros 23% têm um ensino fundamental incompleto. A maior parte dos apostadores, 52%, recebe até 2 salários mínimos por mês. Para evitar o superendividamento, poderia, por exemplo, ser estabelecido limites de valor para que as pessoas pudessem realizar seus pagamentos, poderia ser evitado alguns meios de pagamento relacionados a cartão de crédito, assim como vai ser estabelecido nas novas portarias, poderia haver travas relacionadas aos valores com pagamentos noturnos, assim como já existe com relação ao Pix. Porém, isso só vai poder ser estabelecido no futuro. A Instituição Fiscal Independente, IFE, aponta dificuldades do governo federal na sustentabilidade dos gastos públicos, mesmo com a melhora na previsão do crescimento do país. O relatório de setembro também mostra que a dívida pública poderá chegar a 80% do PIB em 2024. 8,8 trilhões. Esse era o valor da dívida pública em julho deste ano, de acordo com o Banco Central. E segundo estimativa da Instituição Fiscal Independente, IFE, o montante tende a crescer ainda mais e pode chegar a 80% do Produto Interno Bruto em 2024. De acordo com as nossas novas projeções, a projeção da dívida bruta do governo geral aumentou cerca de 1 ponto percentual nesse triênio, de 2024 a 2026,
entre a última revisão que nós fizemos em junho e a revisão de agora. Então, isso se deve principalmente a uma piora no resultado primário do governo central neste curto prazo e também em juros mais elevados, o que afeta a despesa de juros do setor público, ou seja, a taxa de juros de rolagem da dívida pública. Para 2024, nós revisamos a nossa estimativa para a dívida bruta de 78% para 80% do PIB. E para 2025, a gente espera 82,1% do PIB e para 2026, 84%. O relatório trouxe ainda que, mesmo com a melhora na previsão do crescimento do país, o governo federal vai enfrentar dificuldades para a sustentabilidade dos gastos públicos. O diretor da IFE também falou sobre a projeção do PIB, que foi revisada para 2,8% em 2024 e 1,8% em 2025. Principalmente a perspectiva de manutenção de juros em patamares mais elevados. Só lembrando que agora, em setembro, o Banco Central começou um novo ciclo de alta da taxa Selic, então isso vai esfriar um pouco a economia no próximo ano, principalmente via investimentos e consumo das famílias. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos deve se reunir em audiência pública para debater os impactos da reforma tributária no Simples Nacional, na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio. A educação inclusiva, ou seja, da pessoa com deficiência, foi o tema do 6º e último debate sobre o novo Plano Nacional de Educação, realizado nesta segunda-feira. Especialistas disseram que é preciso capacitar os professores e que não é possível descartar totalmente as escolas especiais. A representante do movimento Orgulho Autista destacou que a Política Nacional de Educação precisa ser pensada com foco no desenvolvimento das crianças com deficiência e reforçou a importância da capacitação do professor para lidar com as especificidades que essas crianças apresentam. O PNE ele precisa não só garantir o atendimento educacional especializado, que é muito importante, ele acontece no contraturno e ele tem um plano de atendimento, mas o professor que está na sala de aula, ele também precisa fazer o seu planejamento. Infelizmente, o que a gente ouve, senador, é dizer, é aquele aluno do AEE, ou seja, o aluno não é meu. Então, a gente precisa trabalhar nessa meta 4, né? Mas a gente precisa pensar em como que a gente vai fomentar a formação continuada desses educadores, né? O senador Flávio Arnes defendeu ainda os centros de aprendizagem específicos para as crianças com deficiência e reforçou que eles não podem ser tratados como segregadores. Nós queremos que a criança esteja na classe comum. Lógico, preferencialmente na classe comum. Isso não deve impedir qualquer outra iniciativa que seja mais benéfica para a criança. Então, esse é o desafio nosso. O que a criança precisa, o que o adolescente, o jovem, mas escutando a família e escutando a pessoa com deficiência. Elas têm que ter o direito de opção. Pode ser que, em algum momento, a educação brasileira precisa da escola especial, mas este não é o momento ainda, de se prescindir desse espaço tão importante, não só para a questão da aprendizagem, mas também para a formação de professores e também para compartilhar experiências com as escolas comuns. Para a representante da Federação das Associações Pestalozzi, a aprendizagem acontece na sala de aula comum. A aprendizagem ela vai se dar na classe comum. Portanto, o espaço de aprendizagem é a sala de aula. O atendimento educacional especializado é apoio, não é onde se dá. E nós temos visto muito isso. No momento da classe comum, o aluno fica na sala de recursos. Hoje nós temos colegas pedindo que nós tenhamos um espaço à parte na escola comum para atender os alunos com autismo quando eles estão em crise.
é uma coisa assim totalmente distópica. Para a representante da Federação Nacional da Educação e Integração dos Surdos, FENEIS, é importante valorizar a língua de sinais, porque ela é também uma forma de educação. Essa é uma formação que tem em vista a alfabetização das crianças surdas, considerando, inclusive, desde o período da creche, do 0 aos 4 anos de idade. Então, esse é um período essencial para que essas crianças tenham acesso adequado, na idade adequada, a uma alfabetização para que elas possam, posteriormente, ingressar na educação básica. Nós temos um percentual de 95% dos surdos que vêm de famílias ouvintes que desconhecem a língua de sinais ou que, de certa forma, refutam a necessidade da língua de sinais. Isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento dessas crianças, pois quando elas chegam nas escolas, elas chegam com uma limitação linguística, uma privação linguística que impacta no seu desenvolvimento escolar. Então, é muito necessário haver esse investimento desde as creches. E hoje se comemora o Dia Internacional da Terceira Idade e os 21 anos de vigência no Brasil do Estatuto da Pessoa Idosa. Nós somos o 6º país do mundo com mais pessoas idosas, segundo a ONU. E essa faixa da população vem crescendo e mudando o perfil, com cada vez mais atividades. Eu resolvo minhas coisas, né? Eu moro praticamente sozinha, durmo sozinha e eu acho assim que essa independência é muito importante, sabe? Porque, inclusive, a minha origem tem tudo para não ser o que eu sou hoje. Eu sou nordestina, de uma época que o Nordeste era muito discriminado e a mulher não era para estudar e nem trabalhar, era para casar e ter filhos. Dona Leopoldina, de 85 anos, faz atividades físicas diariamente e ainda trabalha. Ela é exemplo de que fragilidade e dependência funcional não fazem mais parte do dicionário das pessoas mais velhas. Hoje, os idosos são definidos como experientes, boas fontes de conhecimentos, amorosos, mentores dos familiares e até mesmo avós. A gente tiver assim parar totalmente, eu até digo assim, enferruja, porque a memória se acaba, né? E você assim não tem mais, não se atualiza, não faz nenhuma atividade. Eu acho que isso só faz a pessoa ficar deprimida, ficar desatualizada, esperando a morte. O Brasil tem várias leis de proteção a essa faixa da população. E uma das principais é o Estatuto da Pessoa Idosa, que completa 21 anos neste dia 1º de outubro. Mas os avanços legais não param. Um projeto de lei que visa promover e criar espaços públicos para que idosos pratiquem regularmente atividades físicas e tenham mais qualidade de vida está em tramitação no Senado. A pessoa idosa, ela tem esse direito, deve ter um profissional capacitado, habilitado e competente para fazer esse tipo de prescrição desses programas de exercício físico, né? E não somente de atividade física, mas do exercício, controle de dose, de resposta. No dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional da Terceira Idade. A data celebra a longevidade da população que mais cresce no Brasil. De acordo com dados do IBGE, acredita-se que, até 2040, os idosos sejam quase 25% dos brasileiros. Em 2020, a população de idosos correspondia a um pouco mais de 14% da população, com a expectativa de vida de 77 anos. Já em 2040, os idosos podem ser quase 25% dos brasileiros, com a expectativa de 80 anos. E em 2060, pode ser que sejam mais de 32% da população, com a expectativa de vida de 81 anos. Mas os direitos a serem conquistados ainda são muitos. A falta de respeito, de espaços e de acessibilidade ainda incomoda bastante. E muitas vezes as calçadas estão quebradas, não existe rampa, o cadeirante não consegue se locomover, ou então as pessoas, pelas calçadas irregulares, também acabam levando quedas, né? Eu acho assim que falta muita coisa e às vezes os direitos dos idosos não são respeitados, né? É crucial para combater o isolamento social, a discriminação etária e garantir que os idosos tenham acesso a serviços, cuidados e oportunidades adequadas. E ao discutir e aprovar leis nesse sentido, o
o legislador busca equilibrar as disparidades sociais, promover a inclusão, que a terceira idade seja valorizada e respeitada na nossa sociedade. Precisamos avançar muito, né? Nós estamos aí, eu inclusive já entrei nessa era, mas a gente precisa agora criar políticas públicas, né? Há mais de 20 anos foi aprovado o Estatuto do Idoso, de lá para cá praticamente não se avançou em nada. Nós precisamos realmente estar preocupados com isso, até porque daqui 4, 5 anos nós teremos aí quase 25% da população idosa. Então, o Congresso precisa realmente avançar na legislação, o Executivo precisa criar políticas públicas mais consistentes para realmente atender, né, esse público aí que precisa realmente de trabalhar, de atividades culturais, né, também educação. Tem várias políticas públicas que precisam ser criadas e implementadas. Vale lembrar que, para esses brasileiros da terceira idade, o voto nas eleições é facultativo a partir dos 70 anos. Neste domingo, para a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, 15,2 milhões de brasileiros idosos estão aptos a votar. Esse número corresponde a 9% dos eleitores. As eleições já estão à porta para a escolha dos prefeitos e vereadores em todo o Brasil, com exceção de Brasília. Na disputa pelas prefeituras, o sistema de votos é o majoritário. Já para ocupar uma vaga na Câmara Municipal, o sistema é o proporcional. Mas qual é a diferença entre essas duas formas de eleição? Descubra na reportagem. Desde a proclamação da República, esta é a 28ª vez que acontecem as eleições municipais no Brasil. 5.569 prefeitos e 58.444 vereadores serão eleitos em todo o país para um mandato de 4 anos. Para vencer essa disputa, além de convencer o eleitor, o candidato também tem que saber fazer conta, já que nem sempre o mais votado é o vencedor. São muitos fatores que entram nesse cálculo e que interferem no resultado final, a depender de qual sistema é adotado nas eleições, o majoritário ou o proporcional. Mas qual é a diferença entre um e outro? O majoritário, não, dá um branco. Não, mas eu quero procurar saber, vou procurar saber o que é. O majoritário, na verdade, são votos, né, que a pessoa recebe por individual, e o outro proporcional, né, que você falou assim, são mais por partidos, né? Nas eleições municipais, os dois sistemas são usados para definir os vencedores. Os prefeitos são eleitos pelo sistema majoritário, por maioria simples ou absoluta. Nos municípios com menos de 200 mil eleitores, a eleição é definida por maioria simples, ou seja, basta ser o mais votado. Já nos municípios com mais de 200 mil eleitores, é preciso garantir a maioria absoluta, o que significa a metade dos votos mais um, sem contar os brancos e nulos. Nesses casos, pode haver segundo turno entre os dois candidatos mais votados. No caso das eleições para vereador, é aplicado o sistema proporcional. O eleitor pode votar no candidato ou só no partido. É o que se chama voto de legenda. Na prática, quanto mais votos receber o partido ou a união de partidos, mais vagas são garantidas nas câmaras municipais. E os candidatos mais votados no partido são os eleitos. O historiador Antônio Barbosa, professor da Universidade de Brasília, explica o sistema. O voto proporcional é utilizado aqui no Brasil de uma forma ampla, da maneira como ele existe no nosso país. É quase que único no mundo inteiro, porque é um voto proporcional puro. O que acontece? Os votos vão ser dados para os partidos ou para as coligações partidárias. Isso significa, na prática, que não necessariamente vai ser eleito o vereador, o deputado estadual ou o deputado federal que tiver mais votos. Porque faz-se uma equação, junta-se
todo tipo de voto que o partido ou coligação teve e vai dividir pelo número de vagas ou da Câmara Municipal, ou da Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados. E aí vem a contagem regressiva. Dentro daquele partido ou coligação, os mais votados dentro do número de vagas. Significa dizer que um candidato de outro partido, com muito menos voto do que o outro, vai ser eleito e o outro que teve mais votos não foi. Majoritário ou proporcional, o importante é que o eleitor escolha bem os candidatos a prefeito ou vereador. Serão eles os responsáveis por administrar e fazer as leis que podem impactar o município por pelo menos 4 anos. Por isso, no dia 6 de outubro, vote consciente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Câmara. A TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterro na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto, seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenados civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Agora é lei.
já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutíamos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos, você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada.
e isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então, é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha...
Olá, estamos de volta, são 9h04. Está começando nesse momento a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para debater os impactos da reforma tributária no Simples Nacional, na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio. Acompanhe. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados pelo meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Eu já convido aqui para compor a mesa a nossa auditora da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, Ivone Asako Murayama. Cadê a Ivone? Está aí? Não chegou ainda? É longe, Amazonas é longe mesmo, deve estar chegando. José Jorge do Nascimento Júnior, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos, Eletroeletrônicos. Então, por favor, Jorge, senta aqui do lado aqui, por favor. Pode bater palma para ele aí, para animar. Convido também o Heleno Torres, professor titular de Direito Financeiro da USP. Heleno Torres. Cadê o Heleno? Tá não? Hein? São Paulo já é mais próximo, né? Edgar Vicente Fernandes Júnior, coordenador do Núcleo Assessoria Legislativa. Vem cá, Edgar, senta aqui do lado, por favor. Bom dia. Carla Pinheiro, vice-presidente de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Está escondendo a joia aí, cadê? Carla, não chegou ainda? José Clóvis Cabreira, presidente do CACB. Daqui a pouco a gente fica sabendo que há. Thomas Afonso Queiroz Nogueira, consultor tributário. Está aí o Thomas? Tomás? Está aí não? Consultor tributário aqui do Senado, hein? Mário Sérgio Carraro Teles, superintendente de Economia da CNI. Vou terminar mais cedo hoje, hein? Rony Peterson Brito, auditor fiscal da Receita Federal. Tudo bem, Rony? Bem, vamos iniciar. Bom, senta aí. Me cumprimentei, senador. Tudo bem? Muito obrigado. Opa. Sou um fã seu. Certíssimo. Bom. Sou um fã seu. Obrigado. De verdade. Te acompanho muito. Legal. Obrigado. Bem, vamos dar início à nossa audiência. Obrigado, amigo. E vou passar imediatamente a palavra ao José Jorge para fazer a sua exposição. Tem que ligar em algum lugar? Já. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Bom dia a todos. Me chamo Jorge Nascimento, estou presidente executivo da Eletros, Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. A gente agradece muito o convite do Senado Federal para participar dessa audiência pública. É um momento importante para fazermos todos os registros e as considerações... A Ivone chegou. E as considerações necessárias para que a gente possa ter, de fato, uma regulamentação de reforma tributária que garanta previsibilidade, segurança jurídica e a melhoria do ambiente de negócios, seja para a indústria, para o comércio, para o serviço, para a população principalmente. Lógico que a Eletros, como Associação Nacional de Fabricantes, né, de indústria, vamos fazer uma abordagem aqui muito numa visão da indústria instalada no país, a indústria eletroeletrônica instalada no país.
Então, muito obrigado, senador Exalci, por todo o trabalho, por esse convite. A gente espera ter uma reunião bem próspera no dia de hoje. Bem, só apresentar um pouco quem nós somos. A Eletros é a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, anos de existência, celebrados agora, no dia 29 de agosto. Temos 32 empresas associadas às maiores e mais importantes indústrias eletroeletrônicas e eletrodomésticas do Brasil, sejam elas nacionais ou multinacionais, instaladas em mais de 11 estados da federação. Nós representamos essas 32 indústrias, 3% do PIB industrial brasileiro. Temos como missão o fortalecimento da indústria nacional, principalmente como geradora de inovação tecnológica, emprego e renda de forma sustentável. A nossa representação, essas 32 indústrias representadas pela Eletros, entregam 100 milhões de produtos todos os anos na casa de todos os brasileiros. A Eletros representa 97% dos produtos eletroeletrônicos fabricados no Brasil. E aí mostra o nosso tamanho. Nós estamos na casa de todos os brasileiros. Todo mundo tem o seu eletrodoméstico, independente do nível social que esteja. E aí está a nossa força, né? E tudo isso gerado por 200 mil trabalhadores em todo o Brasil, de norte a sul do país. Aqui a nossa razão de existir, podem comprovar, podem verificar, são as nossas associadas e são as maiores e mais importantes indústrias eletroeletrônicas do mundo, instaladas no Brasil, empresas nacionais e multinacionais. Destas, como tema que trata de Zona Franca de Manaus também, senador, o foco é a Zona Franca de Manaus, destas 33 empresas, 20 estão instaladas na Zona Franca de Manaus. Algumas se repetem em outros estados, né? Estão no Amazonas, mas também estão no nosso Rio Grande do Sul, né? No Ceará, em Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, estados. Mas este grupo aqui, ele é a base de sustentação, inclusive, da Zona Franca de Manaus, responsável por quase a metade do faturamento e quase a metade da geração de emprego. Então, é um setor extremamente forte na Zona Franca de Manaus, tá? Com uma cadeia de componente extrema também. Aqui estão os fabricantes de produto final, mas, além de nós, temos toda uma estrutura de cadeia de suprimentos instalada na Zona Franca de Manaus também. Se elas estão lá é porque existe o produto final. A Eletros representa, basicamente, esses 5 setores, esses 5 segmentos industriais. Linha de ar-condicionado. É importante frisar que a produção de ar-condicionado no Brasil é a segunda maior do mundo. Nós só perdemos para a China. E nós só temos esse polo industrial de ar-condicionado instalado no Brasil com essa força graças à política industrial estabelecida e graças ao escopo de estímulo industrial nacional na Zona Franca de Manaus. Sem isso daí, nós não teríamos condições de ter uma produção de ar-condicionado e seríamos também um país importador. Nós temos hoje 17 fabricantes nacionais e multinacionais de ar-condicionado, todos eles instalados na Zona Franca de Manaus por conta de todo o desenho conjuntural, econômico e de estímulo que lá está estabelecido. Linha branca, aí já é fora da Zona Franca de Manaus, com 12 empresas associadas, aí é refrigerador, fogões, lavadoras de roupa, lavadoras de louça, enfim. Linha marrom, áudio e vídeo. Toda a produção de televisores do Brasil é feita na Zona Franca de Manaus, também pelo mesmo motivo do ar-condicionado, por conta da estrutura e do escopo que foi estabelecido, que propiciou essa produção de televisores sendo uma das maiores do mundo também. Linha de portáteis, e aí a gente está falando de ventilador, liquidificador, batedeira, produtos de uso pessoal como barbeadores, chapinhas de cabelo, secadores de cabelo, tudo muito focado também, alguma coisa na Zona Franca e fora dela. E por fim, especificamente na Zona Franca de Manaus, temos empresas lá associadas, fabricantes também de bens de informática, computador, telefone celular, tablets, fone de ouvido inteligente, relógios inteligentes, que representam aí em torno de 40% a 45% da produção nacional desses produtos. Nós estamos, aqui é o mapa de onde a Eletros está,
as nossas associadas estão, melhor dizendo. Temos um compromisso muito grande com o desenvolvimento econômico do país, porque estamos em 51 municípios, com 51 indústrias em 28 municípios, em 10 estados de norte a sul do país. Então, esse é o reflexo da indústria eletroeletrônica no Brasil. Temos uma função social importante, porque estamos dentro da casa de todos os brasileiros. Então, temos uma representatividade social, não só na geração de emprego, no desenvolvimento econômico sustentável, mas principalmente porque estamos na casa de todos os brasileiros. E mexer com o setor eletroeletrônico é mexer diretamente com o dia a dia das pessoas. Se nós tivermos qualquer mudança nessa regulamentação que encareça o custo de produção, que encareça o ambiente econômico, a gente também vai ter um impacto direto hoje no dia a dia da população. E na conservação ambiental, temos aí, como eu acabei de falar, 20 indústrias associadas a eletros instaladas na Zona Franca de Manaus, que ajudam a preservar isso, provado cientificamente por estudos da Universidade Federal do Amazonas. A floresta do Amazonas é mantida, ela, em 95% em pé, graças à Zona Franca de Manaus. E o nosso setor, por ser um dos mais relevantes, tem muito orgulho de ter esse compromisso ambiental. Vamos entrar agora diretamente no que nós entendemos como importante e necessário para o senador, fazer os ajustes para manter esse ambiente econômico próspero. É importante entender que estamos falando aqui sobre Zona Franca de Manaus, mas muitas das nossas empresas entraram no Brasil a partir da Zona Franca. A partir de lá, elas buscaram outros estados para se replicar, montar outras unidades. Mas muitas das empresas entraram no Brasil, optaram em tomar uma decisão de investimento no Brasil a partir da Zona Franca de Manaus. Então é importante que a gente entenda que nós não estamos falando aqui de pura e simplesmente uma área isolada economicamente, que tem ali um nicho de empresas que têm a oportunidade de ganhar dinheiro. Nós estamos falando, quando falamos de Zona Franca de Manaus, e é importante, eu ratifico isso daí, que nós estamos olhando para modelo de desenvolvimento industrial nacional. Nós não podemos ter uma visão de Zona Franca de Manaus olhando somente ao que beneficia a cidade de Manaus, o estado do Amazonas ou a região norte. Nós estamos falando aqui de política industrial nacional. Esse foi identificado, senador e colegas, como uma ameaça aos diferenciais. Nós não queremos nada a mais do que já se tem hoje garantido pela Constituição para a Zona Franca de Manaus. Contudo, não é permitido o poder público brasileiro, este Congresso, a sociedade também não pode permitir que haja uma perda do que se tem hoje, garantido pela Constituição, sob o risco de termos uma fuga de investimentos do Brasil e uma transferência de empregos do Brasil para outros países, como, por exemplo, o México, como, por exemplo, a China, como, por exemplo, o Vietnã, a Índia, que são os nossos concorrentes da Zona Franca de Manaus. As pessoas pouco compreendem que a ameaça à Zona Franca de Manaus não são os estados brasileiros. A ameaça à Zona Franca de Manaus são os outros países, porque uma indústria, quando ela toma a decisão de sair da Zona Franca, dificilmente ela irá para outro estado, ela irá para outro país, porque nenhum ambiente no país propicia condições para que a gente seja competitivo frente ao produto importado. Então, nós identificamos aqui algumas ameaças, nada mais do que nós queremos, do que já temos hoje, mas é importante que se mantenha o que se tem hoje para garantir esse ambiente próspero. Um dos pontos que nós identificamos foi o crédito presumido de IBS e CBS relativo à indústria da Zona Franca de Manaus. Foi proposto e foi trazido pela Câmara dos Deputados a seguinte proposta: o crédito de IBS na ordem de 55% de bens de consumo final, 75% capital, 90,25% intermediário e 100% para bem de informática. Nada aqui é novo. Isso daqui já existe hoje. Só tem uma coisa nova aqui. Nós nos focamos muito em bens de consumo final e bens de informática. Ali em cima, 55% para bens de consumo final, há uma redução da vantagem comparativa. Essa é a inovação que prejudica a Zona Franca de Manaus.
Muitos produtos hoje têm 100% e, infelizmente, a Câmara mandou para cá com a proposta de 100% somente para bens de informática. É preciso que isso seja corrigido, mantendo a condição atual de 55% para 100%, mantendo a condição atual de 100%. Nada mais do que já se tem hoje. Isso é importante. Seguindo mais para frente. E esses 2/3 que está sendo colocado também foi algo inusitado que nos pegou de surpresa. Nossa proposta, que se mantenha 55% para bens de final, que hoje já existe, 75% para os bens de capital, que hoje já existe, 90,25% para os intermediários, que hoje já existe, mais 100% de crédito e estímulo para os produtos que em 31/12/2023 eles têm esse incentivo. Ou seja, é manter a situação atual. Nada mais, nada menos. É simplesmente a manutenção. Sob o risco de, sem essa manutenção dos 100%, o produto nacional não ser competitivo e haver uma fuga de investimentos do Brasil. E aqui a gente não está blefando. A competição está cada vez mais acirrada. O mundo está muito competitivo. Se nós tivermos essa perda, o produto importado vai ficar muito mais interessante para o investidor, do que é melhor ele importar do que ele fazer um investimento no Brasil. Então, essa é a nossa preocupação com um ponto de atenção em relação ao processo produtivo básico, que é a contrapartida obrigatória da Zona Franca de Manaus. Nós não podemos fazer com que o PPB seja o atravancador. O processo produtivo básico estabelecido por 2 ministérios, Ministério da Indústria, Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem que ser um estimulador, não um atravancador, não um limitador de incentivo fiscal ou de viabilidade de negócio na Zona Franca de Manaus. Por fim, para encerrar a nossa apresentação, nós trazemos 3 pontos também, senador, de ameaças que é de fácil solução e de fácil ajuste. O primeiro deles traz no prazo de compensação dos créditos. Está ali atrapalhando aquela... Se puder tirar, eu até agradeço. Obrigado. Hoje, a Câmara apresentou ao Senado uma proposta de que a utilização dos créditos presumidos deve ser de 180 dias. O que nós estamos pedindo é que seja ajustado conforme a jurisprudência estabelece, um prazo de 5 anos, como é para todo o país. Como é para todos os momentos e legislações. Por que 180 dias? 5 anos é o momento adequado, é o período adequado para que isso seja feito. Então, nossa sugestão é que altere de 180 dias para 5 anos para garantir a segurança jurídica e evitar possíveis litígios. Compras governamentais, aqui é um ponto importante também. O que acaba acontecendo? A regulamentação trazida pela Câmara, ela tem como ponto principal para a manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus a utilização do crédito presumido. Sem a garantia da utilização do crédito presumido, não há a vantagem comparativa garantida para a Zona Franca de Manaus. E o que nós estamos propondo aqui? Que nas compras governamentais, para que fique transparente e claro e seguro o uso do crédito estímulo, do crédito presumido, que o contribuinte estabelecido na Zona Franca de Manaus é que seja responsável pelo recolhimento do IBS e da CBS, e não o poder público, não o ente da federação que está comprando, município, estado, União, sob o risco de, caso fique num ente desse, não ter a manutenção, o reconhecimento, a visualização do crédito presumido. Então, o que a gente está propondo é pura e simplesmente dizer que o recolhimento vai ficar sob a responsabilidade do ente privado. Para finalizar, a última sugestão, e não é nem sugestão, é um pedido real que a gente faz para que tenha a manutenção das vantagens comparativas atuais da Zona Franca de Manaus, é o split payment, onde a gente pede uma maior visibilidade do valor estimado do crédito presumido oriundo das operações provenientes da Zona Franca de Manaus. O que é isso? Hoje, quando é feita a distribuição de todas as contribuições para governo federal, governo estadual e municipal,
nós precisamos garantir que essa distribuição reconheça o crédito presumido da Zona Franca de Manaus. E o que a gente está solicitando aqui? O que a gente está sugerindo e pedindo com muita força? Que no caso da Zona Franca de Manaus, o ideal é que não tivesse o split payment. Havendo a necessidade dele, que pelo menos fique muito claro, que seja colocado numa regra, senador, que fique transparente qual é o valor do crédito presumido, sob o risco de a União, o Estado ou o município se apropriar de forma indevida e não conceder esse crédito presumido. Então, em alguns momentos pode até parecer que isso daqui é algo que é preciosismo, que naturalmente isso vai rodar, mas não. Precisamos estar consignado, registrado, muito transparente na legislação o que é, para que a gente não tenha depois qualquer dúvida, entendimentos subjetivos e até mesmo litígios na justiça por conta de algum não entendimento. Então, essa é a mensagem que a Eletros traz em nome das suas associadas. Temos um compromisso real com a Zona Franca de Manaus, como também com os outros 10 estados que estamos instalados, como o foco dessa reunião é a Zona Franca de Manaus. A ideia aqui é focar, por isso trouxemos isso, e pensando no seguinte, e aí eu faço um apelo aos demais senadores dos outros estados que estão fora da região norte, que estão fora da região amazônica. A Zona Franca de Manaus tem uma relação comercial tremenda com todos os estados do Brasil. Só com o estado de São Paulo, há uma relação comercial anual de 11 bilhões de reais. Sem a Zona Franca de Manaus, não teria essa comercialização. Isso se repete com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, com Minas Gerais. Então, por isso que a gente ratifica. Não olhem para a Zona Franca de Manaus como algo específico regional, e sim para uma política industrial brasileira que deu certo e que precisa chegar a 2073 garantindo essa previsibilidade e segurança jurídica. Muito obrigado a todos e agradeço a atenção. Obrigado, Zé Jorge. Bem, gente, o Zé Jorge fez aqui uma palestra interessante, todo mundo já sabe sobre a Zona Franca. O que eu vou pedir para vocês nas próximas exposições é que a gente foque muito objetivamente, assim, na alteração que vocês propõem com relação ao texto da Câmara, de uma forma, uma justificativa bem objetiva, bem didática, que é o que interessa para nós. Então, gostaria que vocês, porque nós temos 15 pessoas aqui para falar, e a gente precisa encerrar 15 para meio-dia. Então, eu vou passar a palavra, mas é importante, né, as pessoas conhecerem a Zona Franca, mas eu acho que o Jorge conseguiu passar bem a importância disso aqui. Vou passar imediatamente para o Edgar Vicente, que é o nosso coordenador aqui do Núcleo de Assessoria Legislativa. Do Sebrae Nacional. Do Sebrae Nacional, Isso. Muito obrigado, senador Isalci. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É uma honra para a gente poder participar desse debate. E para nós do Sebrae é muito importante trazer essa discussão acerca do Simples Nacional na reforma tributária, tá? Porque é um grande regime tributário de importância extrema para os micro e pequenos empresários no Brasil, tá? E isso para a gente nos envaidece muito poder participar desse debate aqui nessa casa. Obrigado. E então, serei breve, prometo. Mas é importante iniciar essa discussão definindo quem são os pequenos negócios no Brasil. Hoje nós somos 95% das empresas brasileiras, o que corresponde a aproximadamente 21 milhões de CNPJs. Tá? Em 2024, 61% dos novos empregos criados vieram dos pequenos negócios. Nós representamos 30% do PIB do país e somos responsáveis por beneficiar 86 milhões de brasileiros, diretamente e indiretamente. Okay? Por que eu estou falando isso? Porque o Simples é de extrema importância para a sobrevivência dessas empresas. Tá? Segundo, esse aqui foi uma pesquisa que o Sebrae fez, senador, que 83% das empresas optantes pelo Simples sobrevivem aos 2 primeiros anos, enquanto as não optantes, esse índice é de 38%. Então, demonstra que o Simples ele é preponderante na sobrevivência da empresa nos 2 primeiros anos, que são os anos mais críticos do início do negócio. Né? Seguindo essa pesquisa, nós chegamos a ouvir os empresários, na verdade, e o que aconteceria se o Simples Nacional fosse excluído? 29% responderam que fechariam as portas, outros 20% que
iriam para a informalidade, ou seja, voltariam para a informalidade, e 18% reduziriam suas atividades para se adaptar ao novo sistema. Ou seja, isso demonstra o quanto o Simples é importante na vida do micro e pequeno empresário no Brasil. Tá? Então, vamos entrar agora, eu acho que adiantando o tempo, nos impactos da reforma nos pequenos negócios. Tá? Nós, do SEBRAE, entendemos que a reforma tributária ela é preponderantemente benéfica para os pequenos negócios. Tá? Nós entendemos que ele reduz a burocracia, simplifica a atividade do empresário, aumenta o PIB e a economia em geral, ou seja, melhora de forma geral a economia do nosso país. Temos ganhos de transparência, conformidade, redução da sonegação e o fim da substituição tributária e o DIFAL dentro do Simples, que é um ganho substancial para a nossa categoria aí. Tá? Como que fica o Simples com relação à cadeia de produção? Por que eu digo isso? Porque hoje, pela forma que está na Constituição Federal, depois da emenda constitucional 132, a empresa do Simples vai ter que fazer planejamento tributário. Então, ela vai ter que não só deixar de ser simples, senador. Na verdade, ela vai ter que fazer o planejamento tributário, identificar se ela está no início ou no meio da cadeia, e aí é mais vantajoso para ela pagar o IVA por fora e gerar crédito integral, ou se ela está no final da cadeia e vende direto para o consumidor final e recolher o IVA por dentro do Simples. Ou, nos casos de atividade híbrida, aí sim vai ter que fazer um trabalho melhor junto com o seu contabilista, né, senador, que o senhor representa muito bem. E nós entendemos que nesse papel, né, nessa figura do Simples hoje, o papel do contabilista vai ser de extrema importância. Tá? E quais são os problemas do Simples hoje nessa reforma? Tá? É extremamente conhecido isso, todo mundo já sabe disso. Que nós temos um problema de competitividade do Simples. Tá? Segundo estudos nossos, os produtos dos optantes, ele pode chegar até 30% mais caro do que dos não optantes do Simples. Tá? Mesmo pagando um tributo menor, porque ele paga um tributo menor, ele repassa um crédito menor. Então, em termos de competitividade, o produto dele pode ser 30% mais caro do que do não optante do Simples. Tá? E temos também a questão do custo de aquisição, porque a CBS, querendo ou não, ela vai vir com uma alíquota maior do que a PIS/COFINS hoje. Então, os insumos vão ser maiores também para as empresas do Simples, principalmente do início de cadeia. Certo? Então, nós temos um dilema. Recolher imposto menor e ser menos competitivo, ou recolher um imposto maior e ser mais competitivo. Como que fica também o tratamento diferenciado e favorecido para os pequenos negócios que está na Constituição Federal? A solução que nós verificamos e estamos trabalhando com ela, senador, é o que o Simples Nacional vai ter que ser revisto por completo. Tá? Então, nós do SEBRAE já estamos providenciando... Temos emendas já? Temos emendas. Não nesse sentido, porque, senador, nós entendemos que vão ter que trabalhar realmente a lei do Simples após a reforma, porque nós temos que saber o impacto disso para cada setor e comparar como vai ser o sistema fora do Simples, de forma que ele seja vantajoso na parte por dentro do Simples. Então, nós já estamos contratando estudos, o SEBRAE já está providenciando tudo isso de forma a criar um texto, tá? E trazer para essa casa a discussão a respeito de um novo Simples Nacional, alguma coisa nesse sentido. Tá? Com relação ao PLP 68, nós temos 3 pontos que nós gostaríamos de levantar aqui, sendo bem exíguo. A ideia principal, a gente tem que estender ao Simples Nacional a alíquota zero da Cesta Básica Nacional de Alimentos, tá? IBS e CBS, porque hoje, no texto da Lei Complementar 123, tem uma remissão à questão da isenção, possível isenção de PIS/COFINS e ICMS, se eu não me engano, da Cesta Básica de Alimentos anterior. Então, se não tiver adaptação desse texto para a regra atual, as empresas do Simples não vão se beneficiar da alíquota zero do IBS e CBS, que está na Constituição. Né? Segundo ponto, eliminar o sublimite obrigatório de 3.600.000. Tá? Hoje, com essa nova sistemática do recolhimento da IBS, nós entendemos que não é necessário o sublimite obrigatório, então nós de 3.600.000, entendemos que isso pode ser elevado a 4.800.000 sem problema algum, tá? E que vai auxiliar na competitividade das empresas do Simples, ajudando a mitigar aqueles problemas que já demonstramos anteriormente. E o terceiro e último ponto é incluir o MEI nos dispositivos relativos ao cashback,
Porque nós entendemos que com o cashback, principalmente para as pessoas que estão no CAD único, eles vão deixar de adquirir os seus insumos pelo CNPJ e vão começar a adquirir pelo CPF para poder ter o cashback. Então, nós estamos pedindo que, para esse ponto, o MEI também seja incluído com relação 15 segundos. Então, aqui já finalizei. Agradeço, senador, mais uma vez, por poder trazer essa discussão para essa casa e estou à disposição aqui para maiores... Obrigado, Edgar. Vou passar imediatamente a palavra, então, ao José Clóvis. Ah, o Zé não está aqui, não. Vou passar para o Rony Peterson Brito, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Zé Clóvis, pode ser. Mas o Rony, depois eu passo para você. Olá, bom dia a todos e todas. Quero agradecer a CAI pelo convite aqui na pessoa do presidente Exalci e também na pessoa dele cumprimentar todos os companheiros de mesa e todos os presentes, todos os que nos assistem online, dizer que é uma satisfação estar aqui mais uma vez nesta casa de democracia, de diálogo e com esses temas que são tão relevantes, né? Simples Nacional e Zona Franca de Manaus. Como é do conhecimento de todos, os projetos de lei complementar foram elaborados numa parceria, talvez até inédita, né, de produção entre a União, Estados e municípios no Programa de Assessoramento Técnico da Reforma Tributária, organizado pelo Ministério da Fazenda. E eu trabalhei nesses dois temas lá no programa e realmente a gente enfrentou desafios enormes, como vocês têm já visualizado, né? Porque em relação ao Simples Nacional, nós tentamos com todas as nossas forças manter e ampliar até a competitividade do Simples Nacional. Então, eu posso, em termos de ampliação de competitividade do que foi proposto e do que permanece após os aprimoramentos que a Câmara dos Deputados fez ao texto, a gente pode salientar como aumento de competitividade do Simples Nacional, a extinção da substituição tributária. Não é desprezível. É muito relevante, é muito grande o aumento de competitividade para as empresas do Simples em razão dessa eliminação, porque elas acabavam contribuindo indiretamente, acabam, né? O sistema permanece. Então, isso precisa ser colocado na conta porque é um valor muito alto, muito expressivo, né? Também colocaria, apesar de ter alguma visão diferente, mas o mecanismo de creditamento para quem adquire do Simples é um mecanismo de competitividade, porque o que nós temos hoje é uma regra absolutamente diferente entre ICMS, que não permite o creditamento por quem adquire do Simples, e PIS/COFINS, que permite um creditamento integral. Então, o que nós fizemos foi uma harmonização na conta de chegada pelo crédito efetivo, que já é a diretriz de todo o sistema, de todo o projeto de lei, conceder o crédito exatamente no que foi pago. E como a gente tinha uma discrepância absoluta entre PIS/COFINS e ICMS, este sistema de creditamento pelo valor que foi pago, os cálculos nos disseram que era um sistema melhor até do que o que a gente tem hoje, considerando as projeções de alíquota, etc. Não obstante, nós também permitimos às empresas do Simples apurarem a CBS e o IBS por fora somente quando isto interessa. Isso só será feito quando interessa. O cabeleireiro não fará isso. Agora, aquele que está no meio de cadeia e fornece a uma indústria, fornece a um prestador de serviço, aquele que está numa cadeia muito mais profissionalizada, e ele, portanto, é muito mais profissionalizado, ele fará esta opção. O contador, como já foi dito aqui, é que vai dizer, ou o próprio adquirente, olha, é interessante que você apure por fora o IBS e a CBS para me gerar crédito presumido. Ele vai fazer a conta e vai chegar a uma constatação.
talvez apurar o IBS e a CBS com tudo que nós estamos tentando fazer seja mais simples do que apurar o simples. Por quê? E aí não vale só para o simples. Nossa tentativa, e os técnicos já estão trabalhando, é para que a única obrigação de um contribuinte de IBS e CBS do regime regular seja comprar com nota e emitir com nota. O restante, o sistema vai, a própria Receita Federal e o Comitê Gestor vão mandar para ele no final do mês uma pré-preenchida com todas as notas de saída emitida, todas as notas de entrada. Tudo dá crédito, exceto que o próprio contribuinte disser que não dá crédito, ou aquelas hipóteses muito residuais, né? Fumo, bebidas alcoólicas, são 5 itens absolutamente residuais. Ou seja, a gente pode dizer que tudo dá crédito, ou seja, todas as notas de entrada, tudo tem débito e é o próprio contribuinte que coloca na nota. É ele que diz, estou vendendo isso, portanto, e a alíquota é tanto, é o próprio contribuinte. Então, nós vamos mandar para ele o contraste entre os débitos das notas que ele emitiu e dos créditos das notas que ele recebeu como adquirente. Ou seja, é muito simples. Então, nós pensamos que a situação do Simples ficou bem equalizada, conquanto estejamos abertos a contribuir com esta casa em eventuais aprimoramentos que se mostrem necessários, né? Os itens que o colega traz têm, obviamente, fundamentos ontológicos, mas a gente precisa calcular, né? Infelizmente, todos eles são caros. Todos os que o colega colocou aqui são caros. Por exemplo, colocar cesta básica também com alíquota zero nas vendas para o Simples. Não preciso calcular para saber que vai ser bastante relevante, além de outros. Então, nós estamos à disposição para contribuir com aprimoramentos que sejam necessários e que sejam possíveis. Eu acho que a gente pode aprofundar o diálogo e o Ministério da Fazenda e os grupos técnicos estão à disposição. Zona Franca de Manaus, nós também tivemos um outro desafio enorme, né? Também foi um trabalho tripartite que buscou um relativo consenso, né? Consenso não houve, mas uma relativa harmonização de ideias, e a gente tentou concretizar o que a Constituição chamou de diferencial competitivo. Então, não, mas ainda tem 1 minuto ali, tocaram antes da hora. Eu vou tentar não repassar, porque eu acho que todo mundo já conhece o texto muito bem. Vou comentar os itens principais que são trazidos ao debate, até o colega Jorge aqui já trouxe alguns, e eu acho que a gente permanece também à disposição para aprimoramentos no texto. Muitos dos comentários são de fácil resolução. Por exemplo, tratamento do split payment. A gente, quando mandou o texto original, já pretendia no regulamento e já considerava necessário que o split considere os créditos presumidos que os vendedores da Zona Franca terão, porque a diretriz do split é só segregue, só split o que for necessário, o débito a descoberto, aquele débito que não é coberto por créditos. A gente mandou isso no projeto de lei como uma opção, porque naquele momento a gente ainda estava prospectando a tecnologia para ter certeza que dava, né? A gente sabia que dava, mas não sabia o prazo exato. Quando chegou na Câmara, uma medida de garantia pró-contribuinte, ela falou, se vire e faça, né? Faça o split inteligente, que é aquele que só vai segregar o valor a descoberto, o valor que o contribuinte não tem créditos ou pagamentos já feitos para cobrir. E para nós é muito evidente que essa mesma lógica também tem que ser aplicada para quem está dentro da Zona Franca. Em relação ao IPI, que também é muito discutido, qual foi a nossa lógica? O ajuste é fino, me parece, né? Não ouvi discussões mais relevantes. Nós propusemos aqueles produtos que são fabricados na Zona Franca atualmente e que têm uma alíquota de IPI, agora eu vou terminar, vou caminhar assim, que tem uma alíquota de IPI já fixada acima de 6,5%, mantém-se essa alíquota de IPI. Aqueles produtos que têm já
produção na Zona Franca e contam com a alíquota na TIP atual de inferior a 6,5%, a gente propôs zerar. Qual foi o objetivo? Limpar a TIP daqueles produtos que têm uma produção muito pouco significativa na Zona Franca, porque é fato, e a gente demonstra isso nas planilhas, que os produtos com produção significativa têm alíquotas maiores de IPI. Essa alíquota de 6,5%, quero discutir, é o ajuste fino. Estamos aqui exatamente para contribuir neste debate de qual é esse ajuste fino, e não nos furtamos de maneira alguma. Nosso objetivo é exatamente contribuir com dados, com números e com uma segunda visão. E por fim mesmo, o prazo de 180 dias para ressarcimento dos créditos, nós propusemos achando, e de fato era uma grande melhoria em relação ao que se tem hoje, porque hoje, no sistema de crédito estímulo do ICMS, que é calculado sobre o valor devido, os créditos que entram na apuração são somente aqueles que vão para a apuração. Ou seja, só se considera os créditos que vão para a apuração. E nós dissemos mais, olha, mesmo que sobrem créditos, a gente vai dar um prazo para que você utilize esse crédito. A gente propôs um prazo de 180 dias, já percebemos que não foi bem aceito. Estamos à disposição para trabalhar num prazo intermediário, provavelmente 5 anos é muito grande, né? Porque, lembrando que esses créditos presumidos existem unicamente para pagar o débito, né? Então, nos parece que 5 anos é um prazo muito dilatado, mas um prazo aí no intermediário, estamos à disposição para contribuir, construir um prazo. E demais discussões são de âmbito de política industrial, algo que esta casa é o lugar apropriado para fazer essa discussão. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e me coloco sempre à disposição para contribuir. Obrigado, Rony. Não é nem tema dessa reunião, mas eu não poderia deixar de aproveitar a tua presença aqui, que você parece que trabalhou bem. Nós temos um grande gargalo nessa reforma, que é a questão dos créditos das empresas prestadoras de serviço, porque há a previsão na emenda constitucional de encaminhar para essa casa um projeto de lei sobre a questão da folha, da desoneração. Não foi encaminhado, evidentemente. Há alguma possibilidade de aproveitar crédito para essas empresas de prestação de serviço, como, por exemplo, empresas terceirizadas de mão de obra, etc.? Não? Olha, o crédito da mão de obra, infelizmente, ele não condiz com o IVA, né? Ele não se adapta à metodologia de IVA, que é o que você pagou, eu não te cobro de novo. Você tem crédito e você só paga sobre o valor que você adiciona elo a elo. Esta é a lógica. Quando eu contrato um funcionário, ele não paga IVA e, portanto, eu não tenho crédito. Isso não significa que nós não tenhamos, já na Constituição e também no projeto de lei, tentado resolver os problemas de eventual carga. Por exemplo, os serviços que estão no meio de cadeia, eles geram crédito integral. Na verdade, é só uma troca de mãos. Imagine aqui, vou pegar um dos casos, limites. Call center, que só tem mão de obra e tecnologia, que é cada vez mais relevante, né? A gente tem visto aí esse movimento cada vez de maior intensificação de tecnologia. Nenhum de nós aqui, pessoa física, contrata um call center. Quem contrata um call center é uma outra empresa. Então, lá virá uma fatura R$100 de prestação, mais 15, vamos sonhar, né? Sonha. 15 de IBS não, vamos sempre sonhar, trabalhar com um sonho. Então, 15 de IBS e CBS. Qual é o crédito de quem contratou 15? Qual foi o custo de contratar 100? Se nós fizermos análise econômica, é menor do que o custo hoje. Porque hoje, esse mesmo call center que presta o mesmo serviço por R$100, vou colocar só PIS/COFINS, para ficar barato. Não, vamos encarecer, né? 5,5%, somando 3,65% de PIS/COFINS e vou botar pouco, 2 de ISS. 5,5%. Qual seria o custo de quem o contrata? R$105,50, porque não há crédito hoje. Entendi. E qual seria o custo no futuro? 100,
porque eu pago 100 mais 15 e tenho crédito de 15. Então, nós fizemos essa análise para todos os serviços. E a gente vê que alguns serviços já receberam tratamento favorecido na Constituição. Não, Saúde, tudo bem, eu estou pensando lá na então, ponta, tudo bem. Isso. Aqueles serviços... Aqui lá na ponta vai ser que aumentar de 5 para 15. O consumidor final lá, Sim, quem vai contratar a empresa... Serviços lá na ponta, a grande maioria absoluta está no Simples. Mas assim, não, eu digo assim, o cara que contrata a empresa de call center, ele vai ter que repassar no preço dele, mas... Não vai, porque ele teve crédito. Ele contratou por 100 e teve 15 de tributo. E ele teve crédito de 15. Ou seja, qual foi o custo para contratar no futuro? 100. Não tem nada para jogar no preço, porque eu não tive custo. Ele tudo me dá, tudo, absolutamente tudo, dá crédito. Então, a nossa análise econômica, a gente realmente fez lá, a partir da NBS, uma análise serviço a serviço, identificando aqueles em que poderia haver problema, e eles já foram tratados na própria Constituição e nós também trouxemos no PLP. Então, nossa análise é que ficou equacionada. Terminado essa discussão, a gente vai conversar um pouquinho ali depois, tá? Mas vamos lá. Vou passar a palavra agora para o José Clóvis, que é o representante do CACB. Muito obrigado, bom dia. E agradecer ao senador Exaussi Lucas pelo honroso convite. Agradecer meus colegas de mesa. Gostaria de pedir uma permissão ao senhor para cumprimentar o nosso senador emérito Alfredo Cotait Neto, que é o presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, e também o Dr. Roberto Ordini, que é o presidente da Associação Comercial de São Paulo. São as entidades que eu estou representando neste momento. Bem, para ser bem breve e objetivo, né, nós trouxemos uma apresentação focada em dois grandes pontos do PLP 68/2024. O primeiro deles é o conceito acerca da não cumulatividade no Simples Nacional, né? O primeiro, que já foi enfatizado pelos colegas aqui, é que os optantes do Simples Nacional podem exercer a opção por apurar e recolher o IBS no regime normal. É uma faculdade que hoje inexiste. Então, pode ser lido como um avanço, sim, né? Que nós temos essa possibilidade de segmentar. Para aquele contribuinte que tem interesse em transmitir créditos, ele pode sair do Simples Nacional. Parece mais compatível com empresários do meio da cadeia, certo? No entanto, nós temos, na hipótese contrária, ou seja, na hipótese dele se manter dentro do Simples Nacional, ele tem vedada a apropriação de créditos, portanto, o imposto que vem cobrado acaba sendo custo para ele, e ele não pode transferir valor integral para o adquirente do seu produto, ele só pode transferir o montante equivalente ao recolhido dentro do tributo. Essa é a nossa regra. E a gente vai demonstrar aqui que nós temos alguns efeitos em relação a isso que precisam ser bem avaliados. O primeiro deles é que hoje, né, para efeito de PIS/COFINS, quando um empresário do Simples Nacional, imaginemos uma pequena indústria, vende para um contribuinte do Simples Nacional, hoje é admitido o aproveitamento do crédito PIS/COFINS se esse adquirente for do regime não cumulativo do PIS/COFINS, normalmente as empresas do lucro real. Portanto, mesmo pagando os valores do Simples, o destinatário pode se apropriar do crédito de 9,25. No novo regime, os adquirentes somente poderão se apropriar da CBS, né, que é o substituto do PIS/COFINS. Aqui o cálculo está segmentado pela CBS. O valor pago pelo vendedor do Simples Nacional no percentual de 63 centésimos, certo? Então, isso é importante que nós enxerguemos essa questão, né? E por este motivo nós estamos solicitando a esta casa a avaliação zelosa de 3 emendas que já foram apresentadas, entre aquelas 1.300 e poucas emendas que já foram apresentadas, 3 emendas que têm essa característica de tornar possível a análise desse assunto. A emenda 606, a emenda 1042 e a emenda 1294. São 3 emendas que nós rogamos, em nome das nossas entidades, que sejam avaliadas com muito zelo por esta casa. Pois bem, um segundo grande problema que nós temos, e esse sim, o meu colega aqui, Edgar, representando o SEBRAE, já chamou a atenção,
é o fato de que nós temos reduções de carga tributária no IBS e na CBS que não são aproveitáveis pelo Simples Nacional. E nós nos propusemos a trazer exemplos numéricos para que todos conheçam exatamente o efeito disto. Então, nós temos hoje, como funciona? A Lei Complementar 123 garante que as isenções e reduções de base de cálculo do ICMS ou do ISS, uma vez concedidas pelos estados ou pelos municípios, darão um desconto, uma redução proporcional no valor a ser pago pelo Simples Nacional, né? Então, essas desonerações desses dois tributos, o estadual ICMS e o municipal ISS, contam com a extensão para o Simples Nacional. Um exemplo disso: imaginemos uma empresa que venda produtos hortifrutigranjeiros, que são isentos do ICMS. Num faturamento de R$180 mil, na primeira faixa do Simples Nacional, por uma empresa do comércio, ele pagaria R$ 7.200 ao ano e teria uma dedução proporcional relativa ao ICMS, já que aí não tem encargo do ISS, naturalmente, né? Ele teria uma redução de 34% desse valor. Portanto, ele pagaria apenas R$ 4.752. Aqueles 2.448 seriam a redução relativa à isenção dos produtos hortifrutigranjeiros. Pois bem, hoje, como é que vai ficar no novo regime, né? As reduções de carga do IBS-CBS não serão aproveitadas pelo optante do Simples Nacional, né? Ele vai ter que oferecer todo o seu faturamento à tributação. Então, nós sabemos, por exemplo, que no caso do IBS-CBS, nós temos uma redução de base, uma redução de alíquota para zero no caso dos produtos hortifrutigranjeiros, que estão lá na cesta básica, tá? Então, no mesmo exemplo anterior, essa carga final de 7.200 não tem qualquer redução, né? Ela não tem essa previsão de maneira expressa. Já ouvi muitos comentários dizendo, podemos fazer por interpretação essa dedução. Não. Na verdade, a Lei Complementar 123, ela é expressa e precisa ter essa previsão, caso se queira estender para as empresas do Simples Nacional essa redução. Portanto, nós teremos um contribuinte que tiver no regime normal do IBS e da CBS, uma redução a zero na comercialização de produtos da cesta básica. No entanto, na hipótese contrária, né, se ele ficar no Simples Nacional, ele não tem redução nenhuma, é zero, tá? Então, essa é uma grande preocupação nossa e pedimos, assim, com muito cuidado que esse assunto seja verificado, porque isso reduz necessariamente a condição de competitividade das empresas do Simples Nacional e a comparação com o regime atual. É meu último slide, né? Então, é apenas para se dizer que, no caso das alíquotas reduzidas, e isso acontece também nas alíquotas zero, nas alíquotas com redução de 60%, nas alíquotas com redução de 70% ou de 30%, perdão, nós temos isso. E mais, também vamos ter esse mesmo episódio no caso da incidência monofásica de combustíveis, né? Imaginem vocês, nós temos uma incidência monofásica de combustíveis, depois ela ser tributada. Digamos que você tem um posto de gasolina no Simples Nacional, ele vai ter a tributação novamente sobre o valor de faturamento. Não existe essa expressa previsão nas alterações da Lei Complementar 123/2016, tá? 2006. No PLP 68/2024. Portanto, nós entendemos que é fundamental que esta casa enxergue esta realidade, né, e traga a solução para esses problemas. Lembrando, no caso da incidência monofásica dos combustíveis, é o último detalhe, nós temos uma previsão na Lei Complementar 123 para excluir a incidência no caso do ICMS, tá? Portanto, isso não está também estendido para o IBS e para a CBS. É muito sério o que nós estamos falando aqui, é algo que não foi visto com a profundidade necessária até o momento e urge que nós olhemos essa realidade para mudar esse fato e dar amparo para as empresas e para o regime do Simples Nacional, que é um grande gerador de empregos e de empreendedorismo, como nós sabemos. Obrigado. Rony, quer fazer um comentário já sobre isso? Porque eu acho que essas coisas são pontuais. Sim. 15 segundos. Sim, eu agradeço pela oportunidade de comentar. Dizer que nós sabemos da importância e consideramos ter dado, ou até ampliado, como eu coloquei, a competitividade do Simples Nacional sem prejuízo de eventuais aprimoramentos, especificamente nos pontos trazidos pelo Dr. José, me parece que não
não são necessários aprimoramentos. Me parece que já está bom, porque eu anotei aqui todos. Não dá crédito, essa presunção, esse cálculo presumido. Não dá crédito na entrada, e aí ele colocou, olha, mesmo tendo esse resíduo na entrada, só vai dar o crédito na outra ponta pelo valor pago. Vamos fazer o seguinte raciocínio. O Simples, ele propõe exatamente ser presumido. Na entrada não tem crédito e na saída eu tenho um débito presumido com base numa tabela. Obviamente, a empresa só está no Simples se o valor do débito presumido for menor do que o do débito que seria efetivo, se ela estivesse fora. Porque se o Simples estiver prejudicando a empresa, ela sairia do Simples. Se ela estivesse tendo mais créditos do que débitos, ela sairia do Simples. Ela só fica lá porque já é favorecido. O valor do débito presumido é menor do que os créditos, porque se não fosse, ela sairia. Então, o que é que nós fizemos? Para aquelas empresas que são a regra, cujo débito realmente já é favorecido, ela vai querer continuar no Simples e ela vai gerar o crédito por este valor que ela pagou. Para aquelas empresas que, ao fazer a conta ou serem demandadas pelos adquirentes, elas perceberem que tem mais créditos do que o débito presumido, vale a pena apurar por fora. Sair do Simples para essas empresas em relação ao IBS e à CBS vai ser vantajoso, porque ela vai calcular. Então, nos parece que é uma decorrência natural da presunção que tem implícita no Simples. Se tiver ruim dentro do Simples, ela vai querer sair. O outro ponto. PIS/COFINS hoje dá crédito cheio, de 9,25 para quem compra do Simples Nacional. E a CBS não dará pelo valor pago. Tem que somar com o ICMS, que o ICMS não dá, zero. Hoje o ICMS é zero de crédito para quem compra. Tem lá, não, tem umas regras, tem sim, já desde já tem alguns anos que tem algumas hipóteses de um parágrafo, né, que foi incluído. Mas assim, como poderíamos tratar como regra? Que não dá crédito e agora vai dar crédito. Tem sim hipóteses específicas em que se permite creditamento. Pelo valor destacado no ICMS, não é pelo valor cheio. Então, considerando que o ICMS é maior do que a CBS no novo modelo, nos parece que está muito próximo da neutralidade, somado ao fim da substituição tributária, que nos parece que, em termos financeiros, fica equalizado. E aí, por fim, para terminar, sobre as reduções de carga não se aplicarem ao Simples Nacional. Isso é uma característica do Simples, que já é assim, né? Hoje, então, eu estou aqui com o artigo da substituição tributária. Massas alimentícias, por exemplo, estão hoje na cesta básica de PIS/COFINS, alíquota zero. Não são desoneradas no Simples Nacional. Já é assim, é uma característica do Simples Nacional. E hoje, mais do que não ser desoneradas, tem substituição tributária de ICMS lá na indústria quando fabrica. Esta parte, pelo menos, a gente conseguiu resolver da substituição tributária e não está proposto resolver essa segunda, que é da desoneração. É uma discussão que esta casa tem que fazer, tem um custo muito alto, mas já é assim no sistema atual. Só um disclaimer. No ICMS, para quem compra do Simples Nacional, em várias situações tem um parágrafo que dá crédito pelo valor pago, só para ficar registrado, porque eu tratei como se não desse sempre, mas tem várias situações em que se permite o crédito, mas pelo valor pago no ICMS atual. Obrigado, senhor. Obrigado, Rony. Só passar rapidamente para o Zé Clóvis, só para fazer a sua consideração rápida. Perdão, comentário muito rápido e final. Meus respeitos, Rony, pelo trabalho que está sendo feito pela Secretaria Especial da Reforma Tributária, um trabalho exemplar, né, digno de aplausos. Eu só comentaria o seguinte: o recolhimento do Simples Nacional, quando ele considera o valor a ser tributado, aquela alíquota que é aplicada sobre o valor, na verdade, ela está carregando uma tributação sobre o suposto valor adicionado. Tá certo? É em cima do faturamento final? Sim, mas é sobre o valor adicionado. Então, nós temos um resíduo aí que não está se garantindo passar para frente. Tá certo também que isso consta lá na Constituição. Então, vocês estão sendo fiéis em trazer esse preceito para o PLP 68. No entanto, nós sabemos que, pela característica da PIS/COFINS, né, que é
base contra base, não imposto contra imposto, por N motivos, a Receita Federal passou a aceitar o crédito integral da PIS/COFINS, provavelmente por conta dessa característica que tem esses dois tributos, né? Mas nós sabemos aqui que nós estamos falando, então, de algo que realmente causa uma diferença representativa quando você olha o modelo atual e o novo modelo. E foi justamente nesse sentido que eu coloquei que esta casa consiga olhar com muito carinho para essas 3 emendas que analisam esse ponto. Obrigado, Zé. Obrigado. Vamos olhar essas emendas com carinho aí, né? Bem, eu vou passar, está conosco virtualmente, o Tomás. Tomás, seu microfone aí, a palavra está contigo. Tomás Afonso Queiroz Nogueira, consultor tributário. Está mudo. Momento, por favor. Ok. O senhor está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Com satisfação, nós compartilhamos uma apresentação que eu gostaria que, se fosse possível, já fosse Está autorizado aí? Está autorizado, Tomás. Pode apresentar, bem, pode fazer. A apresentação está com assessoria. Era possível? Não apresenta aqui? Dá para fazer daí? Ok. Eu estou aguardando aqui o sinal de que a apresentação está disponibilizada. Isso, daqui a pouco já está sendo disponibilizado, ok. Muito bem. De forma bastante objetiva, nosso trabalho aqui é abordar alguns aspectos específicos da proposta que chegou ao Senado para a avaliação do Senado e para a sua definição. Mas eu queria iniciar com essa foto, me permita compartilhar. Esta foto tem exatos 56 anos completado ontem. Ela foi tirada no dia 30 de setembro de 1968 e ela mostra aqui a visão daqueles que tiveram a coragem, a ousadia de começar este modelo. E está muito claro na faixa que diz que o Distrito Industrial de Manaus é marca de redenção da Amazônia Ocidental. Eu diria que hoje a gente pode olhar para trás, fazer uma evolução positiva. Não se trata agora de tratar da viabilidade da Manaus, mas pelo contrário da situação atual. Mas fica claro que a gente precisa cumprir o que falou a Constituição, porque nesse caos climático que nós vivemos, nós estaríamos numa situação muito pior se o modelo do polo industrial de Manaus não tivesse criado essas condições de emprego e de renda. Bem, o desafio é manter esse modelo de desenvolvimento econômico dentro dessa nova diversificação que traz a reforma tributária. Pode passar para frente. O que nós vamos verificar hoje, então, é que as regras já estão estabelecidas no artigo 92b da Constituição Federal, né? E ali está. A Constituição manteve o modelo até 73 e a reforma disse como é que se faz. Quais são os pontos? Por favor, pode avançar, para nós não perdermos tempo. Os pontos são manutenção do diferencial competitivo, com ou sem contrapartidas, em caráter geral, e nos níveis estabelecidos pela legislação relativa aos tributos distintos. Vamos ver como é que isso aplica concretamente em cada caso. Por favor, pode avançar. Sim. Principais preocupações do Senado, e a gente vai direto a esses pontos. É o artigo 440, que trata do tratamento fiscal na saída da produção da indústria, a oneração, o artigo 449, que é a oneração do CBS nas operações internas, e os dois artigos que tratam da zeragem do IPI, o artigo 450 e o 466, além do que o artigo 22, que trata das operações governamentais. Vamos ver a cada um deles no seu caso. Pode avançar, por favor, o artigo 440. Mas para entender o que nós vamos falar do 440, eu gostaria de fazer algumas ponderações iniciais. Primeiro, são assimetrias geradas pela reforma, no status quo, hoje para onde nós vamos. E eu tenho aí 2 pontos que eu tenho destacado nessa conversa ao longo do tempo, que é a dança das alíquotas
e a dinâmica produtiva dos diversos segmentos. Esse é o primeiro ponto. E no segundo ponto, que nós devemos entender para este artigo 440, é a definição conceitual do nível esportivo de bem. E também cuidar das excepcionalidades que já foram referenciadas pelo Dr. Jorge Júnior e o seu tratamento. Por favor, vamos para frente. Como é que nós estamos falando dessas assimetrias, senhores senadores? E me desculpem aqui pela distância, não tive a justeza de saudar a todos e agradecer a oportunidade de participar desse debate. Faço agora em atraso, mas o ponto que é preciso absolutamente ser entendido é o que eu chamo de a dança das alíquotas. O que acontece? Este é o primeiro impacto na competitividade da Zona Franca de Manaus. Por quê? A alíquota de saída da Zona Franca de Manaus, de 98% dos seus produtos, é de 12%. É sobre essa alíquota que calcula os benefícios fiscais da saída. A alíquota do ICMS importado hoje é igual à alíquota interna do Estado, que eu diria que é modal em torno de 18%. Então, veja que hoje nós temos 12% na saída no Amazonas e 18% na alíquota interna dos estados ou do importado. Esse campo entre 12 e 18 é onde se realizam mais de 80% da comercialização dos produtos da Zona Franca de Manaus. O que vai acontecer na reforma? E eu estou sendo um pouco superficial, dado o tempo exíguo que nós temos. Em qualquer hipótese, seja na alíquota de 16,5% ou 17,7%, a alíquota para a Zona Franca de Manaus vai aumentar. Nós vamos sair de uma alíquota de 12% para uma dessas alíquotas hipotéticas de 16,5% ou 17%. A alíquota para a Zona Franca, então, aumenta. E a da importação e a alíquota dos demais estados tem uma redução. Isto é o primeiro impacto que parece que a gente não tem sido considerado no desenho deste artigo 440. Mas há um outro aspecto também, eu diria, propedêutico que nós precisamos discutir. Vou avançar, por favor. É o que eu chamo... Bem, isso aqui eu me referi há pouco. Esse conceito, então, 55 para bens no final, 75 para bens de capital, 90-25, eu acho que nós pulamos uma, a gente vai fazer isso aqui. 90-25 para bens intermediários e 20% para bens de informática. Como já colocou o Dr. Jorge Júnior, até pela experiência que teve nessa realidade, estes são os níveis que hoje existem na lei estadual. E essa discussão foi travada da Câmara porque eles se aplicam no saldo apurado do imposto. Ela é este favor. As outras alíquotas foram propostas, se bem que agora é matéria vencida, eles não replicavam o favor fiscal que era dado, especialmente se nós considerarmos a alíquota de 100%, que faz com que os contribuintes não paguem nada. Então, uma alíquota que era proposta menor à alíquota que ser praticada, a alíquota do incentivo, ia fazer com que quem tem 100% pagasse algum nível de imposto. Mas o mais importante aqui é reconhecer as excepcionalidades da lei local. Volto a dizer, como o Jorge tinha se referido, nós temos situações onde foram majoradas o benefício fiscal, dada a condição de competitividade. Então, além do caráter geral dessas alíquotas, nós propusemos lá à Câmara e estamos propondo também que essas excepcionalidades sejam reconhecidas. No entanto, veja, senhor senador, esta excepcionalidade ela estava vinculada na lei local a condições de competitividade. O que é que nós estamos colocando para o debate? E eu acho que isso nem agrada de todo algumas das empresas e entidades de classe do Amazonas. Nós reconheçamos esses que têm esses níveis de maior benefício fora do conceito por tipo de bem, mas que haja uma avaliação periódica das condições de competitividade. É o que nós estamos dizendo e nós estamos propondo um prazo de até 10 anos. Por quê? Porque isso não se enquadra exatamente nos tipos de bens, mas na situação conjuntural e excepcional, maior perda de competitividade. Há uma série de bens disso. A gente trabalhou lá atrás na questão da recomposição da competitividade do ar-condicionado
é um case que a gente sempre lembra que o importado já tinha 54% do mercado nacional quando a produção nacional foi paralisada, e aí quando o Estado e outras medidas, foram alinhadas a 100%, nós retomamos a produção. Então, nós estamos defendendo que essas excepcionalidades sejam mantidas, mas sejam revistas a cada 10 anos. Vamos para frente. O outro ponto muito importante é a oneração da CDS nas operações externas. Este é o artigo 449 e que, na verdade, vai contra dois princípios básicos da reforma. A reforma foi feita, e no seu fundamento, e no seu argumento tem, sobre a identificação do monumental contencioso que a situação atual construiu. E outro ponto é a neutralidade global da reforma. Isso aqui fere esses dois pontos. Primeiro, porque esta tributação já não existe. Mas é preciso que todos os senadores entendam o que ocorreu. Na verdade, esta tributação foi desconstituída nos tribunais. Não é uma ou duas decisões, mas reiteradas decisões que levaram a própria Procuradoria da Fazenda Nacional recomendar em textos próprios, em pareceres, a não contestação e a não imposição de recursos. Então, essa matéria está efetivamente pacificada. Eu não conheço uma empresa de médio ou grande porte no Amazonas que pague esta tributação hoje na PIS/COFINS. Então, isto é primeiro, esta é uma arrecadação que não existe e que fere o princípio da neutralidade. Ela está sendo reintroduzida. 15 segundos. O segundo ponto é que isso vai gerar um contencioso no primeiro dia, obviamente, da publicação da reforma. Eu tenho ouvido alguns argumentos do governo federal que a CDS não é exatamente o sucedâneo da PIS e COFINS. Bem, estão adotando isso agora para estes. É preciso, então, que eles vão ter de rever toda a comunicação que se foi adotada durante o período da reforma. Eu acho que isso é fundamental. Bem, dado o limite, eu vou pedir para avançar na próxima tela. Ainda que seja superficial, mas nós estamos precisando colocar essa coisa na mesa. O artigo 450, e foi referido pelo Rony, é aquele que zera o IPI para produtos com alíquota inferior a 6,5% e, consequentemente, remetendo ao artigo anterior do crédito para saída, consegue um crédito presumido de 6% de CBF. O primeiro ponto que eu tenho colocado é, na verdade, até fazer isso, já concluo, até fazer isso, porque a regra da Constituição Federal determina que não haja alíquota zero de IPI para produtos na produção da Zona Franca de Manaus. No entanto, admitindo que isso seja possível, eu só tenho mais 2 pontos aqui, eu já concluo. Admitindo que isso seja possível, nós estamos dizendo que nós vamos zerar e dar este tratamento fiscal tão somente para os que forem zerados pela via da lei complementar. E aí a gente gera duas situações. Aqueles que hoje, na briga que nós tivemos com o IPI e na briga que esta bancada está tendo ainda de recompor a questão dos que estão com zero, do passado ou do presente, mas também do futuro. Eu quero entender que se é só por esta lei complementar, se eventualmente 15 segundos. o governo decidir que vai disputar um produto novo numa alíquota de 3,5% ou 4%, ele não vai ser zerado, nem vai ter o tratamento fiscal diferenciado da CDS. É um casuísmo que gera uma distinção tributária insustentável. O argumento que tem sido apresentado é de uma produção pequena e, na verdade, a gente precisa olhar o outro lado da moeda. Esta é uma produção que pode ser, e nós temos exemplo de produção que é crítica no processo evolutivo, como sempre teve na Zona Franca de Manaus. Então, ela é pequena hoje, mas ela é crítica para os diversos segmentos.
O outro aspecto é que exatamente ela é pequena também em outra produção, uma produção menor, porque a proteção do IPI vis-à-vis do importado é pequena e é pouca. Então é por isso que nós não temos uma proteção maior, porque a nossa proteção no IPI é pequena. Então isso aqui é o ponto fundamental para nós colocarmos na mesa e fazermos a nossa avaliação. Próximo, por favor, para já concluir. Está concluído, mestre. Esse é o último ponto, senhor presidente. A zeragem geral do IPI, isto é de muito fácil solução. A questão aqui é o corte temporal. O que diz a regra? A regra diz que o que não for produzido até a data de 31 de dezembro e tal, essa coisa toda. O que acontece? Acontece que, no modelo Zona Franca de Manaus, depois de aprovado o projeto, o investidor tem até 3 anos para implantá-lo. Se nós vamos rodar normalmente até a implementação, vai acontecer 15 segundos. de ter produtos aprovados. A administração pública brasileira, o poder público, concede ao investidor um direito e aí a lei complementar não reconhece. Então, o que nós estamos propondo aqui, muito simplesmente, é dizer que aqueles que tiverem projetos aprovados, eles também estarão com esta proteção, com esta regra. É uma questão de segurança jurídica e de direito público. O argumento, vão fazer a maquininha correr. Isto é preciso conhecer o processo sobre o qual se dá a aprovação de novos projetos econômicos, no quais, no mínimo, isso tem sido trazido pelo governo federal, o governo tem 11 assentos. 11 ministros têm assento no Conselho da Suprema. Então, estou colocando de forma muito superficial, muito rápida, o próximo. O próximo e último, e é muito rápido mesmo. Compras governamentais. O importante é entender que o mecanismo adotado retira a competitividade da produção do polo industrial de Manaus. Por quê? Aí nós fomos quase que uma invenção de roda. Nas compras governamentais, o responsável pelo recolhimento do imposto é o próprio poder público. No entanto, o que se fez? Quando o poder público for à União, a alíquota dele, ele é isento do IBS, mas a alíquota dele se alarga até tomar as duas alíquotas e manter a mesma tributação. Quando for dos estados, é o inverso. Se tira a CBS e aumenta. Em qualquer dessas circunstâncias, o benefício fiscal que é concedido na saída, ele não se aplica. E quando se fizer isso, vai se retirar o favor fiscal. Então, esse é um ponto que não pode, isto aí é absolutamente sustentável, mas é de fato solução. Tem diversos caminhos. Nós precisamos enfrentar. Para concluir, o próximo quadro, eu só queria dizer muito obrigado pela oportunidade de participar e quero me colocar à disposição para qualquer debate que seja daí suscitado. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Eu vou pedir o Rony para ficar aqui na mesa e vou pedir os demais para a gente fazer uma inversão. Então, agradeço o Jorge, o Edgar, o Zé Clóvis e convido aqui para compor a mesa a Ivone Assaco. Obrigado. Muito obrigado. Auditora da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. O pessoal do Amazonas precisa falar um pouquinho menos, estão falando muito. O Heleno Torres, professor titular de Direito Financeiro da USP. E a Carla Pinheiro, vice-presidente de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. E já passo imediatamente para a Ivone fazer as suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia, senador Exaussi, a qual cumprimento os demais membros da mesa. Bom dia aos ouvintes. A minha apresentação, em grande parte, ela foi repetida já pelos demais membros, então eu vou diretamente às críticas. Vamos lá. Aperto aonde? Para cá?
Esse aqui, vamos lá. Só de virar para cá, vira para o lado de cá. Fala, mestre. Obrigado, viu? Alô, meu filho, um abraço. Cadê o computador? Tá para lá, né? Deixa eu passar para você. Não, mas pode deixar que agora eu já sei. Não está funcionando. Não está funcionando. O que é a pilha aqui, gente? Aqui, foi. Aqui é só desse botãozinho aqui. Foi. Né, eu não vou repetir o artigo 92B, porque todos já repetiram, né? Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que a indústria não basta dizer assim, eu quero me instalar na Zona Franca de Manaus. Primeiro requisito, que está no PLP, e já hoje existente, é que ela seja habilitada. Se é habilitada, o que é? Tem que ter uma inscrição e tem que ter um projeto aprovado no CAS. Né? O que é o CAS? É o Conselho de Administração da SUFRAMA. E para para a indústria ter um projeto aprovado, tem que observar o PPB. O que é o PPB? Processo Produtivo Básico. Também não vou entrar muito em detalhes, porque a maioria já são conhecedores, né? Mas lá está estabelecido todas as etapas do processo produtivo que a indústria, para gozar dos incentivos da Zona Franca de Manaus, terá que cumprir. Ser bem objetiva. Eu trouxe o conceito de bem intermediário aqui, porque ele vai dirimir a embalagem. Tá? Por que é o bem intermediário? Né? É um produto industrializado, destinado à incorporação de outro bem. Ocorre que a embalagem, sempre houve uma discussão, se a embalagem era considerada insumo ou um serviço. Então, nós temos, até hoje ainda, algumas discussões com a prefeitura, né? Se a embalagem é considerada insumo ou prestação de serviços. E, com isso aí fica dirimido, né? Resolvido. Bem final se tem conceito de bem intermediário, deverá ter o de bem final, mas, eu acho que não precisa de grandes explicações, né? Então, vamos lá, objetivando, tá, senador? O que eu trouxe aqui, esses quadros, é dizer o seguinte, que 80% dos incentivos, mais ou menos 80% dos incentivos da Zona Franca de Manaus, eles foram contemplados pelo PLP 68. Então, aqui eu trouxe o primeiro quadro, aquisições internas de bem intermediários, né, como é que é o ICMS hoje e como será no IBS. Né, no ICMS, nas aquisições internas, diferimento, que, observadas certas condições, ele acaba sendo convertido, digamos assim, uma isenção, a uma dispensa da tributação, no IBS alíquota zero. Crédito presumido de regionalização é aquilo que você compra de insumos localmente para a fabricação local de um outro produto. Né? Então, o crédito presumido de regionalização, chamado na lei de incentivo, é de 7%, e o crédito presumido por fora de 7,5%, foi mantido no IBS. E agora, em relação, Rony, eu gostaria só de fazer um adendo à sua fala, porque o crédito, a apropriação do crédito está limitada a 6 meses. Você comentou há pouco que era em relação ao crédito presumido à saída. Há uma limitação também no PLP, na entrada, tá? De 6 meses. Hoje, a nossa legislação, ela não veda, ela observa o prazo decadencial, razão pelo qual sugerimos também a observância desse prazo decadencial. Porque você sabe que todos acompanham pelos jornais que com essa seca os insumos não estão chegando. Então, faz com que, como já era previsto, as indústrias se anteciparam, compraram antes. Então, obviamente que esse prazo ele vai ser ultrapassado. Isso o Rony já sabe, né? Já foi comentado. Eu gostaria só esqueci de fazer um esclarecimento. Senador, eu não sou auditora da Secretaria de Estado da Fazenda, já desde 2019 sou aposentada, servi por 30 anos com muita honra ao Estado. Tá? Mas hoje eu já sou aposentada desde 2019. Tá? Outro ponto que não foi comentado, que eu entendo que deve ser previsto, é que o crédito presumido, está dito que não se aplica ao retorno do encomendante. Isso também já foi falado para o Rony. Né? Mas o que ocorre? Quando você remete um insumo para industrialização localmente, ele retorna. Né? Hoje, como é que é a regra? Vai com suspensão, retorna com suspensão. E o valor agregado, aquele produto que foi remetido para a industrialização, nós entendemos que ele faz jus também, é um pleito que a gente faz, que o crédito presumido seja aplicado também nessa operação. É só em cima do valor adicionado, porque hoje eu remeto um insumo, custa R$100, vai a R$100 com suspensão,
Hoje essa figura não é mais suspensão, né? Rony, é alíquota zero. Ele vai sem tributação, os R$100, retorna sem tributação com R$100. Todavia, quando eu remeto para a industrialização, há um valor agregado, há um valor adicionado àquele produto. E esse valor adicionado, eu entendo que deve ser aplicado, também deve fruir desse crédito presumido de regionalização. Tá? Então, aquisição de material industrializado de origem nacional. Hoje, o dispositivo que nós aplicamos é o Convênio 65/88, um convênio ICM, que foi aplicado no CONFAS, onde diz o seguinte: a remessa de mercadorias industrializadas de origem nacional para a Zona Franca de Manaus é isento do ICMS. Por exemplo, o Estado do Sul e do Sudeste, ao remeter o produto para industrializado como insumo para a Zona Franca de Manaus, industrialização ou consumo também, né, ou comercialização, ele vem com redução, com isenção e aplica-se um crédito, concede-se um crédito presumido de 7% e 12%, como está aqui. E no IBS isso foi mantido. Esse crédito 7,5% e 13,5% é só porque é por fora, um é por dentro, outro é por fora, né? Faz-se um cálculo. Aí também cabe uma consideração em relação à apropriação do crédito, que está limitado também a 6 meses. A proposta é que seja concedido um prazo decadencial. Embora a Receita Federal já tenha dito que é muito alto, mas seria melhor, seria mais, digamos, adequado, já que é para manter o mesmo nível de incentivo concedido, o prazo decadencial. Já. A importação de bem material do exterior. Hoje a regra... Volta. Tá? Eu não estou entrando no conceito, na tributação federal, mesmo porque o Rony está aqui, e foi mantida, né, a mesma carga tributária. Em relação ao ICMS, a regra é tributado. Tá? Hoje a alíquota interna do Estado do Amazonas é 20%. É tributado, gera um crédito. No IBS, é uma suspensão convertida em isenção, caso tenha cumprido todos os requisitos para a industrialização na Zona Franca de Manaus. Isso é uma coisa boa. Tá? Eu vou entrar mais adiante na questão dos 100%. Vamos lá. A venda interna de bem intermediário, basicamente é aquele item 1, né? Então, uma indústria que fabrica bem intermediário no ICMS, ao vender para uma outra indústria de bem final para industrialização, diferimento, crédito presumido de regionalização, incentivo que foi mantido também no IBS. A alíquota zero, ou seja, a mesma carga, e crédito presumido de 7,5%, porque é por fora. PIS/COFINS, mantida também. Exportação, não há muito que se falar, né? Foi mantida a imunidade nas vendas para o exterior. Estou correndo. O fornecimento de bem material em operação interestadual, esse é o ponto em que todos estão comentando, debatendo, né? Porque hoje o ICMS, a alíquota é de 12%, a alíquota interestadual de 12%, e tem um crédito estímulo que na nova roupagem do PLP 68 chama-se crédito presumido. 55, 75, 90,25, 100. Que aí eu até coloco 55 bem consumo final, 75 bem de capital, alimentos, matéria-prima regional e pescado industrializado, 90,25 bens intermediários, 100% bens de informática e tecnologia e os produtos que tem. Então, nesses casos, eles estão enquadrados ou no 55 ou no 75, ou 90,25, não, que é bem intermediário. Tem o seu crédito estímulo elevado para 100%. Tá? E eu sempre digo, aliás, o seguinte: enquanto eu estava na Secretaria de Fazenda, fazia muito estudo de competitividade. E o que se percebia que nesse estudo de competitividade, o problema não estava nem tanto na guerra fiscal. Há sim um problema de guerra fiscal, mas nem tanto na guerra fiscal. O problema, aliás, continua, né? É concorrência com o produto com insumo importado, principalmente dos países da Ásia. Então, o produto chega bem mais em conta na Zona Franca de Manaus, ainda que pague um frete lá da China até chegar na Zona Franca de Manaus, ele entra a um custo menor. Tá? Então, e no IBS, como é que ficou? A alíquota não existe mais alíquota interestadual, coloquei aqui uma alíquota hipotética de 18%, um crédito presumido de 2/3 de 18% dá 12%, ou seja, em tese foi mantida a mesma carga tributária.
O que o Jorge Júnior até comentou agora há pouco é que vai haver um desembolso financeiro para nossas indústrias. Hoje, quem tem 100%, por exemplo, não paga ICMS importação. Com os 2/3, a indústria que tem 100% vai pagar, né, o de 12 para 18, pagar em torno, quer dizer, não vai pagar, mas vai ter um desembolso mais adiante de um diferencial aí de 15 segundos. Não é nem desembolso, né? Um diferencial de carga. Vamos lá. Então, as dúvidas aqui, né? Quem fará o enquadramento dos bens na faixa de crédito presumido? Né? Isso tem que ser definido. Tá? Porque não ficou claro no PLP, não está claro no PLP quem fará esse enquadramento. Ora, se é bem final, se aquele produto pneumático, ele é bem final, ele é bem intermediário, ou nos dois. Né? Esse é um bem de capital, por exemplo. Hoje, alguns produtos que estão enquadrados como 55% na TEC, na tarifa externa comum da federal, né, da Receita, ele está enquadrado como BK, como bem de capital. Isso está omisso no PLP 68. A metodologia é diferente da CBS, cuja incidência sobre faturamento. Na realidade, é o seguinte, a Câmara optou e aprovou o incentivo em cima sobre o valor apurado, débito menos crédito. A CBS, a incidência dela é sobre faturamento. Então, o que acontece? Aqui, a Receita Federal, eu até gostaria de saber depois como é que o Rony está pensando em, digamos assim, se tem uma solução ainda, não, ainda está em estudo, né? 15 segundos. Deixa de ser um espelho. Como será aplicado o split payment às indústrias da Zona Franca de Manaus? Mais ou menos já foi dito pelo Jorge Júnior também, até tocou nesse assunto. E o que eu acabei de comentar do pneumático, quando o produto foi enquadrado em duas categorias. Como se dará a apropriação dos créditos insumos, já que isso é comum, né? O nível de incentivo será diferente, né? Um 90,25, ou BK, ou 90,25, ou 75, ou 55. Isso são os pontos que ficaram, digamos assim, que deverão ser esclarecidos no PLP ou no seu regulamento. Tá? Aqui, adicional de crédito estímulo de 100%. Qual é a sugestão? Hoje, como é que funciona? O produto que está enquadrado com 55%, 75% ou 90,25%, ele poderá ter elevado esse incentivo para 100%, mas com uma condição que ele apresente um estudo de competitividade a cada 3 anos para verificar se aquele problema que deu origem à elevação desse incentivo, ele continua existente. A sugestão é que, já que a lei complementar tem essa avaliação quinquenal, que não se aplica à Zona Franca de Manaus, fique bem claro, mas que fosse aplicado àqueles produtos que, porventura, necessitem de elevação para 100%. E a gente sabe que tem. Tá? E a concorrência continua afirmando, são com os produtos de origem estrangeira. Então, a alíquota do IPI já foi comentado, que eu só vou passar, né, porque já foi o doutor Tomás já levantou a problemática. E, na realidade, só tem uma coisa aqui, que é em relação ao produto que será zerado, que eu vou reafirmar o que o Tomás falou. O produto que for zerado, que tenha projeto, que tenha sido industrializado em 2023. Ora, nós sabemos que o projeto aprovado em 2023, ele poderá ser implantado até 2026, porque, segundo as informações da SUFRAMA, é o seguinte, 15 2 segundos. anos para implantar, prorrogável por mais 1 ano. É claro que se você tem um projeto aprovado, você não consegue montar uma indústria em pouco tempo. Então, a nossa sugestão é projeto aprovado em 2023, ou seja, se ele não implantar em 3 anos, ele vai caducar. Por último, eu ainda tenho uma dúvida aqui que ficou aqui, mas é para o Rony. Como é que fica os créditos do IPI de bens intermediários quando fornecidos para aquela indústria que é contribuinte do IPI, quer dizer, tem uma alíquota do IPI, localizado fora do Estado, diante da decisão do STF? Isso não ficou claro para mim. Tá? Em suma, gente, eu cumpri o prazo. Né? O bem-ser similar nacional eu nem vou citar, porque o Tomás já comentou, né? Só um erro de remissão ali, mas ok, obrigada.
Obrigado, Ivone. Vou passar direto agora para o Heleno Torres, que eu tenho certeza que vai cumprir certinho aí o tempo. É que eu tenho uma palestra, um debate daqui a pouco sobre a reforma tributária, meio-dia, um almoço, e eu preciso sair um pouquinho antes. Santíssimo senhor senador Exaussi, é uma satisfação retornar a essa casa para esse debate sobre a reforma tributária. Creio que aqui hoje nós temos um dos temas mais representativos dessa reforma, e representativos com relação à força do Congresso Nacional. Porque na versão inicial da PEC 45, havia uma exclusão da Zona Franca de Manaus dos seus incentivos em relação à continuidade, né, desse tratamento especial conferido à Zona Franca de Manaus. E foi exatamente a força do Parlamento que recuperou a dignidade da Zona Franca de Manaus e estabeleceu, especialmente com a Emenda Constitucional 132, aquilo que está no artigo 92b, hoje, da Constituição, para exigir a continuidade e manutenção do diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus, mas não só, também a garantia da continuidade de níveis equivalentes de carga tributária para as empresas que estão ali situadas. Então, isso é muito importante que se diga, porque, de fato, a manutenção desse diferencial competitivo depende de uma avaliação sobre os impactos trazidos pelo PLP 68, que pretende, né, justamente instituir, que institui o IBS e a CBS, porém, ao meu ver, em algumas passagens, cria óbices à continuidade desse diferencial competitivo e os níveis equivalentes de tributação que antes possuía. Primeiro, eu farei apenas 4 observações, porque todas as demais já foram aqui fartamente tratadas pelos que me antecederam. E, aliás, quero cumprimentar a qualidade de todas as exposições. O primeiro deles, me parece, enfim, muito sensível, e eu retomo esse tema, que é a questão das operações internas. O Supremo Tribunal Federal, já em reiteradas decisões, reconheceu o afastamento das incidências tributárias nessas operações. O que nós estamos vendo aqui é justamente o artigo 449, destacando que as operações com bens e serviços ocorridos dentro da Zona Franca de Manaus ou destinadas à referida área, inclusive exportações que não estejam contempladas, e aí vem os dispostos nos artigos anteriores, sujeitos à incidência do IBS e da CBS com base nas demais regras previstas nessa lei complementar. A mim parece que isso seja um retrocesso, que mereça amplo debate aqui na Casa e uma revisão com relação à continuidade dos níveis equivalentes de tributação que se conhece hoje e que, obviamente, não se tem a tributação. O outro aspecto também que salta aos olhos é o parágrafo único desse artigo 447, que diz que o direito de utilização dos créditos presumidos de que trata o referido artigo extingue-se após 6 meses contado o primeiro dia do mês subsequente daquele em que ocorrer sua apropriação. Eu já mencionei isso quando esse projeto esteve em tramitação na Câmara de Deputados. Essa redução a 6 meses é algo absurdamente desnecessário, não há justificativa para esse tipo de limitação. Claro que os créditos presumidos recebem uma limitação por esse PLP relativamente à compensação com outros créditos pertinentes apenas ao IBS e à CBS, com o que concordo integralmente no artigo 448, ressalvando justamente a compensação afastando, né, com outros tributos, ressarcimento em dinheiro, não é? Que, portanto, só serão utilizados por compensação. Não tenho nada contra isso. Agora, redução a 6 meses, meu querido Rony, eu sei que você é uma voz aqui da nossa CERT, eu recomendaria uma reavaliação sobre isso. Não há justificativa para esse tipo de restrição, não é? O outro ponto, e aí sim, uma questão mais fulcral no tema material, versa sobre os produtos intermediários. Os produtos intermediários são extremamente sensíveis. Vejam bem, uma coisa são produtos intermediários destinados a
operações internas na Zona Franca de Manaus. Esses estão abrangidos por alíquota zero, estão tratados igualmente com crédito presumido, respeitam o crédito, inclusive, da operação anterior. Porém, o artigo 445, ao final, destaca que desde que a entrega ou disponibilidade dos bens ocorra dentro da referida área. E assim, vai limitando o direito de crédito para os bens intermediários para, basicamente, deixar, não digo proibido, porque não aparece em nenhum momento essa vedação, mas não há clareza sobre a sua utilização, não é? Naquelas hipóteses onde o crédito, onde o produto intermediário seja aplicado justamente em produtos fora da Zona Franca de Manaus. Ora, isso desqualifica aquela função de diferencial competitivo, porque muitas vezes esses produtos intermediários são a base justamente de transformação da indústria nacional, de outros componentes, de produtos finais, e eu falo aqui em placas eletrônicas, componentes eletrônicos vários, diversos outros aspectos. Mas também um que é sensível, e eu sei que há uma discussão muito grande com relação à Receita Federal sobre essa questão, em relação àqueles bens que são empregados quando se trata das posições de bebidas açucaradas dos extratos concentrados na posição 22.02 de NCM. Nesse caso aqui, eu queria ressaltar que também no Supremo Tribunal Federal, no tema 322 de repercussão geral, foi decidido que há um direito de creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagens adquiridas junto à Zona Franca de Manaus, considerada a previsão de incentivos regionais constantes do artigo 43, parágrafo 2º, 3 da Constituição, combinado com o comando do artigo 40 do ADCT. Vejam que o Supremo Tribunal Federal não vai a outros dispositivos e esses estão mantidos, senador. Estes não foram revogados. Ou seja, a fundamentação utilizada, empregada pelo Supremo Tribunal Federal para o direito de creditamento nessa hipótese está mantido. Ora, há um subterfúgio de que o crédito presumido aqui seria de IPI e, portanto, para certas bebidas, como as bebidas açucaradas, por estarem submetidas ao imposto seletivo, então esse direito pereceria. Entretanto, o que o PLP trabalha, ele trabalha com crédito presumido justamente do IBS e da CBS, nessas hipóteses, para assegurar justamente esse conjunto de benefícios dos produtos intermediários nessa escala. Por esse motivo, olhando para o federalismo cooperativo que a Constituição estabelece, preocupado com, seguramente, a manutenção desse diferencial competitivo e também com os níveis equivalentes de tributação, eu tenho absoluta convicção de que essa matéria é uma matéria que merece ser examinada de forma mais adequada para dar precisão aos dispositivos que aqui estão no texto do PLP 68, de modo a assegurar a possibilidade de creditamento, não é, pelo adquirente de insumos na Zona Franca de Manaus, ainda que não seja contribuinte de IPI, por uma mera ficção jurídica, no sentido de transformar alguém que seria contribuinte natural de IPI em não contribuinte pelo simples fato de estar submetido a um imposto seletivo que tem uma função extrafiscal em relação a essas bebidas. De tal sorte que esse tipo de discriminação em relação ao seletivo é perfeitamente aceitável quanto às questões de saúde e de meio ambiente. Mas absolutamente inadmissível quando se trata de cerceamento de direito de crédito presumido e em relação a hipóteses que são tão caras à continuidade do diferencial competitivo da Zona Franca de Manaus. Eu agradeço, senador, pela oportunidade. Eram essas minhas considerações para o aprimoramento do PLP 68. Muito obrigado. Obrigado, Heleno. Passo imediatamente a senhora Carla Pinheiro, vice-presidente das Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Bom dia, obrigado pelo convite, senador.
Vou ser breve, vou cumprir aqui com os 10 minutos, prometo. O passador, por favor. O IBGM é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. A gente representa toda a cadeia produtiva do setor, passando aí por joias em ouro, prata, bijuterias, gemas coradas e todos os metais preciosos. Dando uma pequena contextualizada do setor, como a imensa maioria dos setores produtivos brasileiros, a gente tem uma predominância de micro e pequenas empresas, né, o que às vezes soa um pouco estranho, porque quando se fala de joias se imagina em grandes empresas, mas essa não é a realidade industrial do nosso país. A gente conta aí com 90% de empresas que estão hoje no Simples. Tem uma alta densidade de valor e baixa barreira de entrada, e isso nos proporciona uma concorrência desleal gigantesca, principalmente com produtos asiáticos, com contrabando, com importações subfaturadas. A gente tem um produto que tem um alto valor agregado e extremamente portável, o que leva ele a uma sensibilidade muito particular em relação à carga tributária. Baixo investimento necessário em infraestrutura, a gente não precisa de grandes estradas ou rodovias ou ferrovias para escoar a produção, o que facilitaria muito que a gente fosse um potencial exportador desse produto. A composição, basicamente, ouro, pratas e gemas. É um produto de alta liquidez, como todos sabem. O ouro, principalmente, é um ativo financeiro com cotação internacional. Estamos localizados, principalmente, né, os grandes polos estão aí em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Temos 2.235 empresas, indústrias, sendo que temos apenas 8 em Manaus. Dessas 8 em Manaus, 5 basicamente são efetivamente produtivas e uma em grande escala. 19 em empregos na indústria, temos 19.359 empregos diretos e em Manaus 970, que é 0,5% desses empregos. Os dados aqui, não vou passar aqui, que são dados de produção industrial, os dados da transformação industrial, 2,2 bilhões, receita líquida de vendas, 3,8 bilhões, que é 0,11% da indústria de transformação, ou seja, uma representatividade ainda muito baixa para um país tão rico mineralmente como o nosso. Eu fiz questão de trazer esse gráfico porque ele mostra realmente a falta da competitividade da produção brasileira. Eu costumo falar aqui, professor e senador, que a gente continua vivendo no Brasil o Brasil colônia. Nós somos um grande exportador do commodities mineral, nós somos grandes exportadores de ouro sem sequer a primeira etapa de industrialização ou de refino. A gente exporta o bullion, o bruto, sem nenhuma agregação de valor, assim como também as nossas gemas coradas, né? A gente tem aquele ponto de inflexão e a gente vê que, efetivamente, a gente descolou muito essa boca, né? A gente tem importado cada vez mais. Isso são dados oficiais. Se a gente pegar os dados oficiosos, acho que todo mundo aqui ficaria muito impressionado. E a exportação também é pequena e nos mostra que a gente tem uma grande potencialidade. O Brasil ele tem uma vocação muito grande para a indústria joalheira, que é uma indústria importante em diversos países mundo afora. Nós temos aí nessa exportação, 90% dessa exportação aí é de bruto, né? A gente tem, quando eu digo que a gente tem esse problema da exportação do bruto, principalmente no ouro, do bullion, a gente não consegue nem aferir o teor, porque ele não faz a primeira etapa de industrialização, que seria o refino, onde a gente pelo menos teria certeza que a gente está exportando aí um ouro 999, fazendo com que as nossas divisas ficassem equilibradas e transparentes. Partindo direto para as sugestões de emendas, que já foi também imensamente discutido aqui, uma emenda que eu acho que é bem convergente com tudo que foi falado aqui é a da alteração da data de corte de 31 de dezembro de 2023 para 31 de dezembro de 2025, né? Onde daria tempo não só para outros PPBs entrarem no corte, como também o setor se organizar e conseguir provar tecnicamente porque ele deveria ficar, né, nesse corte com a alíquota aí de 6,5%, partindo a ter um IPI zerado em janeiro de 2027.
A segunda redação, ela já foi proposta em algumas emendas, é uma redação proposta em cima, fazendo um corte em cima da produção efetiva, ou seja, aquelas empresas que tiverem uma concentração de 10% ou menos da produção nacional na Zona Franca de Manaus teriam, os setores teriam o seu IPI reduzido a zero, o que é muito coerente, porque a gente vê que o setor de joias, ele é um setor que tem aí a sua produção mais de 90%, mais de 95% da produção não é na Zona Franca de Manaus, ela é produzida nos estados, a gente estaria afetando essa produção mais ainda e criando realmente uma grande falta de competitividade nos estados, prejudicando toda a cadeia e, principalmente, eu acho que é importante a gente falar, porque pode dizer assim, por que você está preocupada se todo mundo está no Simples e o Simples não paga IPI? Mas eu acho que tem algumas considerações. Primeiro, é a capacidade de formalização do setor. O Simples, hoje, ele acaba sendo um grande impeditivo e ele acaba encolhendo as empresas e reduzindo elas aqui, muito entre aspas, na mediocridade do Simples. Porque se elas saírem do Simples, é praticamente um suicídio fiscal, elas não conseguem se manter. E hoje, com o grama do ouro a R$ 480, é só fazer uma conta. Uma pequena indústria familiar, com 4 pessoas da família trabalhando, ela produz facilmente por mês 1 quilo de ouro, que são R$ 480 mil de matéria-prima. Então, nisso, a gente vê que uma pequena empresa, ela desenquadra facilmente. Tem que tem que criar vários CNPJs, né? Que acaba sendo a artimanha que todo mundo acaba fazendo. Mas não é esse o interesse. E, além disso, a gente impede também que os grandes players financiem as pequenas empresas. Porque como você acaba impedindo a industrialização por encomenda, porque senão você encarrega o IPI para o varejo, você não consegue fazer com que grandes players comprem de pequenas empresas, né? Mandando para lá, assim, a sua matéria-prima, o ouro, o diamante, e apenas agregando valor nessa pequena indústria que está distribuída por todo o nosso país. Então, essa seria mais uma das sugestões de emenda. Então, justificando, ficando dentro do meu tempo, eu acho que é muito... eu não vejo outro setor que tenha uma situação tão particular na Zona Franca de Manaus como o nosso, tão pulverizado, com uma fabricação mínima na Zona Franca, e onde o grande player que está lá, ele produz para ele mesmo, né? Então, ele não é um produtor que abastece o mercado, né? Não é exportador, tampouco exportador. A adequação dos prazos também para a realização de projetos vocacionados para a Zona Franca de Manaus, como, por exemplo, seriam os clusters de biojoias, que é um investimento que a gente pretende fazer. A gente acredita que tem muito mais ficando dentro do setor, liga com a Zona Franca de Manaus, que seria a indústria de biojoias. Aumentar a competitividade da indústria nacional, né, destravando esse potencial exportador. Na verdade, a gente tem grandes designers reconhecidos internacionalmente, que são premiados. Muito se fala da nossa joia, ela tem bossa, nós temos toda a matéria-prima no nosso solo, mas a gente não consegue ser um exportador de joias acabadas, agregando valor e distribuindo riqueza e renda no nosso país. Com isso, eu encerro a minha fala. Obrigado, gente. Bem, nós temos aqui mais 2, 4, 6, 7 expositores. Eu preciso encerrar 15 para meio-dia, então eu gostaria que pedisse para que todos ficassem no tempo de 7 minutos, para que a gente pudesse concluir essa audiência pública. Bem, eu vou agradecer a presença aqui, vou pedir o Rony para continuar aqui com a gente. E depois, vou convidar aqui o Mário Sérgio, que é o nosso superintendente de economia da CNI. Obrigado. Pode aplaudi-lo também, não tem problema. O Felipe Matos, que é do Conselho Federal de Contabilidade, contador, meu colega. E a Sarina Sasaki Manata, assessor jurídico da FEComércio de São Paulo. Bom, filho. E já vou passar logo a palavra aqui para o Mário Sérgio, para já ir fazendo a sua exposição, Mário. Branco. Alô, bom dia a todos, bom dia, senador, obrigado aí pela oportunidade, vou ser o mais rápido possível. Eu acho, senador, que o título dessa minha apresentação
foi de um congresso de direito tributário que eu participei lá em Gramado há 2 semanas. E eu disse, a pessoa que deu esse título lá, eu achei excelente. Porque o IVA, e aqui os nossos IVAs, IBS e CBS, são impostos de cadeia de produção. Qualquer avaliação do IVA que for feito fora da cadeia vai estar errada, tá? Se eu fizer só da empresa para frente, ou se eu fizer a avaliação só da empresa, se eu não olhar a cadeia, a conclusão vai ser errada. E é isso que tem acontecido muito, e eu vou mostrar aqui com alguns números, tá? Eu vou passar isso aqui. Desculpem o tamanho, mas eu poderia, e aí eu vou... Esse é o gráfico que resume toda a minha apresentação, senador. O que está colocado ali? Aquele 21,7 que vocês estão vendo é um estudo que nós fizemos, CNI e LCA, tentando estimar qual seria a alíquota dos nossos 2 IVAs se todo mundo pagasse igual, se não tivesse nenhuma exceção. Então, nós encontramos 21,7. E nesse 21,7, nós admitimos o seguinte: o pessoal do Simples, cada um fica onde está, né? Todo mundo lá dentro do Simples. Aí nós começamos, olha, então vamos ver o que acontece se o pessoal do Simples, que é do meio da cadeia, resolve usar a opção de pagar o IBS-CBS fora do Simples, com débito e crédito. Fica lá dentro pagando imposto de renda, previdência, né, e CSLL, e sai para pagar o IBS por débito e crédito. O que acontece com a alíquota de 21,7? Vai para 23,8. Então, lá na ponta, ao invés de pagar 21,7, todo mundo iria pagar 23,8. Ou seja, a alíquota sobe. Por que sobe? Porque o Simples é uma fonte de cumulatividade. Existe arrecadação, o Rony aqui, a Receita Federal e os estados, eles recebem dinheiro quando a tributação chega na empresa do Simples, porque ela não se acredita. Então, o que o fornecedor pagou, vai lá para eles e ninguém tem crédito daquilo. Então, entra dinheiro. Dali para frente, ele ainda paga mais um pouquinho e a vida continua, né? Se ele sai do Simples para pagar por débito e crédito, acaba essa arrecadação no meio da cadeia. Tem que arrecadar tudo lá na ponta. Então, a alíquota, lá na ponta, sobe de 21,7 para 23,8. Então, aqui já está provado o seguinte: as empresas do meio de cadeia do Simples não têm desoneração nenhuma, elas são oneradas pelo sistema, tá? E aí, continuando o nosso estudo lá, então agora vamos pensar o seguinte: as empresas do Simples, que o senhor deu até alguns exemplos, nós tivemos aqui, que vendem para o consumidor final, elas também resolvem, vou sair do Simples, vou lá para o débito e crédito. Aí, o que acontece com a alíquota lá na ponta? Ela cai de 23,8 para 22,7. Por quê? Porque ali, sim, na ponta, ficar dentro do Simples significa pagar menos. Então, se ela sai e vai pagar mais, os demais vão pagar menos, porque a ideia é arrecadar a mesma coisa. Então, aqui, já dá a conclusão, e aí é igual o Edgar já colocou aqui e o Rony, empresas do Simples do meio da cadeia vão usar a opção e vão pagar IBS, CBS por débito e crédito. As do fim da cadeia vão ficar dentro do Simples. Com exceção, aí, se eu tiver uma horta, né, ou se eu tiver uma granja, aquela sugestão, tá, senador, que veio aqui, não faz sentido, me desculpe. Pensa o senhor é contador, e eu tenho certeza que o senhor iria dar o conselho certo para o seu cliente. Vamos pensar que eu tenho uma granja, né? A alíquota é 0, né, professor Heleno Torres também ia dar, não sei se a granja ia conseguir pagar o cachê, mas ia dar também a solução certa. Então, pensa, professor, o senhor tem uma granja. Ovo é alíquota 0, certo? Uma pequena granja, eu estou dentro do Simples. Então, me deram a opção de, dentro do Simples, zerar a alíquota do IBS-CBS. Opa, que bom, né? Então, eu vou ficar dentro do Simples e pago o IBS-CBS zerado. Mas também não tomo crédito de nada. O professor Heleno Torres e o contador, ex-contador, né,
Exaussi ia falar. Contador. Então, o contador Exaussi iria falar, meu amigo, sai do Simples, apura IBS, CBS por débito e crédito, o seu débito vai ser quanto, professor? 0. Né? Ovo é 0. E ainda toma o crédito para trás. Então, por que eu vou ficar dentro do Simples? Ah, é 0, mas não tomo crédito. Todas as empresas. Então, aquela opção que foi sugerida não faz o menor sentido. Para quem é 0, vai ficar fora mesmo. A melhor opção é sair. Mas o meu tempo está acabando aqui. Eu queria só colocar essa análise na cadeia. Tá? Eu fiz umas contas, vou deixar aqui a apresentação, não vou ter tempo para mostrar todas. Primeiro ponto, gente, vamos lembrar uma coisa. Quando que o famoso crédito presumido de PIS/COFINS, quando que ele aparece hoje? É numa situação específica. É a empresa do Simples, no caso aqui que nós estamos tratando, vendendo para uma empresa do PIS/COFINS não cumulativo. Aí sim surge o crédito presumido. Agora, em diversas outras situações, o que acontece com a empresa do Simples é desaparecer toda a tributação para trás, né, professor? Então, se eu sou do Simples e estou vendendo para uma empresa do PIS/COFINS cumulativo, eu suportei tributo nas compras, eu paguei mais um pouquinho dentro do Simples e meu cliente não toma crédito nenhum. E aí, por aí vai, eu não vou me estender aqui. O fato é que, se é uma empresa do Simples vendendo para outra empresa do Simples, não surge crédito nenhum, mas o fato é que existe esse famoso crédito presumido. E aí tem esse fetiche do crédito presumido. Por quê? Porque na cadeia, tá? Primeiro, ó, esse número, 74% das empresas do Simples estão lá no fim da cadeia, certo? No fim da cadeia, eu acho que não tem... Eita, será que já travaram aqui a minha... Eu vou falando para não atrasar aqui o senador. Vamos lá. Infelizmente não está... Vê se consegue passar aí enquanto eu vou colocando. No fim da cadeia... Tirando aquelas empresas que eu já falei, a granja de alíquota 0, ela vai pedir para sair, né? Vai apurar por débito e crédito, como eu já falei aqui. Eventualmente, se tem uma alíquota reduzida, pode ser que vale também a pena, né? Tem que fazer a conta. Agora, as demais empresas de alíquotas normais, ela vai ficar dentro do Simples, né? Se eu tenho uma lavanderia que é do Simples, eu vou ficar lá dentro porque eu não tenho a redução de alíquota. Agora, infelizmente, não vou conseguir. Caiu a nossa conexão. Caiu. Então, é o seguinte, infelizmente, essa conta era muito importante, mas vai ficar para a próxima, tá? O que acontece com as empresas de meio de cadeia, tá? As análises que eu tinha trazido aqui mostram o seguinte, mesmo no caso das empresas que quando surge atualmente o crédito presumido do PIS/COFINS, a comparação da competitividade da empresa do Simples no modelo de hoje com o modelo da reforma, quando a reforma estiver plenamente em vigor, a competitividade da empresa do Simples melhora com a reforma do que hoje, tá? Mesmo com o crédito presumido. Por quê? O que eu tinha mostrado ali. As análises esquecem de olhar para trás, só olha da empresa do Simples para frente, né? E eu acho que a Carla colocou aqui um ponto muito importante que a gente tem que lembrar. Não, mas sair do Simples para apurar débito e crédito é um suicídio tributário hoje, mas nós fizemos uma reforma tributária, né? E o Rony lembrou aqui um ponto muito importante. A declaração vai ser pré-assistida. Isso é impossível. Não, o Chile já faz, não faz? No imposto de renda nós temos, não temos, professor? Então, é possível, a empresa vai receber, não vai ser suicídio tributário, não vai ser complexo como é hoje, tá? E ela vai receber, ela vai ter essa opção. E aí, ao sair do Simples e transferir crédito e apurar crédito, o custo da empresa do Simples de meio de cadeia para o seu comprador, que é o que interessa, o custo se torna menor. O Rony deu aqui um exemplo muito importante, aquele do setor de serviço. Hoje, se eu quero 100 pelo meu serviço e eu pago 5,5, né, de imposto, eu custo 105,5. Estou aqui ratificando o que o Rony colocou, que é a ideia da minha apresentação ali.
Agora, eu vou pagar 28%. Ele falou 15%, mas vai ser 28%, né? Então, eu vou para 128%, meu preço vai subir. É uma tragédia. Não. Meu preço vai subir, mas o meu cliente vai pegar aquele 28% de volta, né, professor? Então, eu vou custar 100. Hoje eu custo 105,50 e vou custar 100. Então, esse é um ponto... as empresas do Simples vão estar numa situação melhor. Para não dizer que não temos o que fazer, e aí eu acho que eu estou aqui com o Edgar também, acho que a gente deveria aprimorar, não fazer no PLP 68, mas fazer lá na Lei Complementar 123, que trata do Simples. Duas coisas. Primeiro, não faz sentido, estou com ele, já que IBS e CBS são idênticos, como é que nós vamos manter dois limites diferentes, né? Para a CBS é 4.800. Para o IBS é 3.600. Então, eu estou aonde aqui nesse negócio se eu estou dentro dessa faixa? Vamos arrumar isso na Lei Complementar 123. E outro ponto que eu acho que a gente precisa pensar é, lá na 123, apura débito e crédito normal. Agora, um desconto no valor a pagar apurado pela empresa que saiu, foi apurar débito e crédito. Fazer lá na Lei Complementar do Simples um desconto no valor a pagar. Apura e dá um benefício para a empresa do Simples pagar menos e não mexer na sistemática de débito e crédito. E lembrando, para finalizar, não tem mais substituição tributária. Esse é um ponto, senador, falei aqui da outra vez que eu vi, que nós contamos aí com o senhor. Existe uma pressão para voltar com a substituição tributária, nós não devemos voltar com a substituição tributária. Tem split payment, tem vinculação do crédito efetivo pagamento, os instrumentos agora são outros. E o DIFAL, né, que hoje quem é do Simples, eu só pago o Simples? Não, você tem que pagar também o DIFAL e é uma complicação danada. Então, acho que esses pontos também são outros que trazem vantagens para as empresas do Simples. Obrigado, senador. Obrigado, gente. Olha, nós temos 5 e eu só tenho 35 minutos. Felipe Matos, se a gente consegue reduzir o máximo possível. Bom dia. Gostaria de inicialmente cumprimentar e agradecer ao senador Exalci por mais uma vez permitir a participação aqui nas discussões da regulamentação da reforma tributária representando a classe contábil brasileira. Bom, eu trouxe uma apresentação, mas está sem, né? Tudo bem, tranquilo. Eu vou somente utilizar aqui o celular para poder nortear um pouco os parâmetros que iria esclarecer com vocês, tá? A primeira coisa que eu queria pontuar, pessoal, e que eu acho interessante deixar isso endereçado, é que desde o ano passado, quando se discutia a PEC 45, que uma frase eu escuto com muita frequência, que é a seguinte, né? Nós não mexemos com o Simples Nacional. O Simples Nacional permanecerá como estava. Como se isso fosse muita vantagem para as micro e pequenas empresas, onde, na realidade, conhecendo como elas vivenciam o seu dia a dia, nós sabemos que o Simples é bastante complexo. As empresas, elas possuem muitas obrigações acessórias além da própria apuração do Simples Nacional. Alguns estados exigem a DS-TDA, alguns outros exigem SPEC fiscal, ou até mesmo a DF. Empresas do Simples pagam o DIFAL por fora, pagam ICMS substituição tributária, tem lá a questão dos produtos monofásicos, produtos ICMS-ST, ou seja, existe uma série de regras e complicações que poderiam ter sido enfrentadas agora na discussão da reforma tributária e simplesmente foi deixado de lado com a proposta de que a empresa do Simples avalie seu cenário. Se vale a pena permanecer, permanece pagando por dentro, se não, paga por fora. Sendo que o contexto não é bem esse. Eu ouvi aqui hoje de que se você fez cálculo e não vale a pena, sai do Simples, mas não é assim. A realidade da micro e pequena empresa é que ela opta pelo Simples por conta de uma conjuntura de fatores. Ela não tem infraestrutura tecnológica, ela não tem infraestrutura de pessoal, ela não tem muitas vezes maturidade de processos. E sair para ela do Simples, não só levando em consideração o custo tributário, pode sim representar o fechamento de um negócio. Então isso deve sim ser considerado. Nós temos hoje dados do mapa da própria Secretaria da Micro e Pequena Empresa de 2023, mais de 20 milhões de empresas no Brasil. Dessas, 93,5% são optantes pelo Simples Nacional, são micro e pequenas empresas, perdão.
11 milhões de MEIs ativos, mas algo que também precisa deixar estabelecido é que a própria Constituição estabelece que é necessário dar um tratamento diferenciado, favorecido no que tange os aspectos tributários para as micro e pequenas empresas. Então, existe sim preocupação no que diz respeito à competitividade das micro e pequenas empresas, competitividade comercial, não só no que diz respeito à questão do crédito do PIS/COFINS, que já foi bem pontuado aqui, mas também como hoje já é influenciada essa competitividade, quando eu estou dentro do Simples, suporto o custo tributário da entrada e não tenho direito a créditos. Isso já acontece hoje. E com a majoração das alíquotas em virtude da substituição dos tributos, será um custo tributário ainda maior. Nós temos também a questão do aumento do custo de compliance tributário. A gente fala que, eu já participei de outras audiências e sempre se fala sobre escrituração pré-preenchida, split payment, o quanto isso vai facilitar a vida do cidadão, mas nós não vimos ainda nada disso na prática, né? Não existe nenhuma homologação, existem muitas promessas de que esse sistema funcionará muito bem. Mas eu repito a fala que eu disse no mês anterior, quando participei aqui. Agora mesmo, esse mês, nós enfrentamos 3 dias dos sistemas ECAC, que é o Serviço de Atendimento ao Contribuinte, inoperante, tema que é importantíssimo no dia a dia do profissional e das empresas. Nós temos também uma preocupação com a questão da desidratação do Simples Nacional. Tá, ele é mantido, mas as circunstâncias são tão desfavoráveis que não vale mais a pena optar. Além de todo o demais contexto relacionados ao cumprimento das obrigações. Eu ia demonstrar um cálculo prático aqui, mas infelizmente nós não temos a apresentação, mas somente para ilustrar eu vou trazer os números aqui para vocês verem como é que é a questão do creditamento de quem adquire produtos de empresas optantes pelo Simples, tá? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Nós temos uma empresa optante pelo Simples Nacional que vendeu R$1.000 em mercadorias. E dentro desse valor de R$1.000, ela vai pagar os seus tributos dentro do Simples Nacional, certo? Vamos supor que ali dentro tem ICMS de R$5 e PIS/COFINS de R$7 só para fins de exemplo. Se esse adquirente for uma empresa tributada pelo lucro real, ela vai tomar crédito dos R$5 de ICMS, que foi um montante pago dentro do Simples, e vai tomar um crédito de R$ 92,50 de PIS/COFINS, que é 9,65 relacionada à alíquota de PIS e COFINS, 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. Pois bem, se nós substituirmos o ICMS pelo IBS e a CBS pelo PIS e COFINS, essa empresa passaria a tomar de crédito somente R$12. Nós saímos de R$ 92,50 para R$12, ou seja, uma redução de R$ 85,50. Como que a gente pode achar que isso não traz impacto para a empresa do Simples? Traz um impacto significativo. E para trás ela já pagou o custo na entrada e não tomou crédito. Então, é importante... A planilha ela aceita tudo, mas a vida real ela é muito prática, né? Quando a empresa do Simples Nacional fechar suas portas porque ela não consegue suportar esse custo tributário, porque ela não consegue investir em tecnologia, porque infelizmente ela não tem um professor lhe dando consultoria, ela não tem outros grandes tributaristas para lhe ajudar a suportar todo esse custo tributário, o que nós vamos acabar vendo é um desestímulo à permanência das micro e pequenas empresas, à continuidade delas no ambiente de negócio. Quando se pensa em recolher por fora? Quando a gente pensa em recolher por fora, a empresa do Simples optou por, então, pagar IBS e CBS por fora do Simples para manter a sua competitividade. Cadê o tratamento tributário diferenciado e favorecido para a micro e pequena empresa? Porque ela vai ter um modelo semelhante aos dos demais contribuintes. Então, a solução fácil pode não ser a melhor para o nosso ambiente de negócio. Nós não podemos enxergar o Simples Nacional como uma figura isolada. Nós precisamos entender que ele se correlaciona com todas as etapas da cadeia econômica, como já foi bem mencionado. Em todos os cálculos que nós fizemos nos grupos de trabalho do Conselho Federal de Contabilidade, nós medimos o impacto que existe na cadeia econômica para o Simples Nacional. Em todos eles. Até porque os anexos do PLP 68, se você optar pelo Simples e recolher IBS e CBS por dentro do Simples, você permanece pagando o que está hoje. Mas, repito, não significa que já é correto e adequado, que não poderia ter sido revisado. Em qualquer outro cenário, há um aumento da carga. Então, é importante deixar isso endereçado. Então, contribuições.
Nós temos que repensar como que ficará essa possibilidade de crédito presumido nas operações com os não optantes pelo Simples. Nós temos que pensar como ficarão as obrigações acessórias para que a empresa do Simples Nacional não tenha o mesmo encargo tributário das demais empresas. E também precisamos buscar essa questão da diminuição das multas excessivas, pesadas, cobradas, principalmente das micro e pequenas empresas, em virtude dos seus recursos ainda mais limitados, tá? E finalizo, senador, concluindo dizendo que nós estamos diante, mais uma vez, de uma oportunidade de modernização do nosso sistema tributário, não apenas com foco na arrecadação, mas pensando no ambiente de negócio. Precisamos pensar nas micro e pequenas empresas, que, segundo matéria do próprio SEBRAE, é responsável por 80% dos empregos formais do nosso país. Então, é um número, do ponto de vista social, muito considerável, e acredito que nós não podemos simplesmente trabalhar com a planilha sem levar em consideração o ambiente de negócios. Tá? Era isso, meu agradecimento. Obrigado, Felipe. Peço a Sarina, o Tiago e o Rodolfo para também sintetizar o máximo, porque eu tenho que encerrar daqui 30 minutos. Sarina, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de primeiro agradecer ao senador Exaussi pelo convite e essa comissão por estar realizando esse debate e ter escolhido esse tema Simples Nacional. Enquanto aqui a gente está pensando no Simples Nacional, para ele não perder competitividade na reforma tributária, a gente lê notícias no jornal falando que o Ministério do Planejamento quer reestruturar o Simples Nacional justamente para equilibrar contas. Será que a gente será que o governo deveria restringir o Simples Nacional para equilibrar as contas, ou ele deveria reestruturar as suas contas públicas, né? A Federação há muito tempo defende que o governo deveria a gente deveria estar debatendo uma reforma administrativa. Primeiro, conter essa ânsia arrecadatória e não aumentar a carga tributária. Então, causa preocupação, senador, a gente aqui, e a todo momento se fala, não vamos restringir o Simples Nacional, nesta reforma tributária está garantido o tratamento diferenciado e favorecido, assegurado na Constituição, como o meu colega tratou, não é alterado pela Constituição, mas a todo tempo que a gente vê sim o sistema aí diferenciado e favorecido sendo tolhido. E aqui falo em nome da FEComércio do Estado de São Paulo, que não representa apenas comércio, representa também prestação de serviço e turismo, e a grande maioria das empresas optantes do Simples são do setor de serviço. Registro aqui a presença também do nosso presidente do Conselho de Serviço, Luiz César Bigonha, porque justamente o setor de serviço será o mais impactado nessa reforma tributária e também no Simples Nacional, já que a grande maioria dessas empresas optantes são do setor de serviço. Todas as empresas do Simples Nacional serão impactadas? Não. Serão impactadas aquelas que estiverem no meio da cadeia. E daí, especificamente falando, o setor aqui que representa a FEComércio, está o comércio atacadista, mas essencialmente o setor de serviço. Eu tinha trazido alguns dados, mas vai ficar disponível a apresentação. O FEComércio representa quase 2 milhões de empresas, 137 sindicatos, então a gente fala aqui responsável por 10% do PIB brasileiro, por geração de quase 10 milhões de empresas. Então a gente fala aqui em nome de todo esse setor, realmente preocupado com o impacto do Simples Nacional. Então, a gente tem que separar. Então, empresas que vendem para consumidor final, que estão no Simples Nacional, não são delas que a gente está falando. A gente está falando de empresas que estão no meio da cadeia, que, no entender da FEComércio, serão impactadas, sim, pela reforma tributária. Como o meu colega não vou explicar, ele já foi falado bastante, mas a gente vai ter, então, opções. Então, o Simples Nacional, ou ele se mantém integralmente dentro do Simples Nacional, e falando dessas empresas que estão no meio da cadeia, sim, elas podem perder competitividade, ou a segunda escolha que ela tem, que nos parece também desastrosa, é ela excluir IBS, os novos tributos, o IBS e a CBS, e ter um grande aumento da carga tributária. Eu trouxe um exemplo aqui, não vou poder passar, mas eu quero falar pelo menos de alguns números. Eu trouxe um exemplo com relação a um setor de serviço, tributado no anexo 3, por exemplo, da contabilidade, de uma micro e pequena empresa que fatura cerca aí de R$25 mil por mês. Então, ela tem uma alíquota nominal de 11,20, alíquota efetiva de 8,8. Então, nessa situação, quanto ela pagaria aí de Simples? R$2 mil.
E transferia de crédito quanto? Né? Ela vai transferir o crédito proporcional ao IBS e CBS que ela paga dentro desse regime único, que nesse nosso exemplo é 991. Então, vamos supor que ela está no meio da cadeia, ela não conseguir negociar preço, ela vai precisar excluir o IBS e a CBS aí do Simples Nacional. Qual é a consequência dela? Bem desastrosa, viu, senador? Então, ela mantém o Simples Nacional praticamente para pagar imposto de renda, a contribuição social e a contribuição previdenciária patronal. IBS e CBS ela paga como regime normal. Será que a gente está garantindo realmente o tratamento diferenciado favorecido na situação? Porque ela vai ter que cumprir as obrigações do Simples Nacional e desse regime de todas as empresas grandes, inclusive. Então, nessa simulação aí de uma micro e pequena empresa que fatura R$25 mil, quanto ela pagaria? De R$2 mil, na situação integral do Simples Nacional, ela passaria a pagar R$6 mil para transferir o crédito integral. A gente está falando de um aumento aí de 228%. Aqui a gente considerou nessa simulação, como o setor de serviço quase não tem crédito, a gente considerou aí despesas com aluguéis, insumos e despesas de consumo de cerca de 20%, que é o que a gente tem em média de uma empresa. Por quê? Porque justamente a maior despesa de uma empresa do setor de serviço é folha de salário, como a gente já debateu, folha de salário não gera crédito. Então, o setor de serviço realmente é o setor mais impactado. Trouxe outro exemplo aqui de uma empresa de pequeno porte, tributada no anexo 4. Quem está, por exemplo? O setor de limpeza, de conservação, ela está nesse anexo 4. Nesse exemplo, ela fatura cerca de R$100 mil e ela paga de simples, então, cerca de R$10 mil. E transfere de crédito, então, dentro do IBS-CBS, o que ela recolhe dentro, de cerca de R$6 mil. E nesse mesmo exemplo, se ela optar em excluir o IBS e a CBS, ela vai passar, que ela paga R$10 mil no Simples Nacional, ela paga um total aí de R$26 mil. Então, a gente vai ter um aumento aí da carga tributária de R$146. Qual é a proposta da FEComércio aqui para finalizar? Que já foi abraçado por alguns senadores, é a possibilidade de transferir crédito. O que a gente busca é manter, pelo menos, a situação atual que a gente tem. Se a gente hoje, com relação a PIS e COFINS, ela transfere crédito integral, por que pelo menos não garantir que, com relação à CBS, seja mantido essa regra atual? A gente considera essa questão extremamente relevante para garantir a competitividade dessas empresas e a gente já tem emendas nesse sentido. A emenda 606 do senador Berto Martins e a 1042 do senador Irajá. Outra proposta para pelo menos garantir essa competitividade seria, então, transferir o crédito integral do que essa empresa do Simples paga na guia dela. Ela não tem o regime único. Então, a gente está falando de tributo pago. Então, uma alternativa também seria transferir o total pago pela essa micro e pequena empresa. E a gente já tem emendas nesse sentido. A emenda 284-627 do senador Messias de Jesus e a emenda 761 do senador Alan Rick. A gente tem o texto, vou entregar aqui para o senador Exalci as propostas de emenda relacionado a essas emendas já apresentadas e a proposta da FEComércio. Espero que essa comissão ela tenha sensibilidade aí de resguardar os direitos das micro e pequenas empresas. Obrigado, senador. Olha, eu vou propor, inclusive, amanhã nós vamos falar sobre o projeto 108, né, o PL 108, e depois de amanhã também. Então, eu vou sugerir que no dia 3, que depois de amanhã, que a gente possa falar um pouco desse tempo aqui do Simples. Eu vou pedir o Rony, inclusive, para pegar todas as apresentações que estão sendo disponibilizadas e dia 3, que depois de amanhã, se você puder vir aqui responder todos esses questionamentos e mais alguém que queira falar sobre o Simples, viu? Então, dia 3 a gente complementa com o Simples, que é uma questão muito delicada, até porque, como foi dito aqui, grande parte das empresas são do Simples. Para a gente ter isso mais claro com relação a esses números. E eu vou passar para o Thiago e Rodolfo em 5 minutos cada um para a gente encerrar a nossa audiência. E dia 3 a gente retoma o Simples com a participação do Rony, que vai ter que explicar muita coisa para nós aqui didaticamente. Passo a palavra então ao Thiago. Aliás, agradeço, né, aqui a Sarina, o Felipe e também o Mário, e vou chamar aqui para falar rapidamente o Thiago e o Rodolfo. Vou pedir desculpa ao Bruno, né, porque estava virtualmente, mas nós estamos com problema de conexão. Mas dia 3, se ele quiser falar, ele fala dia 3 virtualmente.
Já passa a palavra logo para o Tiago. Cadê o Tiago? Tiago está aí, não? Rodolfo Rebouças, está aí? Rodolfo. Também não está, não? Que ótimo. Muito bom. Então, estão convidados para dia 3, aqueles que não puderam participar. O dever de casa, então, será esse, né? Todo mundo está deixando aqui as apresentações. O Rony, como representante da Receita Federal, no dia 3 vai fazer também uma exposição. Então, gente, eu quero mais uma vez agradecer a presença de cada um de vocês, né? E cumprida a função nossa aqui, eu declaro encerrada a presente reunião. Se quiserem tirar uma foto rapidinho aqui, dá tempo ainda. Essa mobilização hoje, aqui em Brasília, é um marco histórico de pedido de socorro do povo originário dessa terra, que hoje estão sendo pisados constitucionalmente, pisados culturalmente e literalmente em seus territórios tradicionais. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. 81% dos brasileiros consideram que a disseminação de notícias falsas pode impactar significativamente os resultados eleitorais. Foi o que revelou uma pesquisa do Instituto Data Senado. 72% dos entrevistados também disseram já ter se deparado com esse tipo de notícia nos últimos 6 meses. Fique atento! A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As mulheres tentam tirar a própria vida mais ou menos 2 vezes mais do que os homens. Nós vamos conversar sobre suicídio e gênero com a psicóloga Valesca Zanello. Ela que é pesquisadora na área da saúde mental e gênero e professora da Universidade de Brasília. Olá, Valesca, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. O que acontece? Por que as mulheres querem se matar mais do que os homens? Então, tem várias questões envolvidas, né? Eu orientei uma dissertação de mestrado do Felipe Baeri, onde a gente pesquisou
a questão da tentativa também do suicídio feminino e as diversas orientações sexuais. Então, alguns fatores são comuns a essas mulheres. O primeiro deles foi as masculinidades agressoras. O que significa isso? A agressão tanto por omissão quanto por ação. Então, as diversas violências que são infligidas contra as mulheres e que são invisibilizadas, desde a ausência do pai, a abuso, né, dentro de relações amorosas, violências no âmbito público, então assédio sexual. Em segundo lugar, apareceu o ideal estético, o quanto que é muito difícil para as mulheres se sentirem sempre aquém daquilo que é colocado para a gente como esse ideal, inclusive a questão racial. Então, racismo fazendo uma interseccionalidade, promovendo um sofrimento bastante intenso, né? E o terceiro lugar foram as relações amorosas. O que apareceu nessa pesquisa é que, sobretudo, o fim de uma relação amorosa é um gatilho para a tentativa de suicídio. E isso tem a ver com a forma de amar que a gente aprende, algo que eu venho estudando aí nos últimos quase 20 anos. Ou seja, como é que o amor é identitário para as mulheres. Não se trata só de ter alguém, se trata de que nós mulheres, a gente aprende a terceirizar a nossa autoestima. A gente aprende que só é desejável se tem alguém nos desejando, que é um pouco, tem a ver com a metáfora que eu criei do livro, né, que eu publiquei, que é a metáfora da prateleira do amor, que a gente pode até falar um pouco sobre ela. Deixa eu só te perguntar primeiro, quando você fala na invisibilidade, né, assim, essa própria questão mesmo, né, do sofrimento, dessas tentativas de suicídio, também é um pouco invisibilizada, né? Que a gente ouve muito mais dizer que os homens se matam mais e não ouve dizer que as mulheres tentam mais, né? Esse sofrimento não é visto pela sociedade. Totalmente. Inclusive, detratores, né, do movimento feminista ou da luta das mulheres pela igualdade. Então, esse é um discurso muito utilizado. Os homens se matam muito mais. É verdade. Mas por quê? Porque até na hora de tentar se matar, a masculinidade é letal. Eles escolhem modos mais radicais, ou seja, até na hora de se matar, o cabra tem que ser macho. Então, o machismo é letal para todo mundo, né? No caso das mulheres, o fato delas escolherem modos, em aspas, menos letais, faz com que, muitas vezes, a própria equipe de saúde ou a família desconsidere. Então, diga assim, aquilo ali é só para chamar atenção, ela tomou medicamento, que é muito comum, né? A tentativa de autointoxicação. Então, ela não queria, não leve a sério esse pedido de socorro. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando uma mulher tenta o suicídio, a gente precisa levar a sério, a gente precisa ter uma rede de apoio e a gente precisa buscar ajuda. E como que se busca ajuda, né? Você é psicóloga clínica, né? Atendeu muitos anos, assim, onde que a mulher procura e ela é ouvida quando ela procura? Então, é muito importante buscar a ajuda de um psicólogo, se necessário, dependendo do caso, da crise. Muitas vezes vai ser necessário também se trabalhar junto com um psiquiatra, mas, sobretudo, buscar grupos de mulheres. Uma das coisas que eu venho apontando nas pesquisas, né, nos últimos anos, é o quanto o letramento de gênero é um fator de proteção para a saúde mental das mulheres. Ou seja, o que significa isso? Primeiro, a gente dá nome a sofrimentos específicos que são promovidos por essas diferenças, essas desigualdades de gênero. Para as mulheres num país sexista como o Brasil, sobretudo as violências sexistas, né? Muitas vezes tidas como naturalizadas. Bom, o letramento dentro de um grupo, ele é promovido pela politização do sofrimento, que não é fazer ativismo, não é isso. É perceber que aquela violência que eu sofro não é ligada só à minha biografia, à minha história de vida. Ela é partilhada com outras mulheres, ou seja, ela tem a ver com violências estruturais e que a gente precisa ter uma resposta que não é só individual, ela é coletiva. Então, saber que outras mulheres passam pelas mesmas coisas também dilui esse sofrimento e, mais ainda, se pensa coletivamente em modos de resistência. E existe um risco também, assim, de quando a mulher procurar ajuda, até para profissionais, assim, dela ser também, né, de não ser escutada, de ela ser revitimizada de certa forma? Com certeza, Roberta. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a gente vive numa sociedade que é histórica e culturalmente sexista, então profundamente sexista. A gente tem vários índices de violências contra as mulheres que apontam para isso, e os profissionais de saúde, de um modo geral, como no judiciário, como qualquer profissão, né? A gente não é filho de repolho, a gente vai reproduzir os valores
valores da cultura na qual a gente se socializou. Por isso que o letramento de gênero é importante também para esses profissionais. É muito fácil a gente fazer uma psicologização ou uma psiquiatrização. O que é a psiquiatrização? É tentar, então, responder somente com medicamento e silenciando o sintoma, o mal-estar daquela mulher. Vou dar um exemplo. Uma mulher que está numa relação abusiva, vítima de violência, que ela não sabe se ela vai acordar com um bom dia, um soco na cara, se ela não consegue dormir, isso é um transtorno do sono? Ou isso é um sintoma que é uma tentativa de sobrevivência? É sobre isso, tem um sentido esse sintoma. Como é que a gente vai abordar isso? No caso da psicologização, é quando se faz uma leitura do sofrimento daquela mulher, enfatizando só a biografia dela, a questão individual, o que é bastante problemático também, porque ela passa a pensar que o problema é só ela. E está dentro de uma sociedade, né? Mas a gente vê a própria história, né, da saúde mental, né? Assim, a histeria era um problema feminino, né? As mulheres teriam inveja do falo, assim, já foi tudo construído com uma visão específica, né? A própria palavra histeria vem de histeron, que quer dizer útero, foi criado na Grécia, e se acreditava que a mulher tinha essa crise histérica, que ela ficava meio doida, vamos colocar assim, quando o útero dava uma passeada no ventre dela. Os corpos das mulheres sempre foram usados e continuam sendo para justificar, em aspas, o suposto enlouquecimento. Quando a gente sabe que é muito difícil ter sanidade mental como mulher numa cultura tão violenta contra as mulheres como a nossa. E aí, então, essa questão, como você falou, do letramento, né? Assim, então, se seu psicólogo não está te entendendo, procura outro? Ah, com certeza. De preferência, algum que tenha uma perspectiva de gênero e que consiga enxergar ou ter crítica, né, a esses aspectos que a gente tem falado. Eu acho que um ponto importante também, naquilo que você falou anteriormente, e que eu queria complementar sobre a psiquiatrização, é que a gente tem, então, o uso extremo de medicamentos para tratar também de questões culturais. Então, não sou contra o uso do medicamento, ele é pontual, às vezes é muito importante para essa mulher dar conta de manter a vida dela, mas quando o medicamento serve só para suprimir o sintoma de um sofrimento maior, sem se fazer nada além disso, aí é problemático. E você mostrou então a prateleira do amor, o que é isso? Então, foi uma metáfora que eu criei para falar daquilo que eu chamo de dispositivo amoroso. Quer dizer o seguinte, que a gente como mulher, a gente aprende não só a se comportar de uma certa forma, mas a gente aprende a sentir de uma certa forma. E eu considero o principal fator de vulnerabilização para nós mulheres a forma de amar que a gente aprende. Então, a prateleira, né, para a gente entender de uma maneira imagética essa ideia, é como uma prateleira de supermercado. Então, quando você está passando, geralmente você pega o produto que está na frente. Essa prateleira nos localiza como mulheres em lugares diferentes. Então, essa prateleira ela é mediada por um ideal estético, que no Brasil também é historicamente construído, sobretudo do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Então, quanto mais distante desse ideal, pior o seu lugar na prateleira e menos chance você tem de ser escolhida e mais de ser objetificada sexualmente, dessubjetivada, ou seja, você perde o caráter de pessoa e passa a ser coisa. A chancela de sucesso na prateleira é ser escolhida e se manter escolhida. Então, a gente aprende uma forma de existir como mulher, onde a gente precisa estar com alguém, estar numa relação romântica para sentir que a vida vale a pena. Então, isso é profundamente daninho. Por quê? Na verdade, a prateleira cria uma simetria onde os homens são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres e lucram com esse dispositivo. Então, qualquer perebado tem chance de, enfim, ficar com alguma mulher. Às vezes não bem localizada na prateleira, mas dificilmente vai ficar sozinho. No caso do suicídio, como eu falei, o principal fator que apareceu de uma maneira muito evidente era o término de uma relação. Porque terminar uma relação pelo dispositivo amoroso que a gente aprende não é simplesmente perder uma pessoa, é perder algo que é identitário. Então, assim, essa mulher é colocada em xeque como mulher, né? Que fracasso de mulher você é. Então, é sobre isso. Tem um número divulgado pelo Ministério da Saúde que as maiores taxas de suicídio em mulheres
é na faixa dos 40 aos 69 anos. Então, será que é por isso, né? Elas estão indo para o fundo da prateleira? Assim. Eu acho que esse é um aspecto também. E ainda tem aí a questão do ninho vazio. Então, são mulheres que, quando mães, já criaram seus filhos que estão vivendo a vida deles. Então, assim, o que dá sentido para além do que eu chamo de dispositivo amoroso e materno? Quer dizer, o quanto que é possível e é necessário se reinventar e se repensar para além desses dispositivos, que é algo que eu venho trabalhando e pesquisando nos últimos anos para ensinar, interpelar essa nova geração, sobretudo meninas, nas escolas, outras formas de ser mulher. Porque a expectativa é que elas, né, se encaixem. Quando elas não se encaixam, vem esse sofrimento. Não sobra nada. Então, acho que esse é um ponto. Não é ser contra o amor, não é ser contra a maternidade, mas que é possível você se nutrir afetivamente de outras fontes. É possível se realizar de muitas formas. E a gente, para poder desejar isso, a gente precisa aprender que é possível. Que isso é uma coisa da socialização feminina, né? Os homens, eles encaram essas questões de outra forma. Eles também são pais, eles também têm relações amorosas, mas eles lidam com isso de outra forma. Essa é uma frase do meu livro, que já circulou muito nas redes sociais, mas que eu acho que diz muito, onde eu aponto no meu livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, essa ideia de como é que na nossa cultura, nesse processo de socialização, os homens aprendem a amar muitas coisas e se realizar de muitas formas, e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo. É um preço muito caro para a gente. E elas ficam, né, sempre em torno disso, dos homens e da família, como você falou, a questão materna, os filhos e o cuidado, né? Cuidar das pessoas, da casa, dos bichos, sempre cuidando. E suportando relações abusivas, né? Exatamente para evitar esse término. Essa questão do cuidado também apareceu nessa pesquisa sobre suicídio e de maneira ainda muito mais forte nas mulheres heterossexuais. E é importante dizer que na pesquisa com os homens, também apareceu para os homens heterossexuais como ter uma namorada, uma mulher, uma esposa é um fator de proteção para a saúde mental deles. Por quê? Porque eles lucram com esse investimento que a gente faz. Enquanto a gente cuida deles, por eles e para eles, os homens cuidam da vida deles. E as mulheres conseguem pedir ajuda? Assim, enxergar, elas cuidam dos outros, mas elas conseguem se cuidar, elas conseguem perceber o sofrimento nelas mesmas e ver que elas estão pedindo, precisando pedir? As mulheres pedem mais do que os homens, até porque isso não nos coloca em xeque identitariamente. Mas muitas vezes elas se sentem culpadas de precisarem ser cuidadas e de não estarem tão disponíveis quanto, em aspas, supostamente deveriam para cuidar dos outros. E como que elas lidam, quando elas pedem ajuda, elas sabem se enxergar, elas percebem onde que está pegando ou isso também muito é difícil? Mais. Assim, esse autoconhecimento é muito mais fácil ocorrer por parte das mulheres do que por parte dos homens. Porque a proteção, vamos colocar assim, para aquilo que é considerado como mais sensível, vulnerável, é mais acessível para a gente. Porque não nos coloca em xeque o nosso valor, a nossa identidade. Mas só que elas se culpam, né? Elas não percebem que muitas vezes é uma coisa da sociedade, é essa que é... Elas se culpam por precisarem de ajuda e não poderem, naquele momento, ajudar tanto quanto elas gostariam. Isso se dá em muitas esferas, né? Eu fiz pesquisa recentemente, o artigo está para sair, sobre a questão de mulheres obesas, né? O que é chamado de mulheres obesas. Muitas vezes as mulheres, por exemplo, buscam a cirurgia bariátrica porque elas precisam cuidar, sentem que gostariam de cuidar mais dos filhos, gostariam de estar mais disponíveis para cuidar dos pais idosos. Então, assim, a gente não viu isso entre os homens, entendeu? O cuidar também é ensinado para a gente como algo identitário. A gente aprende a sempre priorizar as necessidades, desejos e anseios dos outros em detrimento dos nossos. Os homens, ao contrário, eles aprendem a priorizar os outros. Quando a gente fala de suicídio, né, essa tentativa de tirar a própria vida... Mas a gente percebe que, na verdade, no fundo, não seria propriamente uma vontade de morrer ou de acabar com a vida, é uma vontade de acabar com o sofrimento. Sim. Né? E aí, então, o importante é isso, é perceber que é possível acabar com esse sofrimento? Sim, com certeza. Tem uma piada, mas é uma piada muito séria, que rolava muito quando eu estudei em filosofia, que dizia o seguinte, meus professores que eram existencialistas, que se a gente tivesse um botãozinho no umbigo
onde a gente pudesse desaparecer sem dor, sem nada de repente, e que você pudesse usar em qualquer momento da sua vida, provavelmente a humanidade não estaria aqui. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar, primeiro, que não é uma coisa totalmente fora da realidade humana, que pode acontecer em certos momentos da vida de todo mundo, mas que, aparecendo e sendo recorrente, você precisa estar atento e buscar ajuda. Agora, e essa questão também das mulheres tentarem e às vezes não conseguirem. Existe um estigma social, né? A pessoa que já tentou tirar a própria vida, como ela é recebida, ela é compreendida, as pessoas percebem que aquilo é um pedido de ajuda? Isso depende muito da família. E aí o prognóstico também depende dessa família, né? Tem família que vai achar uma frescura, mas tem família que vai levar a sério, vai buscar ajuda. Por isso que o esclarecimento através dos meios de comunicação é tão importante, né? Levar conhecimento é algo subversivo e pode ajudar muita gente. E falar, né? Falar sempre é positivo, né? Falar sobre o sofrimento, sobre o que está passando. Totalmente. E a abertura também da família para acolher, para prestar atenção, né? Dificilmente uma pessoa tenta tirar a vida e ela não deu muitos sinais antes. Então, para os pais, né, que vão estar assistindo o programa, ficar atento a esses sinais. Chamar o filho ou a filha para conversar. Se você não conseguir, levar para um psicólogo. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Se você não conseguir, conversar você mesmo, né? Sempre é bom conversar. Porque, assim, o problema da comunicação é que se você não teve pais que, enfim, tinham uma comunicação possível, aberta, nomeando emoções, é muito difícil você aprender isso sozinho, né? Por isso que, geralmente, também, quando a gente tem pais que buscam terapia para uma criança, geralmente os pais terminam na terapia. Porque tem questões que são deles também. Então, às vezes, é preciso quebrar um ciclo, né? E, às vezes, é difícil fazer isso sozinho. E dentro, né, da família, assim, as expectativas, né, dos filhos, meninos e meninas, também são muito diferentes. Ah, totalmente. Aí a gente vai ter um impacto de gênero muito grande, né? Inclusive trazendo diferenças para essa socialização para meninos e meninas. Por exemplo, na pesquisa com os meninos, a questão do ambiente familiar e, sobretudo, a figura do pai, reproduzindo a homofobia, sobretudo aí em relação a meninos gays ou bissexuais, foi muito grande. E com alto impacto na saúde mental, inclusive na ideação suicida. E com relação às meninas também, assim, essa expectativa de que elas sejam cuidadoras, que elas se atentem mais para os outros, que, né, a própria questão de carreira profissional, tudo isso vem desde de pequeno também. Ah, com certeza. Mas para as meninas o que apareceu foram aquilo que eu falei, as masculinidades agressoras. Então, assim, muitas vezes, né, o pai ausente, abuso sexual, violências que, infelizmente, no Brasil são muito comuns. Espera-se que elas absorvam isso. Do gênero? Sociedade. Não, é impossível não absorver. Assim, a socialização é o que te transforma de bicho humano num ser membro daquela cultura. Então, é igual falar, por exemplo, português. É para sempre. Só que, obviamente, você vai aprendendo outras coisas. Se você viver em outra cultura, pode ressignificar aspectos daquela cultura da onde você veio, mas te marca. Você se transformou num ser humano. Então, o processo de socialização não depende de você querer, concordar. Tem profundos impactos na forma como a gente se comporta e na forma, principalmente, como a gente aprende a sentir. As emoções são culturais, elas são fruto dessa socialização. E existem culturas que lidam com essas questões de forma diferente atualmente? Assim, olha, indígenas, a questão da cultura faz muita diferença em todos os aspectos, né? Inclusive, tanto nessas questões que eu estava apontando, da questão do cuidado, a questão do amor. Por exemplo, a gente tem no Brasil mais de 300 etnias indígenas. Em muitas delas, o parir é ligado à mulher, mas o cuidar é coletivo. A gente tem na nossa cultura ocidental, desde o final do século XVII, começo do século XVIII, uma hiperconcentração nas mulheres, baseado na ideia de que pelo fato de a gente ter um útero, a gente é naturalmente cuidadora, que é a invenção que ocorreu na história do Ocidente do instinto materno. Então, assim, essa cobrança, né, se paga um preço muito caro. O sistema usa um trabalho invisível que nem é reconhecido.
Então, esse instinto materno, ele está aí ligado, conectado também com a culpa materna? Total. O que a gente vê, e tem uma autora muito importante, que é a Elizabeth Badinter, tem um livro sobre isso. Ela fez uma pesquisa sobre o mito do amor materno, mostrando isso, como é que houve um aumento da culpabilização das mães. Eu posso te dizer, eu tenho quase 30 anos já de formada, que eu nunca encontrei uma mulher mãe que não sentisse culpa. Então, assim, quando ela cuida muito, ela se sente intrusiva, quando ela cuida menos do que ela acha que deveria, ela se sente negligente. Só que, independentemente de você ter filho ou não, porque a maternidade é o ápice dessa culpa, nós, mulheres, nós somos socializadas para nunca dizer não, para a necessidade, para o desejo do outro. Então, é um grande desafio, né? Como se priorizar, como cuidar de si mesma, como fazer essa mediação do que você dá e do que você recebe e do que você se dá também. E aí, então, voltando de novo, né, o nosso tema aí do suicídio, então, você está nesse sofrimento, quem estiver, né, sofrendo, assim, como se está ao nosso redor, né, como o ar que nos cerca, mas a partir do momento que você se dá conta disso, busca ajuda para o seu sofrimento, procurar alguém para conversar, um terapeuta que te entenda e te atenda. Sim, tem um CVV, acho que tem vários hoje grupos que recebem pessoas que têm ideação suicida. O importante é não guardar para você, porque tem muita gente com sofrimento parecido. Então, só o fato de você poder falar sobre esse sofrimento já é bastante libertador. Com certeza. Então, lembrando aí, como a Valesca citou, né, o CVV, o número 188, disponível aí, ligação gratuita, também tem chat, tem internet, quem quiser falar, eles estão lá disponíveis 24 horas por dia, né? Além do, né, assim, a terapia, a medicina mesmo, às vezes é necessária, né? Sempre é bom procurar aí alguma ajuda, né? E nós agradecemos, então, Valesca, muito obrigada pela essa conversa, esses esclarecimentos. E eu agradeço também a você que nos acompanha. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. E obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher. Câmara. A TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutimos quais espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado.
Democracia todo dia. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbada. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores, entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você não reduz a criminalidade apenas com pena, elevando a pena. Senador, o seu projeto prevê o aumento do tempo de internação para 5 anos para os adolescentes em conflito com a lei. Um rapaz de 17 anos entra numa escola, efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável.
Seja bem-vindo, senador Fabiano Contarato. Muito obrigada pela presença. Senador, pesquisas recentes de opinião pública concluíram que o tema mais importante para os eleitores em 2024 é a segurança pública. Como é que o senhor avalia a questão? Eu acho que essa é uma constatação que condiz com a realidade brasileira. A Constituição Federal de 88, no artigo 144, determina que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E, infelizmente, a população está subjugada à violação do seu direito de ir e vir, na violação do seu patrimônio, na violação da sua dignidade. Você tem um aumento de feminicídio, você tem aumento de crimes contra a dignidade sexual, de crimes contra o patrimônio, você tem a evolução tecnológica que também faz com que a criminalidade e o crime ele se expanda de outras formas que antes não tínhamos. Então, esse é um sintoma e um recado muito claro que a população está dando para nós parlamentares, porque não basta estar na Constituição se esse bem jurídico tutelado, que tem que ser tutelado pelo Estado, está sendo, de alguma forma, violado com a aquiescência do próprio Estado. Em uma entrevista recente ao jornal Estado de São Paulo, o senhor disse que se o seu partido, o PT, não pautar temas como segurança pública, a direita vai pautar e da pior forma que puder. Como é que o senhor acredita que a direita trata o tema da segurança pública? Olha, trata de uma forma que eu não acho muito positiva, porque ela lida com um espírito de multidão, mas no sentido de causar pânico. Então isso não é positivo. Nós temos exemplos de que leis que emergiram num sistema de conflito na sociedade, ela não correspondia efetivamente ao que a sociedade queria. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a lei dos crimes hediondos. A lei 8.072/90, ela foi até intitulada no meio jurídico de lei hedionda. Por quê? Porque ela não definia o que era hediondo. O que era crime hediondo? Isso é elementar. Ele simplesmente, o legislador, para atender a um clamor entre aspas, público, editou essa lei para dar essa resposta, mas fez de uma forma muito ruim. Então, ali teve violação na própria Constituição Federal, que alguns dispositivos dessa lei foi declarada inconstitucionalidade, e ela não atendeu a sua finalidade, porque ela poderia muito bem ter falado, constitui crime hediondo todo aquele que atentar, etc, etc. Ele simplesmente elencou, considera-se crimes hediondos para efeitos dessa lei, e colocou lá os artigos que ele bem entendeu. Então, você tem aí, eu recentemente aqui na Comissão de Segurança Pública, o que passou aqui me deixou assim, extremamente estarrecido, porque eu fui delegado de polícia por 27 anos, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal por 25 anos, e eu sei que a criminalidade, você não reduz a criminalidade apenas com pena, elevando a pena. Esse é um efeito que tem que ser feito, isso não tenho dúvida que tem, mas você tem que ter políticas também públicas para redução da desigualdade, para saneamento básico, para iluminação pública, para educação pública de qualidade, para saúde pública de qualidade, que são direitos e garantias que já estão na Constituição, no artigo 6º, desde o dia 5 de outubro de 88. Então, vou dar dois exemplos que passou na Comissão de Segurança Pública. Aumentou-se lá a pena do crime de estelionato. Ora, estelionato está no artigo 171, que é um crime praticado contra o patrimônio, mas é sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, a pena do estelionato é de 1 a 5 anos. E o que a Comissão de Segurança Pública fez? Queria aumentar para 19 anos de reclusão, se a vítima fosse idoso, por exemplo. Eu até questionei no dia, foi publicizado isso, que eu falei assim, olha, o principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o abre alas do Código Penal é nos crimes contra a vida. Primeiro vem o homicídio, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, infanticídio e aborto. Crime patrimônio posteriormente. Então, você pega um crime que é praticado sem violência, sem grave ameaça à pessoa, coloca 19 anos de reclusão, sendo que a pena do homicídio é de 6 a 20. Então, como que fica a proporcionalidade, a razoabilidade? Depois, com muita discussão, eu consegui reduzir de 19 para 12, que também ainda num número muito elevado. Eles aumentaram também, na Comissão de Segurança Pública, furto de cabo de energia. Eu até falei no dia, olha, é mais uma vez o Estado criminalizando a pobreza. Se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, são pobres, pretos e pardos. Quando o crime que maior reprovabilidade quem pratica são crimes praticados por políticos. Porque quando um político desvia a verba da saúde, ele mata milhões de pessoas.
Quando ele desvia a verba da educação, ele mata o sonho de milhões de jovens. Aí eu pergunto, fiz essa provocação na comissão, qual o percentual da população carcerária no Brasil hoje composta de crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato? Você não tem. Por quê? Porque o Estado criminaliza a pobreza, o Estado criminaliza a cor da pele, e é cômodo para nós, políticos, aumentarmos a pena naquele segmento que é muito mais fácil de você dar uma reprovabilidade penal. Então eu falei assim, por que a gente não aumenta a pena da receptação, do receptador? Porque você vai falar em furto de cabo de energia, quando com a desigualdade social que nós temos no país, se você pegar... E isso nós temos que saber, porque é nossa função. Se você pegar na própria Constituição Federal, você fala, a União deve instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, habitação, lazer, vestuário, etc, etc. Você tem esse mísero salário mínimo. E eu não estou justificando o crime nem a criminalidade, longe de mim. Eu acho que qualquer pessoa que viola qualquer bem jurídico tem que ser penalizado e penalizado com rigor da lei. Mas eu não posso admitir que esse Congresso, que esse Senado legisle de forma contundente apenas contra um segmento social. Senador, em vários momentos o Senado respondeu aumento de pena para vários crimes. Perfeito. Agora está em estudo o aumento de pena, por exemplo, para o feminicídio. Pelo que o senhor diz, o aumento de pena, ele talvez não seja a melhor resposta para a criminalidade. Para alguns crimes, por exemplo, feminicídio, estupro de vulnerável, eu sou autor de um projeto que passou na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, para tipificar o estupro de vulnerável virtual, porque existia dentro do direito que a necessidade de contato físico entre o autor e a vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Até que o STJ veio numa decisão inovadora falando que não há necessidade, é dispensável o contato físico. Então eu coloquei isso no projeto de lei e foi aprovado, colocando o seguinte, se uma pessoa faz uma videochamada, por exemplo, com uma criança, e ali determina que ela tire a roupa ou que ele pratique um ato libidinoso diverso da condição carnal, vai ser caracterizado o crime de estupro de uma forma virtual. É o legislador acompanhando a evolução e o sistema tecnológico. O que eu quero falar é que, efetivamente, nós temos que dar uma reprovabilidade muito maior para determinados crimes, não tenho dúvida. Agora, eu não posso aquecer com essa reprovabilidade atendendo apenas a um segmento, como é o caso ali de furto de cabo de energia ou de um estelionato, quase equiparando a pena do homicídio, que é o principal bem jurídico, que é a vida, com um crime contra o patrimônio praticado sem violência grave à ameaça à pessoa. Senador, voltando para a entrevista que a gente falou no começo aqui, que era a entrevista que o senhor deu ao Estadão, por que o senhor acredita que o seu partido não pauta a segurança pública como um tema de interesse da sociedade? Eu acho que o partido ele peca nesse aspecto. Eu acho que a gente tem que dar uma resposta à população e aí com muito mais seriedade, sobriedade. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou autor de um projeto de lei que aumenta o período de internação para adolescente em conflito com a lei, se ele praticar determinado ato infracional, por exemplo, equiparado como crime hediondo. Não é razoável. Eu fui delegado de polícia e presenciei um rapaz de 17 anos praticando um homicídio qualificado. A pena era se fosse maior, era de 12 a 30. Ele pega, no máximo, 3 anos de internação. Não tem como. Nós devemos tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Então, eu proponho que você não precisa reduzir a maioridade penal porque é uma cláusula pétrea. Nós não temos o poder de fazer isso. Mas você tem como falar que em determinadas circunstâncias, ato infracional praticado com violência, grave ameaça à pessoa, nos equiparados a hediondo, o período de internação tem que ser um pouco maior. Senador, o seu projeto prevê o aumento do tempo de internação para 5 anos para os adolescentes em conflito com a lei. Perfeito, é isso? Perfeito. Eu acho que nós temos que tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualam. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei e considera-se ato infracional todo crime ou contravenção praticado por adolescente, de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é
crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondos, o período de internação vai-se até 5 anos, e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não. Mas o que nós não podemos é deixar apenas como está hoje na legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é até 3 anos. Eu tive um exemplo prático na minha vida profissional como delegado de um homicídio qualificado praticado por um adolescente de 17 anos, que se fosse um maior, pegaria uma pena de 12 a 30 anos, como era um adolescente de conflito com a lei, ele poderia pegar no máximo 3. E nesse caso, a juíza, no processo, no procedimento contra ele, deu 1 ano. Então, veja, qual é a resposta que você passa? Porque isso vai fazer com que a população se seja vulnerabilizada naquele direito à sua liberdade de ir e vir, ao seu patrimônio, à sua dignidade. Aí ela quer efetivamente uma resposta. E às vezes a resposta que ela quer não seja a mais adequada, como é essa elevação, vamos dizer assim, indiscriminada para qualquer crime. Não é isso. Mas nós temos que dar tratamento diferenciado para condutas diferentes. Então é isso que eu acho que a gente... Mas isso sem falar no sentimento de impunidade também, que uma situação dessas traz, né? Não tem dúvida. Eu fui delegado de trânsito, ninguém ficava preso por crime de trânsito. O motorista está alcoolizado, ou batendo um racha, ou tendo feito uso de substância entorpecente, matava um chefe de família ou um jovem, e mesmo se fosse condenado a 8 anos de reclusão, como manda o Código de Trânsito, que é a Lei 9.503/97, ele não ficava nenhum dia preso, porque o Código Penal determinava que os juízes tinham que substituir a pena nos casos de crime culposo. Até que eu fiz uma emenda aqui, e hoje é lei, eu tenho orgulho de falar isso, que hoje, se o motorista estiver alcoolizado, quer seja pelo em estado de embriaguez, quer seja pelo álcool ou qualquer substância efeito psicoativo, e que ele ocasiona a morte de alguém, essa pena de 8 anos não poderá ser substituída por prestação de serviço à comunidade. Ele vai cumprir pena efetivamente lá. Porque eu acompanhei a dor dessas mães que perdiam seus filhos. E ela me fazia pergunta que eu não tinha como responder. Como o motorista foi devolvido o carro, a habilitação, e no final ele não ficava nenhum dia preso. Hoje, graças a Deus, graças a esse projeto que já virou lei, hoje ele determina a cadeia para motorista que matar ou lesionar no trânsito estando em estado de embriaguez. Senador, e esse prazo de 5 anos, em que medida o senhor acha que ele pode viabilizar a recuperação dos adolescentes? Toda medida... Porque até agora a gente está falando sobre a punição. Perfeito, né? perfeito. E sobre a resposta à sociedade, a resposta ao sentimento de impunidade que existe na sociedade. Mas tem um outro lado dessa moeda, que é a reabilitação dos jovens em conflito com a lei. Perfeito, Renata. Eu vou dar um exemplo que eu votei para a derrubada do veto do presidente da República na saída temporária, para responder a questão da readaptação com convívio sociofamiliar. Se você pega um homicídio doloso por disparo de arma de fogo, a pena é de 6 a 20. A tendência do direito penal moderno, isso no crime doloso, é condenar no mínimo. Vamos supor que o juiz condenou a 9 anos, o Tribunal do Júri condenou a 9 anos de reclusão. Quando ele cumpre 1/6 da pena, ele já sai para o regime aberto. A cada 3 dias que ele trabalha, ele tem a remissão de pena pelo trabalho. Então, 3 anos equivale a que ele cumpriu 4. 1/3 da pena ele sai em livramento condicional. No final do ano, todo presidente tem que emitir um decreto de indulto ou comutação de pena. Ou seja, se você colocar na ponta do lápis aquela mãe que perdeu um filho por disparo de arma de fogo numa condenação de 9 anos, aquele criminoso não vai ficar 2 anos preso. Isso é razoável? Não é razoável. Por isso que eu falei, não sou favorável à saída temporária. Por quê? Porque já existem outros instrumentos que estão afetos à readaptação ao convívio sociofamiliar, como todos esses institutos que eu falei, remissão de pena pelo trabalho, o direito de estudar, o direito de trabalhar, o livramento condicional, o indulto, a comutação de pena, a progressão do regime de cumprimento de pena. Já são todos institutos que já existem tanto no Código Penal, mas também na Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, que já estão voltadas para esse requisito. Porque todo crime, nós temos um preceito primário, por exemplo, artigo 121, matar alguém. Esse é o preceito primário. O preceito secundário é correlato à sanção penal, pena, reclusão de 6 a 20 anos.
ali na individualização da pena, ele tem essa dupla função. Qual é a função da pena secundária aqui? É de readaptação ao convívio sociofamiliar e de punitiva pelo mal praticado, de reparação pelo mal praticado. Agora, eu não tenho como falar para uma família de uma vítima de disparo de arma de fogo que o cara que matou o filho dela por esse disparo de arma de fogo não vai ficar 2 anos preso. Como é que? Porque isso não passa a sensação, passa a certeza da impunidade. E aí vai para a população esse espírito de vingança. E aí vem o legislador e adere a esse comportamento e aumenta de forma indiscriminada a pena, como se fosse resolver o problema da criminalidade. Não é assim. Acho que nós podemos exercer esse protagonismo pautando de forma responsável, chamando a academia, chamando o movimento social, chamando todos os atores envolvidos nesse fenômeno social que é o crime e a criminalidade, que a gente possa debater de forma responsável, mas não de forma alheia à realidade. A gente tem que botar o pé no chão e entender qual é a realidade do Estado brasileiro. Senador, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele apontou uma queda contínua no número de adolescentes em medidas socioeducativas desde 2016, quando havia quase 27 mil adolescentes com restrição de liberdade. Hoje são cerca de 11 mil. É uma queda brutal. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu acho que quando você tem um governo que investe em políticas públicas, e eu falo isso em total isenção, porque eu venho da educação pública. Eu não estou falando isso, Renata, longe de mim, por vitimismo, longe de mim. Mas o meu pai, ele era motorista de ônibus. Meu pai, ele dirigia ônibus na Grande Vitória, ele dirigiu ônibus por 40 anos. Minha mãe era semi-alfabetizada, parece que eu estou vendo ela desenhando o nome, porque ela tinha uma grande mágoa por meu avô não deixar ela estudar. E não podia, porque não tinha situação financeira. Nós somos 6 filhos e eu sou o filho mais novo. Eu sempre estudei na escola pública. Eu sempre utilizei o Sistema Único de Saúde. Então, quando você tem um governo comprometido com políticas públicas, e aí eu falo isso com despido de qualquer interesse. ProUni, Pronatec, ProJovem, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, SISU, SAMU, Brasil, Cidades Conectadas, Brasil Sorridente. Você tem um leque de opções para dar dignidade à população brasileira e principalmente à população que mais precisa. Quando que um jovem tinha a oportunidade de fazer um curso de medicina se não fosse na escola, na universidade pública? Eu dou exemplo no Espírito Santo. No Espírito Santo eu sou egresso da Escola Técnica, que hoje é Instituto Federal. Nós só tínhamos um. Passou a ter 26 com o governo do presidente Lula. Então eu tenho que entender que o crime como fenômeno social, quando você faz um aporte dando dignidade à população, principalmente essa população que está sendo vilipendiada em seus direitos elementares, porque isso não sou eu que estou dizendo, está lá no artigo 6º da Constituição Federal desde o dia 5 de outubro de 88, são direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direito à habitação, direito ao lazer, direito ao vestuário, direito ao trabalho, direito à previdência social. Mas esses direitos estão deitados eternamente em berço esplêndido. Então, quando você tem um governo que tem esse olhar mais cuidadoso, com empatia para a redução da desigualdade, é preciso a gente entender que a gente tem que diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Então, quando você tem um investimento, e aí eu falo assim, um investimento em todas as áreas, iluminação pública, saneamento básico, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, estímulo ao primeiro emprego. É claro que esse fenômeno social do crime com criminalidade, a tendência é reduzir. Então eu faço essa reflexão de que hoje essa redução significativa se dá efetivamente quando você implementa políticas públicas para a redução da desigualdade. Seria um colchão de proteção social. Perfeito. Porque não há consenso ainda entre os especialistas sobre o que provocou essa queda tão vertiginosa. Não, mas eu tenho a plena convicção de que quando você tem a possibilidade de ver uma pessoa que nunca teve o básico, como o saneamento básico, ou iluminação pública. Eu nasci no interior do estado do Espírito Santo e nós fomos 6 filhos, você imagina. Meu pai, minha mãe, 6 filhos. A minha tia, irmã da minha mãe, morava com a gente. E um outro irmão da minha mãe, que era deficiente físico, cadeirante, corcunda, de 6 em 6 meses passava na minha casa. Nossa residência não tinha energia. Eu lembro que a gente usava lamparina.
E eu lembro que quando eu passei na escola técnica, minha mãe chorando, falou assim, meu filho, se for necessário a gente vende nossa casinha para você estudar. Quando você vem dessa base e quando você vê um governo que implementa políticas públicas para dar condição para aquele jovem, quantos fabianos estão aí pelos rincões do Brasil? Quantas Renatas que estão por aí que queriam ser jornalistas, médicas, dentistas, psicólogas, que não têm oportunidade? Então, eu acho que tratar o crime e a criminalidade ou a questão da segurança apenas num viés punitivista, isso eu acho que é muito simples, é uma visão simplista, imediatista. É não querer encarar efetivamente o problema do crime e da criminalidade como um fenômeno social. E todos temos direito na redução desse fenômeno. Todos temos direito na redução desse fenômeno social. O seu projeto, ele chega na esfera do cuidado, né? Com o adolescente em conflito com a lei. O senhor está prevendo atividades externas, o senhor está prevendo avaliações, reavaliações a cada 6 meses, o senhor está prevendo uma participação mais ativa do Ministério Público e da Defensoria na avaliação de cada caso e cada ação que os jovens sofrem dentro de instituições. O senhor pode explicar um pouco que ótica de cuidado é essa que o senhor está querendo criar? A gente tem que entender que um dos objetivos primordiais do Estatuto da Criança e do Adolescente é promover o bem-estar da criança e do adolescente. A educação pública é uma determinação constitucional. Então, quando você fala em saúde pública, porque é muito triste você ver, eu estou sentindo isso como senador. Eu nunca exerci um mandato político, nunca. Eu fui delegado e professor. Então, eu fui eleito pela população capixaba, a quem muito me honra, e quero agradecer a população capixaba, como senador. Então, quando você vem para cá e que você fica instigado a implementar medidas que vão nessa direção, para você dar vez e voz a essa determinação que já está no Estatuto da Criança e do Adolescente, promovendo o bem-estar de todos, promovendo o bem-estar da criança e do adolescente, você tem que ter um cuidado de não fazer uma alteração legislativa apenas colocando o viés da punição. Não, eu estou falando, olha, eu vou tratar de forma diferente, comportamento diferente. Se você pratica um ato infracional equiparado a crime hediondo ou praticado com violência grave ameaça pessoal, o seu período de internação não vai ser esse de 3 anos. Vai ser até lá, porque aqui eu tenho a função do caráter retributivo pelo que você fez. Mas, além disso, a minha principal função é de readaptação ao convívio sociofamiliar. Daí a importância de você estimular e implementar essas medidas que o projeto elenca, que você muito bem falou. Então, eu acho que o que falta, às vezes, em nós políticos, é termos essa empatia no sentido de que eu não preciso ficar tendo um comportamento exacerbado apenas no segmento do punitivismo, né? Eu lembro que quando eu era delegado, eu lidava com 2 dores. A dor da família da vítima de um crime, mas a dor da família do autor do crime. Quantas mães que chegavam lá desesperadas porque eu estava autuando em flagrante o filho dela. Mas ali eu estou representando o Estado e eu tenho que entender que quem praticou um determinado ato, seja ele adolescente em conflito com a lei ou maior, que seja imputável, tem que ter uma reprovabilidade pelo próprio Estado para não passar, não a sensação, mas a certeza da impunidade. Diante da queda contínua do número de internações, o senhor tem esperança de que o sistema possa agora melhorar? Eu tenho sim. Eu acho que quando você tem aí, e aí eu quero enaltecer o comportamento da Defensoria Pública, o comportamento do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, das varas da infância e juventude, né? Você tem profissionais ali de caráter interdisciplinar. Você tem aí conselhos tutelares que têm essa vocação para entender, porque não é fácil você alterar uma legislação numa área tão sensível, né? Você alterar e falar assim, nossa, nós temos que aumentar o período de internação, porque é uma discussão que causa um desconforto. Mas eu tenho que entender que essa é a função do Estado, porque se o Estado avocou para si a persecutio criminis, para evitar a justiça privada, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, eu tenho que dar, enquanto Estado, seja através do Executivo ou do Legislativo, tenho que dar essa resposta de uma forma muito mais contundente, mas não deixando de ter a empatia e um caráter humanizador. Eu acho que esse é o grande desafio de um político, é ele saber mensurar, né? Eu sempre costumo brincar com a minha equipe que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu idealizo um projeto de lei que ele é fenomenal,
mas daquele jeito eu não vou conseguir passar. Daí a possibilidade da arte da boa política de você convergir com os divergentes. E aí ponderando, olha, isso vai aqui, vai ali. Dou o exemplo que eu fui o autor, com muito me orgulho, do piso da enfermagem. Eu previa lá 10 salários mínimos vinculados a 30 horas. Mas eu sabia que daquela forma não ia aprovar. Então a gente vai negociando, tirou as horas, mas aí vai colocando até chegar num valor adequado, né? Engraçado que eu fico assim, me toca muito esse projeto que eu fui autor dessa lei do piso da enfermagem, porque precisou vir uma pandemia para matar 700 mil pessoas no Brasil para a gente ver o valor desses profissionais. E isso me fez lembrar o que um filósofo chamado Victor Hugo fala. Tem uma frase maravilhosa, que ele falava assim, não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem ideia muito boa, mas não é o tempo daquela ideia. Do piso da enfermagem, precisou vir a pandemia para vir a ideia no momento exato, no momento adequado. E aí foi aprovado a lei federal, alteramos a Constituição Federal, determinou fonte de custeio e hoje é lei o piso da enfermagem. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. 81% dos brasileiros consideram que a disseminação de notícias falsas pode impactar significativamente os resultados eleitorais. Foi o que revelou uma pesquisa do Instituto Data Senado. 72% dos entrevistados também disseram já ter se deparado com esse tipo de notícia nos últimos 6 meses. Fique atento! Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um programa Ecosenado. Veja nesta edição.
Mostra de Filmes em Brasília levantou o debate do uso da bicicleta como meio de transporte sustentável. Se eu estou aqui de bicicleta, eu estou tirando um carro da rua e menos poluição. Menos carro, menos CO2 na atmosfera. E o que a gente quer é mais pessoas usando a bicicleta como meio de transporte para que a gente não tenha tanto engarrafamento na cidade. O presidente do Senado fala sobre a oportunidade que o Brasil tem de se tornar uma potência em desenvolvimento econômico sustentável e também da necessidade de ajuda mundial para a conservação dos nossos biomas. Há já um acordo, inclusive celebrado desde 2015, que diz que esses países desenvolvidos devem financiar os países em desenvolvimento em cerca de 100 bilhões de dólares ao ano para esta preservação. Isso até agora não foi feito. Crise ambiental no país. Chefes dos 3 poderes anunciam medidas para o combate às queimadas florestais. 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. E a contribuição dos jovens senadores deste ano para a proteção do meio ambiente. O Dia Mundial Sem Carro, celebrado em 22 de setembro, chama a atenção sobre a emissão de gases poluentes e de efeito estufa. Uma das iniciativas que reduzem esses lançamentos à atmosfera é substituir o automóvel pela bicicleta. Tema da mostra Ciclocine, que aconteceu na capital do país. O nosso país é o 6º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. E reduzir o uso de combustíveis fósseis é uma das metas no combate ao aquecimento global. O uso da bicicleta como meio de transporte nas grandes cidades pode ajudar muito nisso. Foi o que abordou uma série de filmes curtas e longas metragens na mostra Ciclocine, evento parte do Fórum Mundial da Bicicleta, que há 10 anos começou no Brasil, já passou por 8 países e agora voltou a acontecer aqui. Um saludo desde Medellín, Antioquia, Colômbia, para todo o Brasil. É um evento extremamente importante de conexões, da gente conhecer os trabalhos de organizações de outros países, realizado por organizações da sociedade civil. Ele é sempre gratuito, ele é sempre inclusivo, a gente busca isso, a gente conseguir integrar todos os aspectos que a bicicleta, que são tão incríveis, trazem. Então, a gente conseguiu trazer alguns filmes bem interessantes, nacionais e internacionais. A gente tem um filme sueco que chama Bike vs Cars, que foi feito em 2015, parte da filmagem foi feita em São Paulo, então a gente vai conseguir aí ver o quanto a gente avançou. Eu entendo que isso também é um ponto importante. Entre outros filmes, a mostra também trouxe o holandês Mama Ágata, sobre uma mulher ganense de 59 anos que dirige um programa de treinamento de bicicletas para mulheres migrantes e refugiadas no sul de Amsterdã, e o Elo Perdido, Brasil que Pedala, documentário que retrata lugares onde a bicicleta resiste como alternativa de transporte para milhares de trabalhadores. Grande parte do público veio pedalando, dentro da proposta do evento, que é estimular as pessoas a deixarem o carro em casa. Andar de bicicleta é um carro a menos, Se eu estou aqui de bicicleta, eu estou tirando um carro da rua e menos poluição. Menos carro, menos CO2 na atmosfera. E o que a gente quer é mais pessoas usando a bicicleta como meio de transporte para que a gente não tenha tanto engarrafamento na cidade. Uma cidade como Brasília, que é totalmente plana, viável andar de bicicleta, a gente percebe que as pessoas ainda ficam com seus carros ao invés de fazer pequenos percursos de bicicleta. Assim como se você estiver andando a pé, você tem que se adaptar. Escolher um horário que não tem muito sol. Se você estiver de carro, você tem que se adaptar. Passar em lugares que não tem trânsito. Bicicleta é a mesma coisa, tem que escolher rotas alternativas, lugares com ciclovia e assim por diante. É possível, países mais evoluídos já fazem isso, então é legal que a gente faça isso também aqui no Brasil. O que a gente faz pra gente de bom, a gente tá fazendo pro planeta, Então acho que pedalar é uma ação maravilhosa pra gente, porque a gente não tá gerando nenhuma emissão de gás, então a gente também não tá respirando esse gás, a gente tá se movimentando, a gente tá fazendo um exercício, a gente tá conhecendo um lugar num ritmo, num movimento humano, então tudo isso traz
traz benefício para nós que é impossível não trazer para o planeta, né? Usar mais a bicicleta é muito bom, não só para quem pedala, mas para todo mundo, porque a bicicleta é o meio de transporte mais eficiente para deslocamentos de até 8 km nas cidades. Então, o fato de mais pessoas utilizarem a bicicleta desafoga as vias, né? Então, você tem menos congestionamentos, por consequência, você também passa menos tempo no trânsito, você melhora a qualidade de vida não só do ciclista, mas da cidade como um todo, além de diminuir a emissão de gases poluentes. Mas a tarefa nem sempre é fácil. Não basta ter a bicicleta e a vontade de fazer essa substituição. A gente precisa investir de verdade na infraestrutura e na segurança viária, estimular mais pessoas a pedalarem, conforto para quem já pedala. As vias precisam ser calmas. A cidade ela é feita para a gente transitar. Precisa de estacionamento para bicicleta, né? Não é só você ter via para a bicicleta passar. Não adianta nada eu chegar no lugar e não ter um local seguro para deixar minha bicicleta. Precisa muito de redução de velocidade, de fazer com que nós humanos a gente tenha o comportamento adequado. O Brasil já é signatário de acordos internacionais que tratam de sistemas seguros, de visão zero, da gente ter zero morte no trânsito. As ocorrências de trânsito, sinistros de trânsito são evitáveis. O que me traz aqui é saber da importância do cicloativismo, a importância da gente ser visto, da gente ser lembrado e da gente ser existente no planejamento das cidades, que infelizmente tira a vida de muitos ciclistas por não ter o nosso espaço respeitado. Então o cicloativismo é uma coisa muito importante e que merece uma junção desse nível, desse tamanho, e trazer um evento assim é muito importante para a gente conseguir ter esse respeito e fazer parte do trânsito de maneira segura, né? Teve gente que veio de muito longe, como esta colombiana que estava aqui com o marido e o filho de 4 aninhos. Nuestro objetivo principal como familia era llegar a participar en el Foro Mundial de la Bicicleta para compartir lo que es la movilidad sostenible y promover el viaje en familia en bicicleta. Ese es nuestro objetivo principal. Salimos de Colombia hace 3 meses, hicimos Colômbia, Venezuela y todo el norte de Brasil hasta acá. A cicloviajante fez críticas à infraestrutura dos locais por onde passou. Tenemos vías en buen estado, pero tenemos lugares donde no tenemos la berma, el espacio para el ciclista. No solo nosotros como familia, sino en general el ciclista. Y es peligrosísimo, es muy difícil rodar porque no tenemos alternativa, es decir, es el único camino, teníamos que pasar por ahí. Y es difícil, es poner en riesgo nuestra vida, es poner en riesgo la vida de los integrantes de nuestra familia porque no tenemos una vía, un acostamento que nos permita rodar seguros y que los conductores identifiquen como el espacio para el ciclista. O Brasil pode se tornar uma potência mundial em desenvolvimento econômico sustentável, mercado de crédito de carbono e energias limpas. Foi o que afirmou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele ponderou: precisamos de auxílio financeiro dos países desenvolvidos para que a conservação das nossas florestas aconteça. A perplexidade já se identifica num país que é líder na produção de café, de soja, de açúcar, de gado bovino, de frango, de celulose, de suco de laranja, ou seja, uma potência do agronegócio, e há milhares de pessoas passando fome com dificuldade de alimentação, né, básico de alimentação. Isso já é uma perplexidade, isso é inusitado. Então, no meio ambiente é a mesma coisa, temos grandes e importantes biomas, o principal deles é o bioma amazônico, ou seja, um grande ativo nas nossas mãos que impõe uma grande responsabilidade e que podem se transformar em ativos que gerem o desenvolvimento do Brasil. O Brasil tem que compreender que nesse momento, nessa quadra histórica, nós temos uma oportunidade singular pelo tamanho que temos, pelas riquezas que temos, pelos biomas que temos e pela compreensão mundial de preservação do planeta, e até que, enfim, me parece que há isso como prioridade e em todos os eventos, todos os momentos, se discute sempre isso, ou seja, isso foi estabelecido como uma prioridade. O Brasil tem uma oportunidade singular mundial a partir desses conceitos de desenvolvimento econômico sustentável, de mercado de crédito de carbono, de energias limpas, de novas tecnologias de geração de energia. Então, eu considero que é uma grande oportunidade para o Brasil. Mas, verdade seja dita, é muito bom também ter a oportunidade de recompor alguns conceitos, né? O Brasil, a despeito da liderança mundial que tem no agronegócio em diversos setores, toda essa liderança e todo esse desenvolvimento se dá
em cerca de 20% do nosso território. 66% do território nacional brasileiro é em estado natural, portanto preservado, o que revela que o Brasil não é um país com sanha de devastação a qualquer custo, né? Como países desenvolvidos da Europa fizeram na Revolução Industrial, desmataram suas florestas, se industrializaram, aumentaram o produto interno bruto, aumentaram suas riquezas per capita e agora exigem de todo o mundo a preservação ambiental. Perfeito, nós estamos no mesmo planeta, todos nós temos que ter essa responsabilidade. Mas é muito importante que essa responsabilidade se dê com a contrapartida dos estados que se desenvolveram à base de sacrifício ambiental, com a compensação aos países em desenvolvimento, para que preservem as suas florestas, os seus biomas, os seus rios. E há já um acordo, inclusive, celebrado desde 2015, que diz que esses países desenvolvidos devem financiar os países em desenvolvimento em cerca de 100 bilhões de dólares ao ano para esta preservação, e isso até agora não foi feito. Portanto, não é uma responsabilidade só do Brasil, essa é uma responsabilidade de todos os países, que para além do discurso, que é o discurso de defesa do meio ambiente, do qual nós todos temos que aderir e estar juntos, mas para além do discurso, ter realmente efetividade na compreensão e na contribuição, para além também do Fundo da Amazônia, né, outras formas de compensação para que haja aqui essa preservação ambiental. E eventos como a liderança do BRICS, a liderança do G20, a sede da COP30 em Belém no ano de 2025, são oportunidades que o Brasil tem de chamar a atenção do mundo, de que nós temos essa tônica, essa lógica, que o governo federal tem essa lógica, o Congresso Nacional tem essa lógica, mas que nós precisamos da ajuda mundial para que isso aconteça. No final das contas, nós precisamos garantir que as pessoas que vivem nos biomas, vou citar o bioma amazônico, que uma família que vive num bioma amazônico não precise cortar uma árvore para poder se alimentar. A partir do momento que nós tivermos uma mobilização social dessas comunidades para a preservação, esse vai ser o mecanismo mais eficiente da preservação das nossas vegetações, dos nossos biomas, do que qualquer outro tipo de programa de aparelhamento de órgãos de persecução criminal, de órgãos ambientais, qualquer coisa do tipo. É a compreensão da sociedade de que aquela floresta em pé é mais valiosa do que ela derrubada. E para isso precisa de dinheiro, para isso precisa de recursos, precisa de planejamento, precisa ter vontade de instituições para que isso aconteça. Mas vejo uma grande oportunidade do Brasil, e nós já estamos concretizando isso no Congresso Nacional, com projetos como a regulamentação do mercado de crédito de carbono, um projeto acerca da transição energética, um projeto que aprovamos agora, foi recentemente sancionada pelo presidente Lula, a lei do hidrogênio verde. Então, nós temos o etanol, que é um produto nacional de alto valor ambiental, porque ele é sustentável. Então, biocombustíveis de todas as ordens. Então, nós temos realmente uma oportunidade muito boa para o Brasil se apresentar ao mundo como um país que tem grandes riquezas naturais, grandes riquezas minerais e que todo esse desenvolvimento econômico está aderente a essa preservação ambiental e, com isso, atrai os recursos que nós precisamos para desenvolver no nosso país. Antigamente, uma pessoa não tinha nenhum pudor em abrir a janela do carro e jogar uma latinha de Coca-Cola na rodovia, né? Ou um negócio de cigarro. Então, a torneira ficava aberta a todo instante, ninguém se preocupava muito com isso. A gente se acostumou a ver cenas de indústrias. Eu me lembro de Cubatão, né? Aquelas chaminés escuras saindo das fábricas. A gente se acostumou com esse tipo de realidade. Hoje isso é intolerável. Quando a gente vê uma cena dessa, especialmente o público mais jovem, tem já uma ojeriza a esse tipo de atitude, e isso é digno de nota, isso é maravilhoso, isso é formidável, que houve uma evolução de consciência ambiental que ainda está longe do ideal, mas que é bem melhor do que tínhamos 20, 30 anos atrás, e é o caminho que nós temos para ter um planeta melhor, com contenção do aquecimento global, cujo prognóstico era muito ruim, de aquecimento de 1,5 graus em 100 anos, e nós temos que conter isso. Então eu vejo com muito otimismo a humanidade, os brasileiros, as instituições dentro desse esforço comum de ter desenvolvimento econômico sustentável. Veja agora o que foi destaque no Brasil e no planeta no nosso Giro Ambiental. Uma pesquisa do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas mostrou uma perda de 60% da vazão do Rio São Francisco em 3 décadas. O estudo ainda constatou uma redução de 15% de cobertura vegetal na bacia hidrográfica somente no período de 2012 a 2020. As regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste são as mais afetadas pelo déficit hídrico no Brasil.
especialmente em Goiás, no Mato Grosso, em Minas Gerais e na Bahia. Grande parte do país completou 100 dias sem chuvas em agosto. Os dados são do CEMADEM. O monitoramento revela que na faixa que se estende do Acre e Amazonas até São Paulo e o Triângulo Mineiro, a seca começou ainda no segundo semestre de 2023. Alguns municípios vivem a condição por 12 meses consecutivos. O governo federal assinou um decreto de criação do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo para reforçar o enfrentamento às queimadas no país. O grupo vai compartilhar informações e propor ações de curto, médio e longo prazos. De acordo com dados do Monitor do Fogo MAP Biomas, os incêndios florestais já atingiram cerca de 11 milhões de hectares do território brasileiro só nos primeiros 8 meses do ano. Além dos milhares de focos de incêndios diários pelo país, muitos locais que não estão queimando acabam recebendo muita fumaça e fuligem transportadas pelos ventos, principalmente do norte para o centro-sul. Há denúncias de que parte das queimadas sejam criminosas. IBAMA e Polícia Federal investigam os casos. Diante do cenário alarmante, no dia 17 de setembro, os chefes dos 3 poderes da República se reuniram para uma análise da situação e o compartilhamento de responsabilidades. Uma das medidas anunciadas pelo presidente Lula foi a abertura de mais de 514 milhões de reais extras, autorizados fora da meta fiscal do ano pelo STF, para intensificar os combates aos incêndios. Com o recurso, vai ser possível a compra de equipamentos e a contratação de mais pessoal, por exemplo. Ele reconheceu que o país não está preparado para essa crise climática. 90% da cidade, estão desestados, são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. Há uma movimentação no planeta e, se for verdade o que os cientistas falam, nós temos responsabilidade muita. Daí a necessidade da gente discutir com um pouco mais de profundidade propostas novas para cuidar do meio ambiente, comportamento novo nosso e, ao mesmo tempo, a gente começar a pensar mais seriamente na diminuição de gás de efeito estufa. O presidente do Senado acredita que há uma orquestração para incendiar o Brasil e afirmou que já há legislação para punir quem comete crimes ambientais. Todos os esforços imediatos do governo federal e com a colaboração do Poder Legislativo, na nossa opinião, devem ser no sentido da contenção do fogo e da apuração de responsabilidades em tantos inquéritos quanto sejam necessários serem instaurados para poder punir essas pessoas, identificar e punir essas pessoas com a segurança pública envolvida dos estados e da União, e com a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário, que são fundamentais para a aplicação de uma lei penal que existe no ordenamento jurídico e que coloca à disposição dos órgãos de persecução criminal os instrumentos suficientes para poder combater esse tipo de criminalidade. Sem desconsiderar a necessidade eventual de um aprimoramento legislativo na Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes contra a Fauna e contra a Flora, eventualmente até no próprio Código Penal, no artigo 250 do Código Penal relativamente a incêndio, nós reputamos que o problema nesse instante não é legislativo. No dia 16, a presidente da Comissão de Meio Ambiente do senadora Leila Barros acompanhou de perto o trabalho de combate ao incêndio de grandes proporções que tomou conta do Parque Nacional de Brasília desde o dia anterior. Uma fumaça densa cobriu o céu nas localidades próximas, causando transtornos como o cancelamento de aulas em escolas e universidades. Está muito quente, a umidade está muito baixa, então, assim, são fatores que deixam, todos aqui muito apreensivos, em alerta, porque até o momento eles não estão conseguindo, de fato, conter. O presidente do ICMBio disse que a suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado. A Polícia Federal, inclusive, esteve em contato conosco hoje cedo, abriu o inquérito
porque a nossa impressão de que aqui tem as características de um incêndio que houve intenção, né? Em sendo uma área protegida, sendo um parque nacional, evidentemente que isso é crime, né? A senadora Leila protocolou um projeto de lei para endurecer penas aos crimes ambientais. Essas ações criminosas, se forem dolosas, nós vamos aumentar, né, a pena que hoje é de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos e dobrar as multas. Nós precisamos, de alguma forma, ter nesse sentido, quando é doloso, intencional e se está comprovado, nós temos que, de fato, ter uma ação contundente dentro da casa. Você sabe o que é biopirataria? Dá uma olhada nessa animação que preparamos para explicar para vocês. Biopirataria é a exploração ilegal de recursos naturais e biológicos e de conhecimentos tradicionais dos povos da floresta para a obtenção de lucro financeiro, fazendo com que a biodiversidade deixe de ser um bem comum local e se torne propriedade privada. Alguns exemplos são o tráfico de animais, a comercialização de princípios ativos de plantas e o aprimoramento de informações da população indígena sem autorização do Estado. Além de gerar prejuízos econômicos a um país, esses tipos de crime também causam impactos ambientais, já que a extração dos recursos naturais em desacordo com as regras pode colocar em risco a biodiversidade de uma área. A Convenção da Diversidade Biológica é um documento com normas sobre o uso e a proteção da biodiversidade em cada país signatário. Até maio de 2023, 168 países haviam assinado e ratificado a convenção. O programa Jovem Senador traz todos os anos 27 alunos do ensino médio para terem a experiência de trabalhar como um senador da República de verdade aqui em Brasília. Veja agora no Ecoar o que a galerinha da edição 2024 anda pensando sobre o meio ambiente. Uma juventude preocupada com o futuro e engajada pela preservação do planeta. Essa foi uma das mensagens passadas pelos jovens senadores da edição deste ano. Das 3 propostas apresentadas e aprovadas por eles, uma delas proíbe a aplicação aérea de agrotóxicos em povoações, áreas urbanas, vilas, escolas, serviços de saúde, mananciais de captação de água e unidades de conservação. A contaminação por agrotóxicos é aplicada por meio aéreo, é problema grave e preocupante no Brasil. Reportam-se eventos recentes de contaminação e afirma-se que a nuvem de veneno, segundo estudos e perícias internacionais, pode alcançar entre 10 quilômetros e 30 quilômetros da faixa de voo onde os produtos foram aplicados. A minha intenção legislativa foi sobre o meio ambiente. Essa pauta de cuidarmos do meio ambiente é uma questão muito importante porque nós não estamos mais em aquecimento global, né? Estamos em ebulição global. Além dessa proposta que passou por votação e foi encaminhada para análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, alguns dos estudantes falaram sobre os problemas ambientais sofridos pelos seus estados e regiões. A gente está sendo marcado principalmente por uma seca muito grande. No ano de 2023, teve o episódio da seca, o estado que mais ficou marcado com isso foi o estado do Amazonas, com aquela seca histórica do Rio Negro, que não acontecia há mais de 100 anos. E este ano nós temos um alerta de preocupação muito grande, porque seria uma época de inverno para a gente e os rios não atingiram os níveis esperados. Tivemos praia basicamente o ano todo, ou seja, a seca desse ano tende a ser muito pior. Além da seca, em alguns estados, como no Acre, muitos alagamentos. Então, é uma região de extremos, enquanto em alguns lugares a seca extrema, em outros lugares o alagamento que destrói casas, moradias, terras, as queimadas e a poluição causada pelos seres humanos nos nossos rios, nos nossos lençóis freáticos e nas nossas florestas. Todos nós somos agentes da justiça climática no nosso país, principalmente a região norte, dando destaque para o povo amazônico. Mas cabe muito ao poder público, aos grandes chefes de Estado, principalmente tomar medidas sobre o agronegócio, os garimpos ilegais, que às vezes atuam de forma irregular,
muitas vezes os portos de escoamento. Então é uma honra muito grande, mas também uma tristeza enorme pela nossa cidade de Belém. Tem muitos lixos pela cidade de Belém. Agora estamos em uma constante transformação da cidade para receber. Muitas pessoas estão animadas porque vai ser uma oportunidade enorme para o nosso turismo, para as nossas comunidades tradicionais. Então, lá na minha cidade de Santarém, que é na região oeste, também estamos nos preparando com algumas conferências, na qual, inclusive, eu participei ano passado do seminário Voz do Tapajós para a COP30. Então, muita gente em todo o estado, e eu acredito que em toda a região, está se preparando para este maravilhoso evento que vai trazer muita visibilidade para a nossa Amazônia, para o nosso estado e para o nosso país. Eu acredito que isso vem de vários fatores, inclusive do nosso comportamento. Eu acredito que o ser humano ele deve respeitar o meio ambiente, até porque as consequências deles vão nos atingir, assim como atingiu o nosso estado. A região sudeste enfrenta demasiados problemas em relação à questão ambiental. Alguns dos problemas é o desmatamento para geração de energia termoelétrica, a poluição dos rios através do esgoto não tratado. Algumas soluções são criar novos métodos de energia, como apostar em energia eólica ou energia hidrelétrica também. Outra solução para o tratamento de rios que são poluentes pelo esgoto seria investir realmente no saneamento básico, colocar isso em todas as cidades, realmente investir nisso e aplicar para todos. A juventude está trazendo uma nova visão, tanto na política quanto em questões sociais e também na questão ambiental. Como nós estamos vendo constantemente e diariamente essas questões, poderemos trazer novas visões e trazer nossa bagagem e trazer novas políticas públicas que realmente são concretizadas e aplicadas no nosso cotidiano. Os jovens têm que se inserir na política, os jovens têm que levantar, se inserir em locais de debate, questionamentos e etc. Então é muito importante que os jovens virem cada vez mais ativistas climáticos em um bom sentido, que defendam a terra, que defendam as florestas, os rios, os povos tradicionais, e que isso é uma forma de preservar o nosso futuro, o futuro das próximas gerações, o futuro dos nossos filhos e dos nossos irmãos. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nunca essas galerias do Congresso Nacional estiveram tão cheias. Nunca esses corredores estiveram tão ocupados. Nunca os segmentos organizados desse país foram tão ouvidos, e ouvidos de fato, porque nós conseguimos mudar as leis. Esse momento obrigou a que a política exercesse o seu papel, que foi unir que a esquerda tinha que ceder, a direita tinha que ceder, o centro tinha que ceder, os representantes do campo tinham que ceder, os representantes da indústria tinham que ceder para constituírem um texto de consenso. Isto é a verdadeira razão do parlamento, que é intermediar os interesses da sociedade. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024.
A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso Nacional aprovou em agosto deste ano a Lei Geral dos Concursos Públicos Federais. O texto teve grande apoio do governo, em especial da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Mas o que muda na prática? Era mesmo necessária uma regulamentação? E como serão afetadas as pessoas que estão se preparando para concursos? Quem vai explicar melhor para a gente é o consultor legislativo do Senado e professor João Trindade. João, obrigado por vir aqui aos estúdios do Cidadania. E eu vou fazer a pergunta mais óbvia possível nesse momento. Era necessária uma lei geral dos concursos públicos? Bom, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui na TV Senado. Sim, era necessária. Até algumas críticas que têm sido feitas em relação ao texto são até no sentido contrário, de que talvez o texto tenha sido até tímido demais. Esse é um texto que tramitava aqui no Congresso Nacional já há mais de 20 anos, então, realmente, entre idas e vindas, ele terminou demorando bastante, o que é natural, é uma legislação que tem um impacto para milhões de pessoas Brasil afora, mas a gente já vê também que algumas questões que surgiram posteriormente à apresentação do texto e até posteriormente à aprovação do substitutivo, ou seja, da nova versão, lá na Câmara dos Deputados, terminaram ficando de fora. Então, algumas questões que geram muita judicialização. Hoje em dia, grandes concursos terminam tendo quase que uma terceira etapa, a gente brinca. Tem a prova objetiva, tem a prova de títulos e tem a judicialização. Quase tudo deságua no Poder Judiciário. Teve uma tentativa de melhorar essa parte ali no artigo 12, mas, sem dúvida alguma, era necessário ter uma legislação unificada sobre a matéria de concursos. A gente vai pegar já esse gancho que você me deu, mas então vamos falar das principais mudanças. Quais são as mais importantes na sua visão? Em primeiro lugar, uma questão que não pode ser esquecida, que é a gente ter uma lei geral de concursos públicos. Só isso já é uma novidade muito importante. Por quê? Até hoje, a gente tinha uma legislação que era o quê? Esparsa, espalhada. Então, cada ente federativo, a União, os estados, os municípios, fazia a sua lei própria e mesmo na esfera federal, mesmo nos concursos federais, você tinha algumas regras de concurso espalhadas em várias leis. No Estatuto dos Servidores, na Lei de Processo Administrativo e agora você tem uma lei geral de concursos, uma lei que vai trazer, digamos assim, o começo, meio e fim. Em vez de, fazendo uma metáfora aqui, em vez de você ter que pegar um pedaço da receita do bolo em cada site, em cada lugar diferente, você agora tem um lugar em que vai ter o começo, meio e fim da regra de concurso público. Essa mudança já é muito importante. E ela traz também, juntamente com ela, uma outra mudança que é a gente ter uma lei nacional de concursos públicos. Ou seja, não é uma lei que vale só para o nível federal, só para os concursos federais. Ela também é aplicável aos concursos de estado, aos concursos de município, aos concursos do Distrito Federal, que era uma demanda muito grande, porque na esfera dos concursos federais, a gente já tem uma coisa mais ou menos estável.
já tem uma certa experiência em fazer concurso, então não tem muita, digamos assim, variedade, não tem muita novidade. Agora, por exemplo, em município, tem município que abre um concurso uma vez a cada 10 anos. Então, às vezes, até as pessoas que fizeram, que elaboraram ou que foram da comissão organizadora do concurso 10 anos atrás, nem estão mais na prefeitura. Então, a gente ter uma lei que vai trazer as regras nacionais de concurso é uma coisa boa, é uma coisa que traz uniformidade, que deixa mais previsível a regra de concurso. Também a gente tem algumas temáticas que já vinham da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, algumas questões que o STF já tinha dito como é que o concurso tem que ocorrer, mas que não estavam na lei. Não estavam escritas numa lei. Então, a pessoa tinha que buscar, o Supremo decidiu no tema 376 da repercussão geral. Não é todo mundo que está elaborando um concurso público num estado, num município, que vai ter todo esse conhecimento já sistematizado. Agora a lei coloca por escrito como é que vai ser prova oral, como é que vai ser prova discursiva, como é que vai ser curso de formação, quando é que se tem que lançar um novo concurso. Essa, aliás, é outra mudança. Tem muita briga, muita disputa, até hoje acontecendo, entre os concursados aprovados num concurso e as pessoas que estão pressionando para que haja um novo certame, um novo concurso. Aí fica aquela briga, olha, eu estou aqui, estou no cadastro de reserva, ou seja, estou torcendo para que chamem mais gente. Na expectativa de ser nomeado, Na expectativa de ser nomeado, fazendo figa, torcendo. Já outras pessoas que não fizeram o meu concurso, às vezes de 3 anos atrás, já querem não, lança um novo concurso. Então, sempre ficava essa briga. A lei agora traz a regra, olha, regra geral é, só pode lançar um novo edital quando não tiver mais ninguém aprovado em concurso público válido. A única escapatória, vamos dizer assim, para você lançar um novo edital, tendo um edital de concurso válido com pessoas ainda não nomeadas, é se o próprio gestor público, o próprio administrador, ele compra aquela quantidade de pessoas que está aprovada não vai ser suficiente. Então ele diz, esse pessoal aqui eu vou nomear todo mundo e ainda vai sobrar vaga. Então tudo bem, então pode lançar um novo edital, pode já publicar um novo edital de concurso. A nova lei, ela traz, então, mais segurança e previsibilidade. Você mostrou aí vários casos. Mas, assim, você também, já no início dessa entrevista, deixou claro que tem coisa que poderia ter sido acrescentada já nela. O que você sente mais falta? Que pontos poderiam estar presentes já nesse texto que o Congresso aprovou? Olha, uma questão que realmente faz bastante falta, eu acho que é a necessidade de as bancas elaboradoras do concurso justificarem o gabarito. A gente vivencia muito a situação de que a banca elaboradora dá como resposta uma alternativa que não é a alternativa mais adequada ou que tinha outra resposta que também era cabível. Então você diz, não, mas por que colocou aqui letra B se a letra C também é possível? Qual a justificativa que usaram? Então, a gente tinha a expectativa de que a lei fosse um pouco mais exigente com as bancas elaboradoras, porque muito frequentemente as questões que geram judicialização, ou seja, que desaguam no judiciário, não são culpa da administração pública, são culpa da banca elaboradora, que às vezes faz uma questão ambígua, às vezes faz uma questão que está fora do edital. Então, é uma questão que o próprio Supremo Tribunal Federal diz que é para o judiciário evitar entrar nesse tema, o que, claro, tem sempre dois lados da moeda, evita uma judicialização ainda maior do que o que a gente tem, mas cria o que para muitos é uma certa ditadura das bancas elaboradoras de concurso. Isso era algo que eu acho que o projeto deveria ter abordado com maior profundidade, a questão dos recursos administrativos. Tem uma citação de que vai haver recurso, mas é uma questão está muito indireta, ficou uma lei geral, talvez geral demais, Poderia sabe? ter esmiuçado mais nesse ponto. Eu acho que deveria ter esmiuçado a questão do teste de aptidão física, o famoso TAF,
Para quais cargos vai ser exigido, como é que vai ser a questão da diferença entre homem e mulher, como é que vai ser a questão da remarcação do TAF em caso de candidata gestante. São questões também que já estão resolvidas no âmbito do Poder Judiciário, mas que, a meu ver, poderiam estar aqui escritas. E também algumas diretrizes para tentar amenizar a judicialização. Por exemplo, se eu passo num concurso, estou em primeiro lugar e sou eliminado na prova discursiva. Você ficou em primeiro lugar, em segundo lugar na prova objetiva, como eu fui eliminado, você ficou em primeiro. Imagine que só tem uma vaga nesse concurso. Se eu entro com ação judicial, eu hoje em dia não sou obrigado a citar você. Você que tem que ficar ali de olho, provavelmente contratar um advogado, para ficar ali de olho em todos os processos e ver, opa, o cara que foi eliminado entrou com ação, eu tenho que entrar também para trazer os meus argumentos. Talvez isso era uma questões processuais, sabe? Que poderia o projeto ter trazido. Eu até me arriscaria a dizer que a gente, no intervalo de alguns anos, a gente vai ter uma ampliação dessa lei geral. Para o telespectador entender por que então aprovou-se dessa forma, a ideia era: é urgente a gente ter uma lei geral de concursos. Então, vamos aprovar aquilo que tem consenso. Vamos aprovar aquilo que é certeza. Esses pontos de dúvida, depois a gente pode fazer uma nova lei alterando, melhorando, aperfeiçoando. Mas realmente já era uma lei que tramitava, um projeto que tramitava há 20 anos, era hora de aprovar o que tinha consenso. Um primeiro passo importante. E uma coisa que, assim, a lei ela vai entrar em vigor, a previsão da vigência dela é depois de 4 anos da sanção presidencial, né? Que é o tempo que esses caminhos para aprimorá-la podem surgir. Exatamente. Essa é uma, como a gente chama tecnicamente, uma cláusula de vigência bastante inovadora que a lei trouxe. Ela previu, na verdade, não é que ela vai entrar só 4 anos depois em vigor. Ela previu, digamos assim, uma entrada facultativa. Ela prevê que ela vai entrar em vigor depois de 4 anos do primeiro ano seguinte à sua publicação, mas os órgãos públicos que já quiserem adotá-la nesse intervalo de tempo já podem fazer isso. Então ficou, olha, mais ou menos trocando em miúdos. Daqui a 4 anos essa lei vai ser obrigatória para todo mundo, mas quem quiser já utilizar essa lei para trazer mais segurança, mais previsibilidade, já está liberado. E também tem outra coisa. Os estados e os municípios que disserem, olha, não gostei dessa lei, acho que poderia ter tratado melhor de algum tema, eles continuam podendo legislar sobre isso. Está expresso na lei que isso não exclui a competência dos estados e municípios para fazerem leis próprias. Então, por exemplo, tem muita lei estadual, municipal e até federal mesmo que trata de política de cotas. Cota social, cota racial, cota para a escola pública. Essas leis continuam valendo. Por isso que é importante fazer, como você chamou, uma lei geral dos concursos públicos. Quer dizer, cada nível federativo, União, estados e municípios, pode continuar editando as suas leis próprias, só que eu vou ter agora essa âncora principal, que é a legislação nacional sobre o tema. Alguns concursos, eles não vão passar necessariamente pela lei, né? É para magistratura, Ministério Público, para algumas empresas públicas. Por quê? É porque são algumas seleções que têm peculiaridades tão grandes que ficaria difícil de serem tratadas numa lei geral de concursos. Inclusive, a própria lei diz que eles não têm obrigação de seguir as regras dela, mas claro que aqueles órgãos que queiram aderir a isso vão poder. E também tem uma questão em relação a Ministério Público e Poder Judiciário, é porque o regime jurídico dessas duas instituições é matéria de lei complementar. Então tem que estar tratado num outro tipo de lei. Essa lei geral dos concursos é uma lei federal, ou seja, feita pela União, de caráter nacional, ou seja, vai valer para todos os níveis da federação, e ordinária, ou seja, é uma lei comum.
Mas para tratar do concurso do Poder Judiciário para juiz e do concurso para promotor de justiça, tem que ser uma matéria de lei complementar, que é um tipo de lei diferente. Então, por cautela, se prefiro deixar, tanto que hoje em dia a maior quantidade de regras sobre concurso de juiz nem está na lei. Está numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. A mesma coisa com o concurso da magistratura. E em relação às chamadas estatais independentes, as estatais que se mantêm com recursos próprios, é porque elas podem ter, embora elas tenham a obrigação de fazer concurso público, elas podem ter, vamos dizer assim, regras um pouco diferenciadas que vão gerar uma peculiaridade tão grande que talvez se entendeu que não era o ideal que elas estivessem na lei geral. Por exemplo, um concurso para Petrobras. É um concurso que, além de ter as etapas normais, ele pode ter uma etapa mais de uma prova prática, alguma questão muito mais voltada para a atividade prática, porque é uma empresa que está competindo no mercado. Então, seja em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, até por uma questão jurídica de ser um tema que precisa de lei complementar, em relação às estatais independentes que se mantêm com recursos próprios, parece ter sido uma opção mesmo do legislador de deixá-las um pouco mais livres. Tem um tema dentro da lei que está deixando muito concurseiro de cabelo em pé, que é a questão das provas online. Como é que vai funcionar isso? Artigo 8º da lei é o que tem movido corações e mentes, é o que tem tomado as discussões nas redes sociais. Na verdade, o que a gente tem aqui é uma regra muito geral. É uma abertura, é o que a gente chama de uma cláusula de abertura. O artigo 8º, ele diz que as provas podem ser feitas na modalidade online, desde que haja mecanismos de segurança que assegurem, por exemplo, a identidade de quem está fazendo a prova, que assegurem também a segurança da informação que está sendo passada e na forma que venha a ser prevista num regulamento de cada ente federativo. Ou seja, para ficar bem claro, então, as pessoas não vão fazer a prova a partir, sei lá, quando o órgão decidir fazer um concurso, a pessoa não vai fazer necessariamente de casa. Tem que passar por uma regulamentação anterior, tem todo um processo por acontecer ainda. Exatamente. E lembrando aquilo que você falou, que a lei só vai estar plenamente eficaz daqui a 4 anos. Ela só vai estar plenamente em vigor daqui a 4 anos. Então, a gente, mais ou menos 4 anos, então a gente não sabe como é que vai ser a evolução até lá. Houve uma experiência, não sei se o telespectador vai lembrar, de fazer o Enem online, que já é uma coisa um tanto quanto séria, porque o Enem decide vaga em universidade. Então, já é algo que tem que garantir uma identidade física de quem está fazendo a prova. Terminou que não foi tão replicado por uma questão principalmente de custo. Porque tem que ter um custo muito alto. A pessoa não vai poder, provavelmente, a pessoa não vai fazer de casa. A pessoa vai ter que ir para um local de prova e lá vai ter um computador da instituição ou da banca elaboradora para poder fazer aquela prova, igual quando tem prova prática. Às vezes tem prova prática de informática, você não faz de casa a prova, você vai lá no local e vai fazer. Ou talvez daqui a alguns anos a tecnologia até evolui e a gente possa ter uma câmera ligada, tem que fazer com a câmera ligada para garantir que a pessoa não está consultando outros materiais. Mas para deixar todo mundo bem tranquilo, não é que os próximos concursos já vão ser todos online. O que se previu foi a possibilidade de isso vir a ser implementado depois que for regulamentado por cada um dos entes federativos. Então, é uma regra boa, é uma regra que eu acho que abrir essa possibilidade é algo que no curto ou no médio prazo vai ter essa necessidade, mas não é para agora, não é imediatamente. João, o que você diria assim, para a pessoa que está assistindo a gente agora, quer fazer concurso público, levou um susto com a lei, que é uma novidade, né? Isso vinha sendo discutido no Congresso há bastante tempo, mas as pessoas nem sempre estão acompanhando né, o que está sendo feito e que são muitos temas sendo debatidos. E a pessoa ficou tensa com as mudanças. O que é que você diria para quem está em casa assistindo a gente agora? De forma bem sincera, diria, continue estudando
as suas matérias. Não vá se preocupar com a lei em si, porque não é essa lei que vai alterar a forma como você vai fazer o concurso. O que essa lei vai trazer é maior previsibilidade. O que essa lei vai trazer é uma garantia um pouco maior de que aquele edital, que às vezes é publicado e tem várias retificações. Todo concursando já viu esse filme. Publica o edital e tem uma retificação. Aí tem, às vezes, por exemplo, situação em que a pessoa vai ter várias etapas. Tem banca que não divulga quando é que vai ter a questão da isenção da taxa de inscrição. Agora a gente já tem o passo a passo muito bem delimitado. Mas o candidato que vai fazer um concurso tem que continuar olhando o seu edital. Pega o seu edital. O edital, o pessoal fala muito, é uma frase que eu até nem gosto tanto, que o edital é a lei do concurso. Não, o edital não é lei. A lei do concurso é a lei do concurso. Aliás, a gente está falando exatamente dela agora, né? Exatamente. Essa é a lei do concurso. Mas o que o pessoal fala, querendo dizer que o edital é a lei do concurso, é dizendo, olha, dentro da legalidade, quem vai definir como vai ser o concurso é o edital. É o primeiro item que todo concursando tem que estudar, exatamente o seu edital. Mas na vida prática de quem está se preparando para concurso público, não vai ter assim algo que tenha que mudar na sua preparação em virtude da nova lei. Eu diria que até 90% do que está nessa lei, a gente está só explicitando o que já eram as melhores práticas em matéria de concurso público. Entende? O que já era decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, o que já estava em várias leis esparsas, que estava em lei federal, mas não era seguido nos municípios. Então, o que a gente está fazendo agora é quase que uma consolidação. Para quem está estudando, continua se preocupando com português, com informática, raciocínio lógico, direito constitucional. A lei vem para trazer um pouquinho menos de insegurança jurídica. E aproveitando, só para isso ficar bem claro, como você falou, vamos pensar o cenário sem essa lei que está consolidando todas essas boas práticas. Imagina um concurso sem isso. Vamos falar as situações, as hipotéticas situações de risco, por exemplo, e que prejudicariam exatamente a vida dos candidatos. Quais seriam os problemas se a gente não tivesse uma lei consolidando tudo isso que a gente está falando agora? Primeiro, aquela confusão que eu te falei antes entre lançar um novo concurso e chamar os concursados do concurso vigente. Isso dá uma briga gigantesca, isso vai gente bater na porta do prefeito para ser nomeado, tem que, às vezes, ficar usando de pressão em rede social, nomeia já, hashtag nomeia já, aí hashtag novo concurso. Isso daí é uma coisa que já vai dar uma... botar água na fervura, já vai dar uma diminuída. Eu acho que vai diminuir bastante as exigências arbitrárias em editais. Muita gente tem más experiências com bancas de concurso que fazem exigências no edital desarrazoadas, exigências exageradas. Então, isso vai agora estabelecer melhor um passo a passo. A gente vai ter também uma previsibilidade maior das vagas que vão ser chamadas. Porque agora, quando houver o lançamento, o pedido para fazer o concurso, até antes do edital, o pedido para poder fazer o concurso público, que geralmente é algo centralizado em algum ministério ou secretaria que vai liberando ou não a realização desses concursos, agora, quando tiver o pedido, já tem que dizer quantas vagas tem previsão de nomear ao longo do prazo de validade do concurso, já tem que dizer o impacto orçamentário e financeiro, então já vai a pessoa saber melhor. Sabe aquele concurso que sai com uma vaga? E você sabe que precisa de muito mais do que isso? Agora a gente vai ter um pouco mais de previsibilidade de você fazer, olha, lançar esse concurso aqui, mas pelo ato administrativo que pediu aqui, pelo menos 20 eu acho que eles vão nomear. Isso vai dar um pouco mais de previsibilidade. E também, nas etapas seguintes, uma coisa que dá muito problema em determinado tipo de concurso, concurso de carreira policial, concursos para agências reguladoras, às vezes, que é a questão do curso de formação. Tem para todos os gostos, sabe? Tem concurso em que o curso de formação é uma etapa do concurso. Tem cargos em que o curso de formação acontece quando a pessoa já tomou posse.
Agora a lei está trazendo regras básicas também para a questão do curso de formação. Então, vai trazer um pouquinho mais de previsibilidade. Outra coisa também importante é no conteúdo da cobrança da prova. Agora está mais claro que pode ter a cobrança de conhecimentos, habilidades e competências. O conhecimento é o que a pessoa sabe mesmo. O artigo 5º da Constituição fala de quê? Isso é um conhecimento. A habilidade é a sua capacidade de desenvolver a atividade prática do cargo. Então, um médico, vamos lá, diagnostica esse caso clínico aqui. Isso está analisando não só conhecimento, mas está analisando também a habilidade. Tem gente que tem conhecimento, mas ainda precisa de mais habilidade. E a competência, que na lei está designada como a questão interrelacional. Ou seja, como é que você trabalha em equipe, como é que você vai se integrar na cultura do seu órgão, etc. Então, inclusive, tem a previsão de que o edital deve dizer qual vai ser o aspecto avaliado em cada prova. Digamos, olha, a prova objetiva, que é aquela de marcar com X, vai analisar principalmente conhecimentos. A prova discursiva já vai analisar conhecimentos e habilidades. E vai ter uma terceira etapa, digamos, uma prova prática que vai analisar conhecimentos, habilidades e competências também, porque vai ser em grupo. Então, esse esmiuçamento, esse detalhamento maior, a lei prevê que vai ser seguido. Então, a gente vai ter editais cada vez mais detalhados, o que é uma coisa muito boa, porque quanto mais detalhado é o edital, mais previsível é o concurso. Resumindo, a lei é boa para a administração pública e também para o concurseiro. Sem dúvida, e eu colocaria até um terceiro elemento, é boa também para o judiciário. Porque o poder judiciário, ele às vezes é inundado de ações judiciais. Para discutir, quem ficou em segundo devia estar em terceiro, a prova de títulos valeu tanto, mas tirou o título tal. Como eu disse, esse é um aspecto que talvez a lei poderia ter avançado um pouco mais, mas já é alguma coisa. Ela já tem algumas balizas, algumas diretrizes para evitar, pelo menos, a proliferação, evitar o aumento muito grande de ações judiciais. Eu tenho certeza que os juízes também deram um sorrisozinho quando viram essa lei entrando em vigor. Quer dizer, entrando em vigor ainda não, mas essa lei sendo aprovada. Maravilha, João. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania. Câmara. A TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutimos quais os espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei.
partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos fez mais um debate sobre a regulamentação da reforma tributária. Hoje foram discutidos os impactos sobre o Simples e a Zona Franca de Manaus. O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos defendeu que não sejam retirados os benefícios concedidos às indústrias da Zona Franca de Manaus e alertou que, se isso acontecer, pode haver uma fuga de investimentos para outros países. Segundo ele, há algumas ameaças no texto que veio da Câmara dos Deputados, como crédito presumido de IBS e CBS para bens de consumo final, que baixou de 100% para 55%. Há uma redução da vantagem comparativa. Essa é a inovação que prejudica a Zona Franca de Manaus. Muitos produtos hoje têm 100% e, infelizmente, a Câmara mandou para cá com a proposta de 100% somente para bens de informática. É preciso que isso seja corrigido, mantendo a condição atual de 55% para 100%. O representante do Sebrae ressaltou que a reforma tributária traz benefícios para as empresas optantes pelo Simples Nacional, mas defendeu a extensão da alíquota zero para esse setor. A ideia principal, a gente tem que estender ao Simples Nacional a alíquota zero da Cesta Básica Nacional de Alimentos, tá? Do IBS e CBS, porque hoje no texto da Lei Complementar 123 tem uma remissão à questão da isenção, possível isenção de PIS/COFINS e ICMS, se eu não me engano, da Cesta Básica de Alimentos anterior. Então, se não tiver adaptação desse texto para a regra atual, as empresas do Simples não vão se beneficiar da alíquota zero do IBS e CBS, que está na Constituição, né? Colocar cesta básica também com alíquota zero nas vendas para o Simples. Não preciso calcular para saber que vai ser bastante relevante. O auditor fiscal da Receita Federal afirmou que a extinção da substituição tributária do Simples Nacional aumentou a competitividade desses empresários. É muito grande o aumento de competitividade para as empresas do Simples em razão dessa eliminação, porque elas acabavam contribuindo indiretamente. Acabam, né? O sistema permanece. Então, isso precisa ser colocado na conta porque é um valor muito alto, muito expressivo. O Senado se destacou na última avaliação sobre governança, gestão e sustentabilidade feita pelo Tribunal de Contas da União. A casa teve um ótimo aproveitamento nos índices de sustentabilidade ambiental e social que pela primeira vez foram avaliados. A avaliação feita desde 2014 pelo TCU é uma forma de medir a eficiência administrativa do setor público e estimular a adoção de boas práticas de gestão. São avaliados, por exemplo, critérios como liderança, gestão de pessoas, compras, contratações e orçamento. Para o levantamento deste ano, o tribunal analisou mais de 200 mil dados de quase 400 organizações do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de universidades públicas e empresas estatais.
É difícil se comparar, por exemplo, com grandes organizações estatais como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, porque tem muito mais recursos, né? E tem muito mais capacidade de mobilizar recursos do que os órgãos da administração direta. Mas entre os órgãos que são cabeça de poder, né, o Senado, a Câmara, a Presidência da República e o Supremo, acabamos que ficamos com a melhor pontuação. Isso é um orgulho para a gente, né, e um reconhecimento do esforço que os servidores do Senado têm feito para melhorar o nível da sua gestão, o nível da governança, que é uma maneira também da gente respeitar, né, aquilo que é o orçamento público que é colocado pelo povo brasileiro para que nós possamos funcionar. A novidade este ano foi que o TCU começou a avaliar também as ações relacionadas à sustentabilidade ambiental e social, uma determinação prevista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E nesse critério, o Senado teve o melhor resultado, 95,5%. Sem esse item, o desempenho do Senado no Índice Integrado de Governança já mostraria uma melhora expressiva, saltando dos 49% obtidos na última medição, em 2021, para 71%. Mas com o novo critério, o aproveitamento do Senado chegou a quase 75%. Práticas de gestão de resíduos e eficiência energética, oficina sobre violência doméstica e curso de liderança para mulheres negras foram algumas das ações responsáveis pelo resultado alcançado pelo Senado. Na verdade, a ação na área de meio ambiente, na área de responsabilidade social do Senado, é muito antiga e muito consistente. A gente já tinha um desempenho muito bom, só que o índice não media isso. Agora que ele mediu, pegou a gente no momento de maturidade. Foi essa a novidade. Essa avaliação ela funciona como uma espécie de espelho. A gente olha, né, e verifica onde é que é possível você melhorar um pouco, né? Não é razoável a gente imaginar que vamos lá atingir 100%, porque tem práticas que não são recomendáveis para organizações como o Senado, mas são recomendáveis para outro tipo de organização. Então, nem tudo que está prescrito lá, nem tudo que é uma boa prática para o conjunto de todas as organizações públicas é uma boa prática para o Senado. Mas a gente sempre pode olhar aquele indicador, verificar, né, onde é que a nossa nota ficou um pouco menos boa, digamos assim, né, e selecionar coisas que fazem sentido para a nossa realidade e que a gente possa colocar como um plano de melhoria, como um projeto, né, para a gente melhorar um pouquinho o nosso nível de gestão e governança. Restrições para plataformas de apostas online, as bets, devem ser discutidas no Congresso Nacional após as eleições municipais. O governo anunciou nesta segunda-feira que cerca de 600 sites serão banidos do Brasil por irregularidades. Mais de 22 milhões de pessoas, ou 13% dos brasileiros acima de 16 anos, participaram de apostas esportivas online, as bets, nos últimos 30 dias. E 58% dos apostadores estão com dívidas em atraso há mais de 90 dias, segundo pesquisa do Instituto Data Senado. Os números são tão alarmantes que o governo anunciou medidas nesta segunda-feira para conter as bets. Cerca de 600 sites de apostas online serão banidos do Brasil e bloqueados pela Anatel por irregularidades com a legislação atual. A fiscalização será intensificada, com o monitoramento das apostas por CPF e a limitação das formas de pagamento. O uso de cartões de crédito e do Bolsa Família poderá ser proibido. Só em agosto deste ano, 5 milhões de beneficiários do programa gastaram 3 bilhões em apostas. Senadores também querem aumentar as restrições para os jogos. Quando você pega grandes jogadores de futebol, artistas de televisão, fazendo propaganda quase que 24 horas no ar, né, isso tem um impacto muito grande. Então, tem vários projetos já tramitando aqui, no sentido de inibir ou proibir até propagandas, né, diminuir realmente, né, esse incentivo público que está sendo feito a todo momento aí, para a gente poder realmente amenizar, né, essas questões que estão sendo
passado para toda a população, desde a criança, do jovem, do adolescente, até as pessoas aposentadas também. O senador Omar Aziz entrou com uma ação na Procuradoria-Geral da República pedindo a suspensão do funcionamento das bets. Eu espero que a PGR possa ser ágil, porque nesse momento milhões de brasileiros estão jogando na internet e perdendo dinheiro, o dinheiro que muitas vezes é para comprar o remédio, é o aposentado que deixa de comprar o seu remédio, deixa de comprar comida para poder testar a sorte. O senador Alessandro Vieira apresentou um projeto de lei para limitar ou até proibir as apostas feitas por idosos, pessoas inscritas em dívida ativa ou no CadÚnico. Já o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, é autor de projeto que proíbe a publicidade, o patrocínio e a promoção de apostas de cota fixa e jogos online. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que deve pautar projetos com restrições às bets depois das eleições municipais. Entre os entrevistados do Data Senado que realizaram apostas esportivas, 62% são do sexo masculino. As mulheres representam 38%. A maioria dos apostadores, 56%, tem entre 16 e 39 anos. 40% têm o ensino médio completo. Outros 23% têm o ensino fundamental incompleto. A maior parte dos apostadores, 52%, recebe até 2 salários mínimos por mês. Para evitar o superendividamento, poderia, por exemplo, ser estabelecido limites de valor para que as pessoas pudessem realizar seus pagamentos, poderia ser evitado alguns meios de pagamento relacionados a cartão de crédito, assim como vai ser estabelecido nas novas portarias, poderia haver travas relacionadas aos valores com pagamentos noturnos, assim como já existe com relação ao Pix. Porém, isso só vai poder ser estabelecido no futuro. A Instituição Fiscal Independente, IFE, aponta dificuldades do governo federal na sustentabilidade dos gastos públicos, mesmo com a melhora na previsão do crescimento do país. O relatório de setembro também mostra que a dívida pública poderá chegar a 80% do PIB em 2024. 8,8 trilhões. Esse era o valor da dívida pública em julho deste ano, de acordo com o Banco Central. E segundo estimativa da Instituição Fiscal Independente, IFE, o montante tende a crescer ainda mais e pode chegar a 80% do Produto Interno Bruto em 2024. De acordo com as nossas novas projeções, a projeção da dívida bruta do governo geral aumentou cerca de 1 ponto percentual nesse triênio, de 2024 a 2026, entre a última revisão que nós fizemos em junho e a revisão de agora. Então, isso se deve principalmente a uma piora no resultado primário do governo central neste curto prazo e também em juros mais elevados, o que afeta a despesa de juros do setor público, ou seja, a taxa de juros de rolagem da dívida pública. Para 2024, nós revisamos a nossa estimativa para a dívida bruta de 78% para 80% do PIB. E para 2025, a gente espera 82,1% do PIB e para 2026, 84%. O relatório trouxe ainda que, mesmo com a melhora na previsão do crescimento do país, o governo federal vai enfrentar dificuldades para a sustentabilidade dos gastos públicos. O diretor da IFE também falou sobre a projeção do PIB, que foi revisada para 2,8% em 2024 e 1,8% em 2025. Principalmente a perspectiva de manutenção de juros em patamares mais elevados. Só lembrando que agora, em setembro, o Banco Central começou um novo ciclo de alta da taxa Selic, então isso vai esfriar um pouco a economia no próximo ano, principalmente via investimentos e consumo das famílias. Hoje se comemoram o Dia Internacional da Terceira Idade e os 21 anos de vigência no Brasil do Estatuto da Pessoa Idosa. Nós somos o 6º país do mundo com mais pessoas idosas, segundo a ONU, e essa faixa da população vem crescendo e mudando o perfil com cada vez mais atividades. Eu resolvo minhas coisas, Eu moro praticamente sozinha, durmo sozinha e eu acho assim que essa independência é muito importante. Sabe? Porque, inclusive, a minha origem tem tudo para não ser o que eu sou hoje.
Eu sou nordestina, de uma época que o Nordeste era muito discriminado e a mulher não era para estudar e nem trabalhar, era para casar e ter filhos. Dona Leopoldina, de 85 anos, faz atividades físicas diariamente e ainda trabalha. Ela é exemplo de que fragilidade e dependência funcional não fazem mais parte do dicionário das pessoas mais velhas. Hoje, os idosos são definidos como experientes, boas fontes de conhecimentos, amorosos, mentores dos familiares e até mesmo avós. A gente vê assim parar totalmente, eu até digo assim, enferruja, porque a memória se acaba, né? E você assim não tem mais, não se atualiza, não faz nenhuma atividade. Eu acho que isso só faz a pessoa ficar deprimida, ficar desatualizada, esperando a morte. O Brasil tem várias leis de proteção a essa faixa da população. E uma das principais é o Estatuto da Pessoa Idosa, que completa 21 anos neste dia 1º de outubro. Mas os avanços legais não param. Um projeto de lei que visa promover e criar espaços públicos para que idosos pratiquem regularmente atividades físicas e tenham mais qualidade de vida está em tramitação no Senado. A pessoa idosa, ela tem esse direito, deve ter um profissional capacitado, habilitado e competente para fazer esse tipo de prescrição desses programas de exercício físico, né? Não somente de atividade física, mas o exercício, controle de dose, de resposta. No dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional da Terceira Idade. A data celebra a longevidade da população que mais cresce no Brasil. De acordo com dados do IBGE, acredita-se que, até 2040, os idosos sejam quase 25% dos brasileiros. Em 2020, a população de idosos correspondia a um pouco mais de 14% da população, com a expectativa de vida de 77 anos. Já em 2040, os idosos podem ser quase 25% dos brasileiros, com a expectativa de 80 anos. E em 2060, pode ser que sejam mais de 32% da população, com a expectativa de vida de 81 anos. Mas os direitos a serem conquistados ainda são muitos. A falta de respeito, de espaços e de acessibilidade ainda incomoda bastante. E muitas vezes as calçadas estão quebradas, não existe rampa, o cadeirante não consegue se locomover, ou então as pessoas, pelas calçadas irregulares, também acabam levando quedas, né? Eu acho assim que falta muita coisa e às vezes os direitos dos idosos não são respeitados, né? É crucial para combater o isolamento social, a discriminação etária e garantir que os idosos tenham acesso a serviços, cuidados e oportunidades adequadas. E ao discutir e aprovar leis nesse sentido, o legislador busca equilibrar as disparidades sociais, promover a inclusão, que a terceira idade seja valorizada e respeitada na nossa sociedade. Precisamos avançar muito, né? Nós estamos aí, eu inclusive já entrei nessa era, mas a gente precisa agora criar políticas públicas, né? Há mais de 20 anos foi aprovado o Estatuto do Idoso, de lá para cá praticamente não se avançou em nada. Nós precisamos realmente estar preocupados com isso, até porque daqui 4, 5 anos nós teremos aí quase 25% da população idosa. Então o Congresso precisa realmente avançar na legislação, o Executivo precisa criar políticas públicas mais consistentes para realmente atender, né, esse público aí que precisa realmente de trabalhar, de atividades culturais, né, também educação. Tem várias políticas públicas que precisam ser criadas e implementadas. E vale lembrar que para esses brasileiros da terceira idade, o voto nas eleições é facultativo a partir dos 70 anos. Neste domingo, para a escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, 15,2 milhões de brasileiros idosos estão aptos a votar. Esse número corresponde a 9% dos eleitores. Houve um tempo em que representação política no Brasil era algo bem elitista. Mas isso tem mudado. Grupos vulneráveis, como indígenas e quilombolas, vêm participando cada vez mais da disputa política. Confira na reportagem. São guerreiros, gente de fibra, brasileiros que resistem a barreiras como o isolamento e a discriminação.
os povos indígenas e quilombolas têm se mobilizado para participar da política e garantir direitos. O número de candidaturas vem crescendo e já é notado por especialistas, como o consultor do Senado, Amael Moreira. A gente tem observado, tanto nas eleições municipais quanto nas eleições federais, um crescimento gradual de candidaturas indígenas. E isso está atribuído a uma maior conscientização e mobilização desse movimento, também da atuação muito importante de atores institucionais na promoção dessas candidaturas. No caso indígena, são 2.508 candidaturas entre vereador, prefeito. Um crescimento de mais de 10% em relação ao pleito de 2020. Os candidatos pertencem a 169 etnias. Os povos que apresentaram mais candidaturas são os Caingangue, Ticuna e Macuxi. Segundo o articulador dos direitos indígenas, Marcos Terena, as conquistas de hoje foram sonhadas lá atrás. Nós sonhamos com isso há muitos anos. Mário Juruna, Aniceto, Daniel Cabixi, Manuel Chacriabá, Dona Vilinda Bacairi, todos sonhávamos com esse momento. Esse cenário de representação política indígena vem com uma modalidade de escapar, de liberdade, sair daquele contexto dos currais eleitorais tão comuns no interior do Brasil. Quanto aos quilombolas, a identificação no registro da candidatura é uma novidade, como explica a Anael. Essa é a primeira eleição em que é possível se declarar o pertencimento a uma comunidade quilombola. Então, a partir dessa eleição também a gente começa a construir uma série histórica para essa população. Ele vê como positiva a ideia de se aplicar cotas específicas para indígenas, como já existem hoje para mulheres e afrodescendentes. Também elogia as campanhas da Justiça Eleitoral em apoio à participação político-eleitoral de grupos vulneráveis. É uma questão mais sistêmica que está relacionada à violência estrutural que essas populações sofrem, não só na candidatura, mas no exercício do direito ao voto e também no exercício do mandato. Então, para combater esses desafios, é importante que a gente tenha representatividade e, para ter representatividade, nós precisamos de mais incentivos para que ela possa ser efetiva. Ajuda em promover campanhas de conscientização para que os povos indígenas e comunidades quilombolas tenham dimensão de seus direitos políticos e também possam exercê-los. Então, a gente tem campanhas de alistamento eleitoral, possibilidade de inserção de sessões eleitorais no âmbito de aldeias. Para a coordenadora-geral da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, Thelma Taurepang, é hora de ocupar espaços em prol do desenvolvimento das comunidades indígenas. Através das nossas lideranças, das manifestações do movimento indígena, que compreendemos que nós precisamos, de fato, ocupar esses espaços. Nós precisamos estar dentro desses espaços porque nós precisamos de uma política pública afirmativa. As eleições já estão à porta para a escolha dos prefeitos e vereadores em todo o Brasil, com exceção de Brasília. Na disputa pelas prefeituras, o sistema de votos é o majoritário. Já para ocupar uma vaga na Câmara Municipal, o sistema é o proporcional. Mas qual a diferença entre essas duas formas de eleição? Descubra na nossa reportagem. Desde a proclamação da República, esta é a 28ª vez que acontecem as eleições municipais no Brasil. 5.569 prefeitos e 58.444 vereadores serão eleitos em todo o país para um mandato de 4 anos. Para vencer essa disputa, além de convencer o eleitor, o candidato também tem que saber fazer conta, já que nem sempre o mais votado é o vencedor. São muitos fatores que entram nesse cálculo e que interferem no resultado final, a depender de qual sistema é adotado nas eleições, o majoritário ou o proporcional. Mas qual é a diferença entre um e outro? O majoritário, não, dá um branco. Não. Não, mas eu quero procurar saber, vou procurar saber o que é. O majoritário, na verdade, são votos, né, que a pessoa recebe por individual, e o outro proporcional, né, que você falou assim, são mais por partidos, né?
Nas eleições municipais, os dois sistemas são usados para definir os vencedores. Os prefeitos são eleitos pelo sistema majoritário, por maioria simples ou absoluta. Nos municípios com menos de 200 mil eleitores, a eleição é definida por maioria simples, ou seja, basta ser o mais votado. Já nos municípios com mais de 200 mil eleitores, é preciso garantir a maioria absoluta, o que significa a metade dos votos mais um, sem contar os brancos e nulos. Nesses casos, pode haver segundo turno entre os dois candidatos mais votados. No caso das eleições para vereador, é aplicado o sistema proporcional. O eleitor pode votar no candidato ou só no partido. É o que se chama voto de legenda. Na prática, quanto mais votos receber o partido ou a união de partidos, mais vagas são garantidas nas câmaras municipais. E os candidatos mais votados no partido são os eleitos. O historiador Antônio Barbosa, professor da Universidade de Brasília, explica o sistema. O voto proporcional é utilizado aqui no Brasil de uma forma ampla, da maneira como ele existe no nosso país. É quase que único no mundo inteiro, porque é um voto proporcional puro. O que acontece? Os votos vão ser dados para os partidos ou para as coligações partidárias. Isso significa, na prática, que não necessariamente vai ser eleito o vereador, o deputado estadual ou o deputado federal que tiver mais votos. Porque faz-se uma equação, junta-se todo tipo de voto que o partido ou coligação teve e vai dividir pelo número de vagas ou da Câmara Municipal, ou da Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados. E aí vem a contagem regressiva. Dentro daquele partido ou coligação, os mais votados dentro do número de vagas. Significa dizer que um candidato de outro partido, com muito menos voto do que o outro, vai ser eleito e o outro que teve mais votos não foi. Majoritário ou proporcional, o importante é que o eleitor escolha bem os candidatos a prefeito ou vereador. Serão eles os responsáveis por administrar e fazer as leis que podem impactar o município por pelo menos 4 anos. Por isso, no dia 6 de outubro, vote consciente. E olha só, a partir de hoje, até 48 horas depois do encerramento da votação, no dia 8 de outubro, nenhum eleitor pode ser preso ou detido, a não ser em casos de flagrante. A prisão de candidatos fora de situação de flagrante já está proibida desde o dia 21 de setembro. Veja algumas ações que são consideradas crimes no dia da eleição. O uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício ou carreata, a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna e a divulgação de qualquer tipo de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. 81% dos brasileiros consideram que a disseminação de notícias falsas pode impactar significativamente os resultados eleitorais. Foi o que revelou uma pesquisa do Instituto Data Senado. 72% dos entrevistados também disseram já ter se deparado com esse tipo de notícia nos últimos 6 meses.
Fique atento. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, a família e a sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Essa mobilização hoje, aqui em Brasília, é um marco histórico de pedido de socorro do povo originário dessa terra, que hoje estão sendo pisados constitucionalmente, pisados culturalmente e literalmente em seus territórios tradicionais. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. Aberta a 55ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 30 de setembro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei número 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, em atenção aos requerimentos 62/2024, Comissão de Educação, de autoria da senadora Tereza Leitão e da senadora Janaína Farias, requerimento 2024, Comissão de Educação, de autoria da senadora Leitão, senadora Janaína Farias e de minha autoria. Requerimento 64/2024, Comissão de Educação, de minha autoria. Requerimento 72/2024, Comissão de Educação, de autoria do senador Zequinha Marinho e de minha autoria. E requerimento 83/2024, Comissão de Educação, de autoria do senador Marcelo Castro e de minha autoria. Eu quero lembrar a todos e todas que nos acompanham pelo Brasil que estão disponíveis no portal da comissão e foram também encaminhadas por e-mail para os senadores e senadoras, membros da Comissão de Educação, sumários executivos com os resumos da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta audiências públicas, destinadas a debater o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Isto para facilitar o acompanhamento da comunidade em geral e também dos senhores senadores e senadoras. E todo o material utilizado nas 5 primeiras audiências públicas estão também disponíveis no site da Comissão de Educação. Quero lembrar também que o novo Plano Nacional de Educação foi enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional e se encontra na Câmara dos Deputados nesse momento. Não foi ainda apreciado pela Câmara dos Deputados. O que nós estamos fazendo no Senado Federal, na Comissão de Educação e Cultura, é nos anteciparmos ao debate que tem que acontecer também no Senado.
Então, o que está no plano é um projeto de lei, não é uma lei, é um projeto de lei mandado pelo Executivo. Então, neste sentido, nas audiências públicas anteriores, já ouvimos setores que, obviamente, estão muito envolvidos com o Plano Nacional de Educação. Toda a sociedade deve estar envolvida, mas participaram, por exemplo, das audiências públicas, né, o próprio Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, conselhos estaduais de educação, municipais, Undime, que cuida da parte essencialmente, né, da educação infantil e ensino fundamental, também o CONSED, né, da parte do ensino fundamental, médio, profissionalizante, modalidades, assim como Undime, dependendo da modalidade, ensino superior, né? E hoje estamos debatendo a questão da pessoa com deficiência e sua educação no Plano Nacional de Educação. Isso, obviamente, também vai da creche ao pós-graduação, na caminhada de educação da pessoa com deficiência pela vida. Como é uma área numerosa, de acordo com o IBGE, são praticamente 20 milhões de brasileiros né, que, pela definição, se encaixam nesta área, e podendo esse número ser superior, não há dúvida em relação a isso, é uma diversidade muito grande existente na área. Então, nós citamos, para efeito só de explicação, a pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência múltipla, paralisado cerebral, deficiência física, também deficiência auditiva, na deficiência visual, cegueira e resíduos visuais, na deficiência auditiva, a educação bilíngue de surdos, ou a pessoa protetizada, ou a pessoa também que tem uma deficiência auditiva leve, moderada, severa, né? Autismo, transtorno do espectro autista. Então, muito tem a ser discutido nessa audiência pública, do ponto de vista das famílias, essencialmente, e das próprias pessoas com deficiência, que também queremos escutar. Então, esta audiência pública, melhor do que termos 8 ou 10 pessoas participando, sempre adotamos o critério de termos 4 pessoas, no máximo 5, né, assim que a gente possa, então, debater com mais tempo, né? E queremos que vocês, especificamente, os expositores de hoje, os que virão em outras ocasiões, avaliem, claro, o contexto geral do plano, mas especificamente a sua área de deficiência, né? Porque a pessoa com deficiência auditiva vai falar essencialmente sobre a área auditiva. Se é educação bilíngue de surdos, então educação bilíngue de surdos. Se é deficiência intelectual e múltipla, né? Então é sobre esta área, é o transtorno do espectro autista. Então, sobre esta área do transtorno do espectro autista, o TEA, deficiência física, né? Não é hoje, mas é a deficiência física, o paralisado cerebral e etc. Porque nós tentamos evitar no Senado Federal a discussão, né, de pessoa representando uma área que fale sobre a outra área. Não que não possa falar, pode falar, mas nós essencialmente valorizamos a família e a pessoa com deficiência dentro de cada área específica, porque as necessidades entre áreas são muito diferenciadas, são específicas, existe a especificidade do caso concreto. Eu só quero lembrar, por exemplo, que na área da deficiência intelectual, nós temos pessoas com deficiência intelectual que participaram
das Paralimpíadas. Que bom, maravilhoso, excelente, necessário, indispensável. Porém, ao mesmo tempo, temos pessoas com deficiência intelectual que estão na cama, sendo ajudadas, né, com dificuldades, né, e que têm que ter o direito à educação assegurado, né, porque são crianças, são adolescentes, e a educação acontece ao longo da vida. Que educação? Que tipo de especificidade? O que vai ser feito? Por isso, cada área é uma área, né, que tem as suas peculiaridades. Por isso que eu, quando me refiro ao assunto, eu sempre uso um conceito que eu adoto de equidade. Para mim, equidade é a justiça no caso concreto. Uma pessoa com TEA, o que essa pessoa precisa? O que a família acha? O que a pessoa com TEA acha? E se realize a abordagem em função do caso concreto, que mais vai beneficiar essa pessoa no sentido de independência, de autonomia, de dignidade, de respeito, de inclusão na vida da família, da sociedade. Então, particularmente, isso não é necessário falar para os expositores e expositoras, mas principalmente para o público, pessoas, entidades que nos acompanham pelo Brasil. Porque alguém pode levantar, não, mas a pessoa com deficiência física não está hoje, ou com a pessoa com deficiência visual, cegueira, não está hoje. De fato, não está. E serão convidados a vir. Então, só para deixar muito claro, a pessoa e a família são os dois pontos principais que, pelo menos da minha parte, eu sempre considero muito importantes, necessários, porque os profissionais têm que sempre escutar também a pessoa que necessita de um atendimento especial e a sua família, que são atores mundialmente reconhecidos como muito importantes. Tá bem? Participarão de forma remota da audiência de hoje. Havíamos convidado o senhor Fernando Cota, que é presidente da Subcomissão dos Direitos dos Autistas da Polícia Rodoviária Federal e presidente de honra do Movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB, muito amigo também, já esteve por diversas ocasiões no Senado Federal, porém ele está com uma dificuldade de conexão, então ele será representado pela Viviane Guimarães, que é vice-presidente do Movimento Orgulho Autista do Brasil, MOAB. Então, muito bem-vinda, né, Viviane? E transmito um grande abraço ao Fernando Cota, que é uma liderança muito respeitada por todos no Brasil e de forma muito especial por mim, que tenho nele, né, e em outras pessoas também, mas nele de uma forma especial, uma amizade, um respeito enormes. A senhora Erenice Natália Soares de Carvalho, a quem eu já conheço há muitos anos também, com trabalho extraordinário, que é coordenadora nacional de educação e ação pedagógica da Federação Nacional das APAES, FENAPAES. Seja muito bem-vinda, Erenice. A senhora Mariusa Aparecida Camilo Guimarães, que é representante da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, FENA-Pestalozzi, que é um movimento bastante antigo no Brasil, indo para praticamente um século de existência. Certamente lá atrás as coisas eram bem diferentes das que são hoje em dia. Fico imaginando o que o pessoal não fazia e realizava, né, anos atrás. Assim, seja muito bem-vinda, Mariusa. Né? Conheço toda a história do movimento das Pestalozzi também. A senhora Mariana de Lima Isaac Leandro Campos, que representa uma instituição da mais alta qualidade no Brasil,
de competência, de organização, de envolvimento político a favor de cidadania, que é a FENEIS. A Mariana é diretora de Políticas Educacionais e Linguísticas da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Ela terá o apoio, né, nesta audiência pública da Joyce Cristina Souza, que é intérprete da convidada, né, Mariana, que é a portadora de surdez. Né? Então, a Joyce vai nos ajudar. Sejam bem-vindas, tanto a Mariana como a Joyce. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados, por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que eventualmente forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 15 minutos. Ao final dos 15 minutos, aparecerá um som, uma imagem automática, não sou eu que aperto qualquer botão, mas pode terminar o pensamento e que isso não prejudique, né, o argumento sendo utilizado. Ao fim das exposições, passaremos novamente a palavra aos expositores e expositoras para algum acréscimo. Tanto quanto possível, eu sugiro que os expositores e expositoras sejam bem-vindos, né, bem-vindas, mas que coloquem, né, em relação ao plano, né, olha, aqui a palavra não está boa, o verbo não é adequado, ou lá está bom, que bom que escreveram isso e tal, para que a gente tenha o subsídio vindo de vocês e que vai ser incorporado posteriormente, obviamente, nos debates que tem que acontecer na comissão e no Senado Federal, né? Então, eu passo, em primeiro lugar, a palavra a Viviane, né? Viviane Guimarães, que é vice-presidente do MOAB, Movimento Orgulho Autista do Brasil, representando o senhor Fernando Cota. Com a palavra, então, Viviane. Olá, bom dia a todos e a todas que estão aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, estamos ouvindo bem. É uma alegria estar aqui participando dessa mesa, substituindo meu querido amigo Fernando Cota, que a gente sabe da luta dele, né? Ele fundou o Movimento Orgulho Autista Brasil, do qual eu tenho a alegria de fazer parte como vice-presidente. Eu comecei como associada, né? Já tem bastante tempo, e esse plano, ele é uma preocupação muito grande que nós temos. A gente tem a Política Nacional da Educação Especializada na perspectiva da educação inclusiva, que é uma política de 2008, e que ela vem agora servindo de base para o Ministério da Educação. E nós tivemos uma reunião muito preocupante com o diretor Alexandre, em que ele deixou bem claro que associações como a PAI, como a Pestalozzi, como o MOAB, eram associações que segregavam, né? Então, nós tivemos realmente essa preocupação muito grande, porque a gente sabe da importância dessa política nacional. Nós precisamos pensar na inclusão das pessoas com deficiência, em especial a gente está falando em nome das pessoas com autismo. E quando a gente pensa em inclusão, ela vai muito além do acesso, que foi garantido pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ou seja,
A LBI, ela está muito acima dessa política nacional de educação especializada na perspectiva inclusiva, em que as pessoas com deficiência fizeram questão de colocar a palavra preferencialmente. Então, nessa política, a gente não pode esquecer que quando a gente tem a palavra preferencialmente, a gente precisa ter escolha. Então, tanto a escola comum é extremamente importante, nós lutamos por isso. Eu acredito que essa política nacional do MEC, ela teve a sua importância em 2008, porque realmente a gente tinha uma grande dificuldade em ter a inclusão da pessoa com deficiência nas escolas. A gente tinha muita recusa, mas com a Lei Brasileira de Inclusão, eu acho que todos foram contemplados. Nós temos a escola regular, e isso é muito importante, mas a gente também precisa... A escola regular não, desculpe. A escola comum, que é extremamente importante, mas a gente tem o caso das escolas especializadas, nós temos o caso das APAs, das peças talosas, que fazem um trabalho incrível e que precisa ser valorizado. A gente precisa voltar a ter essa valorização, esse incentivo a essas importantes empresas que incluem as pessoas. A meta 4, né, do BNE, ele fala sobre a importância de universalizar para a população de 4 a 17 anos, né, a pessoa com deficiência. Então, a gente precisa pensar nessa universalização da população. A gente sabe o quanto que a gente viu agora os dados do censo, a gente tem os censos escolares, o quanto que a pessoa com deficiência vai deixando a escola quando a gente vê o tempo, né, da escolaridade passando. Então, quando a gente tem o ensino fundamental 2, quando a gente tem o ensino médio, a gente tem muito menos matrículas. Quando a gente pensa nessa universalização, a gente precisa pensar em estratégias melhores para que não haja essa exclusão do estudante com o passar do tempo. A gente sabe da dificuldade que é, e aí eu falo, meu lugar de fala aqui está como professora, eu sei o desafio que é você ter na sua sala de aula crianças com transtorno de aprendizagem, com transtornos do neurodesenvolvimento, crianças com deficiência, a gente sabe dessa dificuldade, mas a gente precisa pensar como que nós vamos precisar auxiliar esse professor que está na ponta, que está trabalhando. Então, o PNE, ele precisa não só garantir o atendimento educacional especializado, que é muito importante, ele acontece no contraturno, e ele tem um plano de atendimento, mas o professor que está na sala de aula, ele também precisa fazer o seu planejamento. Infelizmente, o que a gente ouve, senador, é dizer, é aquele aluno do AEE, ou seja, o aluno não é meu. Então, a gente precisa trabalhar nessa meta 4, né? Mas a gente precisa pensar em como que a gente vai fomentar a formação continuada desses educadores, né? Que é o 4.3 da meta. A gente verifica o quanto que os professores estão despreparados para conseguir receber a pessoa com deficiência. Então, nós temos muitos pontos importantes, mas que a gente precisa levar muito para o dia a dia, né? Por exemplo, não só aqui no DF, eu estive agora nesse final de semana, eu fui a Goiás, dei uma palestra para o Ministério Público e lá tinham vários representantes da Secretaria de Educação. E o que a gente verifica é o mesmo problema que a gente tem aqui no DF. Muitas crianças não voltam para esse contraturno. Esse AE que poderia estar auxiliando não volta. E aí, infelizmente, a gente teve uma voz de uma promotora dizendo essa família precisa ser processada, né? Porque é um direito que a criança tem de voltar para o AE. A gente precisa se colocar muito no lugar dessa família. Muitas famílias não têm condições de pegar seu filho, levar para o almoço, voltar, ficar lá 1h30 mais ou menos e voltar com ele para casa. Então, a ele é extremamente importante, mas
para o público que tem da educação pública, ele muitas vezes ele não é efetivo, porque as famílias não retornam. Então, a gente precisa pensar em alternativas que pudessem ser feitas, por exemplo, durante o horário que a criança está lá. Ou ela poderia ficar um horário mais estendido lá, um pouquinho na hora do almoço, ela receberia o almoço da escola. Então, a gente precisa pensar em alternativas, porque uma coisa é a gente estar sonhando, o sonho é importante, a gente precisa ter um passo à frente para a gente ter essa vista, mas a gente precisa também pensar no dia a dia. E isso não está acontecendo. Então, isso que é muito importante, o AE é super importante, mas ele não está sendo efetivo para muitas crianças que têm muita necessidade de poder voltar e conseguir ter essa estimulação que é tão importante, né? O caso da garantia da oferta de educação bilíngue, isso também não ocorre, né? Isso não ocorre nas nossas salas de aula, a gente não tem essa oferta na escola pública, muito menos na escola privada, isso não existe. A gente precisa pensar uma outra coisa também, senador, é que a contratação desse intérprete, que a pessoa com deficiência auditiva tanto necessita, ele não tem um código, por exemplo, nas nossas escolas federais. As universidades não têm como contratar, os institutos federais não têm como contratar, normalmente são contratados como terceirizados e não ficam muito tempo. Então, tem muitos estudantes que têm a necessidade desse tradutor de Libras e a gente não tem como ofertar esse tradutor por falta de um código de contratação. Então, uma outra coisa que a gente realmente precisa ter esse olhar, pensar nesse, que a gente cada vez chama de um jeito, né, senador? Nesse profissional de apoio, nesse acompanhante especializado, a gente precisa pensar qual é a formação que essa pessoa precisa ter, lembrando que nós estamos num país continental, que muitas vezes você não tem como a gente... o ideal seria ele ter uma especialização em educação inclusiva, em educação especializada, pode até ser, mas infelizmente isso não é uma realidade no nosso dia a dia. A gente sabe o quanto que, pensando naqueles municípios menores, o quanto que isso poderia, inclusive, impedir a contratação desse profissional que é tão importante, esse profissional de apoio, que não é um cuidador, não é uma pessoa que... Isso, infelizmente, é o que está nas nossas leis. Não é só uma pessoa que vai levar no banheiro, que vai ajudar a trocar de roupa, não. Esse profissional de apoio, que muitas vezes o estudante necessita, é um profissional que vai auxiliá-lo, vai estar ao seu lado para que faça um ajuste, muitas vezes, para que ele possa, às vezes, interpretar alguma questão que o professor passa. Então, é voltado para o pedagógico. Não é o cuidador que vai levar no banheiro, não. É uma pessoa que vai estar lá do lado desse estudante para que ele possa se desenvolver da melhor forma, né? A 4.10, esse fomento a pesquisas voltados para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, isso é um sonho, senador, mas que está completamente fora da nossa sala de aula. Infelizmente, a nossa educação, ela não está conversando com a ciência. Quando a gente vê a necessidade, por exemplo, de um material estruturado para uma pessoa com autismo, quando a gente vê o material em braille para pessoa com deficiência intelectual, isso não existe. Essas tecnologias assistivas que são, por exemplo, um sonho para que o autista consiga se comunicar, isso não existe. A gente não tem esse incentivo realmente para que a pesquisa ocorra. Então, o PNE, ele tem muitos lados positivos, mas, infelizmente, ele está ainda muito longe da realidade na nossa sala de aula. Então, eu acredito que não adianta simplesmente a gente mudar. A gente precisa pensar como que isso vai ser implementado. Como que a gente vai fazer com que isso se torne realmente efetivo, que isso se torne uma realidade na nossa sala de aula. Porque os professores, a gente vê cada vez mais, nós que somos do Movimento Orgulho Autista Brasil,
nós vemos cada vez mais, infelizmente, muitas pessoas que estão simplesmente na sala de aula, elas estão, né? Houve inclusive uma pesquisa agora extremamente importante do Instituto Rodrigo Mendes, que falou do aumento do acesso da pessoa com deficiência às escolas comuns. Isso é maravilhoso. Mas uma coisa que eu questionei, né, que eu falei tanto com o Rodrigo quanto eu falei com o Instituto Alana, e essas pessoas estão aprendendo? Essas pessoas estão se desenvolvendo? Porque o acesso ele é muito importante, mas a gente precisa pensar no desenvolvimento. Elas estão na escola para aprender. A socialização não pode ser o primeiro objetivo da escola. Claro que socializar é importante, quando a gente tem redes de apoio, a gente faz com que o estudante se desenvolva, mas nós precisamos pensar na aprendizagem. E aí o professor muitas vezes não sabe o que fazer. Ele não sabe como que ele vai fazer uma sondagem desse aprendizado. Ele não sabe o que ele vai fazer com esse estudante que está lá na sala dele, né? Então, a gente precisa pensar, né, como coloca aqui no 4.12, nessa articulação intersetorial entre os órgãos, né, para a gente fazer realmente com que haja uma política pública de saúde, de assistência social, de educação, com que todos conversem para que haja realmente esse desenvolvimento da pessoa com deficiência, que é o que a gente não tem dado, senador. A gente não sabe, dentro dessas aprendizagens, o que está ocorrendo realmente com esse estudante. E é como a gente eu volto a dizer, a gente tem no Movimento Orgulho Autista Brasil, infelizmente, muitas denúncias de que as pessoas com deficiência só estão largadas, né, dentro da sala de aula. Então, o Ministério da Educação, ele precisa promover essa pesquisa, né, que é o que está no 4.15, e aproveitar o que já existe. A gente não precisa ficar inventando a roda. Vamos verificar o que já tem comprovação científica, para que a gente possa fazer com que o nosso estudante se desenvolva, né? Aqui tem no 4.16, incentivar a inclusão dos cursos de licenciatura dos referenciais teóricos das teorias de aprendizagem. Então, as nossas licenciaturas, o nosso curso de pedagogia, principalmente, eu falo muito da importância do pedagogo, que é quando você pega, quando a gente estuda neurociência, a gente pega a época do cérebro que ele está mais propenso à aprendizagem, que é de 0 a 6 anos. Então, isso tem que ser muito bem aproveitado para que o pedagogo ele consiga identificar quais são os transtornos que a criança tem, mas não é diagnóstico. Eu quero falar muito isso para vocês, que muitas vezes a gente ouve essa bobagem, você está querendo levar a saúde para dentro da escola. Não, a gente precisa verificar que, por exemplo, de 0 a 3 anos, nós temos, principalmente quando a gente pensa a comunicação da criança, e quantas vezes a gente vê que a comunicação não está existindo. Então, assim, volto aqui a agradecer. Queria fazer minha audiodescrição que eu não fiz. Me perdoe no início do vídeo, tá bom? Eu sou uma mulher morena, tenho os cabelos curtos, castanhos, estou usando óculos azuis, um batom vermelho, estou com uma jaqueta estampada e eu estou aqui dentro do meu escritório. Então, quero realmente agradecer muito essa oportunidade para que a gente possa pensar não só numa readequação, numa republicação da Política Nacional de Educação, mas principalmente a gente pensar como que a gente vai fazer com que essa política seja realmente implementada e a gente possa pensar no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Muito obrigada, senador. Agradeço a você, Viviane Guimarães, vice-presidente do Movimento Orgulho Autista do Brasil. Moab, parabéns pela vice-presidência, pelo trabalho, né? E parabéns para o Moab, né? Que é uma referência em nosso país. Eu só quero destacar, antes de passar a palavra para a Erenice, que eu não posso deixar de me manifestar dizendo que as entidades que atendem pessoas com deficiência têm todo o apoio do Senado Federal, quase unânime. Abaloses, FENEIS, Moab, porque faz um trabalho de promoção, de prevenção, de promoção, de construção de cidadania, muito longe de serem entidades que segregam,
infelizmente, existem pessoas preconceituosas, né? Preconceituosas. Isso é um crime, né? De preconceito, difundir essa fake news de que segregam, né? Sempre que alguém tiver alguma dúvida, pergunte para as famílias e para as pessoas com deficiência. Essas duas perguntas são essenciais. E sempre pensar, como você falou, preferencialmente e na equidade, que é a justiça no caso concreto, né? Quer dizer, qual é o currículo para uma criança que esteja na classe comum ou numa escola de educação básica, na modalidade de educação especial. Aqui no Paraná, estou presidindo essa reunião a partir do Paraná, as escolas são escolas de educação básica, na modalidade de educação especial. Eu só quero lembrar que há um erro na proposta do Plano Nacional de Educação enviado, que a educação é dos 4 aos 17 anos. Não é dos 4 aos 17, é do 0 até onde for necessário na vida. Porque nós aprovamos no Fundeb o conceito de educação ao longo da vida, né? Então, a educação continua, né? Quer dizer, por isso que nós temos que discutir, mas as entidades têm todo o apoio para que isso aconteça. E a LBI, que é a Lei Brasileira, é uma legislação extremamente importante, né, e necessária, é clara ao dizer, olha, nós queremos que a criança esteja na classe comum. Lógico, preferencialmente na classe comum. Isso não deve impedir qualquer outra iniciativa que seja mais benéfica para a criança. Então, esse é o desafio nosso. O que a criança precisa, o que o adolescente, o jovem, mas escutando a família e escutando a pessoa com deficiência. Elas têm que ter o direito de opção. Eu quero lembrar aí no Distrito Federal, você falou do contraturno, né? O CEAL é uma instituição da mais alta competência no Distrito Federal, que atende pessoas com autismo, que é a sua área, né, especificamente, e com deficiência auditiva. E o CEAL tem uma fila de espera de centenas de pessoas, né? Todo mundo procura o CEAL. Por quê? Porque a família tem que ter o direito de opção de procurar uma iniciativa que seja melhor, mais adequada e que a família sinta que atende às necessidades das pessoas. E uma pessoa, não me lembro o nome, que eu não conheço, que falou dessa atitude de segregação, o CEAL em Brasília, promoção. Promoção, pergunta para as famílias se alguma família acha que aquilo é segregação. Então, a gente lamenta que pessoas do MEC desinformadas, preconceituosas, estejam espalhando essa fake news, né, que a gente espera que pessoas mais competentes possam discutir o assunto. Ao final, Viviane, nós vamos dar mais oportunidade para que você possa, inclusive, se você puder abaixar a mão agora, mas a gente depois dá mais oportunidade. Passamos em seguida a palavra a Helenice Natália Soares de Carvalho, que é coordenadora nacional de educação e ação pedagógica da Federação Nacional das APAES. Eu só quero ressaltar que a Helenice também é professora da Universidade Católica de Brasília, então uma pessoa da mais alta competência técnica também, né, com mestrado e pós-graduação, doutorado também, não sei se tem doutorado, acho que sim, né, Helenice? Então, uma pessoa extremamente qualificada profissionalmente, né? Isso é muito bom, né? Parabéns. Com a palavra, Helenice. Obrigada, senador. Bom dia a todos e todas. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo claro, baixa estatura. Estou trajando uma roupa preto e branco, um casaquinho branco,
por cima de um vestido colorido de preto e branco. É muito bom lhe ouvir, senador. E, antes de tudo, eu quero parabenizar a sua iniciativa, conjuntamente com outros senadores, né, de criar esse espaço de audiência pública e, dentre eles, colocar as organizações não governamentais sem fins lucrativos, que vêm, de fato, passando por uma desvalorização muito grande, como tão bem falou a Viviane, né, e a sua resposta à colagem que se fez desse termo segregação a essas entidades é desproposital, né, que isso permaneça, porque dificulta o nosso trabalho e, mais do que isso, vamos dizer assim, agride verbalmente profissionais que estão nesse trabalho, né? Então, nesse trabalho nós temos famílias, nós temos professores, nós temos equipe multiprofissional, gestores, colaboradores que estão envolvidos nesse trabalho. Então, somos todos segregadores, quer dizer, precisamos todos sermos processados pela dedicação que temos ao nosso trabalho. Então, esse preâmbulo aí é muito importante, até porque muito do que nós acrescentamos aqui na nossa discussão, nós estamos começando muito bem. Tem a ver com esse aspecto que fica de fora, né? Ao se chamar educação, na perspectiva da educação inclusiva, temos uma política que, ao falar em perspectiva inclusiva, deixa de fora, né, as escolas especializadas. Então, por essa razão, nós precisamos trabalhar um pouco isso no Plano Nacional de Educação, né? Nesse projeto de lei, uma boa parte do que a gente está acrescentando aqui diz respeito exatamente ao fato de uma educação na perspectiva inclusiva não ser uma educação onde haja múltiplas possibilidades de ofertas educacionais. Eu gostaria de citar a experiência do Distrito Federal, desde que Brasília, né? Desde que o Distrito Federal foi criado, o sistema público de Brasília é um sistema múltiplo. Ele tem uma tipologia de escola que coloca como inclusivo todo um conjunto de ofertas educacionais. Então, só para lembrar um pouco aqui essa tipologia geral, nós temos escola-classe, educação infantil, escola-parque, centros educacionais, centros interescolares, centros educacionais e temos centros de ensino especial, como parte de um sistema educacional inclusivo. Então, é uma estrutura, né, nova, porque Brasília, de fato, é nova, mas já tinha essa ideia de que educação é para todos. E como educação para todos, as oportunidades precisam ser diversificadas se nós temos diversidade dos nossos alunos, né? Só assim para lembrar que essa visão de um sistema educacional inclusivo não tanto pode ser visto, do meu ponto de vista, erroneamente, como um sistema que só tem escola comum, como um sistema com múltiplas ofertas educacionais que vão ao encontro das demandas educacionais dos estudantes. E é nessa perspectiva que nós, no Movimento Apaiano, entendemos que seja um sistema educacional inclusivo. Então, o que é que nós fizemos aqui em relação, então, ao nosso projeto de lei? Nós estudamos profundamente, né, todo o seu conteúdo e firmamos o nosso interesse em dois aspectos, em dois focos aqui que foram dados. No eixo 6, que trata da educação integral em tempo integral. O objetivo 6 diz respeito a ampliar a oferta de educação integral em tempo integral para a escola pública. A nossa sugestão é de ampliar a oferta de educação integral em tempo integral para a rede pública e as instituições filantrópicas conveniadas, porque entendemos que algumas dessas instituições elas possam atender melhor a demanda de seu alunado, tendo essa possibilidade de oferta em tempo integral. Então, a lacuna que nós vemos aí, ela deveria ser preenchida considerando a demanda do território e o interesse de parceria com o poder público em relação às instituições filantrópicas conveniadas, né?
para poder ampliar o período escolar com sustentabilidade. Né? O texto original já com acréscimo, uma outra aqui já não mais no objetivo, mas na estratégia 6.6, que está nesse tema, né? Nesse eixo 6, nós estamos sugerindo um acréscimo aqui. Instituir, o texto já acrescido seria o seguinte: instituir em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, programas para a construção, a ampliação e a reestruturação das escolas públicas, e acrescentamos aqui como sugestão, e das instituições filantrópicas conveniadas, por meio da instalação de quadras, poliesportiva, laboratório, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros, etc., que são estruturas para a escola em tempo integral, para uma educação em tempo integral. Então, se nós vamos entrar, e deveríamos entrar, penso eu, né, como uma oferta de educação em tempo integral, toda essa complementação precisaria ser dada também para as escolas especializadas, né, dentro dessa estratégia 6.6, que contempla a pessoa com deficiência no texto. Aí passamos para um outro eixo, que é o eixo 9, que é o que está mais ligado à educação especial, né? Que aqui tem eixo 9, trata da educação especial na perspectiva da educação inclusiva e educação bilíngue de surdos. O que nós queremos reforçar aqui é que essa perspectiva da educação inclusiva é a perspectiva de educação para todos. Não necessariamente a educação feita na escola comum, porque escolas especializadas, tanto que nós separamos escola regular de escola comum, porque elas são regulares também, elas são credenciadas, não é isso? Nós temos uma informação recente, senadores e ouvintes, colegas que estão aqui comigo na apresentação, que muitos conselhos de educação de algumas unidades federadas se recusam a credenciar escolas especializadas, ou escolas especiais, como está na LDB. Essa recusa já foi contestada numa reunião nossa do FONSED, do qual eu faço parte, né, que é um Fórum Nacional de Conselhos de Educação. Uma conselheira, a professora Sueli, que é do Conselho Nacional, ela falava com os nossos companheiros, conselheiros, que é impróprio que isso aconteça, que os conselhos de educação, sejam estaduais, distrital ou municipais, eles não podem se recusar a credenciar uma escola. Eles podem até não credenciá-la por não atender aos critérios de credenciamento, mas não recusar que ela se candidate ao credenciamento. Né? Em relação ao objetivo 9, eu gostaria de acrescentar que eu sou conselheira de educação aqui do Distrito Federal, então eu estou falando também para os meus companheiros que estão em unidades federadas onde isso acontece. Né? O objetivo 9, ele trata de garantir o acesso à oferta de atendimento educacional especializado. Temos aí o AE e a aprendizagem dos estudantes, a Viviane trouxe isso muito claro, público da educação especial, que é chamado aqui, que a sigla é PAEE, e também acrescenta a parte do público da educação bilíngue de surdos, né, que terá seu momento, então eu vou falar do nosso público. E em relação o nosso público da Rede APAE Brasil, né, é o estudante com deficiência intelectual e múltipla, né, sendo que essa deficiência múltipla tem uma legislação alusiva a isso, né, um decreto de 2004, definindo, né, ele deverá ter educação intelectual implicada, né, quer dizer, seria educação intelectual com outra ou outras deficiências associadas. Então, em relação ao eixo 9, o texto original, ele diz garantir o acesso à oferta de atendimento educacional especializado, nós já lemos. E nós queríamos trazer aqui um item, uma preocupação na meta 9A, que diz universalizar para a população de 4 a 17 anos, e aqui nós grifamos, com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
o acesso e a permanência na educação básica, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo. O nosso primeiro destaque diz respeito aos bebês de 0 a 3 anos. O senador falou muito bem que é constitucional que a educação tem início em 0 ano, né? E nós entendemos que numa fase optimal do desenvolvimento, a criança de 0 a 3 tenha sido excluída, né, da universalização da educação. Então, aqui, para que a gente possa pensar no caso concreto, nós sabemos a dificuldade de se concretizar uma meta de creche, não é? É inviável. Nós estamos devendo do Plano Nacional de Educação passado. A grande maioria das metas não foram cumpridas, então nós temos que colocar, de fato, o pé no chão, né? Então, a gente, na meta 9C, que é universalizar, nós fazemos uma sugestão de universalizar para os bebês de 0 a 3 anos com deficiência ou em situação de risco e vulnerabilidade, até o final da vigência desse plano, a oferta de atendimento educacional especializado, mesmo quando não for possível sua primeira matrícula na educação infantil. E nós estamos sugerindo que seja acrescida uma meta, que seria a meta 9C. Por que a gente está trazendo, que fundamento tem essa sugestão? Porque nós, além de sabermos que essa fase é optimal para o desenvolvimento da criança, né, a atenção precoce de bebê a 0 a 3 anos está fundamentada no marco legal da primeira infância, que foi atualizado agora em junho de 2024, pela Lei 14.880 de 2024, que prevê que crianças de 0 a 3 anos terão serviços multiprofissionais para potencializar o seu desenvolvimento, sendo priorizado atendimento para aquelas da educação especial e para os bebês prematuros. Então, se o plano não acolher uma atualização recente para oferecer pelo menos um atendimento educacional especializado, né? O bebê, quer dizer, o plano vai estar incompleto do nosso ponto de vista, né? E ainda o Plano Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, o Novo Viver Sem Limite, ele tem uma diretriz no artigo 2º, inciso 5º, que trata da prevenção das causas de deficiência. E a gente sabe que muita causa de deficiência está pela falta de atenção de 0 a 3 anos. Então, isso realmente chamou bastante nossa atenção. Agora, em relação ao texto da meta 9A, nós sugerimos, porque ela diz o seguinte, né, universalizar para a população de 4 a 17 anos, o acesso e a permanência na educação básica, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo. Tendo em vista essa lacuna, né, que as pessoas têm na interpretação de que uma educação inclusiva ou um sistema educacional inclusivo, ele pode ser visto, interpretado como uma multiplicidade de recursos, né, e de serviços, nós sugerimos aqui que se acrescente o seguinte, no final, quando diz com a garantia de um sistema educacional, não, aqui onde diz, preferencialmente na rede regular de ensino, que a gente ponha o seguinte, e nos ambientes, espaços, recursos, atendimentos e serviços especializados que integram os sistemas e as redes de ensino com a garantia de sistema educacional inclusivo. E a gente sabe que as redes de ensino e os sistemas de ensino, eles fazem suas parcerias com organizações, né, não governamentais sem fins lucrativos. Nós entendemos que parar aqui no preferencialmente, corremos o risco de, naquela interpretação de que o sistema educacional inclusivo é aquele que só oferece escola comum, nós estaríamos aqui prejudicando milhares de crianças nesse país inteiro que precisam desse sistema inclusivo mais amplo, que amplie o direito e não restringe direitos, né? Então, 15 segundos. Na estratégia 9.2, só mais essa, né? A oferecer, porque quando trata de acessibilidade nessa estratégia, é citada apenas a acessibilidade física, e a gente sugere que acrescente o acesso à informação e à comunicação e outras que estão na LBI e no Decreto 5296 de 2004.
Na estratégia 2017, onde fala de fomentar serviços públicos de suporte presencial e remoto nos centros de atendimento especializado, nós lembramos que nós temos centros de atendimento educacional especializados e que eles sejam lembrados. Então, eu me finalizo aqui, agradeço a atenção e, no final, a gente vai conversar um pouco mais no espaço especificado para isso. Muito obrigada. Agradeço a você, professora Irenice Natália Soares de Carvalho, que é coordenadora nacional de Educação e Ação Pedagógica da FENAPAES, Federação Nacional das APAES. Parabéns pela clareza. Eu sugiro, inclusive, mesmo para os movimentos que estejam acompanhando pelos meios de comunicação do Senado, que façam também essa especificação do que deve ser colocado, tirado, mudado, ressaltado como bom, né? Para que não só na educação especial, mas também na creche, no séries iniciais, finais, ensino médio e assim por diante. Passo em seguida a palavra, parabéns, viu, Denise? Obrigado pela fala. Para a senhora Mariusa Aparecida Camilo Guimarães, que é representante da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, FENA Pestalozzi, e eu quero me desculpar com a Silvia, que eu não havia mencionado antes, a Silvia Campos, que também representa a FENA Pestalozzi. Seja bem-vinda, Silvia. Não sei se eu mencionei, não me lembro, mas eu acho que acabei não mencionando. Com a palavra, Mariusa. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar em especial aqui os senadores que estão conosco, né? Senador Flávio Arnes, nosso companheiro aí de lutas, que sempre está nos defendendo, né? Defendendo aí a nosso trabalho e também o direito das pessoas com deficiência. Né? O senador Esperidião Amin, a senadora Zenaide, né, que está conosco aqui. Eu não especifiquei, não é, da mesma forma que as minhas colegas, porque entendi que poderíamos fazer uma discussão mais do ponto de vista dos princípios, mas nesses princípios nós vamos aqui estar especificando algumas questões que não aparecem no plano e que entendemos, não é, na FENA Pestalozzi, que são fundamentais. Eu quero iniciar dizendo de onde eu falo, né? Eu sou professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sou também conselheira suplente do Conselho Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul, já desde 2003 estou no conselho, ora como conselheira, ora como suplente. Temos lá uma comissão permanente de implementação, de acompanhamento e implementação das normas da educação especial no sistema estadual de ensino. Atualmente estou na coordenação dessa comissão e também estou na vice-coordenação do Fórum Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul. Coordenei a CONAP e a CONAE e participei também agora da CONAE, que foi a Conferência Nacional de Educação Extraordinária, né? Estive lá com a professora Irenice, fizemos lá algumas defesas e assim entendo que a minuta do projeto de lei, ela reflete muitos pensamentos, algumas coisas nós conseguimos inserir durante as discussões, outras não. Então, essa audiência pública ela é muito importante para nós, porque nós temos a oportunidade de retomar algumas questões que nos são caras, não é, no que se refere ao direito à educação dos nossos estudantes. Pode passar, por favor, o slide. Vou iniciar, não é, dizendo quem nós somos, né? Nós somos
a Federação Nacional das Associações Pestalozzi, fundada em 28 de agosto de 1970, não é? Mas a nossa primeira escola, ela foi criada em 1932, então nós estamos aí já com as escolas, não é, funcionando desde 1932, mas o movimento ele antecede, não é, a isso. Nós no próximo ano completaremos 100 anos de existência do movimento pestalozziano no Brasil. Então nós temos aí um acúmulo, e o nosso apelo, inclusive junto ao Ministério da Educação, é que haja um respeito à história, não é, e ao acúmulo realizado, não é, na prática efetiva da FENA-Pestalozzi e da FENAPAI, porque nós entendemos que podemos, inclusive, colaborar no processo de inclusão que, ora, o MEC discute. Pode avançar, por favor? Eu vou me ater ao eixo 9, não é? Educação especial na perspectiva da educação inclusiva e educação bilíngue de surdos, abordando muito mais, é claro, o nosso âmbito de atendimento, que é a educação à pessoa com deficiência intelectual e deficiências múltiplas, assim como a PAI, e também, não é, algumas organizações atendendo o autismo. Pode avançar, por favor? Bom, quando se trata aqui do objetivo, não é, o objetivo ele traz elementos, não é, como acesso à educação, permanência, dá ênfase ao atendimento educacional especializado, que eu acho que é algo que nós precisamos nos deter, não é? A educação especial, ela não é somente atendimento educacional especializado na perspectiva de um atendimento em salas de recursos, é muito mais do que isso. Nós, historicamente, defendemos que a classe comum, inclusive, é um atendimento especializado, porque exige todo um processo de adaptação, né? Exige todo um processo de retomada da organização didática da sala de aula quando são com deficiência, né? E uma questão que nós devemos ter foco e que não está como central no objetivo é a aprendizagem, não é? O objetivo fala em acesso à educação, não fala em permanência, tá? Foca em atendimento educacional especializado e coloca a aprendizagem após o atendimento educacional especializado. A aprendizagem, ela não pode estar focada no atendimento educacional especializado. A aprendizagem, ela vai se dar na classe comum. Portanto, não é? O espaço de aprendizagem é a sala de aula. O atendimento educacional especializado é apoio, não é onde se dá, e nós temos visto muito isso. No momento da classe comum, o aluno fica na sala de recursos. Hoje nós temos colegas pedindo que nós tenhamos um espaço à parte na escola comum para atender os alunos com autismo quando eles estão em crise. É uma coisa assim, totalmente distópica, não é? Porque é você criar classes especiais que é tão condenada, não é, por alguns grupos, nessa lógica de uma educação inclusiva, pura e simples, em classe comum e em salas de recursos multifuncionais. Eu trago aqui um elemento, né? Eu e a professora Silvia, na verdade, elaboramos em conjunto aqui esse slide. Nós entendemos que a grande questão a ser colocada é o direito à educação. É preciso que nós defendamos, não é? De forma enfática, o direito à educação. Mais à frente, eu vou colocar o que é que nós defendemos e o que é que nós entendemos, basicamente, não é? Dentro do direito à educação, considerando acesso, permanência
e aprendizagem ao aluno com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, que é o nosso público. Pode avançar, por favor? As metas, não é? Já foi colocado aqui a questão da universalização de 4 a 17 anos. Nós precisamos ressaltar a questão do atendimento precoce, não é? Ou estimulação essencial. Nós entendemos que é uma atribuição da educação, sim. A educação infantil é o locus por excelência para o atendimento das crianças de 0 a 3 anos, com estimulação precoce ou estimulação essencial, que são os termos, não é, que se utilizam, mas o fato é que essas crianças precisam ser atendidas o mais precocemente possível para que nós possamos garantir que no futuro elas venham a ter acesso à aprendizagem, que é o foco principal da escola. Podemos avançar? Não vou me deter aí nas metas, podemos avançar. As estratégias, também vou falar genericamente, né, por conta do meu tempo, mas assim, regime de colaboração. O Plano Nacional de Educação não traz, nessa versão, o Sistema Nacional de Educação como um espaço, não é? Inclusive de garantias à educação inclusiva e equitativa. Não é? O Sistema Nacional de Educação, ele é importante, porque nós temos tido esses conflitos. Mas a criança saiu da educação infantil, não é? E veio para o ensino fundamental, a educação infantil não fez nada, vai para o ensino médio, o ensino fundamental não fez nada. Nós temos que ter, e aí estou falando disso por conta dos entes federados, né, as responsabilidades de cada um. Então, nós precisamos ter um regime de colaboração em que nós discutamos uma política de educação inclusiva que perpasse todos os entes federados e perpasse de fato e de direito os níveis da educação, né? A educação básica, a educação superior, de forma a que o público-alvo da educação especial e da educação bilíngue tenha acesso, permanência, não é? E aprendizagem, e vou repetir isso várias vezes, porque em vários lugares, quando se fala das metas, está apenas acesso, apenas acesso, em outros está acesso e permanência, mas a aprendizagem aparece como secundário, e aí não é possível isso. A escola, ela tem um objetivo que está lá no parágrafo 1º ou 2º do artigo 1º da LDB, que trata da educação escolar, o parágrafo 2º. Trata da educação escolar. A educação escolar, ela pressupõe um currículo, ela pressupõe aprendizagem. Então, nós não podemos entender que educação inclusiva é apenas socialização, como nós já ouvimos várias vezes. Não é socialização. As pessoas com deficiência intelectual, por mais comprometidas que elas sejam, as pessoas com autismo, elas percebem que elas estão na escola e elas estão em momentos, isso diferentes das demais crianças, jovens e adultos que estão ali. Eles percebem. Eles não são pessoas que não estão compreendendo o contexto em que elas estão. Elas sabem, não é? E elas se sentem discriminadas ali naquele espaço. Portanto, nós precisamos entender educação inclusiva como acesso, permanência e aprendizagem. Como diz lá na Declaração de Salamanca, a escola precisará encontrar meios de ensinar a todos, inclusive as pessoas com deficiências graves. E aí, é nesse contexto que nós trazemos o nosso papel enquanto escola especial. E nós colocamos também lá no que nós defendemos. A escola especial é também um espaço de inclusão, porque algumas pessoas só terão acesso a esse currículo escolar, não é? Em condições especializadas e apenas espaços com a expertise construída pelas escolas especiais
poderão garantir. Portanto, pode ser que, em algum momento, não é, a educação brasileira prescinda da escola especial, mas este não é o momento ainda, não é, de se prescindir desse espaço tão importante, não só para a questão da aprendizagem, mas também para a formação de professores e também para compartilhar experiências com as escolas comuns. Eu gostaria de avançar, meu tempo já está terminando, vamos avançar lá para o que nós defendemos. Pode avançar os slides, por favor. Os slides vão ficar à disposição, né? Já estão aí na comissão. Né? O que nós defendemos, pode passar, por favor. Garantias de direito à educação. Isso é o foco principal. O que significa isso? Acesso a recursos para adaptações razoáveis. Isso pressupõe financiamento, formação de professores, não é? E espaços diferenciados na escola, não é? Tem escolas que recebem salas de recursos multifuncionais, elas não são instaladas porque não tem espaço físico. Tem escolas que têm espaço físico, mas não têm acessibilidade, não é? Outra questão é o acesso ao currículo correspondente ao ano série. É inconcebível que nós tenhamos alunos que são chamados de alunos inclusos, mas eles estão dentro da classe comum, com um profissional de apoio trabalhando um currículo diferente. A inclusão, ela pressuporia que esse aluno estaria trabalhando o mesmo 15 segundos nas dimensões, não é, que aquele aluno teria condições de se apropriar, não é? Eu já vou. Não, Mariusa, você pode terminar aí. Pode ficar tranquilo. Muito obrigada, senador. Acesso a tecnologias assistivas, coletivas e individuais. É preciso que se tenha acesso a recursos. O aluno precisa de um notebook com tecnologias assistivas, ele tem que ter direito a isso. O aluno precisa de uma cadeira adaptada, ele precisa ter direito a isso, não é? Ele precisa de um espaço na sala de aula em que ele possa ser tirado da cadeira para que ele possa repousar em outro, não é? Em outra condição, ele tem que ter acesso a isso, não é? Isso seria inclusão. Acesso a espaço adequado às suas demandas de acessibilidade arquitetônica, linguística e de recursos pedagógicos e acessíveis. Então, essa é a escola que nós temos que ter para garantir o direito à educação. Garantias de escolhas da família ou da pessoa com deficiência. A escola especial como espaço de inclusão educacional. Se a escola fizer essa opção, não é porque ela se entende que naquele momento isso será favorável à aprendizagem do seu filho, ele tem que ter a garantia de escolha, não é? Como eu disse, pode ser que em algum momento prescindamos disso, mas nesse momento os pais, as pessoas com deficiência têm que ter direito às suas escolhas. Garantia de políticas intersetoriais, educação, saúde, assistência social e trabalho. Se nós não tivermos políticas intersetoriais, nós não vamos avançar em educação inclusiva. Dizer que é responsabilidade única e exclusiva da escola, não é? A educação inclusiva é tergiversar sobre o direito à educação. É preciso que nós tenhamos, sim, não é? O acesso a outras áreas do conhecimento e também não trazer para dentro da escola responsabilidades que não são da educação. Nós não podemos trazer para dentro da escola o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o neurologista, o psiquiatra. Não dá. Esse profissional tem que estar lá no centro de saúde, mas ele tem que estar disponível para orientar a escola, orientar a família e proceder todos os atendimentos necessários a essa pessoa com deficiência. Uma outra questão, eu não localizei aqui, não é? Nessa meta 9, especificação da educação e aprendizagem ao longo da vida, não é? Como atribuições da educação, não é?
Então, essa é nós estamos até discutindo aqui no Conselho Estadual de Educação essa questão, porque a Secretaria está sentindo essa necessidade. Então, é preciso que o Plano Nacional de Educação estabeleça metas e estratégias para a educação e aprendizagem ao longo da vida, atribuindo o que é papel da escola e atribuindo também, né, o senador já disse que o Fundeb já está, não é, especificado para o financiamento da educação, mas isso precisa estar claro no Plano Nacional de Educação, não é? Que no item da educação especial eu não localizei esta indicação. Então, as nossas propostas são essas e nós deixamos aí à disposição de vocês e nos colocamos também, como Fena Pestalozzi, à disposição para outros momentos de debate, senador. Muito obrigada. Agradecemos a você. Eu falei Mariusa, mas é Mariusa, né? Não, é Mariusa mesmo. Mariusa. Isso. Então, agradecemos a você, Mariusa Aparecida Camilo Guimarães, que representa a Federação Nacional das Associações Pestalozzi, daqui poucos anos, né? Um centenário, né? Das Pestalozzi, que maravilha, e professora também, como foi dito, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, e membro suplente do Conselho Estadual de Educação daquele estado. Só peço a gentileza, Mariusa, que você também, junto com as demais pessoas, encaminhe o que você acha que deve estar redigido, né? Tá bom? Porque a apresentação foi maravilhosa, muito boa, muito clara, muito precisa, uma apresentação cidadã, né? Parabéns. Passo em seguida a palavra à senhora Mariana de Lima Isaac Leandro Campos, que é diretora de Políticas Educacionais e Linguísticas da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, FENEIS, da mais alta competência também, a federação, atuando sempre em conjunto com o Senado Federal, e ela vai ser também auxiliada, né, pela Joyce Cristina Souza, que é intérprete da convidada. Muito bem, então com a palavra, Mariana. Isso. Olá, bom dia a todos. Meus cumprimentos a todos os membros desta audiência pública e também aos senadores e senadoras presentes. FENEIS agradece imensamente pelo convite realizado, e especialmente a figura do senador Flávio, que sempre esteve junto conosco e atuou juntamente com o projeto, né, da educação bilíngue e sempre esteve muito presente e preocupado com as questões voltadas para as pessoas com deficiência, em especial a comunidade surda. Então, fica o nosso agradecimento pelo convite. Este é um momento de imensa importância e de escuta das entidades, das instituições, em relação ao que se propõe ao próximo PNE, considerando o período de 2024 a 2034, e esse momento de escuta e das lacunas, das ausências é muito importante para que a gente possa trazer essas questões. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher surda, falante de Libras, sou branca, tenho cabelo com luzes, loiro, compridos, utilizo óculos, tenho olhos azuis, estou vestindo uma roupa preta, com um terno preto, com o símbolo da FENEIS. Estou sentada numa cadeira com um fundo claro, ao meu lado tenho aqui uma estante. À minha frente temos a intérprete de Libras, para poder fazer a minha interpretação. Em relação a este posicionamento, pela nossa participação, um tema de suma importância, eu gostaria de fazer um agradecimento à equipe do MEC que realizou essa também organização em relação às metas, considerando a Diretoria de Política de Educação Bilíngue de Surdos, a DIPERS, juntamente com a CECADI.
Então, houve um desdobramento e os delegados surdos que também estiveram presentes nessa construção, representando os diferentes estados brasileiros, trazendo ali as suas considerações e representando a FENES também nessas discussões. Fica aí também o meu agradecimento e essa lembrança, né? Foi já realizado essa entrega, essa discussão ao Senado em apoio, a favor a essa modalidade de educação. Então, no período de 2014 a 2024, o atual PNE, ele, na sua meta, contemplava na meta 4, as estratégias número 4.7, a garantia e a oferta da educação bilíngue. E na meta 7, a estratégia 7.8, desenvolvia, então, os indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue de surdos. Então, havia um detalhamento, né, dessa modalidade de educação bilíngue para promover aí a garantia desse acesso das pessoas surdas no ensino. Então, no público da educação de surdos, nós não devemos considerar somente as pessoas surdas sinalizantes, tendo em vista a diversidade existente. Nós temos surdos cegos, surdos com deficiência auditivas sinalizantes, com altas habilidades, superdotação e com outras deficiências associadas. Então, é muito importante que haja aí uma contemplação de todos esses públicos em todos os níveis de ensino. Ensino fundamental 1, 2, ensino médio, ensino superior e também o EJA, considerando também, não deixando de lado a pós-graduação. Então, é muito importante que na história da educação nós tenhamos isso em vista, a questão do direito linguístico, né? A preservação dos direitos linguísticos dessa comunidade surda que faz uso de uma língua e essa língua precisa ser assegurada em todas essas instâncias. Nessa modalidade, então, né, nós temos aí que lembrar na educação especial, o EJA, educação do campo, educação quilombola, e também lembrarmos da presença dos surdos nessas diferentes educações, de todas elas, não necessariamente só na educação bilíngue de surdos. Então, são muitos os surdos que vivem em situação de privação linguística no Brasil e que têm aí dificuldades de comunicação e de aprendizagem. Então, com isso, né, essa questão da saúde, existem essas barreiras linguísticas e é muito importante que no PNE isso esteja assegurado, essa questão das barreiras linguísticas e da privação linguística, considerando o público-alvo, né, da educação bilíngue de surdos, pensando, então, numa educação de qualidade e que vá promover esse desenvolvimento e esse aprendizado. São questões muito importantes e que pesquisas já vêm apontando, comprovando, né, estudos que os surdos eles aprendem e se desenvolvem melhor em escolas bilíngues de surdos. Então, nós já temos indícios, pesquisas, e vai trabalhar essas questões na própria LDB, trata dessas modalidades de ensino na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Recentemente, em 2021, nós não tínhamos isso como modalidade no PNE, algo que já é oficial e precisa ser atualizado, então, no Plano Nacional de Educação, descrevendo melhor, detalhando melhor essas necessidades. É muito importante também, vale a pena ressaltar, em relação ao orçamento, né, para viabilizar essa educação. Então, essa formação inicial e continuada é necessário ser incentivado, pois no Brasil nós temos poucos cursos, por exemplo, de educação bilíngue. Nós temos apenas 2 instituições de ensino que se dedicam a essa formação. Também é necessária essa organização adequada em termos de estrutura física, que contempla as questões culturais dos surdos, pensando na estrutura do espaço, as questões pedagógicas, avaliação e curriculares, considerando a Libras como primeira língua e o português como segunda língua na modalidade escrita.
Então, é necessário que a avaliação tenha como foco a língua de sinais e o português na modalidade. Então, é importante que haja essa integração, essa especificação linguística e que sejam consideradas as questões identitárias e culturais das pessoas surdas, para que a gente tenha, então, essa garantia ao ensino de qualidade. Também em relação aos programas governamentais novos que são implementados nessas questões, a necessidade de se aumentar o número de profissionais bilíngues, fluentes em língua de sinais, para que trabalhem juntamente com esse alunado surdo. Que tenham aí, então, suas experiências na educação e que tenham essa vivência com a língua de sinais, em termos de língua, gramaticais, são muito importantes para que essas questões pedagógicas e subjetivas do surdo sejam contempladas. Também, em relação à nova meta, que traz na sua nomenclatura educação especial na perspectiva da educação inclusiva e educação bilíngue de surdos, é muito importante deixar claro que há aí 2 elementos e que cada um traz as suas especificidades. Uma delas é a educação especial, nessa perspectiva da educação inclusiva, e a outra é da educação bilíngue de surdos. Então, nós temos aí questão de gestão, professores, profissionais, é necessário compreender esses 2 campos. E, atualmente, por exemplo, como está no PNE, é necessário que a gente tenha esses conceitos e sobre a inclusão escolar, porque, historicamente, há, então, essa opção da educação inclusiva, e nós temos, atualmente, uma nova modalidade, que é a educação bilíngue de surdos, ela precisa ser ofertada como uma opção. Então, é um novo conceito, que tem um novo significado, e demanda de um formato de trabalho, de avaliação, de material pedagógico e curricular necessário para que ele seja posto em prática. Então, é muito importante haver essa consciência de que a educação bilíngue de surdos, ela é uma nova modalidade de ensino. Anteriormente, historicamente, nós tínhamos aí uma certa obrigatoriedade, né, e trabalhar outras questões como oralidade e outras perspectivas, mas que agora isso é muito importante de ser levado em consideração. Nós percebemos também nas estratégias inseridas no PNE a oportunidade para que haja esse desenvolvimento na educação. Principalmente é necessário se atentar em relação às questões de política e também para que haja esse aumento, né, na promoção, na elaboração desses materiais, é muito necessário que haja recursos e financiamento para essa finalidade. Caso contrário, essa modalidade fica limitada no seu desenvolvimento. Nós temos também que pensar a questão do transporte sendo oferecido para esse alunado e da alimentação. Atualmente, o sistema ele depende do número da matrícula para que esse valor seja disponibilizado. E na educação bilíngue de surdos, nós temos que considerar essa diversidade numérica, inclusive. Então, procurarmos mecanismos para conseguir viabilizar e que nesse novo PNE nós tenhamos como contemplar esse benefício, considerando esse público. Então, atualmente, nas escolas, os sistemas, eles são considerados como privados, por exemplo, como um sistema filantrópico ou comunitário. E isso caracteriza o setor privado. A gente precisava encontrar mecanismos de investimento e permanência desse alunado, até mesmo para evitar que instituições sejam fechadas, classes bilíngues, escolas bilíngues, que elas sejam fechadas futuramente. Então, pensar nesse investimento é de suma importância, a gente precisava, então, encontrar uma outra forma que não necessariamente dependa do número da matrícula. Falei anteriormente sobre a pedagogia bilíngue. No Brasil, nós temos um sistema do EMEC,
e que consta o registro de apenas 2 instituições que oferecem essa formação. O primeiro é o UFG, em Goiás, e o segundo é o IFSC, em Palhoça, em Santa Catarina. Apenas 2 institutos federais oferecem essa formação e um terceiro aí vai realizar a sua formação na pedagogia bilíngue, que é o INSS, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, essa é uma formação que tem em vista a alfabetização das crianças surdas, considerando, inclusive, desde o período da creche, do 0 aos 4 anos de idade. Então, esse é um período essencial para que essas crianças tenham acesso adequado, na idade adequada, a uma alfabetização, para que elas possam, posteriormente, ingressar na educação básica. Nós temos um percentual de 95% dos surdos que vêm de famílias ouvintes que desconhecem a língua de sinais ou que, de certa forma, refutam a necessidade da língua de sinais. Isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento dessas crianças, pois quando elas chegam nas escolas, elas chegam com uma limitação linguística, uma privação linguística que impacta no seu desenvolvimento escolar. Então, é muito necessário haver esse investimento desde as creches. O sistema de saúde, por exemplo, ele não traz um encaminhamento para a educação bilíngue ou para essa perspectiva. Ele tem ali um viés mais clínico e que tende a trazer para outra vertente de oralização ou coisas do tipo. Então, é muito necessário que haja essa inserção de programa bilíngue de surdos desde a educação infantil, para que haja essa apropriação linguística, reconhecimento identitário, cultural, surdo, e isso é essencial para o desenvolvimento dessas crianças surdas. Também a questão do educação integral em tempo integral. Isso é muito importante que haja também essa modalidade da educação bilíngue de surdos e que elas possam ter, então, essa oportunidade de educação em período integral, pois isso tem aí vários benefícios, considerando a sua questão linguística, cultural e identitária, mas, para além disso, fomentar, por exemplo, uma educomunicação, uma educação digital, considerando a prevenção e promoção da saúde, direitos humanos, cidadania, meio ambiente, esporte, lazer, teatro, cultura, artes. Vários outros incentivos podem ser realizados nessa educação de tempo integral, pois quando essa criança não está na escola, ela muito provavelmente está em um ambiente que não é muito favorável linguisticamente para ela e que vai trazer essa promoção, esse desenvolvimento. Então, é uma oportunidade que os surdos também possam, não somente os surdos, é claro, mas os surdos cegos, surdos com outras deficiências associadas, com superdotação e até mesmo os surdos dentro da sua pluralidade, considerando também as questões étnico-raciais e de gênero. Nós temos aí a FENES, enquanto uma instituição que se preocupa com essa oferta na educação especial, mas, sobretudo, na educação bilíngue para surdos. Então, que permaneçam essas ofertas, mas que elas sejam melhor descritas nos documentos, para que isso possa, a partir dos sistemas, por exemplo, de financiamento, a gente ter mais aberturas e acesso isso para facilitar e proporcionar a essas instituições não somente o acesso, mas a permanência desses estudantes nas instituições. E isso precisa dialogar diretamente com o documento do PNE para o prazo de 2024 a 2034. A gente também precisa se atentar à questão dos concursos públicos. Essa avaliação prática da língua de sinais é muito importante. Historicamente, nós temos aí questões, inclusive, teóricas e comprovadas sobre a aprovação de pessoas que não necessariamente são intérpretes profissionais. 15 segundos. É muito importante que se tenha essa preocupação, essa discussão sobre a comunicação. É muito importante priorizar a língua e que se tenha profissionais com conhecimento e competência de avaliação desses profissionais que trabalham com a língua de sinais nos concursos públicos, para que a gente tenha
pessoas qualificadas na língua de sinais trabalhando nessas instâncias. Também em relação ao sistema de educação, de avaliação da educação básica, é importante que a gente tenha aí essa atualização. Ela tem uma perspectiva muito fonocêntrica e que tem aí um descompasso em relação ao que se propõe para a educação dos surdos. Então, pensando na educação do língua dos surdos, é muito necessário que a gente tenha em vista sempre como foco a língua de sinais enquanto língua de constituição desses sujeitos. A minha fala finaliza aqui. Agradeço o espaço. Olha, nós que agradecemos a você, né, Mariana de Lima, Isaac, Leandro Campos, que é diretora de Políticas Educacionais e Linguísticas da FENEIS, instituição extremamente importante no Brasil, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Obrigado, viu, pela participação, Mariana. Permita-me mandar um abraço para todos e todas da FENEIS, que sempre tem estado muito atuante e presente no Congresso Nacional e, particularmente, no Senado Federal. E pedir para todas as instituições, novamente, no Brasil, que nos acompanham, mas particularmente para os expositores e expositoras, que enviem, depois das falas, apresentações específicas de redação do Plano Nacional de Educação. Isso é muito importante para a Mariusa, para a Erenice, Viviane e agora também, né, para a Mariana. Eu leio algumas perguntas que vieram pelos internautas. Elas não necessariamente vão ser respondidas hoje, porque às vezes é de um assunto, de outro, mas para a comunidade toda brasileira saber o que está sendo perguntado. E dizer a vocês também, né, que a gente está organizando também os blocos de perguntas, e que são assim muito importantes, né, para que isso ajude a orientar a discussão do Plano Nacional. Eu começo, Pedro, do Paraná. Como o Plano Nacional de Educação, PNE, aborda os incentivos aos educadores, como bônus por desempenho em sala de aula. Lembrando que nós temos o Plano Nacional, quando aprovado, ele embasará a organização dos planos estaduais e planos municipais de educação. Isso significa, como a Mariusa colocou, a necessidade de termos o Sistema Nacional de Educação, que é esta articulação entre os entes federados, porque há responsabilidades dos municípios, dos estados e do governo federal. E essa negociação, articulação, convergência, pactuação, se não houver um Sistema Nacional de Educação direcionado para isso, como já previsto na Constituição, na LDB, no Plano Nacional de Educação, as tarefas, a execução do plano fica muito mais difícil. O Sistema Nacional, inclusive, no nosso ponto de vista, deveria vir antes, né, do Plano Nacional de Educação. Fernanda, do Espírito Santo, quais são as propostas de formação inicial e continuada em educação tecnológica para que os professores atualizem suas práticas educativas? O Paulo, de Santa Catarina, mando um abraço para você, Paulo. Como o Plano Nacional de Educação irá promover o ensino domiciliar? Tamíles, do Espírito Santo, quais as metas do PNE 2024-2034 para levar a inclusão, de fato, para a sala de aula, que foi bastante abordado, inclusive, hoje, né, nas diversas falas. Luiz, do Rio Grande do Sul, o que será feito para estimular a leitura, a expressão artística e musical nas escolas? Carla, do Paraná, é possível ter inteligência emocional na grade curricular? Rodrigo, do Rio Grande do Sul, quais as metas do novo Plano Nacional de Educação para reduzir as desigualdades no acesso à educação de qualidade, especialmente em regiões vulneráveis?
Glaucia, de Pernambuco, o que será feito para capacitar os professores para uma educação antirracista com valorização da cultura afro-brasileira, o que, aliás, também foi objeto da discussão da audiência passada. Haroldo, do Paraná, quando se fala em educação, esquecemos de muitos profissionais são necessários para a engrenagem funcionar. Eles continuarão esquecidos? Vanessa, de São Paulo, o autismo deve ter uma discussão à parte das demais deficiências, devido à aprendizagem. As discussões estão caminhando nesse sentido? Vitor, da Bahia, a falta da língua espanhola como parte do ensino não irá prejudicar a integração do Brasil com os vizinhos? Giovanni, do Ceará, há propostas no novo PNE para a reforma dos currículos dos cursos de licenciatura para inserir disciplinas de educação especial e inclusiva? Maria, do Rio de Janeiro, por que não integrar nas escolas públicas o ensino técnico ao regular? Acho que possibilitaria uma melhoria de vida aos jovens. Foi o que foi debatido, discutido e aprovado no novo ensino médio, né? A legislação já foi sancionada. Diego, do Rio Grande do Sul, de que maneira o plano propõe enfrentar a evasão escolar no ensino médio, especialmente entre jovens em situação de vulnerabilidade? Vamos, uma hora, discutir o ensino médio, também o ensino fundamental e a educação infantil especificamente. Rafael, de São Paulo, precisamos rever a forma de inclusão das crianças com síndromes e deficiências. Juntar crianças com nível intelectual variado não é incluir, é um comentário. E outro comentário, Patrícia, de São Paulo, sugiro regulamentar o homeschooling, inclusive para crianças e jovens autistas, disponibilizando curso e material didático compatível à modalidade. Muito bem. Passamos agora às considerações finais, agradecendo, antes de tudo, já pela participação das expositoras. Hoje tivemos expositoras, o nosso Fernando Cota não pôde vir e foi substituído pela Viviane, muito bem, aliás. Quero parabenizar todas as expositoras e foram abordagens muito importantes. Agora a gente dá um espaço para alguma consideração final que cada uma deseje fazer. Começamos com você, Viviane, que é vice-presidente do Movimento Orgulho Autista do Brasil, MOAB, representando, como eu já falei, o Fernando Cota. Mas todos vocês estão de parabéns, fazem um trabalho muito bom no Brasil. Com a palavra. Muito obrigada, senador. Então, novamente, agradecer esse espaço. É muito importante esta casa estar fazendo essa discussão. Queria pedir desculpas, porque antes eu estava me referindo, né, ao antigo plano, não tinha em mãos esse... Então, quando eu estava falando da meta 4, na realidade era o item 9, né? E, assim, senador, eu vou mandar isso também escrito para o senhor, tá bom? Mas quando você tem no item 9, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, você tem impressão de que você pode ter uma educação especial sem ser inclusiva. Então, eu acredito que eu já tiraria isso. Eu só colocaria esse daí como educação inclusiva. Tem uma frase da professora Irene Reis que eu gosto muito, que ela fala assim: educação inclusiva deveria ser um pleonasmo igual subir para cima, porque se é educação, ela tem que ser inclusiva. Então, quando o MEC coloca toda vez público-alvo da educação especial, o PAE, do estudante público-alvo, assim, eu não entendo por que a gente tem que criar novos termos se a gente tem, por exemplo, a nossa Lei Brasileira de Inclusão, que fala em pessoas com deficiência e altas habilidades. Então, a sugestão que eu dou é mudar, toda vez que apareça esse PAE e o PAEBs, a gente colocar pessoas com deficiência e com altas habilidades. A gente não pode esquecer que as pessoas com altas habilidades, muitas vezes, elas são esquecidas no nosso planejamento. Então, por exemplo, ele só aparece aqui no 9.A e mais um outro que eu vi.
Então, eu acho que deve ter, por exemplo, como a professora falou muito bem, de 4 a 17 anos, o senhor também falou isso, não. A educação ao longo da vida, retirar esse transtornos globais do desenvolvimento, porque esse termo não é mais utilizado, tá? Não existe mais, depois do nosso CID-11, então retirar desse daqui. Novamente, na 9.c, ela fala de 4 a 17, então colocar a educação ao longo da vida, e nessas outras estratégias que aparecem, eu acredito que toda vez, vou repetir, que aparecer do PAE, do PAEB, colocar pessoas com deficiência e com altas habilidades, né? Que é isso que está na Lei Brasileira de Inclusão, que eu acho que é isso que precisa estar fortalecido nessa nova meta do Ministério da Educação e não ficar fortalecendo aquela política que eles chamam de política nacional da educação especializada na perspectiva inclusiva. Então, eu acredito que a gente precisa fortalecer a nossa Lei Brasileira de Inclusão, né? No 9.10, eu queria enfatizar, com base no que o senhor falou, né, da educação ao longo da vida, garantir transporte municipal e intermunicipal gratuito para os estudantes com deficiência e com altas habilidades, na faixa etária da educação escolar obrigatória. Não, se eu estou pensando na educação ao longo da vida, ele é um estudante, ele precisa ter esse acesso ao transporte escolar. Então, assim, é isso que eu gostaria de enfatizar na nossa fala. Eu vou mandar essas considerações para o senhor, e eu acho muito importante a gente fazer esse olhar. Eu quero enfatizar que o senhor falou que não lembrava, foi um diretor do Ministério da Educação da SECADI, uma porunga, que falou isso para a gente, né, que as APAES e as pestalozes são excludentes, né, são segregadoras, e que eles só preocupam conversar com entidades que são formadas somente por pessoas com deficiência, porque os pais e os profissionais da educação e da saúde não têm que se meter nisso, né? Então, é muito triste a gente ver o Ministério da Educação. Inclusive, a minha pergunta é: isso é ideia desse diretor do Maporunga ou isso realmente é uma posição do Ministério da Educação? Então, eu gostaria muito de ter a voz do ministro. A gente está tentando, inclusive, senador, se eu puder nos auxiliar, nós estamos tentando marcar uma reunião com o ministro da Educação para verificar qual é a posição do MEC quanto a essa posição que foi dada pelo diretor de Educação na perspectiva inclusiva. Então, muito obrigada. Tá bem, agradeço a você, Viviane. Eu quero de novo lamentar, né, que o Ministério da Educação tenha pessoas assim com esse preconceito, para não dizer termos mais graves, né? E por isso que a área tem tantas dificuldades, porque não há pessoas com mentes abertas, de diálogo, de entendimento. O secretário executivo do MEC, inclusive, coloca que é o diálogo, o entendimento, mas tem que convidar, como já falou, todas as pessoas, não convidar somente aquelas pessoas que concordam com o que você está falando. E é isso que acontece. O Ministério da Educação convida as pessoas com as quais, ou pessoas que obrigatoriamente concordem com aquilo que o MEC está falando. Nunca vi um diálogo dessa natureza, e a gente lamenta que isso esteja acontecendo, mas a gente já antevia que isso ia acontecer com a entrada do governo atual, né, que infelizmente trata esse assunto dessa maneira, nesta área, né? Então, a gente lamenta, porque o ministro é uma pessoa extremamente educada, solidária, mas, inclusive, alertar o secretário executivo do MEC de que, né, o diálogo tem que acontecer chamando o Moab, a Pestalozzi, a APAE, FENEIS, federações que têm muito a oferecer, inclusive na área da inclusão, e dizer que, infelizmente, há pessoas no MEC, no Ministério da Educação, que são rancorosas demais, raivosas demais e preconceituosas demais. Mas já está desde o começo do governo, pelo jeito vai continuar assim, mas nós, como sociedade organizada, o Congresso Nacional está ao lado e junto das entidades representativas nacionais, não só nessa área da educação especial, na área da agricultura, na área do microempresário, do empresário, porque nós queremos dialogar, e não dialogar só
com quem pensa do mesmo jeito, que é o que o MEC está fazendo. Passamos em seguida a palavra à senhora Erenice Natália Soares de Carvalho, que é, como já mencionei, coordenadora nacional de educação e apoio pedagógico da Federação Nacional das APAES. Com a palavra, Erenice. Muito obrigada, senador. Eu queria dedicar essas palavras finais aqui à Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Uma política que foi escrita em 2008, que eu saiba, não foi oficializada por nenhum documento oficial, não vi, desconheço. Nada contra os 16 anos, mas levantaria uma questão. O Plano Nacional de Educação é decenal. A política pode ter 16 anos. Qual é o problema que isso traz? É que foi uma política escrita por um grupo de profissionais, pesquisadores, educadores da academia, pessoas com titulação altíssima e um trabalho relevante em educação especial no país, mas a política não passou por audiências públicas, não teve uma consulta pública. Não me lembro de professores de educação básica terem participado em algum momento, nem pessoas com deficiência ou representações. Então, ficou realmente uma política de gabinete, o que nos preocupa muito. Eu ressalto que eu conheço vários elaboradores, tenho carinho e muita amizade por alguns deles, respeito, tiro o chapéu como educadores, como pesquisadores, como mentes brilhantes, né, da academia, mas uma política precisa ser feita por quem dela vai se beneficiar também. Então, eu escutei a secretária Zara, no espaço do Conselho Nacional de Educação, numa audiência que teve lá, dizendo que o MEC não aceitaria documentos normativos que não tivessem alinhados com a política. Isso me preocupa muito. Não sei se eu entendi direito, se não. Eu já peço, de antemão eu peço desculpas, mas como é que um Conselho Nacional de Educação, que é a instância máxima do sistema conselhos, tem que se alinhar com a política de 16 anos, que não passou por uma avaliação nem por um monitoramento ao longo desses 16, firmada em 2023, sem nenhuma atualização. Então, durante 16 anos, não teve nenhuma novidade. Legal, a gente sabe que teve. Depois de 2008, tem muita legislação importantíssima do país que diz respeito à educação especial. Então, eu acho difícil fazer este alinhamento. E me preocupa muito que o Plano Nacional de Educação esteja alinhando toda e qualquer proposta de educação especial que não esteja alinhada com a política de 2008. Existe um desalinhamento temporal impossível de se questionar, porque se o Plano Nacional de Educação é decenal, é porque se entendeu que pelo menos de 10 em 10 anos a gente possa ter novidades, a atualização, a incorporar pesquisas científicas, avanços científicos, técnicos, evidências educacionais, boas práticas, e deixar o cidadão participar, em particular as pessoas, esse público que é contemplado por essa política. Então, a minha sugestão é que essa política seja atualizada. Então, venha conversar com a sociedade. A política é o quê? É o diálogo entre as pessoas. O espírito da política é essa construção coletiva. E eu vejo, de fato, não há diálogo nenhum. E no momento em que uma organização não governamental sem fim lucrativo é chamada de segregadora, segregacionista, qual é o diálogo que pode existir? Já se fechou a porta com o rótulo. Esse termo, segregação, historicamente, esse período que foi chamado de segregação, que está nos livros históricos sobre educação especial, ele se referia àquele período de 2 séculos atrás em que havia instituições residenciais. Mesmo no tempo de Dom Pedro II, né, nós temos ali o índice PC. Quer dizer, naquela época, as pessoas realmente deixavam suas famílias e iam estudar em escolas especializadas que eram residenciais, que já faziam um trabalho excelente no seu tempo, na sua época, porque era o que tínhamos nesse país, desde o Império. Agora,
pegar o tênis, que historicamente é intitulado 15 segundos. E trazer e colar em escolas especializadas é uma impropriedade histórica. Eu já concluí, muito obrigada. Agradecemos a você de novo, Erenice. Como eu já disse, a gente lamenta as posições do Ministério da Educação, mas o que vale não é o Plano Nacional de Educação conforme diretrizes A ou B. O Plano Nacional é aquele plano que o Congresso Nacional vai aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Por isso que é importante debatermos bem para que o plano reflita a importância da escola comum e da educação de uma maneira geral, como foi colocado. Também em escolas de educação básica, na modalidade de educação especial, ao longo da vida, e valorizando particularmente o que para mim é muito caro, a opção dos pais, escutando as famílias e as pessoas com deficiência. Fazemos o apelo ao secretário executivo do MEC para que escute, dialogue de fato, que não seja um diálogo, na verdade, né, de figurinha, né, que não acontece, que na verdade só escutar quem tem a mesma opinião das pessoas do Ministério da Educação, mas que haja um diálogo de fato com as famílias, com os pais, representados por associações centenárias. O secretário executivo, o pessoal da SECADI, todo mundo vai sair um dia, né? Os pais vão continuar, as famílias vão continuar, as escolas vão continuar, e o desafio é permanente. Isso foi muito bem enfatizado hoje, né? Então, o Ministério da Educação precisa criar juízo, precisa criar respeito, precisa olhar as pessoas e dizer, olha, que bom que estamos trabalhando juntos, né? Do jeito que vai, o Ministério da Educação não chega a lugar nenhum. E a gente lamenta isso, porque o ministro também sempre é cordial, mas ele também se sente pressionado lá, porque, sem dúvida, muitas das coisas são feitas ao arrepio dele, mas é que essa estrutura radical, né, preconceituosa, né, sempre existiu nessa instância aí. Né? Passo em seguida a palavra à senhora, agora vou falar certo, Mariusa, né, Aparecida Camilo Guimarães. Eu quero enaltecer a sua fala e dizer, parabenizar pelo trabalho da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também do Conselho Estadual de Educação, onde esse debate vem sendo feito. Parabenizo o Conselho Estadual de Educação do Paraná também, e particularmente ao movimento pestalozziano também. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, senador. A minha cachorra sempre participa do diálogo aqui, em nível nacional. Então, eu gostaria de fazer a minha autodescrição, que eu não fiz a minha fala, não é? Fiquei preocupada em destacar aqui a nossa ideia. Eu sou uma mulher afro-indígena, tenho cabelos médios, estou aqui usando um vestido com fundo preto, com algumas flores vermelhas, e atrás de mim tem uma parede que tem um papel de parede com listas verticais, rosas e brancas, e uma placa, não é? Rua Marielle Franco. E eu gostaria, para encerrar aqui a minha participação, gostaria de agradecer, é claro, não é? Esse importante espaço de debate, e é salutar que nós nos manifestemos, não é, contra qualquer tipo de preconceito. Esse é o nosso trabalho, é a nossa militância,
não é? Em defesa das pessoas com deficiência, sobretudo, não é? E nós não podemos admitir, não é? Como eu disse na minha fala, que a constituição da história da educação especial no Brasil, não é? Venha a ser desrespeitada, seja por quem for, não é? Nós precisamos ressaltar, não é? A relevância da participação de todas as pessoas. Nós precisamos ressaltar a importância de todas as falas, todas as propostas, no sentido de que alcancemos o nosso objetivo final, que é o direito à educação ao público da educação especial. Gostaria também de dizer que nós temos que buscar a história, não é, para que nós não cometamos erros, não é, no presente. E aí eu me lembrava aqui do parecer do Conselho Nacional de Educação, número 17, de 2001, não é, que estabeleceu as referências teóricas, os fundamentos, né, teóricos e legais para as diretrizes nacionais da educação especial para a educação básica, que dizia, foi o primeiro documento no Brasil que trouxe o termo inclusão, e dizia que a inclusão não se daria por decreto, não é? Lamentavelmente, hoje nós temos grupos de pesquisadores e pesquisadoras, grupos de pessoas com deficiência, defendendo uma inclusão por decreto, por uma determinação, não é, institucional. E isso é um equívoco histórico, não é, que se comete, porque ele não garante inclusão de fato, não é? Para que alcancemos a inclusão, nós não precisamos abrir mão da educação especial. Há alguns dias eu fui chamada a atenção em um grupo de mães, um grupo de WhatsApp, porque eu usei o termo profissionais da educação especial. E a pessoa disse: professora, a senhora está enganada. Não se usa mais o termo educação especial. Hoje é educação inclusiva. Na verdade, são duas coisas distintas. Educação especial é uma modalidade da educação brasileira, que pressupõe métodos, técnicas, recursos diferenciados para que as pessoas, público-alvo da educação especial, cheguem à aprendizagem. A educação inclusiva, não é? É uma fundamentação teórico-filosófica que vai sustentar a educação especial, não é, na lógica que nós temos tratado a partir da Declaração de Salamanca, não é? Mas é preciso entender, não é? E quero aqui reforçar essa questão de que a inclusão ela só se dará efetivamente se ela tiver como fundamento o direito à educação. 15 segundos. Em todas as suas dimensões. Portanto, nós precisamos, e aí é importante, nós vamos, senador, nos reunir como Conselho Técnico da Federação Nacional das Pestalozes, como direção da Federação Nacional das Pestalozes, para que possamos, não é, fazer os registros devidos e apresentar a nossa proposta ao Senado, que eu tenho certeza e tem sempre se conduzido na defesa de uma educação que seja equitativa, que seja de qualidade e que garanta o direito à educação. Então, estamos à disposição e agradeço mais uma vez ao Senado por essa oportunidade, em especial ao senador Flávio Arnes. Muito obrigada. Agradecemos a você, Mariusa Aparecida. Parabéns pela participação, pela segurança no argumento, tranquilidade também. E abraço para todos e todas que fazem parte do movimento pestalozziano. Passamos em seguida a palavra à senhora Mariana Deliac Leandro Campos, que é da FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, diretora de Políticas Educacionais e Linguísticas. Parabéns pelo trabalho também.
Só quero dizer que ela está sendo ajudada pela intérprete, né, que está apoiando a fala da Mariana. Obrigado, viu, Joyce? Bom, para finalizar a minha fala, acho importante que o Senado se atente ao novo PNE e nas suas descrições e detalhamento, considerando as contribuições das entidades participantes dessa audiência, todas elas de muita relevância, mas considerando a minha pauta, que tem a ver com as questões da educação bilíngue de surdos, a importância de se aprovar o que está sendo proposto na meta, considerando as especificidades da educação bilíngue de surdos. Nós entendemos que é um desafio, entendemos que esta é uma política que está sendo construída, mas também é um desafio pensando no âmbito nacional, estadual e municipal, pensar a municipalização das escolas e que se tenham, então, programas que gerem oportunidades e que dialoguem com o PNE para que essas escolas funcionem, que a gente tenha essas escolas em pleno funcionamento. Nós temos aí algumas formas, como, por exemplo, o FNDE e até mesmo outros meios de investimento para que eles cheguem até as escolas. Também considerando a questão do Conselho Nacional de Educação, um espaço importante de diálogo, articulações, que a gente possa também ter aí esse alinhamento com as diretrizes, isso é muito importante, mas nos restringe em termos de participação das pessoas surdas por conta da acessibilidade. As cadeiras de representação da sociedade civil são extremamente importantes, temos membros da PNES e de outras instituições de pessoas surdas representando, discutindo sobre essas questões políticas da educação. Anteriormente, nós não tínhamos, né, esse espaço. Então, considerando as demandas da educação de surdos, uma pauta presente, essa representatividade de pessoas surdas é essencial e, para isso, é importante, para o seu acompanhamento pleno, ter essa garantia do direito linguístico por meio de um intérprete, né, que vai fazer, então, essa condução da interpretação. Um outro desafio essencial em relação às diretrizes curriculares de formação do Conselho Nacional de Educação, eu gostaria muito do apoio de todos. A PNEI solicita esse apoio para articular nessas diretrizes, considerando a demanda, né, a solicitação das próprias escolas de aprovação, né, e desenvolvimento. Então, auxiliar na orientação, no funcionamento, estrutura, organização das escolas bilíngues de surdos, também das classes bilíngues de surdos. Como se dará esse trabalho, qual seria esse investimento, enfim. Se debruçar nesse percurso, a PNES e a Nacional de Educação solicita aí o apoio. Nós não temos uma cadeira específica neste espaço, mas é muito importante que tenhamos o apoio nesse sentido. Outro ponto que eu gostaria de destacar sobre as emendas parlamentares, a importância de termos emendas parlamentares destinadas para essa finalidade da educação bilíngue de surdos, considerando a transporte, a alimentação e até mesmo a implementação de espaço na escola. Muitas pessoas não têm acesso a essa informação e os documentos gerados a respeito disso tem uma questão limitante de língua e a solicitação é para que haja uma atenção até mesmo para a divulgação, difusão desses documentos estarem, então, acessíveis em língua de sinais, em Libras, para que a sociedade brasileira surda possa também acessar esses documentos e se propor aí a entrar nesses desafios. Em relação à formação continuada, que já está em andamento e em pleno crescimento, a CECADI, por meio do RENAFOR, do PARFOR e também a UAB, que estão em pleno desenvolvimento, a minha torcida é para que essas ofertas permaneçam e aumentem, né, que não haja a diminuição dessas ofertas, para que haja essa promoção, esse incentivo. É muito importante que haja esse investimento na educação,
e justamente esse movimento que vem acontecendo da educação dos surdos, 15 segundos. De várias formações. Então, o meu muito obrigada a essa atenção, a esse momento de escuta. A FENEM se coloca à disposição para articulações, diálogos. Nós estamos abertos e disponíveis. Muito obrigada novamente por esse espaço de escuta e de contribuição no PNE. Muito bem, agradecemos a você, Mariana de Lima Isaac e Leandro Campos. Pedimos que também transmita o nosso grande abraço a todos e todas da área. Insisto no ponto de vista de vocês enviarem a esta Comissão de Educação e Cultura as indicações de redação do plano em função do que foi exposto, tanto para Pestalozzi, a PAI, Moab, FENEIS, né? Mas também para todos e todas que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado. Esta audiência pública está sendo transmitida para todo o Brasil. O debate acontece em todo o Brasil. Muitas famílias, crianças, adolescentes, adultos estão acompanhando todo esse processo. E, na verdade, o Plano Nacional deve refletir aquilo que a sociedade, de uma maneira geral, pensa, né? Com critério, com diálogo, com entendimento, com respeito, né? A toda essa diversidade bonita e necessária que acontece no Brasil. Então, eu quero agradecer a vocês, hoje expositoras unicamente, também agradecer aos meios de comunicação do Senado, a consultoria do Senado, a Andréia e a Secretaria de Comunicação, né, da Secretaria da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal. Vamos, como falamos no início da audiência, continuar debatendo este assunto. Até o final desta semana, todos terão um sumário executivo desta audiência, será enviado para todos os senadores e senadoras, membros da comissão, e, ao mesmo tempo, todo o material estará disponível sempre para o Brasil inteiro, no site da Comissão de Educação e Cultura, as falas, as apresentações, enfim, tudo aquilo que aconteceu no decorrer da audiência pública. Então, agradeço de novo, Irinice, Mariusa, Viviane, Mariana, também a Joyce. Joyce, obrigado aí pela participação tão competente, né, tão clara, parabéns, né? E cumprimentar também a Silvia Campos, que esteve nos acompanhando, e um grande abraço a todos. E tendo cumprido os objetivos da audiência, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado, grande abraço. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. O Pantanal é a maior área úmida do mundo. Tem aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados e dividido em 3 países. A maior parte no Brasil, mas a gente também tem Pantanal na Bolívia e no Paraguai, que eles chamam de Chaco. O Pantanal é reconhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera, dentre vários outros títulos, né? E o mesmo que a África é para os mamíferos, o Pantanal é para os pássaros, para as aves, porque recebemos turistas do mundo inteiro, os chamados bird watchers, né, ou observadores de aves, para ver as belezas naturais. Uma outra característica ímpar do Pantanal é que possui a maior densidade de onças pintadas do planeta.
especificamente no Parque Estadual Encontro das Águas, localizado na região do Porto Jofre, mas também na Estação Ecológica de Itaiamã. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva, fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Todas nós tínhamos muitas ideias e muitas expectativas. No entanto, quando chegamos aqui, a nossa marca era a marca do inusitado. Tínhamos a nossa reunião e em plenário nós defendíamos aquilo que era consensual. Nós discutimos quais os espaços que tinham que ocupar e brigávamos por ele. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem. Mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita. E os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo.
ninguém pagou a conta. E a nossa dívida externa não parou de crescer. De outubro é o dia da votação em primeiro turno das eleições municipais. A partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, eleitoras e eleitores vão escolher a candidata ou o candidato para os cargos de prefeito e vereador das mais de 5.500 cidades do Brasil. Essa mobilização hoje, aqui em Brasília, é um marco histórico de pedido de socorro do povo originário dessa terra, que hoje estão sendo pisados constitucionalmente, pisados culturalmente e literalmente em seus territórios tradicionais. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo
para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado.
Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, Cidadania hoje vai falar dos impactos das notícias falsas sobre as eleições. Esse é o título de uma pesquisa publicada em agosto pelo Instituto Data Senado. Conosco, aqui no estúdio, José Henrique Varanda, analista do Instituto e coordenador da pesquisa. Seja bem-vindo, Zé Henrique. Obrigado, Paulo. Zé Henrique, o Instituto Data Senado ele surgiu 20 anos atrás. Aliás, não era um instituto, ele começou como um call center, né? Mas aí ele evoluiu, a equipe viu que poderia alçar voos mais elevados, né? E se ganhou a confiança das pessoas e de outras, inclusive da mídia brasileira, e hoje é uma referência. Esse é o 21º estudo do panorama político. Especificamente, por que vocês escolheram esse tema das notícias falsas, o impacto sobre o eleitor? Bem, o tema do impacto das notícias falsas já tem sido estudado há pelo menos 3 edições do panorama anteriores a esta. A gente fez um estudo de como as mídias sociais eram usadas para as pessoas se informarem, o hábito delas de compartilharem notícias. E dado o contexto político, eleitoral, de polarização e de também como as notícias falsas estão permeando, né, os debates, a forma como as pessoas se informam, inclusive sobre política, e nós vamos vivenciar agora um ciclo eleitoral onde teremos uma regulamentação do TSE que enfrenta de uma forma muito mais direta e realmente... Digamos que é cada vez mais o tema do momento, né? É um desafio do momento para a democracia, para o Brasil, para o mundo. Só que dessa vez o Instituto, digamos assim, ousou e a abrangência da pesquisa foi em todas as 27 unidades da federação, dos 26 estados e aqui no Distrito Federal. Quantas entrevistas vocês fizeram e qual foi o objetivo que vocês queriam alcançar? Perfeito, Paulo. Nós fizemos nesse estudo 21.808 entrevistas, uma média de 807 entrevistas por unidade da federação, no mínimo 800 em cada uma. Isso faz parte do processo de evolução do Instituto de Pesquisa. Se originalmente a gente conseguia apenas os recursos da ouvidoria do Senado, o nosso call center, hoje nós temos contratos com empresas que fazem entrevistas e coletas de dados que nos habilitam
a alcançar esse volume de entrevistas em um campo que durou menos de um mês. Esse volume de entrevistas, ele abrange, ele procura, numa projeção, alcançar 170 milhões de pessoas, que é o total de cidadãos e cidadãs dos 16 anos até nessa faixa etária de quem vota, não é isso? Exato. De 6 aos 70. Nós buscamos alcançar as pessoas que podem votar, né? Ou seja, pessoas com 16 anos ou mais, que hoje a população brasileira tem mais de 170 milhões de pessoas nessa faixa etária. Agora, como vocês fizeram para chegar até os estados e qual foi a particularidade de cada uma das regiões brasileiras? Bem, a nossa pesquisa utiliza o método telefônico. Então, a gente faz um sorteio aleatório de números com base na lista de telefones habilitáveis da Anatel, proporcional aos números que existem em cada unidade da federação. E é claro assim, a gente busca alcançar todos os estratos da população. Se todo mundo respondesse a pesquisa de uma forma igual, pessoas não se recusassem a responder ou não tivessem mais passíveis a responder, que alguns grupos são mais passíveis e outros rejeitam mais, só de fazer esse sorteio a gente teria na nossa amostra já uma representação bem uniforme da população, porque hoje o IBGE nos mostra que nós temos 98% da população com acesso à telefonia, sobretudo telefonia celular, né? Tanto que nós alcançamos o primeiro resultado que nós tivemos nessa pesquisa, que 93% da população brasileira com 16 anos ou mais acessa redes sociais, né? Já tem acesso, já se informa por redes sociais. Esse é o ponto de partida dessa pesquisa, né? Qual é a abrangência das redes sociais na vida das pessoas. Agora, para alcançar uma fidelidade nas respostas, uma segurança nas respostas, às vezes a pessoa está em casa e recebe um telefonema, é o Instituto Data Senado. Então, é comum você recusar ligações e não querer atender. Então, eu andei consultando aqui a pesquisa, que para cada 1000 ligações que vocês fizeram, apenas 4 são consideradas, são aceitas e consideradas como entrevistas válidas para a pesquisa. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente liga, como a gente faz uma geração de números aleatórios, a gente liga para muitos números. A maioria, inclusive, não está funcional, não atende ou nem sequer completa. São números que não estão habilitados ainda, não existem. Não é que não existem, não foram de fato ativados. A gente recebe mais ou menos uns 50 a 60 alôs, em média, por pesquisa, ou seja, alguém do outro lado de fato atendeu aquela ligação, mas que a gente consegue convencer a pessoa a participar, se apresentar, dizer do que se trata, dar um contexto e conseguir o aceite para que ela participe da entrevista e que leve até o final da entrevista, 4 em 1000 mais ou menos, em média. Pelo menos esses são os últimos números dessa pesquisa. Isso tem, inclusive, se reduzido com o tempo. As pessoas estão ficando cada vez mais refratárias, os próprios smartphones estão já denunciando, às vezes, números de spam, apesar que a nossa pesquisa, como ela ocorre de uma forma irregular, vamos chamar assim, nossos números não são tão marcados como spam, telemarketing, não. O que aparece lá na tela do celular da pessoa é o 0800 061 2211 daqui do Senado, não? Não. Só aparecem números, normalmente, da localidade da pessoa e números que são de um pool de números de saída da nossa contratada. Certo. E a abrangência, o tempo em que a pesquisa foi realizada foi do dia 28 de maio a 5 de junho, é isso? Não, foi de 5 de junho a 28 de junho. 5 a 28 de junho. Então, isso. Foi um pouco mais de me certificar. Isso. Só do e é importante notar que vocês, inclusive lá no Rio Grande do Sul, vocês fizeram um pouquinho diferente por conta da dificuldade das pessoas. Então, foi de 5 a 28 de junho. Isso. Essa pesquisa ela já estava agendada para se iniciar até um pouco antes, em meados de maio. Quando começou a emergência do Rio Grande do Sul, a gente tentou entender o processo e adiar um pouco. E quando a gente viu que lá talvez fosse demorar um pouco mais, o que a gente fez foi particionar o nosso campo. Então, a gente fez algumas unidades da federação se iniciando antes, algumas até se concluíram antes por demanda, inclusive parlamentar. Houve uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça que os resultados interessavam aos parlamentares do Ceará e a gente conseguiu concluir o Ceará antes. Minas Gerais também conseguimos concluir alguns resultados antes. E o Rio Grande do Sul ele começou na última semana no nosso campo. Então, foi
A última semana a gente ouviu mais o Rio Grande do Sul, porque é exatamente esperar a água baixar um pouco por lá, as coisas se normalizarem, as pessoas voltarem a ter acesso e estar até com mais disposição a responder. As pesquisas do Data Senado, elas não são patrocinadas por ninguém, né? Não. Porque o Instituto Data Senado é um órgão público, né? E, enfim, ele pertence, ele está no âmbito aqui do Senado Federal, que é a Secretaria de Transparência, né? Uhum. E esses dados são repassados para os senadores e parlamentares que se interessarem, né? Sim. Para não dizer que não é patrocinado, a gente age sempre por demanda parlamentar. Por demanda da presidência, a Secretaria de Transparência é ligada diretamente à presidência, por demanda das comissões parlamentares, por demanda dos parlamentares. Mas aí não se trata de patrocínio, ou seja, não é financiado por nenhuma entidade privada, né? Não, faz parte do orçamento do Senado, tem um orçamento destacado, a gente tem isso convertido em entrevistas, o nosso contrato prevê uma média de 40 mil, uma capacidade de realizar até 40 mil entrevistas ao ano, que a gente distribui conforme essa demanda, à medida que vai surgindo temas e interesse dos parlamentares. Agora, abrindo assim um pequeno parêntese aqui, para não fugir muito do assunto, o Instituto Data Senado ele tem influenciado os estudos aqui dos parlamentares quando eles querem fazer alterações na lei, ao fundamentar projetos de lei, já foi importante aqui, inclusive na Lei Maria da Penha, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em muitos outros pontos também aqui. Perfeito. Eu acho que a necessidade do Instituto de Pesquisa de Opinião surgiu porque, apesar de nós termos institutos de pesquisa vinculados ao poder público, como o IBGE, né, algumas pesquisas, o IPEA faz mais análise, mas nós temos o IBGE, nós temos o Ministério da Saúde fazendo a Vigitel, de vigilância sanitária. Só que esses não buscam entender a opinião pública como pensa o brasileiro. Eles fazem mais um levantamento quantitativo, populacional, demográfico, e surgiu essa necessidade, sobretudo no debate parlamentar, de entender como as pessoas pensam, como as pessoas estão percebendo as políticas públicas, e inclusive formas autônomas do parlamento poder avaliar políticas, checar dados, eventualmente contrastar até cadastros públicos que existem, que nos entregam estatísticas e nós avaliarmos se aquilo realmente está batendo com uma amostragem populacional. E o poder da estatística, o poder dos grandes números, como diz o Marcos Rubens, nosso coordenador e estatístico responsável por nossas pesquisas, é que se você faz um processo de amostragem aleatória bem feito, você realmente revela com muita confiança, com a margem de erro muito pequena, o que pensa o brasileiro. O que chamou mais atenção em termos de faixa etária e de faixa socioeconômica? Bem, a gente tem algumas faixas que têm uma menor adesão. Por exemplo, essa adesão digamos assim... Em relação ao que eles representam na população, a gente consegue menos entrevistados. Certo. E aí, exatamente por isso que a gente tem que ter parâmetros populacionais do IBGE, e o IBGE faz uma série de outras pesquisas, além dele fazer a PNAD, ele faz pesquisas por telefone, mas a PNAD e o censo, ele vai à casa das pessoas. Por amostragem domiciliar, né, a PNAD. Né? Isso. E como a gente tem um bom extrato de escolaridade, de faixa etária, renda, sexo, raça, com isso a gente consegue calibrar também a nossa. Então, além de a gente fazer uma amostra aleatória, esses grupos que respondem mais ou menos, eles são balanceados para a gente, digamos, alcançar o mesmo perfil populacional que o IBGE nos apresenta. E com isso a gente aproxima muito mais, porque uma pesquisa de opinião importa que todas as opiniões que existam, primeira coisa, todas as opiniões que possam existir sejam coletadas. E depois é uma questão de ponderar os pesos para que essas pessoas, por exemplo, uma pessoa que é muito rara, vamos supor, uma pessoa idosa que tem um baixo nível de escolaridade é uma pessoa que é mais difícil da gente encontrar na pesquisa. Tá? Também pessoas de altíssima renda são mais difíceis de a gente encontrar na pesquisa. Essas pessoas, nesse processo que a gente faz pessoas com um nível de escolaridade muito alto, muito baixo, os dois têm uma dificuldade, não participam tanto. Então, eles ganham um pouquinho mais de peso na hora que a gente faz a ponderação. As respostas deles têm um pouquinho de peso a mais. Esse processo que os estatísticos chamam de ranking é isso. A gente vai calibrando para aproximar o perfil populacional que o IBGE nos apresenta. Qual o peso percentual do quantitativo de pessoas que já
já identificou ter sido alvo de alguma fake news? Então, depois que a gente avaliou que 93% das pessoas acessam redes sociais, a gente perguntou para esse grupo que acessa redes sociais se eles tiveram acesso a notícias que desconfiam que fossem falsas nos últimos 6 meses. E aí 73% desse grupo disse que identificou notícias falsas, ou que desconfiam que sejam falsas, pelo menos, nesse período. E a pergunta quanto à possível influência das fake news nas eleições, no processo eleitoral? Antes até a gente quis saber a dificuldade das pessoas lidarem com esse fenômeno. A gente perguntou quão difícil é que reconhecer se uma notícia é falsa ou verdadeira. E aí começa a delinear a extensão do problema, porque 50%, metade da população que identificou notícias falsas, ou pelo menos que desconfia, que identificou, acha muito difícil saber se uma notícia é falsa ou verdadeira, né? O que talvez nos leve a crer que esse número de 73% seja até subdimensionado, porque talvez tenham pessoas que não estejam conseguindo sequer identificar que estão expostas a notícias falsas, até porque depende muito da fonte. Se a notícia foi compartilhada por alguém que ele confia muito, o crédito naquela notícia vem muito mais associado à pessoa que compartilhou, não a capacidade, às vezes, de identificar aquele conteúdo. Então, isso aí vai se somando à complexidade de lidar com esse problema. Tá? Bom, mas a maioria dos entrevistados, creio que perto de 80%, 78%, 80%, admitiu a possibilidade das fake news interferirem muito nas eleições. A gente perguntou de uma forma com uma gradação o quanto você acha que notícias falsas podem interferir em eleições. Tinha nada, pouco ou muito. E 81% da população acredita que notícias falsas podem interferir muito no resultado das eleições. Tá? E aí a gente perguntou, por que você acha que outras pessoas compartilham notícias falsas? Esse resultado também é impressionante, porque 31%, o maior número a nível nacional, falou que as pessoas compartilham notícias falsas porque querem mudar a opinião dos outros. Então, você associa com o impacto nas eleições e essa percepção de que as pessoas realmente querem usar notícias falsas como uma forma de manipular e novamente, a extensão do problema se apresenta. Por outro lado, 30% reconhece que não sabia, que a pessoa que compartilhou não sabia diferenciar se a notícia era falsa ou verdadeira. E ainda tem 2 grupos de mais ou menos 10% que a notícia representa o que pensam ou porque confiam em quem compartilhou com elas. Tá? E quanto a questão de como reagir quando você tem consciência de que recebeu uma notícia falsa? Vocês fizeram essa pergunta? Não, a gente não avaliou exatamente o comportamento, né? A gente até tinha perguntas para avaliar o uso de agências de checagem de fatos, como que as pessoas podem se comportar, como elas se comportam em relação a isso, mas foi parte das questões que foram... Porque teve uma difícil compreensão, a gente precisava reduzir o questionário. Novamente, o Panorama não se debruçou apenas sobre esse tema. Esse é o primeiro tema que a gente está divulgando. Muito em breve a gente vai falar sobre apostas esportivas, endividamento. Vamos falar também sobre as principais preocupações do brasileiro, expectativa de bem-estar e situação assim como o apoio vocês vêm fazendo a cada edição, a questão do apoio ou não à democracia, né? Essa saiu já no relatório junto com os impactos das notícias falsas, porque a gente queria avaliar se tinha sobreposição sobre posicionamento político, sobre apoio à democracia e a questão das fake news. Agora, voltando às fake news, o que as pessoas acham? Elas acham que as plataformas devem ser... Isso é importante até para os parlamentares, né? Se elas devem ou não ser responsabilizadas, responder pela divulgação das fake news. A gente questionou se as plataformas, as empresas donas de redes sociais devem se responsabilizar pela contenção de notícias falsas, e também é um resultado muito forte, muito abrangente, porque 81% da população acredita que sim, que as plataformas de redes sociais devem se responsabilizar por essa contenção, por fazer filtros, fazer moderação, criar sandbox para conteúdos que são muito virais serem avaliados antes de ganhar toda a dispersão que poderiam, que são algumas práticas que as redes sociais, algumas já estão na vanguarda e já experimentando e implementando isso com algum sucesso. Bom, essa pesquisa vai servir de fundamento certamente para que evolua aqui dentro do Congresso
Congresso Nacional alguma outra medida para ou modificar ou então instituir um marco legal de como tratar as plataformas, né? Que, inclusive, agora, neste momento aqui, existe uma questão do Twitter, que passou a ser o X e que entrou em contencioso com o Supremo Tribunal Federal e, no momento em que essa entrevista está sendo feita, está banida aqui do país. Isso é uma outra questão. Mas com que frequência os parlamentares solicitam que o Instituto Data Senado faça pesquisa para fundamentá-los? Bem, antes, a gente avaliou também, nessa pesquisa, o apoio da população ao controle das redes sociais para tornar a disputa nas eleições mais justa, né? E aqui mirando justamente esse ciclo eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral editou uma série de regulamentos, na verdade revisou regulamentos que já cada eleição vem um novo cardápio de medidas, né? A regulamentação de propaganda eleitoral e, na verdade, reconheceu que as mídias sociais são mídias, são veículos de propaganda e que também merecem o mesmo cuidado que é dado durante eleições para uso de televisão, uso de rádio, jornais. As mídias sociais também estão nesse bojo. E, nesse sentido, a gente foi saber da população como ela vê isso, se as mídias sociais, de fato, merecem algum tipo de controle, né, para favorecer eleições mais justas. E aqui 78% da população acredita que sim, que é muito importante. A gente também colocou quão importante é o controle, nada, pouco ou muito. 78% considera que é muito importante, 10% considera que é importante, mas 78% considera que é muito importante. Ou seja, não quer dizer que você pode até somar os 78 mais os 10, dá quase 90%. Né? É algum nível de apoio, em algum nível as pessoas apoiam isso, o que é um respaldo, inclusive, para a justiça eleitoral, porque não deve ser simples ser um juiz eleitoral na ponta. É claro que a gradação, a modulação de como, né, exercer esse poder moderador, essa contenção cabe a eles, não é simples, e a gente também não tentou avaliar que tipo de medidas seriam cabíveis ou mais aceitáveis, até porque depende do caso, né, depende da situação, mas é um respaldo para quem está na ponta, aquele juiz eleitoral que está lá em dado município, que essas eleições vão ser para vereadores e prefeitos, então é uma eleição bem da ponta, não deixa de ser uma forma de, olha, tem essa regulamentação que veio, né, do Tribunal Superior Eleitoral, vem de cima, né, busca uniformizar, mas você tem um respaldo da população de forma abrangente em todo o território nacional. Tem algumas diferenças regionais, mas não são tão expressivas. Acho que a unidade federativa com menor apoio é o Santa Catarina, com 63%, em alguns locais superam 90%, mas a média nacional, 78%, é muito forte, com que esse controle é muito importante para garantir eleições justas, para que os candidatos tenham, né, um terreno de competição nivelado. Bom, esse ano nós temos eleição, mas vocês certamente já estão pensando em qual será a pesquisa, como será a pesquisa do Panorama Político 2025, ano em que nós não vamos ter eleição. Você pode antecipar já o que vocês estão programando para o ano que vem? O Panorama Político, ele tem, vamos botar, 60% da estrutura dele, ela se repete. A gente faz pequenos ajustes, né? Então, as principais preocupações da população. As principais preocupações. Por exemplo, esse ano a gente tentou entender melhor a questão da saúde, porque é a principal preocupação do brasileiro, a questão da segurança pública e a vivência de insegurança, ou a vivência de situações de insegurança mesmo, crimes, a prevalência de crimes nas cidades, para tentar também subsidiar o processo de discussão, os parlamentares entenderem as necessidades dos cidadãos em cada uma das unidades federativas e até os contrastes que existem pelo Brasil. Zé Henrique, parabéns a você, parabéns a toda a equipe do Instituto Data Senado pelo brilhante trabalho. Muito obrigado por você ter vindo aqui dar essa entrevista para nós. Paulo, disponha, estamos à disposição.
Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A Lei de Diretrizes Básicas, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A Lei de Cotas Raciais e Sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas, os assuntos que vão ser colocados em pauta no Senado. É o presidente que decide o que vai ser votado nas sessões do plenário. Ele também é responsável por impugnar, por impedir propostas de parlamentares que sejam contrárias à Constituição ou que sejam contrárias ao regimento interno. Claro que o presidente sempre consulta a mesa diretora, ouve também os líderes partidários para definir os assuntos que são prioritários. Mas a decisão final sempre cabe a ele. O presidente do Senado é eleito em votação secreta pelos próprios senadores para o mandato de 2 anos. A reeleição só é possível quando há mudança da legislatura, a cada 4 anos, período que coincide com o mandato dos deputados e com a eleição de novos senadores. O cargo tem prerrogativas exclusivas, como, por exemplo, dar posse ao presidente da República, como também convocar o Congresso em caráter extraordinário em caso de intervenção federal, por exemplo. O presidente do Senado também participa do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, que tratam de assuntos relacionados à soberania do país e à defesa do Estado democrático. Ele também está entre os substitutos do presidente da República. Depois do presidente da República estão o vice-presidente da República, o presidente da Câmara e depois o presidente do Senado. É fácil perceber, né? Que são muitas atribuições, muitas responsabilidades para esse cargo, todas muito importantes. E pensar que tudo começa com o seu voto. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. O Congresso passou a ser um amplificador de todas essas demandas sociais, em todos os segmentos, não era só da questão das minorias, não. Você tinha todas as áreas aqui, sabe,
trazendo suas necessidades. Eu acho que até a Constituinte ela acabou sendo muito detalhista e minuciosa, porque a gente vinha de um período de exceção. Aí agora essa Constituição democrática e perene, quero garantir tudo. Foi uma luta que expressou em vários momentos a participação consciente. A Constituinte chegou a ter momentos em que tiveram milhões de participações, através de emendas, de assinaturas, de mobilizações, de propostas. Essa casa era assim, 24 horas, tinha dia que nós votávamos até 4, 5 horas da manhã. O 6 de outubro é o dia da votação em primeiro turno das eleições municipais. A partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, eleitoras e eleitores vão escolher a candidata ou o candidato para os cargos de prefeito e vereador das mais de 5.500 cidades do Brasil. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. Em abril desse ano, chuvas intensas deram início a uma tragédia climática histórica no Rio Grande do Sul, deixando milhares de desabrigados e resultando em mais de 180 mortes. O desastre causou prejuízos a diversos municípios por todo o estado. Nesse programa vamos falar sobre os desafios desses municípios para a realização das eleições 2024. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Ana Gabriela Veiga, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Sérgio. Um alô a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma honra participar do seu programa. Obrigado. Gabriela, a gente está se aproximando, então, do primeiro turno das eleições, dia 6 de outubro. E uma dúvida geral é, como que tem sido esse processo de recuperação do Estado do Rio Grande do Sul para que se realizem eleições na sua plenitude? Bom, eu acredito que todos acompanharam a tragédia climática que devastou o nosso estado e, com certeza, isso afetou a organização das eleições. Em meio a muitas perdas de vidas e perdas materiais, nós tivemos que nos reorganizar para garantir a realização das eleições no prazo. Cogitou-se um adiamento, mas os transtornos para isso seriam muito grandes. E como ainda havia tempo de tentar cumprir o cronograma, nós investimos nessa estratégia. E nesse ponto, a época em que aconteceu a tragédia, se é que pode-se dizer isso, favoreceu por ser em maio. Então havia tempo de resgatar o nosso cronograma. Foi feito um plano de contingência para garantir as diversas etapas do processo eleitoral e nós cumprimos e cá estamos hoje conseguindo fazer o registro de candidatura no tempo certo. Nós estamos dentro do nosso cronograma.
E entre essas etapas do plano de contingência, eu acredito que parte disso foi a recuperação de materiais, equipamentos, inclusive urnas eletrônicas, que estavam na sede do TRE do Estado, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre, que estava alagada no início do ano, né, no auge da crise climática. Como que isso afetou essas urnas, esses equipamentos e materiais? E quais soluções vocês encontraram para recuperar a tempo hábil? É que, na verdade, nós temos 5 prédios. A sede, que tem entrada pela Siqueira Campos, onde era a nossa central de atendimento ao eleitor, e pela 7 de setembro, onde era a entrada no nosso tribunal, ela não abrigava as urnas. As urnas estavam em um depósito que ficou completamente alagado. E esse depósito, ele abrigava urnas, inclusive, que estavam sendo preparadas para devolução ao TSE, porque eram modelos mais antigos. Então, nós optamos por não utilizar nenhum material que ficou nesse depósito em função da possibilidade de perda, de algum risco à eleição, porque é um material que, apesar de uma parte não ter sido molhada, não ter sido atingida, ainda ficou num ambiente insalubre. Então, nós gestionamos junto ao TSE a substituição dessas urnas. Nós tivemos, assim, urnas de eleição, um prejuízo em 5.825 unidades, e o TSE nos alcançou 6.500 para reposição. Pode ver que tem uma margem de segurança. E nós corremos atrás da reposição também dos materiais, porque nós temos outros depósitos, são 2 depósitos no mesmo condomínio que foram atingidos e todo o nosso material que estava nele foi perdido, imobiliário, material de expediente. Então, isso a gente também teve que fazer contratações emergenciais para reposição. Também contamos com o TSE e com o auxílio de outros TREs. Mas o fato é que a gente precisou realmente remontar nossa logística e obter os materiais que foram perdidos. Nós ficamos só com o nosso prédio histórico da Duque de Caxias, que é onde fica o nosso data center. Então, lá nós tivemos que manter uma equipe pequena, porque já era um prédio que não era utilizado para atividade normal, fica o memorial, biblioteca. Então, nós montamos um QG naquele prédio para daí, então, poder recuperar, partir para esse processo, para esse plano de contingência e também prestar auxílio para os cartórios do interior, que nós perdemos 4 cartórios, fora outros prejuízos, que praticamente todo o estado sofreu prejuízo, né? Quem não perdeu patrimônio ficou sem internet, ficou sem energia elétrica. Então, assim, pode ver que as providências foram inúmeras, assim, de vários sentidos. Então, diante dessas inúmeras providências, eu te pergunto quais foram as principais ações que o TRE do Estado teve que fazer diferente em razão das enchentes, em razão do desastre climático, em relação a eleições passadas. Essas providências, quais foram as principais e quais os principais desafios que você, enquanto gestora do órgão, precisou enfrentar? Bem, a gente teve que voltar para a prancheta, como nós dissemos aqui. Nós tínhamos 2 planos correndo paralelamente. O plano de realização normal das eleições, aquilo que já havia sendo programado, que nós costumamos fazer todas as eleições, e o plano de contingência, que era essa recuperação que eu tinha falado. Mas, diferentemente de outras eleições, nós tivemos que deslocar as nossas equipes para as localidades atingidas para verificar os estragos, para auxiliar os cartórios na busca de um novo local para o próprio cartório, nesses que nós perdemos, ou então busca de outros locais de votação, porque eles têm que atender requisitos. Então, essa operação foi diversificada. Normalmente os cartórios fazem isso, mas nós tivemos que prestar apoio em algumas localidades que foram muito atingidas, como no Vale do Taquari, Lajeado, Arroio do Meio, São Sebastião do Caí. E, a par disso, nós tivemos que, as tradicionais reuniões que nós fazemos com o governo do estado, com alguns municípios, tiveram que ter foco na enchente. Por exemplo, assim, nossas equipes marcaram reuniões com secretários municipais de educação e de transporte, para ver se as localidades, se aqueles locais de votação atingidos estariam aptos, porque nós tivemos que estabelecer um prazo para isso, para garantia da eleição. Então, nisso até é interessante falar nesse ponto o quanto nós dependemos também da recuperação do próprio estado, porque as coisas estão ligadas, né? Nós precisamos das estradas,
das escolas, então a recuperação foi bastante rápida, dá para dizer, porque as crianças precisavam voltar às aulas, então nós nos aproveitamos também desse esforço feito pelo Estado e pelos municípios, mas nós tivemos então que estar mais próximos, providenciar coisas que talvez a gente não tivesse de providenciar em outras ocasiões, e também providenciar essa reposição das urnas. Nós demoramos para voltar para a nossa sede, então nós fizemos... Aliás, nesse sentido, a experiência da pandemia foi importante, que nós tivemos que botar várias equipes em trabalho remoto, e isso também foi diferente, mas não muito diferente de 2020, que foi uma pandemia. Ou seja, toda eleição é um desafio de logística, mas cada uma tem um acréscimo diferente, né? Então, nós aproveitamos a expertise da pandemia para enfrentar a questão das enchentes. Gabriela, em um momento da sua resposta, você comentou em prazos. E nacionalmente se cogitou, né, a discussão de ser adiada a eleição no Rio Grande do Sul, que a gente já está percebendo que não vai ser necessário. Na sua visão, como você descreveria o ponto-chave de sucesso para que as eleições do Rio Grande do Sul possam ser realizadas nas datas padrão, nas datas gerais? Eu acho que esse esforço conjunto da Justiça Eleitoral, com o apoio do TSE, com o apoio dos outros TREs, essa união também com as forças públicas, porque inclusive o Estado nos garantiu a segurança, né, as forças de segurança, eu acho que essa mobilização geral que permitiu que as eleições seguissem um cronograma normal. E claro, o trabalho do tribunal nesse sentido, que sempre é muito grande, ele foi duplicado, né? Ele foi colocado um peso sobre ele, mas eu acredito que nesse momento, com todo esse esforço conjunto, nós podemos dizer que a eleição está garantida de transcorrer na sua normalidade, salvo se nós tivermos outro evento como esse, coisa que não está sendo cogitada no momento. Mas seria isso, assim, tipo, é muito apoio, muito diálogo, muita comunicação e muito esforço conjunto, assim, tanto da Justiça Eleitoral como dos outros partícipes, né? E, Gabriela, no dia 11 de setembro, o tribunal divulgou que a alteração de locais de votação em razão das enchentes será de menos de 1%. A gente preparou uma arte aqui, gostaria de mostrar na tela para quem está nos assistindo, para falar a respeito dessas alterações de locais de votação e também nas sessões de votação. Vamos comentar um pouquinho a respeito? Então, nas sessões, no total de alterações de sessões 921, 248 em razão das enchentes. Já nos locais de votação, nas zonas eleitorais, enfim, 368 alterações, apenas 57 delas em razão das enchentes, sendo que as cidades mais impactadas foram Canoas, com 98 sessões realocadas, e Porto Alegre, com 48. O total de eleitores impactados com essas alterações, 273 mil, pouco mais disso, 4,6% do eleitorado. Esses números realmente estão abaixo do esperado, né? Sim, felizmente. E isso nós podemos atribuir ao tempo também. Como as enchentes foram em maio, houve um espaço de tempo para essa recuperação. E nós esperávamos realmente que houvesse mais locais atingidos, mas o poder público conseguiu colocar esses locais operantes a tempo. Então, desse impacto todo, foram 56 locais, e sempre lembrando que em cada local há várias sessões, e esse é um contingente pequeno perto do nosso total de locais de votação. Então, a nossa temor era que isso prejudicasse muito o deslocamento do eleitor, mas até para isso existem planos, assim, estamos negociando transporte que possa atender no dia da eleição essas contingências e tentando divulgar o máximo possível essas alterações. E falando nessa divulgação, é importante que o eleitor saiba, né, qual que é a sua zona eleitoral, o seu local de votação, sua sessão realocada,
como que os eleitores que estão nos assistindo agora, sejam do Rio Grande do Sul ou do Brasil inteiro, até porque essa realocação, essa mudança de local de votação é algo não anormal, pode acontecer também em outros estados. Como que o eleitor faz para descobrir, para não deixar em cima da hora, no dia das eleições, para que ele descubra hoje já, a partir de hoje, onde que é o seu local de votação? Bem, nós disponibilizamos vários canais, porque é do nosso maior interesse que o eleitor saiba onde ir no dia da votação, para que não... Nós sabemos que, com muitos acessos durante o dia, qualquer canal de comunicação fica sobrecarregado. Então, nós estimulamos para que o eleitor busque o mais rápido possível verificar se o seu local foi deslocado ou não. Para isso, nós temos possibilidade de pesquisa no nosso site, que é o www.tre-rs.jus.br. Ali dentro nós temos o JE Digital, que a pessoa pode consultar os seus dados e, como tal, a sua sessão e seu local de votação. No aplicativo e-Título, que nós recomendamos altamente, porque é muito fácil e é um aplicativo em que todos os dados que o cidadão precisa estão incluídos. E ele pode ser baixado no Android, no iOS, tranquilamente. Pelo telefone 148, que é o SOS Eleitor, pelo nosso número de WhatsApp, que é o 51 2312 2015, ou indo fisicamente na nossa central de atendimento, que temporariamente está deslocado na cidade de Porto Alegre para o prédio histórico da Duque de Caxias, ou os cartórios eleitorais. E, Gabriela, você comentou antes sobre transporte de eleitores, né, às vezes em alguma região remota. Há alguma excepcionalidade para o Rio Grande do Sul nessas eleições em termos de acesso de eleitores ou qualquer tipo de excepcionalidade em razão desses municípios, dessas localidades que foram altamente afetadas pelas enchentes? Dá para se dizer que sim, que normalmente existe mudança de local de votação por um ou outro motivo, assim, por desativação de um prédio, venda de uma escola. Em Porto Alegre, por exemplo, nós tivemos a venda de um Instituto de Educação, o IPA, que se tornou outros 4 lugares que não foi possível realocar todos os eleitores em um outro mesmo lugar. Mas em relação a como foi um número maior do que nós estamos acostumados habitualmente, o TRE procurou o poder público para negociar vias oficialmente, porque nós sabemos que isso não pode se confundir com o transporte de eleitores que é vedado pela legislação. Então, nós precisamos nos calçar, buscar a fiscalização também do Ministério Público para que seja feito um transporte regular que atenda esses locais que foram designados em substituição. Mas houve toda essa movimentação para que se garantisse que fossem atendidos, nem que fosse excepcionalmente, esses locais. Foram feitas várias reuniões e em municípios diferentes também, com a nossa curadoria. E nessas eleições, houve alguma atitude diferente por parte dos voluntários, mesários das eleições? Estou falando no sentido de que, se vocês perceberam alguma rejeição maior, não posso participar esse ano, me desculpe, ou até uma colaboração maior, querendo participar do processo, querendo ajudar a realizar de forma plena essa eleição. O que nós percebemos, porque nós temos um contingente numeroso de mesários voluntários, é que essa era uma preocupação que deixou de existir, porque nós percebemos que tão logo foram emitidas as convocações, houve um atendimento de pronto, assim, foram poucos os pedidos de dispensa. Então, eu acredito que esse sentimento de solidariedade, de colaboração permanece, mesmo depois de superados alguns pontos da tragédia. Então, o nosso afluxo podemos dizer que hoje em torno de 63% de mesários voluntários, que é uma coisa que dá bastante tranquilidade. Então, houve sim um afluxo grande, uma confirmação dessa vontade de colaborar realmente com a eleição. Agora, sobre os eleitores, o tribunal lançou uma campanha com relação à não abstenção, para evitar que se suba o índice de abstenção nessas eleições. Então, para que o eleitor compareça, o tribunal lançou uma campanha de incentivo. Como que você avalia essa questão? Qual a expectativa
em termos de abstenção para esse ano, até levando-se em conta a de 2020, que foi de 23%, correto? Essa foi outra preocupação para que a tragédia não influenciasse na abstenção, que nós sabemos que ela é multifatorial, né? Ela vem sendo recebido a influência de um certo desencanto com política, com o histórico das últimas eleições, mas e isso sempre é uma preocupação do tribunal, assim, que o eleitor possa exercer o seu direito. Então essa campanha ela foi reforçada em razão até dessa ocorrência da tragédia, para que isso não fosse mais um impeditivo a desmobilizar o eleitor ao exercício do seu voto. Então a campanha se chama Venha Reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul com a força do seu voto. E nós estamos reforçando assim que os locais de votação estão lá, que toda a estrutura está pronta para receber o eleitor e que nós estamos fazendo todos os esforços para que essa eleição ocorra na maior normalidade. Temos o apoio da segurança pública, então assim, isso não é um impeditivo para que o eleitor não exerça o seu direito ao voto, que é tão importante, que nós sabemos por diversos motivos, que a democracia é a nossa forma de eleição, que é a nossa forma de conduzir as coisas na nossa nação. Nós todos sabemos dessa importância, só que isso às vezes não se consolida na prática. E a prática é o eleitor ir votar no seu representante, não deixar nas mãos das outras pessoas essa escolha. Porque a gente sabe que o representante, em especial do município, que é o mais próximo do eleitor, ele tem que ser uma escolha consciente da comunidade como um todo, tem que ser realmente ter uma representatividade. Então isso também é uma das atividades do tribunal, essa conscientização. Nós temos um trabalho muito forte de cidadania, porque também é atribuído à Justiça Eleitoral fazer essa promoção da cidadania. Então essa campanha tem esse intuito, assim, de mostrar ao eleitor, olha, a urna vai estar lá, o local de votação vai estar lá, não deixe de exercer o seu voto, não vai haver... Nós tentamos que não haja qualquer obstáculo a isso. E você comentou dos representantes. Esses representantes candidatos nessas eleições 2024, como que tem sido, na visão do Tribunal Regional Eleitoral, a campanha, a produção da campanha, o acesso desse candidato, né, aos seus eleitores potenciais? Houve alguma coisa que vocês notaram de diferente em termos de qualidade da campanha e também de desenvolvimento da produção de campanhas eleitorais? Bem, aí nesse ponto eu teria duas observações a fazer. A primeira é que nós esperávamos uma maior utilização da inteligência artificial, nós promovemos estudos, debates, esperando que houvesse um fluxo maior, que nós sabemos que isso é uma coisa antiga, a desinformação em campanha, só que ela toma outros contornos conforme avança a tecnologia, né? E isso não se verificou assim com muita força. E o outro ponto é que em 2020, durante a pandemia, nós não tínhamos muita propaganda de rua, em função até das restrições sanitárias. E a propaganda há mais tempo vem se deslocando para as redes sociais, e essa é bastante intensa. Então, o que nós percebemos é que houve um pouco de retorno às ruas, mas não tanto. E as redes sociais continuam sendo um grande veículo para as campanhas. Assim, o investimento maior tem sido nas redes, só que não com essa característica que nós aguardávamos da inteligência artificial. E nós percebemos também em relação às eleições de 2020 que existe uma mescla entre o fenômeno de 2022, assim, da desinformação em rede, com aquela... Porque a eleição municipal ela é muito localizada, ela é mais combatida dentro do município, ela não toma aquele contorno geral, assim, maior. Então, nós sabemos que são pessoas que se conhecem muito intimamente, assim, então ela costuma se pulverizar um pouco. Mas em relação às campanhas é isso, um pouco de retorno à rua, utilização de redes sociais e menos inteligência artificial do que se esperava, pelo menos no Rio Grande do Sul. Não posso falar por outros tribunais. Até porque a gente teve diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral em relação à inteligência artificial, correto?
Sim, sim, e sempre o recado é dado, que a cada avanço da desinformação se tem um remédio. Então é sempre feito, todos os cuidados são tomados, as formas de combater a legislação aperta, para que realmente não haja um desequilíbrio, porque a desinformação desequilibra as eleições, ela é uma forma de corromper a sistemática, porque onde deve haver propostas e perfis, existem outros elementos que não deveriam fazer parte do debate democrático a corromper a vontade das pessoas, né? Então, eu sempre nesse ponto, quando tenho que falar a respeito de desinformação, tento lembrar ao cidadão o que se quer, né? Qual é a comunidade que se quer, a nação que se quer, né? Baseada em propostas, em futuro, em investimentos ou em simplesmente terminar com o currículo de alguém ou manchar a reputação de alguém, né? Então, a gente tenta que cada eleição aumente o nível, né, das propostas e da forma dessa luta democrática, desse enfrentamento democrático, né? Esse é outro trabalho da Justiça Eleitoral. Aproveitando aqui o canal de comunicação com o eleitorado do seu estado, do Rio Grande do Sul, aqui no assunto de Estado Especial Eleições, gostaria que você desse um recado para o povo do Rio Grande do Sul, que acaba que vai passar também para o povo do Brasil inteiro, mas mais especificamente, né, com as especificidades desse ano no Rio Grande do Sul, que você passasse um recado, então, para os eleitores no seu estado, para essas eleições 2024, Gabriela. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é louvar a resiliência e a capacidade de superação dos gaúchos e das gaúchas, que se uniram para transpor uma tragédia nunca vista, que os impactos vão se fazer sentir por muito tempo, que até esse não é o momento de falar a respeito disso, já foi bastante batido, mas é uma coisa que a gente não vai esquecer tão cedo. E dizer que esse sentimento de solidariedade que permeou esse momento, que ele se intensifique e ele continue, porque eu acho que é isso que nos caracteriza como um Estado, como em cada município, em cada comunidade, essa união, essa solidariedade deve permanecer. E que isso é uma coisa que nos emociona, que nos orgulha fazer parte. Nós somos gaúchos, nós somos brasileiros, e isso é uma coisa que não pode ser esquecida. E que nesse momento das eleições seja lembrado o que se quer realmente. Porque nós tivemos, muita gente teve seu passado apagado nessas enchentes. Então, o que essas pessoas querem para o seu futuro? Que a gente invista no futuro e investir em bons representantes que possam ser muito conscientes na utilização do orçamento público, nos seus projetos, que sejam para todos, sejam inclusivos. Então, que se invista nesse tipo de representante. Esse é o momento de superar uma tragédia, de pensar no futuro e que o eleitor não deixe de ir exercer a sua cidadania, exercer o seu direito ao voto, comparecendo nas urnas, para que possa ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul e ter um futuro melhor. Muito obrigado, Ana Gabriela Veiga, pela participação no Assunto de Estado. Eu que agradeço o espaço e a honra de participar desse programa. Muito obrigada, Sérgio, e obrigada a todos que assistiram. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Quando eu menciono a Constituinte como um momento luminoso assim, da nossa história recente, o que eu quero dizer é que nós tínhamos saído de um período de 20 anos de ditadura. Teve uma presença muito forte de povos que vieram direto das suas aldeias aqui para dentro do Congresso, usando alguma indumentária própria de cada povo. Isso criou um estranhamento muito grande aqui no Congresso, mas nós éramos recebidos pelo presidente Ulisses Guimarães no Salão Verde, no Salão Azul, onde ele estivesse, com o maior respeito e com a maior dignidade. Eu acho que de 88 para cá, o Congresso passou a tratar a presença do povo indígena aqui em Brasília como uma presença incômoda. Toda vez que também queremos chegar aqui, nós somos reprimidos, barrados na porta do Congresso Nacional, no Senado. Nós estamos na pior ditadura após outra ditadura que eu conheci. 6 de outubro é o dia da votação em primeiro turno das eleições municipais. A partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, eleitoras e eleitores vão escolher a candidata ou o candidato para os cargos de prefeito e vereador das mais de 5.500 cidades do Brasil. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As consultorias que analisam a influência da inteligência artificial no mundo dos negócios estimam que até 70% das atividades laborais vão ser afetadas pela IA. O PIB mundial poderia crescer anualmente até 1,2% em consequência da adoção de ferramentas de inteligência artificial. Mas esse avanço tecnológico seria acessível a empresas de todos os segmentos da economia? Quais as consequências para os trabalhadores? Nós vamos conversar sobre esse tema com o professor Flávio de Barros Vidal, do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado pela presença, para conversarmos desse tema, que é um tema de tecnologia, mas que nós sabemos que vai afetar muito o mundo dos negócios. Eu queria logo perguntar para o senhor, é uma panaceia? As pessoas hoje falam muito de inteligência artificial como algo que vai aumentar a produtividade das empresas, abrir novos negócios. A compreensão sobre isso está correta? E, de fato, o que é inteligência artificial no mundo dos negócios? Bom, obrigado, Ronaldo, pelo convite, por estar aqui. A gente tem que começar a separar um pouco esses mundos, né? Hoje, uma visão minha, pessoal, né? Observando esse cenário, eu trabalho há mais de 20 anos, né? Na área de inteligência artificial, como acadêmico, desenvolvimento de tecnologias e inovação, certo? Mas a gente vê hoje em dia uma grande quantidade, né, do uso do termo inteligência artificial, não vou dizer de maneira errada, mas equivocada, tá? 90% do que nós vimos aí, né, numa aproximação minha até grosseira, certo? São de atividades que envolvem mais
aprendizado de máquina, que é um subcampo da inteligência artificial, que é muito mais amplo, certo? Com resultados voltados na automação dos processos. É um conjugado. Então, as pessoas deram o nome de inteligência artificial, porque acho que na questão marketing, né, é algo que vende. Né? Hoje ele é um ramo de negócio, nós temos empresas, né, que antigamente nós falávamos que eram bilionárias, hoje são trilionárias, que fornecem soluções, né? A OpenAI é uma dessas, né, muito conhecida pela sua ferramenta, o ChatGPT, e entre outras. Então, tipo assim, não vou dizer que está errado, mas existe um certo equívoco ou uma glamorização do uso do termo, né, de uma maneira assim mais comedida da minha parte, para não falar em questão de certo ou errado. Mas no futuro nós podemos imaginar que toda empresa deverá buscar alguma ferramenta de inteligência artificial, e aí eu falo da, entre aspas, verdadeira inteligência artificial? Bom, ainda nós não chegamos lá na verdadeira inteligência artificial, tá? Para deixar bem claro. A gente tem um termo técnico que nós chamamos AGI, que é Artificial General Intelligence, que é inteligência artificial generalista, ou general, que é nós seres humanos, né? Nós conseguimos pensar, tá? Hoje, as empresas já deveriam, vou falar no meu ponto de vista, já estar usando isso, né? Pela questão da velocidade, da questão dos aspectos que, infelizmente, essas automações, né, elas geram melhores resultados em larga escala do que um funcionário, por exemplo, né, fazendo as tarefas, minimiza-se erros, tá? Você consegue, de acordo com a sua capacidade de processamento de todas as informações e execuções que você precisa, né, fazer um trabalho que a gente chama de um trabalho mais linear. Imagina o seguinte, uma situação hipotética, um funcionário chega às 8 da manhã para trabalhar. Pô, geralmente ele está descansado, né? Ele vai fazer um trabalho, né, que ele vai começar às 8, na hora do almoço ele já está um pouco mais cansado e 6 da tarde já está exausto. A gente vê isso em alguns trabalhos, eu fiz alguns trabalhos recentes com o pessoal da Fiocruz, que, por exemplo, patologistas, eles avaliam células, né, de organismo, no caso das células renais, com uma qualidade pela manhã e outra tarde, geralmente degradada. Então, nós colocamos para ele suporte usando inteligência artificial mesmo, certo? Usando aprendizado de máquina profundo, que ele mantém a linearidade do trabalho, né, de forma que ele fica mais eficiente, né? A máquina não cansa, certo? Ela não tem esse cansaço que o ser humano tem, né? Então, tem esses diferenciais. Então, é esperado que hoje as empresas já estão usando algum tipo de automação, né, nesse nível. Se ainda não estão usando, é até um pouco preocupante, né? Eles já deveriam estar. No futuro, é esperado, é natural. Mas isso. Então nós poderíamos dizer que há uma ameaça aos empregos, ou não é bem assim? O senhor deu o exemplo aí, né, de o auxílio para um patologista, aquele profissional que está analisando exames. Em todas as áreas, a inteligência artificial seria uma ameaça ou seria uma parceira do trabalhador? Pois é. Tem duas vertentes aí que eu observo, tá? Uma, a questão das pessoas que tiram o proveito disso, do ponto de vista para melhorar os seus processos, para poder transformar a sua empresa economicamente viável ou competitiva, né? Nós vemos isso, essa tendência. Geralmente as empresas investem na capacitação, de forma que o funcionário ele evolua dentro da chegada de novas tecnologias. Tem uma outra tendência para um outro lado, que são aquelas pessoas que veem, que a gente ouve teorias apocalípticas do fim das profissões, desde, né, a Revolução Industrial, passando pela era da Revolução Automobilística, das automações surgindo nos anos 40, 50 e tudo mais. E o emprego não acabou, né? E o emprego não acabou. Eles mudaram, eles se transformaram, né? A gente tem estudos que as taxas de emprego, elas tendem a diminuir. A gente vê esses resultados ao longo dos tempos, né? Mas, lógico, existe aquele efeito de pessoas que não conseguem a sua recolocação, né? Então, cada caso é um caso, mas o que eu observo né? Existe uma tendência da pessoa que já está há muitos anos fazendo determinada atividade, ter uma certa dificuldade de sair da sua zona de conforto. Uma resistência à inovação. Para aprender uma nova tecnologia. Porque dá trabalho, estudar dá trabalho. Às vezes custa dinheiro, né? Tem recurso financeiro envolvido, você tem que investir, né? E geralmente as pessoas que não têm uma formação de nível superior, por exemplo, ou emprego de nível, né, médio ou nível básico de educação, elas não investiram ou não têm muito condições de investir uma subida. Depende, por exemplo, de uma empresa dar esse suporte. A gente, várias vezes a gente lê, olha, tal profissão XYZ vai acabar. Ela vai acabar, não vai existir mais no futuro.
Tudo bem, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão para o olho da rua? Não, espera-se que elas migrem para o outro. Porque surgirão também novas profissões. E aí eu lhe pergunto, por exemplo, o profissional que vai trabalhar diretamente com o desenvolvimento de inteligência artificial. Sim. Esse seria um novo campo. É um campo hoje em dia que tem, né? Basicamente ainda no Brasil é pouco. Certo? É raríssimo, tem nas universidades, nós, as universidades, principalmente as universidades federais, nós desenvolvemos isso há mais de 40 anos. Nós temos professores, né, que trouxeram essa tecnologia, né, o uso dessa época, nos anos 60, 70, né, desenvolvem desde essa época. Né? Ainda nós não temos a nossa, né, empresas que desenvolvem do nível que nós temos lá fora. Nós estamos 40 anos atrasados. Eu gosto de falar isso, né? Que hoje a gente fala-se muito, né, da inteligência, acho que é um termo até que os políticos usam, né, do sul global, né, inteligência artificial do sul global. Eu falo, olha, vocês tinham que ter pensado isso há 30, 40 anos atrás, como os outros países fizeram, né, não só agora, que todo mundo está lá, nós estamos atrasados. Então a gente observa, né, que de certa forma vai ter, né, em algum momento essa oportunidade. Né? Por enquanto, nós formamos essas pessoas, né? Nós formamos mestres, doutores, né? Especialistas nessa área, que podem trabalhar. Infelizmente, ainda tem muito êxodo, né? Um termo assim bem apocalíptico, né? Vamos assim dizer, desses profissionais ultracapacitados, muito bem treinados, que as universidades brasileiras produzem, ele não é para fora. Vários alunos meus estão lá fora. É uma das áreas que se diz pode ser muito beneficiada com a inteligência artificial é a medicina. Vocês na Universidade de Brasília, para darmos um exemplo, desenvolveram um processo de inteligência artificial para leitura de exames médicos. Eu queria que o senhor explicasse rapidamente o que é esse desenvolvimento que foi feito pela Universidade de Brasília, para depois nós imaginarmos como é que isso pode se expandir na indústria da medicina, que hoje é uma indústria. Sim. Hoje nós temos uma indústria forte, que, né, nós temos, próximo até mesmo aqui da região do estado do Goiás ali, indústrias farmacêuticas na área de medicina também que investem nisso. Bom, isso foi uma das dezenas de coisas que nós já fizemos na área de inteligência artificial, mas foi uma situação que era no início da pandemia, que eu me recordo, nós fizemos uma aluna de doutorado minha, sob minha orientação, e estava testando uma metodologia que a gente chama de fundação, né, foundations, né, de técnicas de inteligência artificial que nós estávamos estudando, né, e estava surgindo aqueles boatos, olha, tem um novo vírus que veio da Ásia, da China, que está aqui na Itália matando muita gente, que está no Reino Unido, algumas pessoas, no Canadá, e eu entrei em contato com uma professora do Canadá, né, da Universidade Canadense, né, era até recém-professora contratada, falou, olha, eu consegui essa base de imagem, eu disponibilizo para vocês tentarem. E nós fizemos um modelo, né, customizado, que a gente chama adaptado, para poder realizar essa tarefa, que era fazer a parte da tese de doutorado da Ana Paula, que era minha aluna de doutorado à época. Isso foi em 2020, pré-pandemia. Então a ferramenta estava pronta em 2020, antes da pandemia. Janeiro de 2020. A pandemia acho que começou oficialmente em fevereiro, março, ali, que fechou tudo, né? E isso as pessoas não sabiam que a gente desenvolvia esse tipo de coisa. Isso é uma das coisas que eu já desenvolvo nesses últimos 20 anos. Temos coisas aplicadas não só à saúde, mas na parte de perícia forense. Hoje a Polícia Federal usa as técnicas que nós desenvolvemos, né? Os meus alunos são peritos da Polícia Federal, papiloscopistas, né? Alunos de mestrado e doutorado. Nesse caso desse desenvolvimento que foi relacionado à Covid, o que a inteligência, como a inteligência auxiliava o profissional, o médico? Ela ajudava, né, a fazer o exame rápido, né, porque não existia um padrão ouro, que eles chamam na medicina, para definir, olha, isso aqui é Covid. Mas ela tinha uma ferramenta que ela tinha capaz de eliminar as outras, vamos dizer assim, doenças que eram semelhantes à época, que era o H1N1, a pneumonia bacteriana tradicional, para o padrão vamos assim dizer, da Covid, né, que tinha um padrão completamente assim, confuso, difuso. E os médicos radiologistas da época não tinham essa informação, era muito novo, né, a informação não tinha circulado. Então, na época, nós desenvolvemos esse modelo, eu conversei, foi um comitê que teve na universidade que falou, olha, o que vocês têm que a gente pode ajudar na pandemia? Eu falei, olha, nós desenvolvemos esse modelo aqui, ele é um método, né? Nós implementamos, ele funciona com, na época, 92% de acurácia, né, de precisão, e a gente quer testar isso e começar a desenvolver e melhorar isso. Então, nós fizemos, junto com a parceria até com o professor Rafael, que deu a equipe, né, forneceu a equipe para desenvolver, porque tem uma coisa, é um desenvolvimento metodológico, né, da inteligência artificial, que eles chamam, né, mas era aprendizado de máquina, que é o termo mais adequado, e depois ele implementou e desenvolveu o sistema para a gente poder testar e aprimorar. Certo? Só que foi uma coisa preocupante,
nós fizemos o sistema, nós liberamos para as pessoas testarem vários, né, na época, centros de pesquisas, hospitais, eles foram testados, ficaram admirados, né, com os resultados. Nossa, funciona. E ele exclui bem quando é confuso, né, aquelas coisas, vai ajudar. Só que aí, o que aconteceu? Como nós desenvolvemos e deixamos aberto, nós descobrimos que a gente mapeava tudo, as pessoas não sabiam, a gente estava rastreando o que todo mundo estava fazendo, dado a necessidade de saber quem estava usando, né, para controlar. Nós começamos a descobrir que no interior do país, principalmente no interior de São Paulo, tinha laboratórios que estavam laudando baseado nesse sistema, que era uma demonstração. A gente já não tinha feito os estudos em humanos, todo o protocolo científico tinha que ser feito. Então, a gente foi obrigado a tirar do ar. Esse exemplo que o senhor dá me faz lembrar o seguinte: nós temos hoje no segmento da saúde grandes conglomerados econômicos e que estão investindo em desenvolvimentos de inteligência artificial para auxiliar em diagnóstico e em exames. Isso pode representar, por exemplo, uma produtividade maior para esse setor, no sentido de evitar internações, de diminuir custos. A inteligência artificial nesse segmento da saúde teria esse objetivo, essa consequência? Sim, teria essa consequência benéfica. Sim. Né? Recentemente, há 3 semanas atrás, se eu não me salvo engano, eu tive com a comissão da Dinamarca, que envolvia uma deputada, acho que era o diretor do equivalente ao sistema de saúde deles, né? Onde eles estavam mostrando para a gente, e a gente mostrando para eles uma troca de informação, estavam os diretores do SUS no evento, aqui na Embaixada da Dinamarca, né? Onde eles mostravam o nível que eles estão lidando com as coisas, né? Um dos professores, o professor Bruna, que estava acompanhando a delegação, né? Ele trabalha com a especialidade de diabetes. Hoje, o controle da diabetes, tudo bem que na Dinamarca é um país muito pequeno comparado com o Brasil, certo? Mas hoje a tomada de decisão a nível político e a nível baixo, né, por exemplo, a distribuição de insulina dos equipamentos, é feita pelos mecanismos que eles desenvolvem, né, usando inteligência artificial. Nós pensarmos nas empresas de um modo geral, dos diversos segmentos, a inteligência artificial seria mais útil, por exemplo, nos processos, ou no desenvolvimento de produtos, no chão de fábrica, ou em tudo. Como é que o senhor entende que a inteligência artificial pode auxiliar a produtividade das empresas, o incremento de negócios? Em todos os setores, certo? A gente pensa naquela questão de substituir o homem. Né? A gente sempre pensa nisso, mas não, a gente pode utilizar, por exemplo, a gente utiliza isso, né, na robótica para otimizar processos, para dar capacidade de decisão para setores, por exemplo, que trabalham o que a gente chama de malha aberta, que não realimentam. Aqueles sistemas de solda, por exemplo, automotiva, né, que vai sempre no mesmo ponto, ao longo do dia ele começa a desalinhar. Né, de tanto repetir, porque tem um impacto ali, certo? A gente usa técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial que corrigem isso, sem necessidade de interferência humana, muito mais rápido, muito mais preciso. Você acelera um processo que já era automático, né, e você diminui o tempo de manutenção, melhora a confiabilidade, né? Por exemplo, troca de peças. Né? Hoje em dia, as empresas, principalmente empresas aéreas, ela tem um sistema de tomada de decisão que ela, observando o contexto do uso das aeronaves, né, decolagens, partidas, né, que se chama de ciclo, né, a ciclagem das aeronaves, para poder fazer a troca preventiva, né, de peças para evitar, né, menos tempo de hangaragem, né, de ficar no hangar essas aeronaves, por exemplo. Então, tipo assim, ela é usada em todas as etapas, inclusive nas etapas de... Por exemplo, a gente vê muito... A gente recebe essas demandas na universidade de pessoas interessadas em desenvolver robôs para aplicar na bolsa. Tem empresas que trabalham nisso. Ou seja, no mercado financeiro, para ser rápido, para poder juntar informação, coletar informação. Ou seja, a inteligência ajuda na tomada de decisão de investimento. E hoje nós temos sistemas que rodam totalmente autônomos. Que eles fazem a compra, venda de ações autônomos. Tem empresas, startups trabalhando nisso, que estão fazendo o cliente dinheiro. Não precisa nem esperar o consultor dizer para ele. Na nem própria precisa. máquina, a máquina já toma a decisão, vende, compra no tempo certo, na velocidade certa, no momento oportuno. Não tem aquelas dificuldades, né? Que os operadores de bolsa têm que ter um feeling, né? Até tal valor, mínimo, máximo, aquela coisa. A inteligência já trabalha pegando aquela questão pregressa de todo o comportamento esperado e já faz a compra ou a venda daquele possível lote. E tem tido resultados interessantes. Bom, o senhor deu exemplos aí de aplicações muito práticas que envolvem grandes empresas, né? Sim, envolvem sim. grandes empresas, empresas de investimento, o senhor deu o exemplo da aviação. O pequeno empresário, ele também poderá ou deverá
desenvolver mecanismos de inteligência artificial para o seu negócio? Olha, eu acredito que sim, certo? Hoje em dia, a gente pega muitos exemplos da pandemia, né? A pandemia trouxe um modelo, né, vamos dizer assim, de uso das tecnologias muito diferente, né? Os deliveries, né? Como é que o pequeno, né, empresário, por exemplo, do ramo de comida, entretenimento, como é que ele sobreviveu nesse período. Então, eles perceberam, por exemplo, que as plataformas de entrega, né, parceiras, que eles chamam, né, ajudaram muitas empresas pequenas a se manter viva. Né, a famosa marmita, né, que eles iam vendendo. Né? É natural que essas automações cheguem nesse nível. Nós, a academia, desenvolvemos, né, a gente fala que a gente está lá empurrando a fronteira, mas nós temos como subprodutos, né, dessa empurrar a fronteira do conhecimento, novas tecnologias que são acessíveis, né, que se tornam baratas, né, que essas empresas passam a ter acesso, né, que o investimento não seja tão alto. Então, sim, as empresas hoje em dia eu acredito que assim, é quase impossível não estarem usando algum tipo de tecnologia derivada, pelo menos, dessa área para conseguir melhores resultados, para sobreviver. Porque a gente fala aqui, muitas vezes do desenvolvimento que a própria empresa faz de uma solução para... Mas eu imagino que o que o senhor está colocando é que, assim como hoje, qualquer pequeno empresário pode comprar, por exemplo, um software de orçamento, um software gerencial, ele poderá soluções já... Hoje ele já do pode. mercado, já existem? Já existem soluções disso. A gente fala na parte de desenvolvimento de software que é muito caro. Desenvolver um software particular é muito caro. Certo? A pessoa, várias vezes, ela desiste, dado os custos que é manter uma equipe de desenvolvimento, manter o ciclo de vida, que é muito caro. Né? Um software não é só fazer, você tem que dar manutenção, atualizar, gerar novas funcionalidades para ele ficar, vamos assim dizer, funcional. É muito caro. Hoje nós temos várias empresas que fornecem ferramentas de baixo custo, que a pessoa contrata numa escala, vamos assim dizer, menor. Ela não precisa ser um mega empresário, né, para usos, para atender a demanda dele, muito mais em conta, que é viável. Agora, e as empresas que vão fornecer isso? Nós já temos um mercado sendo desenvolvido de empresas que serão fornecedoras de solução de inteligência artificial no Brasil? Temos. Isso aí nós vemos várias startups que trabalham nisso para atender nichos específicos. Né? Por exemplo, na Universidade de Brasília, nós tivemos uma empresa, uma startup que é derivada de alunos, chamada Loop Inc., né, que os alunos são alunos do curso de engenharia de computação nosso, que eles desenvolveram tecnologias de automação usando inteligência, né, para atender mercados específicos, nichos específicos. Por exemplo, eles desenvolveram uma fechadura inteligente, né, de baixo custo, que vai para o mercado. Salvo engano, eles venderam recentemente a startup deles para uma empresa, acho que é mexicana, um grupo mexicano de investidores. Né? Então, tipo assim, eles produzem esses nichos. Existem muitas empresas, existe um mercado muito forte de startups, né, que estão sendo desenvolvidas não só por ex-alunos, mas por investidores, né, que criam as startups, investem nessa área de tecnologia voltada para automações e inteligência artificial, trabalhando em conjunto, que movimenta um mercado bilionário hoje no Brasil. Bom, o senhor está dando exemplos de ações que a universidade faz no sentido de formar melhores profissionais que vão trabalhar com inteligência artificial. Agora eu faço uma pergunta em relação ao profissional de um modo geral. A nossa educação profissional, tecnológica, ela está preparando de forma correta as pessoas que vão entrar no mercado, no sentido de que, nesse novo mercado, eles vão ter que lidar com inteligência artificial? Aí eu não falo de quem vai desenvolver a inteligência artificial, mas do engenheiro, do mecânico, do comerciante. Sim. Esses profissionais estão sendo formados nessa nova perspectiva ou o nosso sistema educacional ainda precisa evoluir? O nosso sistema educacional, ele é polêmico, porque nós temos um problema sério. Hoje em dia eu posso falar no meu ponto de vista, né, como docente. Há 15 anos que eu sou docente na Universidade de Brasília e nós passamos por diversas transformações que a gente vê gerações, né, diferentes. É notório que existe uma diferença muito grande nesses 15 anos na qualidade, infelizmente, dos alunos em situações básicas de conhecimento que é esperado, eles não possuem. Certo? Então, a formação básica deles vem comprometida. Nós temos alunos com dificuldade. Eu não estou falando de situações difíceis de uma linguagem, o português, né, erudito, não é isso. Mas eles têm dificuldade de escrever uma frase. Né? Hoje eu começo a observar nas disciplinas que eu ministro na universidade que os alunos hoje têm dificuldade de usar o computador porque só sabem usar o celular.
Eles não sabem usar o computador tradicional, o teclado, o mouse, para fazer um desenvolvimento mais robusto. Eles têm dificuldade. Tem a questão de não saber matemática. Inteligência artificial é matemática e estatística pura. É pura matemática e estatística. Se você não conhecer isso aí, você deixa de ser um ator e passa a ser passageiro da tecnologia. Ela faz para mim, certo? E uma coisa que a gente tenta construir nos alunos é, construir isso, nós te ensinamos, mas você precisa ter o senso crítico daquilo. Não é, ela cuspiu aquilo, está certo. Não, peraí, o que ela está fazendo? Por exemplo, um caso típico dessas inteligências generativas, que é o frenesi do momento. Olha, eu fiz um cálculo aqui, fiz uma solicitação a essas ferramentas e ela me falou para comprar a ação X, certo? Só que a ação X, se a pessoa olhar, ela nem existe, em alguns casos. Eu demonstrei uma vez para algumas pessoas da área, eu falei, olha, presta atenção nisso aqui. Eu invoquei um comando para ela gerar um texto sobre um determinado assunto polêmico e citar referências bibliográficas. Ela citou referências bibliográficas. A pessoa acredita cegamente naquilo. Agora, vamos procurar essa referência bibliográfica? Não existiam. Ela compilou aquilo com dados que ela coletou e a pessoa não teve o senso crítico de perceber que aquilo era informação gerada. A rede generativa, ela chama rede generativa, os modelos generativos, porque elas geram nova informação. Não quer dizer que a informação está correta. Ela tende a ter um viés de corretude baseado no que ela aprendeu. Mas ela não é correta. Professor, se nós fôssemos fazer um balanço entre perdas e ganhos no mundo dos negócios. Eu digo perdas porque muita gente fala da ameaça aos empregos, da mudança do tipo de emprego e ganhos de produtividade. Nesse balanço, o senhor acha que a inteligência artificial ela é positiva para o mundo dos negócios, ela é negativa, ela representa um novo marco ou não? Ela é muito positiva. Eu não vou chamar de novo marco, porque já é usada há muito tempo. Existem pesquisadores na área econômica que já fazem uso, certo? O que deveria ser feito é só o uso com uma certa parcimônia do que você está trabalhando, o que você precisa. Realmente você quer aquilo? Talvez você está procurando algo que é muito grande, que seria algo menor, que seria mais eficiente. Justamente, o marketing envolvido é muito grande. Né? Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que não trabalha no mercado financeiro em nada, mas perguntar o que é inteligência artificial, ela vai falar o nome de uma ferramenta que todo mundo conhece, uma empresa. Porque aquilo eu falei, o marketing é muito forte. Então tem que usar com parcimônia. E aquela história, existem muitos oportunistas, né? Que, lógico, o mercado um tempo vai eliminando. Né? Você vai coletando os fracassos, né? Eles estão surfando a onda, ganhando muito dinheiro, mas que vão sair dessa jogada e o uso com parcimônia isso já é natural do ser humano, ele aprende também. Né? Nós somos seres dotados de inteligência. Na verdade, nós somos os únicos dotados de inteligência por enquanto. A inteligência artificial não chegou no nosso nível ainda. Tá? Ela é muito automatizada. Ela consegue fazer coisas repetidamente que nós, seres humanos, temos a questão física, né, que nos limita. Mas existe essa restrição, né, que nós ainda somos mais inteligentes. Né, para poder... Nós temos consciência. Ainda nós temos. Existe ainda essa questão do medo, né, a turma apocalíptica também, que é uma questão de tempo da consciência. Né? Existe a inteligência artificial adquire a consciência. Aí cai no Matrix, né, no filme. Não tem jeito, a gente vai cair para aquele lado. Não vai ter como. O apocalipse sempre vem. Toda vez que tem... A gente percebe na história tecnológica da humanidade, né, que toda coisa disruptiva vem com o apocalipse junto. Né? Sempre aparece um apocalipse de algum ramo derivativo. Né? É uma pena. Né? A gente observa isso nas pessoas. Eu sou muito observador. Eu falo que, tipo assim, eu evito emitir opiniões porque eu não sou bom de futurologia. Se eu soubesse futurologia, eu daria os números da Mega Sena, né? Vamos assim dizer. Né? Eu não sou bom de futurologia, eu olho com cautela. Falo, olha, às vezes o olhar que a gente coloca sobre alguma coisa vem com uma força muito grande que talvez não é aquilo que a gente espera. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, estou sempre à disposição de vocês. E eu também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.
A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As mulheres tentam tirar a própria vida mais ou menos 2 vezes mais do que os homens. Nós vamos conversar sobre suicídio e gênero com a psicóloga Valesca Zanello. Ela que é pesquisadora na área da saúde mental e gênero e professora da Universidade de Brasília. Olá, Valesca, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. O que acontece? Por que as mulheres querem se matar mais do que os homens? Então, tem várias questões envolvidas, né? Eu orientei uma dissertação de mestrado do Felipe Baeri, onde a gente pesquisou a questão da tentativa também do suicídio feminino e as diversas orientações sexuais. Então, alguns fatores são comuns a essas mulheres. O primeiro deles foi as masculinidades agressoras. O que significa isso? A agressão tanto por omissão quanto por ação. Então, as diversas violências que são infligidas contra as mulheres e que são invisibilizadas, desde ausência do pai, abuso, né, dentro de relações amorosas, violências no âmbito público, então assédio sexual. Em segundo lugar, apareceu o ideal estético, o quanto que é muito difícil para as mulheres se sentirem sempre aquém daquilo que é colocado para a gente como esse ideal, inclusive a questão racial. Então, racismo fazendo uma interseccionalidade, promovendo um sofrimento bastante intenso, né? E o terceiro lugar foram as relações amorosas. O que apareceu nessa pesquisa é que, sobretudo, o fim de uma relação amorosa é um gatilho para a tentativa de suicídio. E isso tem a ver com a forma de amar que a gente aprende, algo que eu venho estudando aí nos últimos
quase 20 anos. Ou seja, como é que o amor é identitário para as mulheres? Não se trata só de ter alguém, se trata de que nós mulheres, a gente aprende a terceirizar a nossa autoestima. A gente aprende que só é desejável se tem alguém nos desejando, que é um pouco, tem a ver com a metáfora que eu criei do livro, né, que eu publiquei, que é a metáfora da prateleira do amor, que a gente pode até falar um pouco sobre ela. Deixa eu só te perguntar primeiro, quando você fala na invisibilidade, né, assim, essa própria questão mesmo, né, do sofrimento, dessas tentativas de suicídio, também é um pouco invisibilizada, né? Que a gente ouve muito mais dizer que os homens se matam mais e não ouve dizer que as mulheres tentam mais, né? Esse sofrimento não é visto pela sociedade. Totalmente. Inclusive, detratores, né, do movimento feminista ou da luta das mulheres pela igualdade. Então, esse é um discurso muito utilizado. Os homens se matam muito mais. É verdade. Mas por quê? Porque até na hora de tentar se matar, a masculinidade é letal. Eles escolhem modos mais radicais, ou seja, até na hora de se matar, o cabra tem que ser macho. Então, o machismo é letal para todo mundo, né? No caso das mulheres, o fato delas escolherem modos, em aspas, menos letais, faz com que, muitas vezes, a própria equipe de saúde ou a família desconsidere. Então, diga assim, aquilo ali é só para chamar atenção, ela tomou medicamento, que é muito comum, né? A tentativa de autointoxicação. Então, ela não queria, não leve a sério esse pedido de socorro. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando uma mulher tenta o suicídio, a gente precisa levar a sério, a gente precisa ter uma rede de apoio, a gente precisa buscar ajuda. E como que se busca ajuda, né? Você é psicóloga clínica, né? Atendeu muitos anos, assim, onde que a mulher procura e ela é ouvida quando ela procura? Então, é muito importante buscar a ajuda de um psicólogo, se necessário, dependendo do caso, da crise. Muitas vezes vai ser necessário também se trabalhar junto com um psiquiatra, mas, sobretudo, buscar grupos de mulheres. Uma das coisas que eu venho apontando nas pesquisas, né, nos últimos anos, é o quanto o letramento de gênero é um fator de proteção para a saúde mental das mulheres. Ou seja, o que significa isso? Primeiro, a gente dá nome a sofrimentos específicos que são promovidos por essas diferenças, essas desigualdades de gênero. Para as mulheres num país sexista como o Brasil, sobretudo as violências sexistas, né? Muitas vezes tidas como naturalizadas. Bom, o letramento dentro de um grupo, ele é promovido pela politização do sofrimento, que não é fazer ativismo, não é isso. É perceber que aquela violência que eu sofro não é ligada só à minha biografia, à minha história de vida. Ela é partilhada com outras mulheres, ou seja, ela tem a ver com violências estruturais e que a gente precisa ter uma resposta que não é só individual, ela é coletiva. Então, saber que outras mulheres passam pelas mesmas coisas também dilui esse sofrimento e, mais ainda, se pensa coletivamente em modos de resistência. E existe um risco também, assim, de quando a mulher procurar ajuda, até para profissionais, assim, dela ser também, né, de não ser escutada, de ela ser revitimizada de certa forma? Com certeza, Roberta. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a gente vive numa sociedade que é histórica e culturalmente sexista, então profundamente sexista. A gente tem vários índices de violências contra as mulheres que apontam para isso, e os profissionais de saúde, de um modo geral, como no judiciário, como qualquer profissão, né? A gente não é filho de repolho, a gente vai reproduzir os valores da cultura na qual a gente se socializou. Por isso que o letramento de gênero é importante também para esses profissionais. É muito fácil a gente fazer uma psicologização ou uma psiquiatrização. O que é a psiquiatrização? É tentar, então, responder somente com medicamento e silenciando o sintoma, o mal-estar daquela mulher. Vou dar um exemplo. Uma mulher que está numa relação abusiva, vítima de violência, que ela não sabe se ela vai acordar com um bom dia, um soco na cara, se ela não consegue dormir, isso é um transtorno do sono? Ou isso é um sintoma que é uma tentativa de sobrevivência? É sobre isso, tem um sentido esse sintoma. Como é que a gente vai abordar isso? No caso da psicologização, é quando se faz uma leitura do sofrimento daquela mulher, enfatizando só a biografia dela, a questão individual, o que é bastante problemático também, porque ela passa a pensar que o problema é só ela. E está dentro de uma sociedade, né? Mas a gente vê a própria história, né, da saúde mental, né? Assim, a histeria era um problema feminino, né? As mulheres teriam inveja do falo, assim, já foi tudo construído
com uma visão específica, né? A própria palavra histeria vem de histeron, que quer dizer útero. Foi criado na Grécia, e se acreditava que a mulher tinha essa crise histérica, que ela ficava meio doida, vamos colocar assim, quando o útero dava uma passeada no ventre dela. Os corpos das mulheres sempre foram usados e continuam sendo para justificar, em aspas, o suposto enlouquecimento. Quando a gente sabe que é muito difícil ter sanidade mental como mulher numa cultura tão violenta contra as mulheres como a nossa. E aí, então, essa questão, como você falou, do letramento, né? Assim, então, se o psicólogo não está te entendendo, procura outro. Ah, com certeza. De preferência, algum que tenha uma perspectiva de gênero e que consiga enxergar ou ter crítica, né, a esses aspectos que a gente tem falado. Eu acho que um ponto importante também, naquilo que você falou anteriormente e que eu queria complementar sobre a psiquiatrização, é que a gente tem, então, o uso extremo de medicamentos para tratar também de questões culturais. Então, não sou contra o uso do medicamento, ele é pontual, às vezes é muito importante para essa mulher dar conta de manter a vida dela, mas quando o medicamento serve só para suprimir o sintoma de um sofrimento maior, sem se fazer nada além disso, aí é problemático. E você mostrou então a prateleira do amor, o que é isso? Então, foi uma metáfora que eu criei para falar daquilo que eu chamo de dispositivo amoroso. Quer dizer o seguinte, que a gente como mulher, a gente aprende não só a se comportar de uma certa forma, mas a gente aprende a sentir de uma certa forma. E eu considero o principal fator de vulnerabilização para nós mulheres a forma de amar que a gente aprende. Então a prateleira, né, para a gente entender de uma maneira imagética essa ideia, é como uma prateleira de supermercado. Então quando você está passando, geralmente você pega o produto que está na frente. Essa prateleira nos localiza como mulheres em lugares diferentes. Então, essa prateleira ela é mediada por um ideal estético, que no Brasil também é historicamente construído, sobretudo do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Então, quanto mais distante desse ideal, pior o seu lugar na prateleira e menos chance você tem de ser escolhida e mais de ser objetificada sexualmente, dessubjetivada, ou seja, você perde o caráter de pessoa e passa a ser coisa. A chancela de sucesso na prateleira é ser escolhida e se manter escolhida. Então, a gente aprende uma forma de existir como mulher, onde a gente precisa estar com alguém, estar numa relação romântica para sentir que a vida vale a pena. Então, isso é profundamente daninho. Por quê? Na verdade, a prateleira cria uma simetria onde os homens são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres e lucram com esse dispositivo. Então, qualquer perebado tem chance de, enfim, ficar com alguma mulher. Às vezes não bem localizada na prateleira, mas dificilmente vai ficar sozinho. No caso do suicídio, como eu falei, o principal fator que apareceu de uma maneira muito evidente era o término de uma relação. Porque terminar uma relação pelo dispositivo amoroso que a gente aprende não é simplesmente perder uma pessoa, é perder algo que é identitário. Então, assim, essa mulher é colocada em xeque como mulher, né? Que fracasso de mulher você é. Então, é sobre isso. Tem um número divulgado pelo Ministério da Saúde que as maiores taxas de suicídio em mulheres é na faixa dos 40 aos 69 anos. Então, será que é por isso, né? Elas estão indo para o fundo da prateleira? Assim. Eu acho que esse é um aspecto também. E ainda tem aí a questão do ninho vazio. Então, são mulheres que, quando mães, já criaram seus filhos que estão vivendo a vida deles. Então, assim, o que dá sentido para além do que eu chamo de dispositivo amoroso e materno? Quer dizer, o quanto que é possível e é necessário se reinventar para além desses dispositivos, que é algo que eu venho trabalhando e pesquisando nos últimos anos para ensinar, interpelar essa nova geração, sobretudo meninas, nas escolas, outras formas de ser mulher. Porque a expectativa é que elas, né, se encaixem. Quando elas não se encaixam, vem esse sofrimento. Não sobra nada. Então, acho que esse é um ponto. Não é ser contra o amor, não é ser contra a maternidade, mas que é possível você se nutrir afetivamente de outras fontes. É possível se realizar de muitas formas. E a gente, para poder desejar isso, a gente precisa aprender que é possível. Que isso é uma coisa da socialização feminina, né? Os homens, eles encaram essas questões de outra forma. Eles também são pais, eles também têm relações amorosas, mas eles lidam com isso de outra forma. Essa é uma frase do meu livro que já circulou
rolou muito nas redes sociais, mas que eu acho que diz muito, onde eu aponto no meu livro Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, essa ideia de como é que na nossa cultura, nesse processo de socialização, os homens aprendem a amar muitas coisas e se realizar de muitas formas, e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo. É um preço muito caro para a gente. E elas ficam, né, sempre em torno disso, dos homens e da família, como você falou, a questão materna, os filhos e o cuidado, né? Cuidar das pessoas, da casa, dos bichos, sempre cuidando. E suportando relações abusivas, né? Exatamente para evitar esse término. Essa questão do cuidado também apareceu nessa pesquisa sobre o suicídio e de maneira ainda muito mais forte nas mulheres heterossexuais. E é importante dizer que na pesquisa com os homens, também apareceu para os homens heterossexuais como ter uma namorada, uma mulher, uma esposa é um fator de proteção para a saúde mental deles. Por quê? Porque eles lucram com esse investimento que a gente faz. Enquanto a gente cuida deles, por eles e para eles, os homens cuidam da vida deles. E as mulheres conseguem pedir ajuda? Elas cuidam dos outros, mas elas conseguem se cuidar? Elas conseguem perceber o sofrimento nelas mesmas e ver que elas estão pedindo, precisando pedir? As mulheres pedem mais do que os homens, até porque isso não nos coloca em xeque identitariamente. Mas muitas vezes elas se sentem culpadas de precisarem ser cuidadas e de não estarem tão disponíveis quanto, em aspas, supostamente deveriam para cuidar dos outros. E como que elas lidam, quando elas pedem ajuda, elas sabem se enxergar, elas percebem onde que está pegando ou isso também muito é difícil? Mais. Assim, esse autoconhecimento é muito mais fácil ocorrer por parte das mulheres do que por parte dos homens. Porque a proteção, vamos colocar assim, para aquilo que é considerado como mais sensível, vulnerável, é mais acessível para a gente. Porque não nos coloca em xeque o nosso valor, a nossa identidade. Mas só que elas se culpam, né? Elas não percebem que muitas vezes é uma coisa da sociedade, é essa que é... Elas se culpam por precisarem de ajuda e não poderem, naquele momento, ajudar tanto quanto elas gostariam. Isso se dá em muitas esferas, né? Eu fiz pesquisa recentemente, o artigo está para sair, sobre a questão de mulheres obesas, né? O que é chamado de mulheres obesas. Muitas vezes as mulheres, por exemplo, buscam a cirurgia bariátrica porque elas precisam cuidar, sentem que gostariam de cuidar mais dos filhos, gostariam de estar mais disponíveis para cuidar dos pais idosos. Então, assim, a gente não viu isso entre os homens, entendeu? O cuidar também é ensinado para a gente como algo identitário. A gente aprende a sempre priorizar as necessidades, desejos e anseios dos outros em detrimento dos nossos. Os homens, ao contrário, eles aprendem a priorizar, sobretudo, antes de mais nada, eles, depois, quem sabe, se sobrar alguma coisa para os outros. Quando a gente fala de suicídio, né, essa tentativa de tirar a própria vida, mas a gente percebe que, na verdade, no fundo, não seria propriamente uma vontade de morrer ou de acabar com o sofrimento. Sim. Né? E aí, então, o importante é isso, é perceber que é possível acabar com esse sofrimento? Sim, com certeza. Tem uma piada, mas é uma piada muito séria, que rolava muito quando eu estudei em filosofia, que dizia o seguinte: meus professores que eram existencialistas, que se a gente tivesse um botãozinho no umbigo, onde a gente pudesse desaparecer sem dor, sem nada de repente, e que você pudesse usar em qualquer momento da sua vida, provavelmente a humanidade não estaria aqui. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar, primeiro, que não é uma coisa totalmente fora da realidade humana, que pode acontecer em certos momentos da vida de todo mundo, mas que, aparecendo e sendo recorrente, você precisa estar atento e buscar ajuda. Agora, e essa questão também das mulheres tentarem e, às vezes, não conseguirem. Existe um estigma social, né? A pessoa que já tentou tirar a própria vida, como ela é recebida, ela é compreendida, as pessoas percebem que aquilo é um pedido de ajuda? Isso depende muito da família. E aí o prognóstico também depende dessa família, né? Tem família que vai achar uma frescura, mas tem família que vai levar a sério, vai buscar ajuda. Por isso que o esclarecimento através dos meios de comunicação é tão importante, né? Levar conhecimento é algo subversivo e pode ajudar muita gente. E falar, né? Falar sempre é positivo, né? Falar sobre o sofrimento, sobre o que está passando. Totalmente. E a abertura também da família para acolher, para prestar atenção,
né? Dificilmente uma pessoa tenta tirar a vida e ela não deu muitos sinais antes. Então, para os pais, né, que vão estar assistindo o programa, ficar atento a esses sinais. Chamar o filho ou a filha para conversar. Se você não conseguir, levar para um psicólogo. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Se você não conseguir, conversar você mesmo, né? Sempre é bom. Uma da comunicação é que se você não teve pais que, enfim, tinham uma comunicação possível, aberta, nomeando emoções, é muito difícil você aprender isso sozinho. Né? Por isso que geralmente também quando a gente tem pais que buscam terapia para uma criança, geralmente os pais terminam na terapia, porque tem questões que são deles também. Então, às vezes é preciso quebrar um ciclo, né? E às vezes é difícil fazer isso sozinho. E essa, dentro, né, da família, assim, as expectativas, né, dos filhos, meninos e meninas, também são muito diferentes. Ah, totalmente. Aí a gente vai ter um impacto de gênero muito grande, né? Inclusive trazendo diferenças para essa socialização para meninos e meninas. Por exemplo, na pesquisa com os meninos, a questão do ambiente familiar e, sobretudo, a figura do pai, reproduzindo a homofobia, sobretudo aí em relação a meninos gays ou bissexuais, foi muito grande. E com alto impacto na saúde mental, inclusive na ideação suicida. E com relação às meninas também, assim, essa expectativa de que elas sejam cuidadoras, que elas se atentem mais para os outros, que, né, a própria questão de carreira profissional, tudo isso vem desde de pequeno também. Ah, com certeza. Mas para as meninas o que apareceu foram aquilo que eu falei, as masculinidades agressoras. Então, assim, muitas vezes, né, o pai ausente, abuso sexual, violências que, infelizmente, no Brasil são muito comuns. Espera-se que elas absorvam isso. Do gênero? Sociedade. Não, é impossível não absorver. Assim, a socialização é o que te transforma de bicho humano num ser membro daquela cultura. Então, é igual falar, por exemplo, português. É para sempre. Só que, obviamente, você vai aprendendo outras coisas. Se você viver em outra cultura, pode ressignificar aspectos daquela, mas te marca. Você se transformou num ser humano. Então, o processo de socialização não depende de você querer, concordar. Tem profundos impactos na forma como a gente se comporta e na forma, principalmente, como a gente aprende a sentir. As emoções são culturais. Elas são fruto dessa socialização. E existem culturas que lidam com essas questões de forma diferente atualmente? Assim, olha, indígenas, a questão da cultura faz muita diferença em todos os aspectos, né? Inclusive, tanto nessas questões que eu estava apontando, da questão do cuidado, a questão do amor. Por exemplo, a gente tem no Brasil mais de 300 etnias indígenas. Em muitas delas, o parir é ligado à mulher, mas o cuidar é coletivo. A gente tem na nossa cultura ocidental, desde o final do século XVII, começo do século XVIII, uma hiperconcentração nas mulheres, baseado na ideia de que pelo fato de a gente ter um útero, a gente é naturalmente cuidadora, que é a invenção que ocorreu na história do Ocidente do instinto materno. Então, assim, essa cobrança, né, se paga um preço muito caro. O sistema usa um trabalho invisível que nem é reconhecido. Então, esse instinto materno, ele está aí ligado, conectado também com a culpa materna? Total. O que a gente vê, e tem uma autora muito importante, que é a Elizabeth Badinter, tem um livro sobre isso. Ela fez uma pesquisa sobre o mito do amor materno, mostrando isso, como é que houve um aumento da culpabilização das mães. Eu posso te dizer, eu tenho quase 30 anos já de formada, que eu nunca encontrei uma mulher mãe que não sentisse culpa. Então, assim, quando ela cuida muito, ela se sente intrusiva. Quando ela cuida menos do que ela acha que deveria, ela se sente negligente. Só que, independentemente de você ter filho ou não, porque a maternidade é o ápice dessa culpa, nós, mulheres, nós somos socializadas para nunca dizer não, para a necessidade, para o desejo do outro. Então, é um grande desafio, né? Como se priorizar, como cuidar de si mesma, como fazer essa mediação do que você dá e do que você recebe e do que você se dá também. E aí, então, voltando de novo, né, o nosso tema aí do suicídio, então, você está nesse sofrimento, quem estiver, né, sofrendo, assim, como se fosse tá ao nosso redor, né, como o ar que nos cerca, mas a partir do momento que você se dá conta disso, busca ajuda para o seu sofrimento, procurar alguém para conversar, um terapeuta que te entenda e te atenda.
Sim, tem o CVV, acho que tem vários hoje grupos que recebem pessoas que têm ideação suicida. O importante é não guardar para você, porque tem muita gente com sofrimento parecido. Então, só o fato de você poder falar sobre esse sofrimento já é bastante libertador. Com certeza. Então, lembrando aí, como a Valesca citou, né, o CVV, o número 188, disponível aí, ligação gratuita, também tem chat, tem internet, quem quiser falar, eles estão lá disponíveis 24 horas por dia, né? Além do, né, assim, a terapia, a medicina mesmo, às vezes é necessária, né? Sempre é bom procurar aí alguma ajuda, né? E nós agradecemos, então, Valesca, muito obrigada pela essa conversa, esses esclarecimentos. E eu agradeço também a você que nos acompanha. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. E obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher. Não estaria havendo um aperto exagerado na política monetária? No caso da taxa de juros ser muito alta, normalmente o que você assiste é o crescimento ele desacelerar. E o que nós temos visto ao longo dos últimos 3 anos, inclusive, é o crescimento do Brasil se manter em patamares muito fortes, né? A gente vai para o terceiro ano. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. 456 mil candidaturas foram registradas para as eleições municipais deste ano. Desse total, 301 mil candidatos são homens e 155 mil mulheres. Entre as candidaturas femininas, 80 mil são mulheres negras. Já entre os homens, são 159 mil os que se declaram negros. Dia 6 de outubro é o dia da votação em primeiro turno das eleições municipais. A partir das 7 horas da manhã, horário de Brasília, eleitoras e eleitores vão escolher a candidata ou o candidato para os cargos de prefeito e vereador das mais de 5.500 cidades do Brasil. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura.
Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você não reduz a criminalidade apenas com pena, elevando a pena. Senador, o seu projeto prevê o aumento do tempo de internação para 5 anos para os adolescentes em conflito com a lei. Um rapaz de 17 anos entra numa escola, efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Seja bem-vindo, senador Fabiano Contarato. Muito obrigada pela presença. Senador, pesquisas recentes de opinião pública concluíram que o tema mais importante para os eleitores em 2024 é a segurança pública. Como é que o senhor avalia a questão? Eu acho que essa é uma constatação que condiz com a realidade brasileira. A Constituição Federal de 88, no artigo 144, determina que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E, infelizmente, a população está subjugada na violação do seu direito de ir e vir, na violação do seu patrimônio, na violação da sua dignidade. Você tem um aumento de feminicídio, você tem aumento de crimes contra a dignidade sexual, de crimes contra o patrimônio, você tem a evolução tecnológica que também faz com que a criminalidade e o crime ele se expanda de outras formas que antes não tínhamos. Então, esse é um sintoma
e um recado muito claro que a população está dando para nós parlamentares, porque não basta estar na Constituição se esse bem jurídico tutelado, que tem que ser tutelado pelo Estado, está sendo, de alguma forma, violado com a aquiescência do próprio Estado. Em uma entrevista recente ao jornal Estado de São Paulo, o senhor disse que se o seu partido, o PT, não pautar temas como segurança pública, a direita vai pautar e da pior forma que puder. Como é que o senhor acredita que a direita trata o tema da segurança pública? Olha, trata de uma forma que eu não acho muito positiva, porque ela lida com o espírito de multidão, mas no sentido de causar pânico. Então isso não é positivo. Nós temos exemplos de que leis que emergiram num sistema de conflito na sociedade, ela não correspondia efetivamente ao que a sociedade queria. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a lei dos crimes hediondos. A lei 8.072/90, ela foi até intitulada no meio jurídico de lei hedionda. Por quê? Porque ela não definia o que era hediondo. O que era crime hediondo? Isso é elementar. Ele simplesmente, o legislador, para atender a um clamor da, entre aspas, público, editou essa lei para dar essa resposta, mas fez de uma forma muito ruim. Então, ali teve violação na própria Constituição Federal, que alguns dispositivos dessa lei foi declarada inconstitucionalidade, e ela não atendeu a sua finalidade, porque ela poderia muito bem ter falado, constitui crime hediondo todo aquele que atentar, etc, etc, etc. E não, ele simplesmente elencou, considera-se crimes hediondos para efeitos dessa lei e colocou lá os artigos que ele bem entendeu. Então, você tem aí, eu recentemente aqui na Comissão de Segurança Pública, o que passou aqui me deixou assim, extremamente estarrecido, porque eu fui delegado de polícia por 27 anos, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal por 25 anos, e eu sei que a criminalidade, você não reduz a criminalidade apenas com pena, elevando a pena. Esse é um efeito que tem que ser feito, isso não tenho dúvida que tem, mas você tem que ter políticas também públicas para redução da desigualdade, para saneamento básico, para iluminação pública, para educação pública de qualidade, para saúde pública de qualidade, que são direitos e garantias que já estão na Constituição, no artigo 6º, desde o dia 5 de outubro de 88. Então, vou dar dois exemplos que passou na Comissão de Segurança Pública. Aumentou-se lá a pena do crime de estelionato. Ora, estelionato está no artigo 171, que é um crime praticado contra o patrimônio, mas é sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, a pena do estelionato é de 1 a 5 anos. E o que a Comissão de Segurança Pública fez? Queria aumentar para 19 anos de reclusão, se a vítima fosse idoso, por exemplo. Eu até questionei no dia, foi publicizado isso, que eu falei assim, olha, o principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o abre alas do Código Penal é nos crimes contra a vida. Primeiro vem o homicídio, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, infanticídio e aborto. Crime patrimônio posteriormente. Então, você pega um crime que é praticado sem violência, sem grave ameaça à pessoa, coloca 19 anos de reclusão, sendo que a pena do homicídio é de 6 a 20. Então, como que fica a proporcionalidade, a razoabilidade? Depois, com muita discussão, eu consegui reduzir de 19 para 12, que também ainda num número muito elevado. Eles aumentaram também, na Comissão de Segurança Pública, furto de cabo de energia. Eu até falei no dia, olha, é mais uma vez o Estado criminalizando a pobreza. Se você traçar o perfil socioeconômico de quem está preso, são pobres, pretos e pardos. Quando o crime que maior reprovabilidade quem pratica são crimes praticados por políticos. Porque quando um político desvia a verba da saúde, ele mata milhões de pessoas. Quando ele desvia a verba da educação, ele mata o sonho de milhões de jovens. Aí eu pergunto, fiz essa provocação na comissão, qual o percentual da população carcerária no Brasil hoje composto de crimes contra a ordem tributária? Crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato. Você não tem. Por quê? Porque o Estado criminaliza a pobreza, o Estado criminaliza a cor da pele e é cômodo para nós, políticos, aumentarmos a pena naquele segmento que é muito mais fácil de você dar uma reprovabilidade penal. Então eu falei assim, por que a gente não aumenta a pena da receptação, do receptador? Porque você vai falar em furto de cabo de energia, quando com a desigualdade social que nós temos no país, se você pegar... E isso nós temos que saber, porque é nossa função.
Se você pegar na própria Constituição Federal, você fala: a União deve instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família com saúde, educação, habitação, lazer, vestuário, etc, etc. Você tem esse mísero salário mínimo. E eu não estou justificando o crime nem a criminalidade, longe de mim. Eu acho que qualquer pessoa que viola qualquer bem jurídico tem que ser penalizado e penalizado com rigor da lei. Mas eu não posso admitir que esse Congresso, que esse Senado legisle de forma contundente apenas contra um segmento social. Senador, em vários momentos o Senado respondeu à sociedade com o aumento de pena para vários crimes. Perfeito. Né? Agora está em estudo o aumento de pena, por exemplo, para o feminicídio. Pelo que o senhor diz, o aumento de pena, ele não, talvez não seja a melhor resposta para a criminalidade. Para alguns crimes, por exemplo, feminicídio, estupro de vulnerável. Eu sou autor de um projeto que passou na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, para tipificar o estupro de vulnerável virtual. Porque existia dentro do direito que a necessidade de contato físico entre o autor e a vítima nos crimes contra a dignidade sexual. Até que o STJ veio numa decisão inovadora falando que não há necessidade, é dispensável o contato físico. Então eu coloquei isso num projeto de lei e foi aprovado, colocando o seguinte: se uma pessoa faz uma videochamada, por exemplo, com uma criança, e ali determina que ela tire a roupa ou que ele pratique um ato libidinoso diverso da condição carnal, vai ser caracterizado o crime de estupro de uma forma virtual. É o legislador acompanhando a evolução e o sistema tecnológico. O que eu quero falar é que, efetivamente, nós temos que dar uma reprovabilidade muito maior para determinados crimes, não tenho dúvida. Agora, eu não posso aquecer com essa reprovabilidade atendendo apenas a um segmento, como é o caso ali de furto de cabo de energia ou de um estelionato, quase equiparando a pena do homicídio, que é o principal bem jurídico que é a vida, com um crime contra o patrimônio praticado sem violência grave ameaça à pessoa. Senador, voltando para a entrevista que a gente falou no começo aqui, que era a entrevista que o senhor deu ao Estadão, por que o senhor acredita que o seu partido não pauta a segurança pública como um tema de interesse da sociedade? Eu acho que o partido ele peca nesse aspecto. Eu acho que a gente tem que dar uma resposta à população e aí com muito mais seriedade, sobriedade. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou autor de um projeto de lei que aumenta o período de internação para adolescente em conflito com a lei se ele praticar determinado ato infracional, por exemplo, equiparado como crime hediondo. Não é razoável. Eu fui delegado de polícia e presenciei um rapaz de 17 anos praticando um homicídio qualificado. A pena era se fosse maior, era de 12 a 30. Ele pega, no máximo, 3 anos de internação. Não tem como. Nós devemos tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Então, eu proponho que você não precisa reduzir a maioridade penal, porque é uma cláusula pétrea. Nós não temos o poder de fazer isso. Mas você tem como falar que em determinadas circunstâncias, ato infracional praticado com violência, grave ameaça à pessoa, nos equiparados a hediondo, o período de internação tem que ser um pouco maior. Senador, o seu projeto prevê o aumento do tempo de internação para 5 anos para os adolescentes em conflito com a lei. Perfeito, é isso? Perfeito. Eu acho que nós temos que tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualam. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei e considera-se ato infracional todo crime ou contravenção praticado por adolescente, de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondo, o período de internação vai-se até 5 anos e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não. Mas o que nós não podemos é deixar apenas como está hoje na legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é até 3 anos. Eu tive um exemplo prático na minha vida profissional como delegado de um homicídio qualificado praticado por um adolescente de 17 anos, que se fosse um maior, pegaria uma pena de 12 a 30 anos,
Como era um adolescente de conflito com a lei, ele poderia pegar no máximo 3. E nesse caso, a juíza, no processo, no procedimento contra ele, deu 1 ano. Então, veja, qual é a resposta que você passa? Porque isso vai fazer com que a população se seja vulnerabilizada naquele direito à sua liberdade de ir e vir, ao seu patrimônio, à sua dignidade. Aí ela quer efetivamente uma resposta. E às vezes a resposta que ela quer não seja a mais adequada, como essa elevação, vamos dizer assim, indiscriminada para qualquer crime. Não é isso. Mas nós temos que dar tratamento diferenciado para condutas diferentes. Então é isso que eu acho que a gente... Mas isso sem falar no sentimento de impunidade também, que uma situação dessas traz, né? Não tem dúvida. Eu fui delegado de trânsito, ninguém ficava preso por crime de trânsito. O motorista está alcoolizado ou batendo um racha ou tendo feito uso de substância entorpecente, matava um chefe de família ou um jovem, e mesmo se fosse condenado a 8 anos de reclusão, como manda o Código de Trânsito, que é a Lei 9.503/97, ele não ficava nem um dia preso, porque o Código Penal determinava que os juízes tinham que substituir a pena nos casos de crime culposo. Até que eu fiz uma emenda aqui, e hoje é lei, eu tenho orgulho de falar isso, que hoje, se o motorista estiver alcoolizado, quer seja em estado de embriaguez, quer seja pelo álcool ou qualquer substância efeito psicoativo, e que ele ocasiona a morte de alguém, essa pena de 8 anos não poderá ser substituída por prestação de serviço à comunidade. Ele vai cumprir pena efetivamente lá. A dor dessas mães que perdiam seus filhos. E ela me fazia pergunta que eu não tinha como responder. Como o motorista foi devolvido o carro, a habilitação, e no final ele não ficava nem um dia preso. Hoje, graças a Deus, graças a esse projeto que já virou lei, hoje ele determina a cadeia para motorista que matar ou lesionar no trânsito estando em estado de embriaguez. Senador, e esse prazo de 5 anos, em que medida o senhor acha que ele pode viabilizar a recuperação dos adolescentes? Toda medida... Porque até agora a gente está falando sobre a punição. Perfeito, né? perfeito. E sobre a resposta à sociedade, a resposta ao sentimento de impunidade que existe na sociedade. Mas tem um outro lado dessa moeda, que é a reabilitação dos jovens em conflito com a lei. Perfeito, Renata. Eu vou dar um exemplo que eu votei para a derrubada do veto do presidente da República na saída temporária, para responder a questão da readaptação com convívio sociofamiliar. Se você pega um homicídio doloso por disparo de arma de fogo, a pena é de 6 a 20. A tendência do direito penal moderno, isso no crime doloso, é condenar no mínimo. Vamos supor que o juiz condenou a 9 anos, o tribunal do júri condenou a 9 anos de reclusão. Quando ele cumpre 1/6 da pena, ele já sai para o regime aberto. A cada 3 dias que ele trabalha, ele tem a remissão de pena pelo trabalho. Então, 3 anos equivale a que ele cumpriu 4. 1/3 da pena ele sai em livramento condicional. No final do ano, todo presidente tem que emitir um decreto de indulto ou comutação de pena. Ou seja, se você colocar na ponta do lápis aquela mãe que perdeu um filho por disparo de arma de fogo numa condenação de 9 anos, aquele criminoso não vai ficar 2 anos preso. Isso é razoável? Não é razoável. Por isso que eu falei, não sou favorável à saída temporária. Por quê? Porque já existem outros instrumentos que estão afetos à readaptação ao convívio sociofamiliar, como todos esses institutos que eu falei, remissão de trabalho, o direito de estudar, o direito de trabalhar, o livramento condicional, o indulto, a comutação de pena, a progressão do regime de cumprimento de pena, já são todos institutos que já existem tanto no Código Penal, mas também na Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, que já estão voltadas para esse requisito. Porque todo crime, nós temos um preceito primário, por exemplo, artigo 121, matar alguém. Esse é o preceito primário. O preceito secundário é correlato à sanção penal, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ali na individualização da pena, ele tem essa dupla função. Qual é a função da pena secundária aqui? É de readaptação ao convívio sociofamiliar e de punitiva pelo mal praticado, de reparação pelo mal praticado. Agora, eu não tenho como falar para uma família de uma vítima de disparo de arma de fogo que o cara que matou o filho dela por esse disparo de arma de fogo não vai ficar 2 anos preso. Como é que? Porque isso não passa a sensação, passa a certeza da impunidade. E aí vai para a população esse espírito de vingança. E aí vem o legislador e adere a esse comportamento e aumenta de forma indiscriminada a pena, como se fosse resolver o problema da criminalidade. Não é assim. Acho que
que nós podemos exercer esse protagonismo pautando de forma responsável, chamando a academia, chamando o movimento social, chamando todos os atores envolvidos nesse fenômeno social que é o crime e a criminalidade, que a gente possa debater de forma responsável, mas não de forma alheia à realidade. A gente tem que botar o pé no chão e entender qual é a realidade do Estado brasileiro. Senador, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ele apontou uma queda contínua no número de adolescentes em medidas socioeducativas desde 2016, quando havia quase 27 mil adolescentes com restrição de liberdade. Hoje são cerca de 11 mil. É uma queda brutal. Como é que o senhor avalia essa questão? Eu acho que quando você tem um governo que investe em políticas públicas, e eu falo isso em total isenção, porque eu venho da educação pública. Eu não estou falando isso, Renata, longe de mim, por vitimismo, longe de mim. Mas o meu pai, ele era motorista de ônibus. Meu pai, ele dirigia ônibus na Grande Vitória, ele dirigiu ônibus por 40 anos. Minha mãe era semi-alfabetizada, parece que eu estou vendo ela desenhando o nome, porque ela tinha uma grande mágoa por meu avô não deixar ela estudar. E não podia, porque não tinha situação financeira. Nós somos 6 filhos e eu sou o filho mais novo. Eu sempre estudei na escola pública. Eu sempre utilizei o Sistema Único de Saúde. Então, quando você tem um governo comprometido com políticas públicas, e aí eu falo isso com despido de qualquer interesse. ProUni, Pronatec, Projovem, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, SISU, SAMU, Brasil, Cidades Conectadas, Brasil Sorridente. Você tem um leque de opções para dar dignidade à população brasileira e principalmente à população que mais precisa. Quando que um jovem tinha a oportunidade de fazer um curso de medicina se não fosse na escola, na universidade pública? Eu dou exemplo no Espírito Santo. No Espírito Santo eu sou egresso da escola técnica, que hoje é Instituto Federal. Nós só tínhamos um. Passou a ter 26 com o governo do presidente Lula. Então eu tenho que entender que o crime como fenômeno social, quando você faz um aporte dando dignidade à população, principalmente essa população que está sendo vilipendiada em seus direitos elementares, porque isso não sou eu que estou dizendo, está lá no artigo 6º da Constituição Federal desde o dia 5 de outubro de 88, são direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direito à habitação, direito ao lazer, direito ao vestuário, direito ao trabalho, direito à previdencial. Mas esses direitos estão deitados eternamente em berço esplêndido. Então, quando você tem um governo que tem esse olhar mais cuidadoso, com empatia para a redução da desigualdade, é preciso a gente entender que a gente tem que diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Então, quando você tem um investimento, e aí eu falo assim, um investimento em todas as áreas, iluminação pública, saneamento básico, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, estímulo ao primeiro emprego. É claro que esse fenômeno social do crime com criminalidade, a tendência é reduzir. Então eu faço essa reflexão de que hoje essa redução significativa se dá efetivamente quando você implementa políticas públicas para a redução da desigualdade. Seria um colchão de proteção social. Perfeito. Porque não há consenso ainda entre os especialistas sobre o que provocou essa queda tão vertiginosa. Não, mas eu tenho a plena convicção de que quando você tem a possibilidade de ver uma pessoa que nunca teve o básico, como o saneamento básico, ou iluminação pública. Eu nasci no interior do estado do Espírito Santo e nós fomos 6 filhos, você imagina. Meu pai, minha mãe, 6 filhos. A minha tia, irmã da minha mãe, morava com a gente. E um outro irmão da minha mãe, que era deficiente físico, cadeirante, corcunda, de 6 em 6 meses passava na minha casa. Nossa residência não tinha energia. Eu lembro que a gente usava lamparina. E eu lembro que quando eu passei na escola técnica, minha mãe chorando, falou assim, meu filho, se for necessário a gente vende nossa casinha para você estudar. Quando você vem dessa base e quando você vê um governo que implementa políticas públicas para dar condição para aquele jovem, quantos fabianos estão aí pelos rincões do Brasil? Quantas Renatas que estão por aí que queriam ser jornalistas, médicas, dentistas, psicólogas, que não têm oportunidade? Então, eu acho que a questão da segurança, apenas num viés punitivista, isso eu acho que é muito simples, é uma visão simplista, imediatista. É não querer encarar efetivamente o problema do crime e da criminalidade como um fenômeno social. E todos temos direito na redução desse fenômeno. Todos temos direito na redução desse fenômeno social.
O seu projeto, ele chega na esfera do cuidado, né? Com o adolescente em conflito com a lei. O senhor está prevendo atividades externas, o senhor está prevendo avaliações, reavaliações a cada 6 meses, o senhor está prevendo uma participação mais ativa do Ministério Público e da Defensoria na avaliação de cada caso e cada ação que os jovens sofrem dentro de instituições. O senhor pode explicar um pouco que ótica de cuidado é essa que o senhor está querendo criar? A gente tem que entender que um dos objetivos primordiais do Estatuto da Criança e do Adolescente é promover o bem-estar da criança e do adolescente. A educação pública é uma determinação constitucional. Então, quando você fala em saúde pública, porque é muito triste você ver, eu estou sentindo isso como senador. Eu nunca exerci um mandato político, nunca. Eu fui delegado e professor. Então, eu fui eleito pela população capixaba, a quem muito me honra, e quero agradecer a população capixaba, como senador. Então, quando você vem para cá e que você fica instigado a implementar medidas que vão nessa direção, para você dar vez e voz a essa determinação que já está no Estatuto da Criança e do Adolescente, promovendo o bem-estar de todos, promovendo o bem-estar da criança e do adolescente, você tem que ter um cuidado de não fazer uma alteração legislativa apenas colocando o viés da punição. Não, eu estou falando, olha, eu vou tratar de forma diferente, comportamento diferente. Se você pratica um ato infracional equiparado a crime hediondo ou praticado com violência grave ameaça pessoal, o seu período de punição não vai ser esse de 3 anos, vai ser até lá. Porque aqui eu tenho a função do caráter retributivo pelo que você fez. Mas, além disso, a minha principal função é de readaptação ao convívio sociofamiliar. Daí a importância de você estimular e implementar essas medidas que o projeto elenca, que você muito bem falou. Então, eu acho que o que falta, às vezes, em nós, políticos, é termos essa empatia no sentido de que eu não preciso ficar tendo um comportamento exacerbado apenas no segmento do punitivismo, né? Eu lembro que quando eu era delegado, eu lidava com 2 dores. A dor da família da vítima de um crime, mas a dor da família do autor do crime. Quantas mães que chegavam lá desesperadas porque eu estava autuando em flagrante o filho dela. Mas ali eu estou representando o Estado e eu tenho que entender que quem praticou um determinado ato, seja ele adolescente em conflito com a lei ou maior, que seja imputável, tem que ter uma reprovabilidade pelo próprio Estado para não passar, não a sensação, mas a certeza da impunidade. Diante da queda contínua do número de internações, o senhor tem esperança de que o sistema possa agora melhorar? Eu tenho sim. Eu acho que quando você tem aí, e aí eu quero enaltecer o comportamento da Defensoria Pública, o comportamento do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, das varas da infância e juventude, né? Você tem profissionais ali de caráter interdisciplinar. Você tem aí conselhos tutelares que têm essa vocação para entender, porque não é fácil você alterar uma legislação numa área tão sensível, né? Você alterar e falar assim, nossa, nós temos que aumentar o período de internação, porque é uma discussão que causa um desconforto. Mas eu tenho que entender que essa é a função do Estado, porque se o Estado avocou para si a persecutio criminis, para evitar a justiça privada, a lei de talião, olho por olho, dente por dente, eu tenho que dar, eu, enquanto Estado, seja através do Executivo ou do Legislativo, tem que dar essa resposta de uma forma muito mais contundente, mas não deixando de ter a empatia e um caráter humanizador. Eu acho que esse é o grande desafio de um político, é ele saber mensurar, né? Eu sempre costumo brincar com a minha equipe que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes eu idealizo um projeto de lei que ele é fenomenal, mas daquele jeito eu não vou conseguir passar. Daí a possibilidade da arte da boa política de você convergir com os divergentes. E aí ponderando, olha, isso vai aqui, vai ali. Dou o exemplo que eu fui o autor, com muito me orgulho, do piso da enfermagem. Eu previa lá 10 salários mínimos vinculados a 30 horas. Mas eu sabia que daquela forma não ia aprovar. Então a gente vai negociando, tirou as horas, mas aí vai colocando até chegar num valor adequado, né? Engraçado que eu fico assim, me toca muito esse projeto que eu fui autor dessa lei do piso da enfermagem, porque precisou vir uma pandemia para matar 700 mil pessoas no Brasil para a gente ver o valor desses profissionais. E isso me fez lembrar o que um filósofo chamado Victor Hugo fala. Tem uma frase maravilhosa, que ele falava assim, não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega.
Às vezes você tem ideia muito boa, mas não é o tempo daquela ideia. Do piso da enfermagem, precisou vir a pandemia para vir a ideia no momento exato, no momento adequado. E aí foi aprovado a lei federal, alteramos a Constituição Federal, determinou fonte de custeio e hoje é lei o piso da enfermagem. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Não estaria havendo um aperto exagerado na política monetária? No caso da taxa de juros ser muito alta, normalmente o que você assiste é o crescimento ele desacelerar. E o que nós temos visto ao longo dos últimos 3 anos, inclusive, é o crescimento do Brasil se manter em patamares muito fortes, né? A gente vai para o terceiro ano. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá! Doenças pouco conhecidas, sem tratamento, sem remédios, muitas sem cura, outras mortais. Vamos falar das doenças raras, que acometem milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado debateu as dificuldades dos pacientes de doenças raras no país em conseguir tratamento para essas enfermidades. O Senado tem uma subcomissão específica para tratar de questões relacionadas às doenças raras.
e tem realizado audiências públicas. Na primeira, discutiu políticas para atenção integral e destacou o Dia Nacional das Doenças Raras. Hoje a gente tem um lugar aqui no Senado muito especial para os raros, que é essa subcomissão, capitaneada por a nossa senadora, que é a nossa inspiração nessa pauta, que é a senadora Mara Gabrilli. 29 de fevereiro é um dia raro, né? Então, é o dia 29 de fevereiro, é o dia instituído mundialmente para a gente falar sobre as doenças, para a gente falar sobre os avanços, sobre as necessidades e especialmente sobre a conscientização, fazer trabalhos de ações e iniciativas de conscientização. Quando se fala em doenças raras, o quadro é complexo. Algumas são conhecidas, outras, entretanto, sem diagnósticos específicos. A Organização Mundial da Saúde define doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Mais de 70% delas têm origem genética. Estima-se que existam entre 6 e 8 mil doenças raras no mundo. A grande maioria afeta crianças, mas atacam também adultos e idosos. No Brasil, são cerca de 13 milhões com alguma dessas enfermidades. Nós não temos um plano nacional completo para enfrentamento das doenças raras. É um plano que visa sustentabilidade e ter um orçamento. E para isso temos que ter uma Secretaria de Atenção Especial para as Doenças Raras com o próprio orçamento. Nós não podemos mais tratar as doenças raras, né, na margem das outras doenças. Estamos falando de mais de 13 milhões de pessoas, mas a verdade mais de 40, 50 milhões, porque a família toda adoece. Em julho, uma segunda audiência no Senado discutiu novas tecnologias para tratamento das doenças raras, com enfoque específico na neuromielite óptica, doença que pode levar à cegueira e à paralisia total. A doença neuromielite óptica afeta a medula, que leva a um acometimento. Em poucos dias o paciente pode ficar sem andar. E também tem um risco, uma coisa que diferencia o surto da neuromielite óptica, pode ter risco de mortalidade. Não é uma doença que a criança nasce com isso, mas pode desenvolver em qualquer idade. 60% dos pacientes ficam cegos de um olho, pelo menos, o que está descrito ali como homorose, e 50% plégicos em 5 anos. Além disso, metade dos pacientes tem capacidade moderada e 1/3 tem mortalidade em 5 anos. Senhores, muitos cânceres não têm essa mortalidade. E mais uma particularidade da neuromielite óptica. Ela afeta muito mais as mulheres, e principalmente as mulheres negras. 9 a cada 1 homem com neuromielite óptica, nós temos 9 mulheres com neuromielite óptica. E mais comum em mulheres negras e pardas. 9 vezes mais frequente em mulher, na mulher preta e com piores determinantes sociais de saúde. Eu venho da Bahia. A Bahia, dentro do cadastro nosso da BNMO, é o estado que tem mais pessoas com neuromielite óptica, por uma questão também, como já foi dito aqui, mulheres pardas, né, não brancas. Então vamos saber mais sobre a neuromielite óptica. É uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central e sem cura atualmente. A causa é desconhecida e é mais comum em mulheres de meia idade, de 30 a 40 anos. Pode causar deficiência visual e progredir para a paralisia total e até levar à morte. A gente não sabe ainda, do ponto de vista científico, se isso é determinado por algum fator imunogenético relacionado a alguns fatores, proteínas, chamada HLA desses pacientes, ou se é determinado pelos famosos determinantes ou condicionantes sociais de saúde, porque muitas vezes a população não branca, a população preta ou parda, ela tem uma dificuldade maior de acesso a situação, acesso à saúde, né, a prestadores de saúde para o diagnóstico. E isso leva a um erro e um atraso do diagnóstico, principalmente dos pacientes que começam com essa síndrome tão chamada de área postrema, que é a síndrome de náuseas, vômitos incoercíveis e emagrecimento, perda da visão, e leva muitas vezes esse paciente a fazer um diagnóstico errado de esclerose múltipla, que é outro espectro dessa doença. Sabem que esses pacientes vão morrer na fila porque 30% não chegam ao primeiro atendimento. Então, como vou permitir que isso aconteça todo dia e ninguém vai preso? Porque isso é crime. Isso é crime. Vimos aí confundida com a esclerose múltipla. E o tratamento errado pode agravar o quadro da doença. E pior, na confusão dos diagnósticos, os pacientes com neuromielite óptica podem ser ainda mais prejudicados. Essas duas doenças, elas podem andar
com aspectos clínicos parecidos, mas a neuromielite óptica ela é muito mais grave. E pior, o tratamento para esclerose múltipla, que hoje tem um protocolo de condutas terapêuticas do SUS, essas medicações pioram se o diagnóstico for neuromielite óptica. Então, o diagnóstico diferencial e o tratamento adequado é de suma importância. A neuromielite óptica, por muitos anos, foi considerada uma variante da esclerose múltipla. E, inclusive, isso é um dos motivos da nossa audiência pública, os pacientes com neuromielite óptica utilizavam o código de doença, o CID de esclerose múltipla. Só que descobriram um marcador específico, um anticorpo, a aquaporina 4, um anticorpo que define a neuromielite óptica. E olha que importante, alguns tratamentos da esclerose múltipla podem piorar a neuromielite óptica. E aí separaram a doença. Enquanto que a esclerose múltipla, o código de doença é CID-G35, a neuromielite óptica virou CID-G36. E aí o que aconteceu automaticamente? Os pacientes com neuromielite óptica perderam todos os direitos. Perderam o direito de auxílio à doença, perderam o direito de se aposentar, perderam o direito de ter isenção de imposto de renda, perderam o direito de ser reconhecido como portador de uma doença grave. Parece uma coisa simples, viu, pessoal? Mas a gente fazer diagnóstico diferencial lá na ponta, sem ter um arsenal de exames diagnósticos para nos dar suporte, não é muito fácil. A gente realmente, quando a gente vê um quadro desse, a gente pensa logo em esclerose múltipla, mais do que neuromielite, né? Então, essa nossa discussão aqui também serve para alertar não só os gestores do SUS, mas também os colegas que estão na ponta, para que a gente possa ter mais cuidado com o diagnóstico diferencial, que a diferença é muito tênue na prática. E mais dificuldades. Quem sofre de neuromielite óptica não consegue acesso ao SUS para fazer o exame necessário. Para essa doença hoje no Brasil, o paciente não tem acesso ao SUS a um exame que é um exame acessível, que não é de alto custo, que é um exame de sangue simples para diagnosticar a neuromielite óptica nesses pacientes. Então, se a primeira pauta era aumentar os direitos de acesso ao paciente, a segunda é a urgente incorporação do teste do anticorpo anti-aquaporina para definir o diagnóstico dos pacientes com neuromielite óptica. É uma doença que os surtos, ou seja, os sintomas são mais graves que a esclerose múltipla. Então, a gente tem uma doença que é mais grave e existe um abismo de acesso aos direitos, acesso à oportunidade diagnóstica e acesso à oportunidade de tratamento. E as críticas não param por aí. Produtos e procedimentos médicos que poderiam ajudar os pacientes da neuromielite óptica não são considerados pela Conitec, órgão do Ministério da Saúde responsável por esses registros. Não temos um PCDT para neuromielite óptica no Brasil. Para efeito de comparação, a esclerose múltipla tem um PCDT com 10 medicações disponíveis. Medicação oral, medicação injetável, medicação de aplicação subcutânea. A neuromielite óptica não tem um PCDT. Tivemos a recente submissão de uma medicação endovenosa, uma vez a cada 6 meses, para a incorporação da neuromielite óptica, e a negativa da Conitec. E, nesse sentido, foi dito que uma das questões que dificultam a incorporação é que a gente não tem uma linha de cuidado e a gente não tem o teste do anticorpo. Então, isso também é uma urgência, a incorporação do teste do anticorpo para a neuromielite óptica. Existe 2 medicamentos off-label que tratam essa doença. Então, não seria a obrigação da própria Conitec ser demandante de um protocolo clínico que avalia que tem de tratamento para essa doença? Segundo ponto que a Conitec falou sobre limiar de custo-efetividade. Está aqui a doutora, sabe, o doutor. Nós estamos falando de uma doença ultra rara. O ex-ministro Queiroga deixou claro no decreto, doenças ultra raras não entram no limiar custo-efetividade. É complicado, né? Se a própria Conitec não respeitou o decreto, então vai ficar difícil, desculpa a gente entender. Terceiro ponto. Desde quando a linha de cuidado é uma obrigação na Conitec na prática para incorporar um medicamento para doenças raras? Se isso é uma obrigação, 90% dos medicamentos que temos hoje incorporados para doenças raras não tem um protocolo. Aliás, se vamos falar de obrigatoriedade de um raciocínio bom, tem que incorporar diagnóstico daquela doença, protocolo completo e depois o tratamento medicamentoso. Então, nada está sendo feito da forma correta. E na luta para conseguir tratar a doença, muitos pacientes procuram
à justiça. E isso pode sair ainda mais caro para o Estado. As pessoas que têm anemia não têm acesso à saúde, e o que acontece? A gente precisa judicializar para ter acesso ao tratamento. E eu fiz esse levantamento no site da Jus Brasil, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente tem 3.009 processos de pessoas com NMO contra o Estado. Tem 2.243 processos de NMO contra planos de saúde. Então, um medicamento que tem um preço X, ele acaba tendo um preço 3x. Qualquer doença rara, degenerativa progressiva, que demora diagnóstico mais de 5 ou 6 anos, podem ter certeza que gasta muito mais o paciente não tratado da forma certa do que o paciente tratado da forma certa. E nós estamos tendo um estudo na Casa dos Raros, em Porto Alegre, estamos fazendo esse estudo e vamos comprovar que o gasto é muito menor quando você tem um plano de manejo adequado, um diagnóstico precoce. Então, se estão falando de gasto, custo-efetividade, impacto orçamentário, então vamos fazer o estudo. Porque o Ministério da Saúde até hoje não faz um estudo de quanto custa o paciente raro. Vamos pegar grupos de doenças e nós vamos ajudar. E como a doença não espera, o caminho é buscar tratamento alternativo. Muitos pacientes usam rituximab, que é um tratamento off-label, uma medicação off-label, mas que tem sido usada ao longo dos anos, porque até então nós não tínhamos medicamentos aprovados pela Anvisa para o tratamento da NMO. A gente tem medicamentos estudados para NMO, com alta eficácia. Por que não incorporar? Por que não ter disponível no SUS? Né? Nenhum argumento vai ser plausível se a gente pensar que hoje a gente não tem medicamentos no SUS, porque o rituximab e a azatioprina, que eram os medicamentos até então usados, são considerados off-label. O médico, para que a pessoa não fique sem medicação, bota o CID da G35. Foi uma forma que os médicos acharam de não deixar esses pacientes sem medicação. Então, isso é um dado muito importante, principalmente porque não existem dados sobre NMO no SUS. E o Legislativo tem projeto de lei no Senado para ajudar os pacientes com essa doença. A proposta reconhece aos doentes de neuromielite óptica o direito à concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, além de isenção no imposto de renda. Aqui a gente pode, com a ajuda dos nossos colegas senadores e senadoras, fazer com que esse projeto seja pautado o mais rápido possível, porque eu acho que basta pautar, porque ninguém será contra esse projeto aqui. Em nome de todos os pacientes e suas famílias que estão aqui, a gente precisa botar esse PL para votação. Até 2004, as pessoas com NMO, elas eram consideradas uma vertente da esclerose múltipla. Então, elas tinham os direitos garantidos. Quando a doença se torna uma doença autônoma, se perde todos os direitos legais. Então, a gente precisa reaver essa questão para que as pessoas... São 20 anos e nada mudou. Melhoria no acesso aos serviços de saúde, regularização de medicamentos, recuperação de direitos sociais. As muitas demandas dos pacientes com neuromielite óptica. O que é mais importante aqui é a aprovação da linha de cuidado e do diagnóstico desses pacientes. A gente tem cerca de 700 pacientes com suspeitas dessa doença no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 400 deles positivos para sacoporina, e esse diagnóstico só foi feito através de linhas de pesquisa específicas. Não existe como fazer esse diagnóstico pelo SUS. Então, o que a gente espera dos senhores como gestores e determinantes das nossas políticas públicas era uma maior celeridade para o desenvolvimento de linhas de cuidados adequadas para esses pacientes, que evitem atraso no diagnóstico, que proveia métodos diagnósticos adequados ao SUS, que provê 70% da nossa população e principalmente a população mais acometida por essa doença, que é a mulher de 40 anos de cor de pele preta ou parda. E com um diagnóstico precoce que não ocorra, por consequente, atraso no tratamento, seja ele com as medicações mais novas ou com as medicações antigas, mas a gente precisa o diagnóstico precoce para todos os pacientes. Em resumo, eu acredito que para essa doença rara, para essa doença grave, é fundamental o aumento do acesso aos direitos, o CID G36 da neuromielite óptica ser considerado garantidor dessas
questões previdenciárias, auxílio-doença, que haja uma criação de linha de cuidado em urgência para a incorporação do teste da Aquaporina 4 como método diagnóstico para neuromielite óptica e a construção de um PCDT, né, que a Conitec receba e veja a importância de uma doença órfã que não tem tratamento, sem acesso público, sem acesso pelos planos de saúde, para construir a história e modificar a vida dessas pessoas, desses adultos jovens, dessas mulheres negras, desses pacientes em geral que têm essa doença autoimune como diagnóstico. 86% das pessoas que estão cadastradas hoje na Catalogação Nacional de Pessoas com NMO, da BNMO, precisam do SUS. 86% usam o SUS. A gente precisa, urgentemente, colocar NMO em todos os pontos que são necessários nesse país para que a gente tenha os direitos garantidos, para que a gente tenha a linha de cuidado garantida, para que os remédios off-label sejam trazidos para a gente, porque a gente está adoecendo de outras coisas por estar tomando medicamentos que não são específicos para a patologia que temos o diagnóstico. A situação de desespero de quem se sente desamparado e o desabafo de médicos que atuam na linha de frente. A gente se sente mais impotente ainda quando a ciência já descobriu. A gente sabe que um remédio para um paciente que perdeu uma visão não vai perder o outro olho. Para um paciente que está com dificuldade de andar, se a gente instituir esse remédio, ele pode não ter um novo surto e não ir para a cadeira de roda. Só que existe, está aprovado na Anvisa e a gente não consegue dar acesso a esse paciente. A minha pergunta aqui é: o medicamento foi solicitado, o inebilizumab recentemente, foi negado, com justificativas que a gente quer entender. E a gente rodou uma carta pública, a gente solicitou uma audiência pública também e não tivemos esse pleito atendido. E a questão que fica é: por que estão nos negando? Sendo que para várias outras doenças que, se a gente buscar aí na história desse Brasil, em uma história recente, há medicações muito mais caras, porque é questionado sobre o valor, aí é questionado sobre linha de cuidado, porque não tem a linha de cuidado. Mas quem é que tem que construir essa linha de cuidado? É quem está dizendo que está negando para a gente o medicamento, porque tem que ter uma linha de cuidado. Então, existe, então, um rito, existe, então, uma linha sucessória de atividades, de protocolos a serem seguidos. Ok, a gente está aqui para ajudar, para apoiar e para acreditar e confiar nisso. Mas e aí? Quem é que vai agora pegar e meter a mão na massa, literalmente, para fazer isso? Estamos elaborando e já em fase de votação de um consenso brasileiro de especialistas em neuromielite óptica. E após esse consenso, a gente quer submeter nas revistas científicas e motivar que a Conitec aceite que é obrigação do SUS fazer o diagnóstico e prover o tratamento. Porque eles não podem argumentar que eles não vão dar o tratamento porque não tem no SUS um simples exame de sangue que é necessário para o diagnóstico. É necessário que exista uma linha de cuidado e que a Conitec acate as nossas decisões. É desesperador para nós médicos que estamos na trincheira vermos os pacientes acumulando incapacidades, pessoas jovens com 30, 40 anos, tendo que ficar desempregadas ou com perda da vida produtiva e sendo cuidadas por outros familiares, por falta de acesso a um diagnóstico e um tratamento adequado. A impressão no Brasil é que quando a gente tem um protocolo, por exemplo, como já existe da esclerose múltipla, é mais fácil aprimorar. É mais fácil incluir uma nova terapia, é mais fácil modificar um exame, mas o primeiro passo numa doença que não tem um diagnóstico no SUS, não tem um tratamento no SUS, parece que é o mais difícil. O que a gente ouviu, né, da Conitec é que a gente tem, que o tema tem relevância, que não há dúvida da eficácia dessas novas medicações on-label para a neuromielite óptica, mas que não há espaço na lista desse ano para essa discussão. E isso conflita com a urgência de uma doença, que quando o surto ocorre, em uma semana o paciente pode estar cego, em uma semana o paciente pode estar dependente de uma cadeira de rodas, em uma semana o paciente pode evoluir para uma insuficiência respiratória e para óbito. A gente está cansado de não ter assistência, de judicializar o que não precisa, de não ter, de bater em porta e não conseguir nada. Então, sinto muito mesmo por tudo isso que acontece e é para isso que estamos aqui todos unidos para que a gente consiga chegar em lugares que a gente não chegou até agora. Neuromielite óptica, uma doença grave que afeta a todos na família. Depoimentos de quem convive com a doença. Culturalmente, essas mulheres, elas cuidam da família. Elas cuidam da mãe, elas cuidam da avó, de filhos, às vezes 3, 4 filhos. São chefes de família. E se essa mulher
ela é afetada e ela não tem um diagnóstico de forma célere, porque não tem o teste no SUS, e não tem o tratamento correto, porque não está também disponível no SUS, ela se torna uma pessoa improdutiva, por diversas razões. E aí quem é afetado? Toda essa família, que depende dela. Eu trago a história de uma mãe lá do Ceará, que tem NMO, tem 34 anos, e quem leva essa mãe, que hoje está 100% cega, é uma criança de 8 anos, para fazer o tratamento. E eu estou falando de uma realidade, lá no Ceará. Então, tem uma criança de 8 anos que perdeu a infância dela, porque a partir de agora ela foi promovida a ser cuidadora de uma mãe. Por quê? Porque essa mãe não conseguiu chegar no acesso rápido ao diagnóstico dela e ela não conseguiu, demorou, que a gente chama de saga, né? Na BNM a gente chama da saga do diagnóstico. Foi uma saga tão grande que essa mãe se viu em uma situação de hoje estar cega 100% e ter uma criança de 8 anos que é quem leva ela para ser atendida. E aí eu pergunto, né? Como que a anemia não afeta a criança? Ela afeta a mãe dessas crianças. A paciente, antes de ele viver, ele precisa ter dignidade. No momento que eu deixo um paciente 5 anos na fila do SUS, um crime que ninguém está fazendo nada. Um crime que estou permitindo que esse paciente morre ou degenera nos olhos da família. A mãe deixa de trabalhar, deixa de contribuir, ela fica mais doente que o próprio filho, enquanto ela está esperando o primeiro atendimento. Então, a gente está falando aqui de uma doença que ela vai arrasando, ela vai debilitando, ela vai, como no meu caso, cegando. Tive a oportunidade de voltar a andar, isso foi incrível, porque naquele momento eu também tive o acesso ao tratamento rápido, que o meu diagnóstico foi demoradíssimo, foram 2 anos. Mas hoje eu tenho baixa visão em ambos os olhos, que não me permitiram mais seguir a minha carreira, o trabalho de relações sociais, que foi sempre que eu desenvolvi. E, principalmente, naquela ocasião, a minha filha tinha 10 anos. Ela também quase virou uma cuidadora. Mas ela não virou porque eu tive uma rede de apoio que me deu esse apoio. Mas o que eu vejo no Norte, Nordeste e Centro-Oeste desse Brasil são mães, são pessoas que não têm essa estrutura e as crianças estão com vidas extremamente dificultadas. E nós não estamos falando aqui só de medicamento. 95% dos pacientes não têm tratamento das doenças, não têm tratamento medicamentoso, mas tem como mudar a qualidade de vida do paciente através de um plano de manejo correto. Encurtar a jornada do paciente, diagnóstico precoce, fazer um trabalho integral dos profissionais de saúde para atender de uma forma integral. Hoje o paciente fica pipocando de um serviço para o outro, leva 5 anos para passar por uma equipe multidisciplinar. Enquanto está esperando o especialista correto, ele não está em casa brincando. Ele está sendo internado várias vezes por ano, fazendo procedimentos errados, exames desnecessários para chegar a um especialista, quando tem sorte, né, de chegar a um especialista. E a mãe está tomando medicamento para depressão, porque ela não dorme, o marido já deixou ela em casa, 72%. Nós fizemos a pesquisa na Febre Rara, 72% das mães viraram solteiras após descobrir doença rara com os filhos. O marido, infelizmente, larga, deixa ela sozinha, sem trabalho, sem nada. Então, isso também custo-efetividade. Cadê o custo disto? Durante a medicina, a gente é formado para atuar individualmente, o Erval com cada paciente dele. A neurologia ensinou para a gente que, às vezes, o nosso papel, quando ele é coletivo, ele é ainda mais pública como hoje, trazendo o que a gente vive com vários pacientes há mais de 10 anos, faz mais sentido ainda o que é ser médico. Então, eu agradeço essa oportunidade e eu espero que daqui a alguns anos a gente esteja aprimorando um protocolo e uma linha de cuidado já existente para todos esses pacientes aqui com neuromielite óptica. É isso. Cuidado integral aos pacientes, às famílias, pesquisa e tratamento acessível. A doença não espera. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.
Não estaria havendo um aperto exagerado na política monetária? No caso da taxa de juros ser muito alta, normalmente o que você assiste é o crescimento ele desacelerar. E o que nós temos visto ao longo dos últimos 3 anos, inclusive, é o crescimento do Brasil se manter em patamares muito fortes, né? A gente vai para o terceiro ano. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A TV Câmara, A TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. a partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos fez mais um debate sobre a regulamentação da reforma tributária. Foram discutidos os impactos sobre o Simples e a Zona Franca de Manaus. O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos defendeu que não sejam retirados os benefícios concedidos às indústrias da Zona Franca de Manaus e alertou que, se isso acontecer, pode haver uma fuga de investimentos para outros países. Segundo ele, há algumas ameaças no texto que veio da Câmara dos Deputados, como o crédito presumido de IBS e CBS para bens de consumo final, que baixou de 100% para 55%. Há uma redução da vantagem comparativa.
Essa é a inovação que prejudica a Zona Franca de Manaus. Muitos produtos hoje têm 100% e, infelizmente, a Câmara mandou para cá com a proposta de 100% somente para bens de informática. É preciso que isso seja corrigido, mantendo a condição atual de 55% para 100%. O representante do Sebrae ressaltou que a reforma tributária traz benefícios para os optantes pelo Simples Nacional, mas defendeu a extensão da alíquota zero para esse setor. A ideia principal, a gente tem que estender ao Simples Nacional a alíquota zero da Cesta Básica Nacional de Alimentos, tá? IBS e CBS, porque hoje no texto da Lei Complementar 123 tem uma remissão à questão da isenção, possível isenção de PIS/COFINS e ICMS, se eu não me engano, da Cesta Básica de Alimentos anterior. Então, se não tiver adaptação desse texto para a regra atual, as empresas do Simples não vão se beneficiar da alíquota zero do IBS e CBS, que está na Constituição, né? Colocar cesta básica também com alíquota zero nas vendas para o Simples. Não preciso calcular para saber que vai ser bastante relevante. O auditor fiscal da Receita Federal afirmou que a extinção da substituição tributária do Simples Nacional aumentou a competitividade desses empresários. É muito grande o aumento de competitividade para as empresas do Simples em razão dessa eliminação, porque elas acabavam contribuindo indiretamente, acabam, né? O sistema permanece. Então, isso precisa ser colocado na conta porque é um valor muito alto, muito expressivo. O Senado se destacou na última avaliação sobre governança, gestão e sustentabilidade, feita pelo Tribunal de Contas da União. A casa teve um ótimo aproveitamento nos índices de sustentabilidade ambiental e social, que pela primeira vez foram avaliados. A avaliação feita desde 2014 pelo TCU é uma forma de medir a eficiência administrativa do setor público e estimular a adoção de boas práticas de gestão. São avaliados, por exemplo, critérios como liderança, gestão de pessoas, compras, contratações e orçamento. Para o levantamento deste ano, o tribunal analisou mais de 200 mil dados de quase 400 organizações do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de universidades públicas e empresas estatais. É difícil se comparar, por exemplo, com grandes organizações estatais como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, porque tem muito mais recursos, né? E tem muito mais capacidade de mobilizar recursos do que os órgãos da administração direta. Mas entre os órgãos que são cabeça de poder, né, o Senado, a Câmara, a Presidência da República e o Supremo, acabamos que ficamos com a melhor pontuação. Isso é um orgulho para a gente, né, e um reconhecimento do esforço que os servidores do Senado têm feito para melhorar o nível da sua gestão, o nível da governança, que é uma maneira também da gente respeitar, né, aquilo que é o orçamento público que é colocado pelo povo brasileiro para que nós possamos funcionar. A novidade este ano foi que o TCU começou a avaliar também as ações relacionadas à sustentabilidade ambiental e social, uma determinação prevista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E nesse critério, o Senado teve o melhor resultado, 95,5%. Sem esse item, o desempenho do Senado no Índice Integrado de Governança já mostraria uma melhora expressiva, saltando dos 49% obtidos na última medição, em 2021, para 71%. Mas com o novo critério, o aproveitamento do Senado chegou a quase 75%. Práticas de gestão de resíduos e eficiência energética, oficina sobre violência doméstica e curso de liderança para mulheres negras foram algumas das ações responsáveis pelo resultado alcançado pelo Senado. Na verdade, a ação na área de meio ambiente, unidade social do Senado, é muito antiga e muito consistente. A gente já tinha um desempenho muito bom, só que o índice não media isso. Agora que ele mediu, pegou a gente no momento de maturidade. Foi essa a novidade. Essa avaliação ela funciona como uma espécie de espelho. A gente olha, né, e verifica onde é que é possível
você melhorar um pouco, né? Não é razoável a gente imaginar que vamos lá atingir 100%, porque tem práticas que não são recomendáveis para organizações como o Senado, mas são recomendáveis para outro tipo de organização. Então, nem tudo que está prescrito lá, nem tudo que é uma boa prática para o conjunto de todas as organizações públicas é uma boa prática para o Senado. Mas a gente sempre pode olhar aquele indicador, verificar, né, onde é que a nossa nota ficou um pouco menos boa, digamos assim, né, e selecionar coisas que fazem sentido para a nossa realidade e que a gente possa colocar como um plano de melhoria, como um projeto, né, para a gente melhorar um pouquinho o nosso nível de gestão e governança. Nestas eleições municipais, o número de novos eleitores jovens aptos a votar pela primeira vez aumentou em quase 80% em relação às eleições de 2020. No total, são 20 milhões de jovens eleitores que podem ser decisivos para a eleição de prefeitos e vereadores em todo o país. Cerca de 20 milhões de jovens entre 18 e 24 anos poderão votar nestas eleições municipais. O número representa 12% do total do eleitorado. Um público significativo e que deve ser levado em conta em todo o processo eleitoral. Uma parcela notável do eleitorado brasileiro, da cidadania apta a votar e que tem interesse em fazer valer a sua vontade. Ele sabe que pode, a juventude, jovem nessa condição, que pode fazer valer os seus interesses. Só de novos eleitores, ou seja, aqueles que tiraram o título pela primeira vez, são 1.800.000 pessoas entre 16 e 17 anos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, um aumento de 78% em comparação a 2020. Participar desse processo democrático é super importante, afinal a gente está decidindo a nossa vida, né? As pautas que são relevantes para a gente e também o nosso futuro. O aumento desse eleitorado tem um impacto não apenas numérico, mas também simbólico. A conexão do jovem com a política ela tem muito a ver com o contexto em que ele vive. Enfrentando desafios como desigualdade, crise climática, problemas de segurança, o jovem percebe que o voto é uma ferramenta importante para moldar o seu futuro, moldar o seu ambiente, a sua comunidade. E mais do que isso, eles entendem que, embora o mundo seja digital, o palco principal é nas urnas. É lá que as grandes mudanças acontecem. Para alguns jovens, o engajamento político se dá bem antes do dia das eleições. É o caso de estudantes do Colégio Ateneu, da rede pública de Sergipe. Lá, eles desenvolveram um projeto em que os candidatos são sabatinados dentro da própria escola. Um evento que tem virado tradição e já tem vaga garantida nas agendas de campanha. Para mim, a democracia não é sobre apenas votar. É sobre participar ativamente da sociedade. O voto é um direito fundamental e para fazer uma escolha consciente é essencial entender as propostas e os problemas da nossa sociedade. Mas não é só como eleitor que o jovem vai participar dessa eleição. Muitos vão trabalhar como voluntários da Justiça Eleitoral. Dos mais de 1.900.000 mesários escalados para o dia 6 de outubro, 206 mil têm entre 18 e 24 anos. É o caso de Lenneton, que com apenas 18 anos já vai tomar conta de várias sessões eleitorais na função de administrador de prédio. Ser voluntário para garantir habilidades, organização, trabalho em equipe e responsabilidade, além de trabalhar ativamente na democracia e participar do processo eleitoral. E para engajar todo esse público no processo eleitoral, o TSE utilizou como estratégia de comunicação o lançamento de campanhas específicas, em linguagem e formato adaptados às redes sociais. Acho que quando a gente olha para a sociedade como um todo, há 20, 30 anos atrás, a gente tinha uma propensão maior dos jovens a se ligar com os temas políticos, né, a se interessar pelos temas políticos. Depois a gente foi vendo isso diminuindo e as redes sociais são hoje uma forma fundamental de religar o jovem com a sociedade, com a política, que é o futuro, que vai determinar o futuro do nosso país. Fazer uma campanha ou várias campanhas como o TSE fez, que foram replicadas pelos TREs, em plataformas que dialogam direto com os jovens, como por exemplo o TikTok, com linguagens visuais e textuais acessíveis, né, a esses jovens, colocando inclusive jovens para falar com outros jovens, vídeos, né, que geram ali uma identificação com esse público mais jovem, sem dúvida surte algum efeito.
Eleições chegando e muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre alguns mitos que são divulgados. E com a internet, a disseminação de informações duvidosas é ainda maior. Mas você sabe o que é mito e o que é verdade sobre as eleições? Confira na reportagem. A diferença entre voto nulo e voto em branco, sabe? Não. Pior que eu sabia, mas eu dei um branco. Na última semana antes das eleições municipais, as dúvidas ainda são muitas. Se alguém disser o candidato ou o partido, com saber em qual candidato o eleitor votou, mito ou verdade? Não tem como saber em quem ele votou. O processo é 100% sigiloso, né, e o voto é secreto. É a garantia da liberdade aos eleitores. Hoje são, em média, 155 milhões de eleitores aptos a escolher prefeitos e vereadores em 5.569 municípios do país. No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados com mais de 18 e menos de 70 anos. E todos, sem distinção de sexo ou posição social, podem participar da política por meio do voto. Nem sempre esses eleitores, muitas vezes cheios de dúvidas, sabem onde buscar as informações mais seguras. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, realizada este ano em 21 países, mostrou que mais da metade da população tem nas redes sociais a única fonte de informação. Essa pesquisa investigou a recepção de notícias falsas e verdadeiras por parte da população e mostrou que o Brasil é o país que tem mais dificuldade em identificar as fake news. É comum surgirem boatos e correntes que incentivam a abstenção e os votos nulos e brancos, por exemplo, para que as eleições sejam anuladas ou que novas eleições sejam convocadas com outros candidatos. Mas será que se trata de mais um mito ou é verdade? Não sei, sinceramente. 50% de abstenção? Acho que é anulada, né? É mito, com certeza é mito. O nome disso é abstenção eleitoral. Mesmo que o número de abstenção seja elevado no dia da votação, isso não provocará uma nova eleição por falta de quórum. Nesse caso, os eleitores faltosos perdem a oportunidade de escolher seus representantes legais. Então, é uma excelente oportunidade de você, eleitor, poder realmente exercer um ato de cidadania. E quem não votou nas últimas eleições, pode votar? E quem estiver viajando, trabalhando e não conseguir ir às urnas no domingo? Todo eleitor que não comparecer para votar deve justificar seu voto em uma sessão eleitoral localizada em seu município ou no mais próximo que é competente ali daquela área ali que possa justificar. Na falta disso, o eleitor também pode comparecer ao cartório eleitoral para justificar por escrito que será analisado pelo juiz eleitoral. E só mais uma coisinha. Se você já foi mesário e não gostou da experiência, pode ficar tranquilo. Uma vez que você é convocado mesário, você não vai ser sempre ser convocado. Acontece eventualmente, e isso também é algo que pode não se repetir. Seria uma coincidência, mas também não necessariamente você sendo mesário uma vez, você vai ser sempre mesário. Houve um tempo em que a representação política no Brasil era algo bem elitista, mas isso tem mudado. Grupos vulneráveis, como indígenas e quilombolas, vêm participando cada vez mais da disputa política. São guerreiros, gente de fibra, brasileiros que resistem a barreiras como o isolamento e a discriminação. Os povos indígenas e quilombolas têm se mobilizado para participar da política e garantir direitos. O número de candidaturas vem crescendo e já é notado por especialistas, como o consultor do Senado, Amael Moreira. A gente tem observado, tanto nas eleições municipais quanto nas eleições federais, um crescimento gradual de candidaturas indígenas. E isso está atribuído a uma maior conscientização e mobilização desse movimento, também da atuação muito importante de atores institucionais na promoção dessas candidaturas. No caso indígena, são 2.508 candidaturas entre vereador, prefeito ou vice.
um crescimento de mais de 10% em relação ao pleito de 2020. Os candidatos pertencem a 169 etnias. Os povos que apresentaram mais candidaturas são os Caingangue, Ticuna e Macuxi. Segundo o articulador dos direitos indígenas, Marcos Terena, as conquistas de hoje foram sonhadas lá atrás. Nós sonhamos com isso muitos anos. Mário Juruna, Aniceto, Daniel Cabixi, Manuel Chacriabá, Dona Vilinda Bacairi, todos sonhávamos com esse momento. Esse cenário de representação política indígena vem com uma modalidade de escapar, de liberdade, sair daquele contexto dos currais eleitorais tão comuns no interior do Brasil. Quanto aos quilombolas, a identificação no registro da candidatura é uma novidade, como explica a Anael. Essa é a primeira eleição em que é possível se declarar o pertencimento a uma comunidade quilombola, então a gente começa a construir uma série histórica para essa população. Ele vê como positiva a ideia de se aplicar cotas específicas para indígenas, como já existem hoje para mulheres e afrodescendentes. Também elogia as campanhas da Justiça Eleitoral em apoio à participação político-eleitoral de grupos vulneráveis. É uma questão mais sistêmica que está relacionada à violência estrutural que essas populações sofrem não só na candidatura, mas no exercício do direito ao voto e também no exercício do mandato. Então, para combater esses desafios, é importante que a gente tenha representatividade e para ter representatividade, nós precisamos de mais incentivos para que ela possa ser efetiva. A Justiça Eleitoral tem sido muito ativa em promover campanhas de conscientização para que os povos indígenas e comunidades quilombolas tenham dimensão de seus direitos políticos e também possam exercê-los. Então a gente tem campanhas de alistamento eleitoral, possibilidades de inserção de sessões eleitorais no âmbito de aldeias. Para a coordenadora-geral da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, Thelma Taurepang, é hora de ocupar espaços em prol do desenvolvimento das comunidades indígenas. Através das nossas lideranças, das manifestações do movimento indígena, que compreendemos que nós precisamos, de fato, ocupar esses espaços. Nós precisamos estar dentro desses espaços porque nós precisamos de uma política pública afirmativa. Começou o prazo para que até 48 horas depois do encerramento da votação, ou seja, no dia 8 de outubro, nenhum eleitor possa ser preso ou detido, a não ser em casos de flagrante. A prisão de candidatos fora de situações de flagrante já está proibida desde o dia 21 de setembro. Veja algumas ações que são consideradas crimes no dia da eleição. O uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício ou carreata, a arregimentação de eleitor, a propaganda de boca de urna e a divulgação de qualquer tipo de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV. Não estaria havendo um aperto exagerado na política monetária? No caso da taxa de juros ser muito alta, normalmente o que você assiste é o crescimento ele desacelerar. E o que nós temos visto ao longo dos últimos 3 anos, inclusive, é o crescimento do Brasil se manter em patamares muito fortes, né? A gente vai para o terceiro ano. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente enfrentava diversas propostas. Vocês estão inviabilizando o país? Essa Constituição vai paralisar o país? Quer quebrar a produção do país? E o doutor Ulisses foi sábio e contundente.
O que inviabiliza esse país é a miséria e a corrupção, não a garantia dos direitos sociais. Eu, particularmente, tive os momentos mais felizes da minha vida, de ver aqui na Assembleia Nacional Constituinte, debater na comissão os direitos de orientação sexual, dos jovens, da criança, da mulher, do indígena, dos negros. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. Nós estamos falando do Brasil, né, da maioria das pessoas. No dia 6 de setembro, foi reconhecida a situação de emergência em 8 municípios de Mato Grosso devido aos incêndios florestais, após meses de devastação incontrolável. Esse reconhecimento tardio é mais um sinal da falta de responsabilidade ambiental deste governo. Já mais de 50 inquéritos abertos, 17 prisões realizadas. Vi uma entrevista do ministro Flávio Dino, autorizou créditos extraordinários para enfrentar os incêndios. Nós, produtores rurais, aqui e acolá, somos acusados, indiretamente, é verdade, de sermos responsáveis por parte desses incêndios. Quem é o louco que vai incendiar aquilo que ele come ou aquilo que ele vende? É preciso que se tenha no orçamento o combate a incêndio, todo o aparato tecnológico, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa evitar que uma catástrofe dessas dimensões ou catástrofe dessas dimensões continuem ocorrendo ano após ano. Nem o governo federal e nem os estados têm se mostrado eficiente, competente para fazer o enfrentamento e dar as respostas que a sociedade precisa no caso das queimadas. Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente. A TV Câmara, a TV Senado e a Rádio Senado estão juntas na cobertura das eleições 2024. A partir das 8 horas da manhã deste domingo, você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, você acompanha a apuração dos resultados do primeiro turno. Eleições 2024. Esperamos vocês. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala, um espaço... Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge, ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário. 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação,
me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. O cargo de presidente do Senado é fundamental na política brasileira. O presidente do Senado também preside o Congresso Nacional, que reúne o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem ocupa esse cargo lidera o Poder Legislativo Federal e tem o domínio sobre as matérias, sobre os temas